Fala, fã de NFL, agora sim, muito boa tarde, muito bem-vindos ao canal do Fernando Chimude, terceiro dia de draft, e aqui no canal do Fernando Chimude você não perde nada, então após a vinheta a gente vai falar muito aqui de draft, muito de rodadas 4, 5, 6 e 7, Buffalo Bills, NFL de maneira geral, convidados e tudo isso e muito mais aqui no canal do Fernando Chimude. Muito boa tarde, galera. Eu sou o Fernando Chimude e essa é mais uma live do draft aqui no canal. É o quarto ano, né? O quarto ano que a gente está fazendo essa cobertura completa dos 3 dias e vamos estar aqui até a última escolha, até o Mystery Relevant, né? Então eu conto com você e com os convidados que vão estar aí ao longo da jornada para concluir esses 3 dias de draft. 3 dias bem movimentados, né? A Bills Mafia, que acompanha em peso aqui o canal, tem visto o Buffalo Bills descer, subir, enfim, fazer várias coisas. Como é que tá aí após dormir com a escolha do Brandon Beane, né? Ontem realmente foi bem decepcionante ali, principalmente a segunda escolha. Vai deixando aí no chat como é que você está se sentindo hoje. A galera já vai participando. Fica à vontade, vai chegando, deixando o seu like. O Lauro já colocou aqui, ó, não muito animado para hoje, compreensível depois de ontem. Mas vamos lá, ainda dá tempo de dar uma corrigida aí, vamos ver. O Jefferson aqui mandando boa tarde, Fernando. Bora, máfia, deixar aquele like, é isso aí. Skyler Bell já é um Bill? Acredito que não, Edinaldo. Não tô botando muita fé em recebedor tão cedo, tá? Tamo junto, boa tarde. O Bryce Lance ou o Sarrat? Eu acho que nenhum dos dois para os Bills, tá, Rafael? Pela entrevista do Bini, não deve vir wide receiver nesse range agora aí que pode... A não ser que esses caras caiam mais, né? Se eles caírem mais, de repente pode rolar. Entre os dois eu iria de Bryce Lance pelo fit, tá? Eu gosto mais do Sarrat como recebedor. Se eu não tivesse um grupo, eu tivesse que escolher um recebedor para começar o meu grupo de recebedores, seria o Sarrat, não o Bryce Lance. Mas para o grupo dos Bills eu prefiro o Bryce Lance. Eu acho que o fit é melhor. O que achou das escolhas dos Bills? O que espera das de hoje? Palpite para a primeira escolha de hoje? Boa, Thiago. Eu vou exatamente abordar esse assunto e eu acredito que eu vou te responder automaticamente aqui. É por isso que eu queria começar um pouquinho antes, né? Por isso que eu estou aqui começando um pouquinho antes. Temos 10 minutos para a escolha dos Bills. Go Bills, sem cagada hoje, pelo amor de Deus. É isso, Flávio. Boa tarde para o Valdir. Bora deixar o like. É isso aí. Bom, eu vou, sem mais delongas aqui, então começar a trazer para vocês o que eu queria trazer. Né? Deixa eu jogar na tela as escolhas que os Bills têm hoje. Fizeram ontem a escolha do TJ Parker de Clemson na 2,35. O Davidson IGB é o apelido dele, né? O pessoal chama ele, o pessoal lá em Buffalo lá chama ele de IGB, Igbenonson, então vamos chamar de IGB, é mais fácil, né? As iniciais ali do sobrenome. Com a 62. Teremos 4 escolhas na primeira rodada, começando com a primeira escolha geral. A primeira escolha, às 13 horas, será dos Bills, a pick 101 na rodada 4. 125, rodada 4 dos Bills também. 126, 2 seguidas. Os Bills, no momento, se não fizer nenhuma outra troca, por 2 vezes terá 2 escolhas seguidas. Tá? Na rodada 4 com a 125, 126 e na 5 com a 167, 168. E aí na 7ª rodada, tem um gap ali, toda a 6ª rodada. E aí, na 7ª rodada, os Bills fecham. O Brandon Beane já deu entrevista ontem falando que na 7ª rodada eles imaginam draftar um cara ali que eles querem ter a vantagem, vamos dizer assim, sobre os outros times no mercado de free agents não draftados, né? Então, não é muito planejado essa escolha, é mais assim, pô, a gente gosta desse cara, tem um potencial, ou é um cara que vai ser muito visado no mercado de free agents não draftados. Então vou garantir ele aqui. Essa escolha não é muito planejamento, ou muito vai estar no elenco. Já as outras, né, quando perguntado, ele falou, olha, dessas 5 escolhas aqui, vão ter boas chances de estar no 53. Né, vão ter boas chances de competir e estar no 53. Então já são escolhas que vão ser mais planejadas dentro da realidade aqui do elenco dos Bills. Bom, aqui tem uma imagenzinha do IGB no Senior Bowl, tá? E como eu falei ontem, eu fiquei muito chateado pela posição, não necessariamente pelo prospecto. Ele é um jogador de talento, é um cornerback alto que joga em man coverage. Os Bills, a gente fala há muito tempo, a gente precisa de mais jogador de man coverage. Recentemente, o próprio McDermott tentou mudar um pouco o estilo da secundária, jogar menos em zona, jogar mais em man coverage, mas com Dane Jackson, com esse tipo de corner lento,
né, de jogar em zona, não tem como. Então a gente viu o draft do Hairston ano passado, agora o IDB aí, são jogadores que podem marcar em man, pode correr com o wide receiver, mais no estilo do que a gente viu os corners do Denver Broncos fazer. O Leonard vai fazer um pouco mais disso na defesa dele. Então, nesse sentido, óbvio, o jogador é uma fit, pode contribuir, porém a posição realmente a gente imagina que é uma posição que, cara, você draftou o Hairston ano passado na primeira rodada, você tem o Benford como seu titular, você, obviamente esse jogador não vai ser um full-time starter tão cedo. O Bini chamou a atenção de que vai jogar, porque cada vez mais o pessoal lança a bola, você precisa ter jogadores de características diferentes. Ele mencionou que o IDB é um cara longo, de press coverage, que pode correr com os recebedores. O Bills não tem esse tipo de corner, isso é verdade. O Hairston não é alto, apesar de correr muito. O Benford não é tão rápido, apesar de marcar bem no mano a mano. Então, nesse sentido, beleza. Se for uma peça que vai ser bastante usada pelo Leonard para conter ou para, dependendo do matchup, pode ter seu valor. Se jogar bastante em dime, a gente está acostumado a jogar muito em níquel e a gente está com um pouco linebacker. Se realmente conseguir jogar na defesa base, parar o jogo terrestre cedo, forçar a situação clara de passe e jogar bastante em dime, em terceira descida, beleza, o IDB, apesar de ser um corner de jogar por fora, ele jogava na defesa do Matt Patricia lá em Ohio State, aonde ele tinha que seguir muita gente pelo campo e teve snaps por dentro também. Então ele não vai ser um níquel full time, mas ele pode entrar como o Ingram entrava, por exemplo, como quarto cornerback e espelhar alguém, mesmo que por dentro. Então deve ter snaps, não draftariam na segunda rodada se não tivesse snaps. Ainda assim, eu vejo outras posições com uma importância maior e por isso a chateação com relação a essa escolha. Bom, aqui ele chegando em Buffalo. Aqui o res do TJ Parker, queria chamar a atenção sobre isso. E já vou receber em breve aqui o Léo Carneiro para trocar uma ideia sobre o TJ Parker. Já vou receber agora. Léo Carneiro, muito boa tarde, muito bem-vindo, meu irmão. E eu já vou falar sobre isso rapidamente contigo, para a gente terminar essa observação aqui antes do começo da primeira escolha nossa aí, que já está perto, né? Faltam 5 minutos. Léo, o TJ Parker ontem, o Rafa falava sobre, é um cara que tem as ferramentas, tem a capacidade atlética, mas não tem, precisa ser lapidado e tal. E eu também falei bastante sobre isso, apesar de que eu não fiz muito dever de casa no TJ Parker. Eu meio que falava, não, beleza, ele pode estar lá, mas não é fit. E acaba que é um cara, estudando mais a fundo, muito do biotipo do Bradley Chubb, né? E assim, ele não é um cara com aquele primeiro passo explosivo, apesar de ter um res muito bom aqui, 9.33, ele tem velocidade pro tamanho dele, o biotipo dele é do Bradley Chubb, tamanho, peso, tudo mais. Mas ele tem boa técnica, cara, vendo os pass rush dele, ele tem bom uso de mãos. Ele bate muitas vezes o adversário, não porque ele foi mais rápido, mais explosivo, virou a esquina, o bend dele não é nem nada especial, mas ele bate muito com o uso de mãos, e aí tem aquela frase que falam para os pass rushers da NFL, bateu as mãos, bateu o homem, né? Beat the man, beat the hands, beat the man, né? E o Parker é muito nesse sentido. É um jogador que tem ferramentas interessantes para ser trabalhado, e como o Bini falou na entrevista, é um cara que pode ser um edge every down, é um cara que pode, se o Chubb cair de produção, enfim, ele pode tomar o lugar e se tornar um every down edge aí para longa data aí para o Bills, titular até. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, galera acompanhando a gente ao vivo aí no YouTube. Fernando, muitas ferramentas aí, né? Você está passando aí a envergadura dele aí, ó. Ele tem um long arm muito bom, ele bota a mão no cara e faz uns pass rush moves dele. Falta um pouco de counter para ele quando o OT tem a resposta e tal, mas ele é o que eu disse ontem, ele assim, é um rookie, né? Como o Rafão gosta de falar. Não deixa de ser um projeto, é jovem pra caramba, mas não é aquele cara totalmente cru que não tem moves, né? Ele tem um uso de mãos, ele teve né, algumas coisas legais. Não é aquele edge, set the edge, run defender, não. Ele tem arsenal de pass rush. Ele já teve temporadas de 12 sacks no college, né? De 2024. E ele pode, cara. A única certeza do draft é que não há certeza, mas ele pode desbancar aí o Chubb Rousseau.
né, no 3-4 aí. É isso aí. E ferramentas ele tem histórico, tem O Eric Turner botou duração. É verdade, o cara. O Não Eric Turner machuca. colocou aqui no. Não machuca, bastante snap jogando, enfim. TJ Parker é uma escolha mais fácil até de comprar a ideia do que o IDB. Eu coloquei aqui esse scout do Eric Turner lá do Cover One, o cara que faz o scout que eu confio bastante. 6'3", 263, tamanho parecido do Chubb. É um cara com QI alto, né? Defensor de QI alto, produção de elite, 127 pressões, mãos pesadas, força, né? Poder ali no ponto de ataque. Pode cair por dentro numa odd front, né? Pode ser um DE de jogar mais por dentro também, como um Rousseau, assim. Tem o motor que não para, né? Então, isso aí nele, cara, a tape dele você vê claramente. Eu tinha muita raiva do Chuck Thompson, cara. Chuck Thompson, não. Chuck Lawson. Um cara de primeira rodada, quando, por exemplo, o screen sair fora do lado dele, é aquele cara que já vai desistindo, sabe? Já nem vai muito. Ele menciona aqui de tá screen, reage lado, bem, né? Tá do outro lado, ele tá correndo atrás da bola. É um cara que o motor dele não apaga fácil, não. O Chris Trapasso também aqui, que tá voltando ao Buffalo Rumblings agora, vai ser o chefe novo agora a partir de segunda. Tem o scout do TJ Parker aqui também, a comparação dele é o Rashan Gary, né, que teve seus momentos lá no Packers, um outro jogador que foi primeira rodada, né, e ele menciona aqui que pode jogar de OLB em pé, pode jogar de defensive end, apesar de talvez ser melhor fit defensive end 4-3, pode jogar em pé. O Matt Parrino chamando a atenção do Senior Bowl, que os Bills dão muita atenção, e isso aqui talvez é algo que passou batido pela gente aí também, de prestar mais atenção. Os Bills, ambos os jogadores foram bem no Senior Bowl, o TJ Parker e o IDB, né, e acabam sendo... Trocamos uma pique, Fernando. Vamos lá, vamos começar então. Trocamos só de posição com o Raiders. Trocamos de posição com o Raiders, então, primeira já troca aí, cara. Bills trocou a pique aqui com o Raiders já, né? Mas desceu, qual que era do Raiders? Uma pique só? Para descer uma pique e beleza, adicionou mais alguma coisa, já tá valendo como munição. Eu acho assim, eu não tenho certeza não, mas sim, que eu não vi como é que ficou ontem, então perdemos a sexta rodada, né? Isso, ontem a gente tem um gap na sexta. Então, eu tô achando que a gente ganhou, só avançou na sétima. Agora nós somos quarto a escolher na sétima. Beleza. Aquela coisa, tu não tem um cara... Muita gente esperando o recebedor agora, pela entrevista do Bini, não espero muito recebedor não, cara. Parece que realmente... Não entendo muito a lógica dele, porque se ia subir pelo KC... ia subir pelo KC, então eu quero acreditar que tem algum jogador aí que... Não que vai replicar o KC, mas que vai poder fazer o mínimo ali, esticar o campo com velocidade... fazer alguma coisa que eles imaginavam porque esse Concepcion que teria um papel, ele teria um papel no ataque. Se tu vai subir pelo cara, tu não vai subir pelo cara simplesmente porque acredita nele que daqui a 2, 3 anos ele vai ser um wide receiver titular bom e não vai ter papel agora, né? Por mais que o DJ Moore parece ser cada vez mais o wide receiver desse draft para nós, né? Não, o wide receiver que nós draftamos nesse draft foi o DJ Moore, como no draft lá do Diggs. Esse boato aí da troca de subir pelo KC Concepcion, ou é pura fumaça aí, puro boato, né? O cara lá, quem falou foi o insider lá do Browns. E aí é balela, né? Porque não bate muito o que o Bini falou, que confia no Coleman. Não falou do Palmer, mas o Palmer continua lá, que acredita no débito. O DJ Moore chegou, o Shavers vai voltar, enfim. Não faz muito sentido com a troca do KC Concepcion. O Raiders vai fazer a escolha aí. O Eric... O Eric falou que não é oficial, mas já é sim. Ele já, até no site da ESPN aqui já trocaram. Já. O Goodell agora, tá? Eu falei que o Raiders ia fazer a escolha, mas é o Goodell que veio ao palco, né? Vou aumentar um pouquinho o meu volume aqui, que eu não tô ouvindo ele. O Eri aqui falando que não era oficial ainda, mas já começamos, né?
O Gabriel Ruini, o rei do escambo. Bom, deixa eu terminar essas minhas informações aqui para a gente poder ir 100% para o draft. O Greg lá do Cover falando, ó, né, não quis me alongar, enfim, respirei, dormi, analisei a situação e ainda não gosto, ainda não entendi, né? O Dean Kindig tá falando aqui do IDB, né, que ele não cedeu nenhum touchdown. O prospecto é interessante, né? Ele não cedeu nenhum touchdown, melhorou no quesito de pênaltis, de faltas, ele tinha muitas faltas, melhorou muito nesse quesito. E o Bruce Nolan falando que o TJ Parker trabalhando junto com o Chubb é muito bom para ele, um jogador que ele pode se espelhar e moldar o jogo e ter sucesso. Alguns lances do TJ Parker, tudo isso tá lá no meu X, tá? Então segue lá, @Fernando Chimude. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, considera se tornar um membro, tudo isso é muito bem-vindo. Isso aqui que eu queria trazer, Léo, essa tabelinha do Dean Kindig, o Dean já teve com a gente aqui no Leading the Charge. Cara, ele tinha, tá? Ele até tweetou aqui sobre isso, ele falou, olha, ambas as escolhas, tá? Eram entre o primeiro ou o segundo mais escoltado, mais avaliados, que tiveram mais scout dos Bills na posição deles. Quer dizer, o Dean, ele faz a busca lá, então ele tinha no radar ambos aqui, tá? E aí ele tem a tabelinha, ó. Ele tem o TJ Parker aqui logo na posição do Bradley Chubb, talvez tá pequeno aí para você ver, eu não consigo aumentar agora aqui. Tá? E ele tinha o IDB, aqui não vai aparecer, né? Os corners, mas ele tinha aqui o Parker bem alto aqui. E aí, olhando para hoje, né? A gente tem aqui, ó, o Grace Halton tá aqui, tá disponível ainda e tá bem alto aqui na posição do TJ Sanders. O Jaden Loving e o Demonte Capehart tá aqui, cara. O nosso garoto da capa, o escolhido para quebrar a maldição tá aqui, Léo. A gente tá trabalhando no inverso da eleição, né? Na eleição, primeiro turno, dizem que é para escolher o candidato que a gente gosta. No segundo turno, é o que a gente não gosta, né? Nós somos o contrário. No dia 1, dia 2 é quem a gente não gosta. Isso aí. O Capehart tá aqui como nose, né? E inclusive não tem aqui ninguém no papel aqui que ele imagina para essa posição. Né? Ele põe o Dion Walker pro outro lado aqui. E aí tem vários nomes pra gente ficar de olho, tipo linebackers. Saiu o Trotter, saiu o Barham, mas o Keyshawn Elliott tá caindo. Ele tá bem cotado aqui. O Bryce Boucher, que muita gente gosta no chat aí, tá aqui. O Kyle Louis, que é um dos primeiros aqui do board agora nesse momento, tá aqui como um fit bom para o lugar do Bernard, por exemplo. Né? Já que o Bini tá falando de depth. Né? Então, assim, alguns nomes pra gente ficar de olho. E eu só queria chamar a atenção disso aqui que aconteceu ontem, passou um pouco batido, Léo. Essa imagem aqui é o Shane Colan, nosso ex-linebacker, né, que já está mais idoso, ele estava anunciando as nossas escolhas. E ele teve, obviamente, dificuldade para falar o nome do IDB, que todo mundo tem. E aí o Paul Posluszny, que está lá de lenda do Jaguars e anunciando as escolhas do Jaguars, mas a gente mencionou, inclusive, é uma lenda nossa também, um jogador ex-Bills e tudo mais, draftado pelos Bills. Veio ali ajudar o Shane Colan com a escolha e ler o nome do IDB, enfim, é algo que passou batido para mim e eu vi depois, né? E o Paul Posluszny mostrando que mesmo após terminar a carreira, mesmo não tendo terminado a carreira em Buffalo, ele é um cara draftado lá que tinha um carinho muito grande de grande parte da torcida, não de toda, meu inclusive tinha, e continua sendo um líder, continua sendo um class act, continua sendo um cara que a gente continua a entender porque que os Bills selecionaram e fizeram dele a cara da defesa, vamos dizer assim, quando selecionaram ele na segunda rodada lá nos anos 2000 ali, mais para o início dos anos 2000, né? Essas versões mais antigas do Madden, a gente jogando defesa geralmente jogava com um linebacker, né? A gente põe uma setinha lá no linebacker. Exato. O Paul Posluszny era animal no Madden. Direto no user, né? Com o Paul Posluszny. E eu lembro que nos Maddens, nos primeiros, o nome dele não cabia nos caracteres. Aí os caras tinham que tirar alguma coisa ali do meio. Igual o TJ Houshmandzadeh, né? Que hoje é comentarista, ex-wide receiver dos Bengals. O nome não cabia lá nos caracteres do Madden. Os caras tinham que dar uma abreviada. O Ben Roethlisberger também, o Big Ben também não cabia o nome dele. E no Madden era acima de nota 9, né? Era muito bom no Madden. Sim. Muito bom. A vida real também. Sim.
Bom, vamos lá, vamos então pro... Eu tinha preparado aqui até um mockzinho aqui para a gente fazer rapidamente aqui. Tem vários, aqui um board, né, com os jogadores, os wide receivers. Tu que gosta do Sarra, ele tá na capa. Ele tá na capa do... Não porque eu não gosto dele, mas eu acho que não é uma fit, se bem que não, agora não dá mais para pensar muito em fit, mas tem gente para esticar o campo. Eu prefiro um wide receiver que estique o campo. Eu acho que vai ter mais oportunidade cedo do que um Sarrat que teria que depender mais de alguém não estar disponível, no meu modo de ver, sabe? Entre Shakir, Moore, etc. O McCoy tá também na capa, porque, né, já acabamos draftando já um corner, então, assim, tem muito talento. Eu acho que dependendo do quanto ele cair, vale o investimento ainda, mas não agora, no começo, né? O Bini falou que se cair corner aí, ele drafta mesmo, que é uma posição de muito valor. E... Enfim, eu não tenho problema você draftar 2 corners, sabe? Eu tenho problema você draftar um corner antes de draftar as outras posições que são mais need, né? Ah, então mas não deve draftar por need. Cara, combinação de need e valor, né? Não, pô, o IDB é tão melhor assim do que o melhor linebacker que tinha ali, do que o melhor wide receiver que tinha ali, sabe? O melhor safety. Ó, a escolha do Raiders está feita, a gente já tá no relógio, Buffalo Bills no relógio, vamos ver aí. Ele Quem que o Raiders escolhe? Foi para pegar o cara mesmo. O cara que tava caindo. Oi? O Raiders, acho que foi pegar essa do Bills para garantir o cornerback que tava caindo. Germán McCoy. Ah, tá aí. Primeira escolha, ele que tá na capa e já não vai ser um Bill. A capa vai se mantendo invicta. Eu acredito que o Capra nasceu para quebrar essa maldição, Léo. Tá? Por isso que eu coloquei ele com destacado na capa de hoje aqui, porque ele vai quebrar a maldição e vai ser a escolha dos Bills, no meu modo de ver. Eu coloquei lá no grupo lá uma série de jogadores que eu gostaria de ver aqui. Vai lá, solta aí pra galera no chat. Enquanto isso, eu vou passando alguns comentários aqui, enquanto os Bills estão no relógio, né? Não parece que estão trocando nada aqui, não. Já respondi aqui o Rafael, eu acho, né? Eu preferia o Cassius Howell, tá, Rafael? Mas eu consigo entender a escolha do Parker. Era valor ali, era valor. A posição é prime. Eu não tenho problemas com a escolha. Não trocou, não. Vai lá, Léo, tua lista de caras aí que tu... Ah, foi feita a escolha. Vamos ver o anúncio. Quando tu vai falando tua lista aí. Vou pegar aqui no grupo. Só respondendo Daniel aqui. Daniel, é um cara que tá no meu radar. Eu fiz 2 mocks ali de novo ontem, depois do draft. Compartilhei no grupo dos colaboradores aí, de membros. Você que ainda não é membro, galera que não é membro, se torna membro lá para ter acesso a todo o conteúdo. É só clicar aí no botão aí no canal, no YouTube mesmo. E o Kilgore é um cara que tá no meu radar. É um safety que tem ótimo valor aqui, com potencial até para ser titular ao lado do Bishop. Potencial para surpreender, chegar surpreendendo, jogando um nível ali para competir com o Gardner Johnson, o Geno Stone. Óbvio que os veteranos têm mais experiência, mais bagagem, mas o Kilgore tem potencial para isso. Gol Bills aqui, o Nelson, que vai chegar, vai participar com a gente. Já saiu para mim a escolha aqui. Vamos lá. Jude Bowery, tackle de Boston College. Cara, ele tava no meu radar, tá, Léo? Nos meus mocks ali de ontem, ele não draftava com essa primeira escolha, agora trocou para a segunda. Mas era um cara que, questão de tamanho, força e até capacidade para jogar por dentro também, tá? Ele é um cara que, tackle, ele é um cara que dá para você, sabe aquela coisa que não tá mais lá o Cromer, mas aquela coisa que o Cromer fazia de treinar o cara em todas as posições e tal. Cara, ele é um cara que pode começar a sua carreira jogando como guard, tá? Pode competir na posição de left guard. Então, aqui, beleza, vai ter um monte de gente que vai odiar a escolha. Vai ter um monte de gente que não vai gostar da escolha. Não estou dizendo aqui que eu amo a escolha, mas eu consigo compreender e eu consigo ver um caminho para o cara contribuir logo.
sabe, Léo? Se ele chegar bem, ele vai brigar ali na posição de left guard já para começar a carreira. Então, tem um caminho que pro corner já eu acho bem mais difícil. Passa por lesão, passa pela escolha alta, e um cara que pagaram um salário alto não tá bem ou tá machucado, né? E aí já é um caminho que eu não vou... Pô, se eu vou pensar assim, se machucar, então a gente tinha que draftar um quarterback na primeira rodada, porque se o Allen machucar, acabou o Bills, né? E não dá para planejar dessa forma, pô. Você tem que contar com os caras que tu investe. E investiram no Hairston e investiram no Benford. Aqui não, no left guard a gente tem o Anderson, uma aposta aí para virar titular. Trouxeram uns veteranos aí também, da rua aí, barato. E, enfim, tem uma possibilidade para esse novato contribuir. Então, uma escolha que eu não vou criticar na quarta rodada, sabe? Agora, o IDB na segunda, cornerback, aí já muda a coisa para mim. Como é que tu vê essa escolha aí? Não, falar que eu gostei, eu vou estar mentindo, né? Mas, assim, ele só jogou de left tackle, tô vendo aqui. Ele nunca jogou de guarda, ele jogou pouquíssimos snaps lá em 23 de right tackle, mas os 2 últimos anos dele foi só de left tackle. Uhum. Tem praticamente bom no run block, no pass também, nota 6 e pouco aqui na PFF que eu tô acompanhando aqui. É um cara de um bom RAS, né? Bem atlético, um RAS de 9.4, 33 de braço, 6.4, que não é aquele... A ideia que você falou faz sentido, porque 6.4 para um tackle tá meio que quase que no limite ali, né? Uhum. Mas para um guarda é a altura ideal, né? Sim. Então, assim, 314 libras, muita explosão. Então, assim, não é uma escolha, digamos, sexy, mas dá para entender. Boston College, se eu não me engano, é do Milano, não é? Faculdade do Milano. Boston College do Milano. Costuma ter cara mais durões lá. O Jets foi de Darrell Jackson Jr., que, para quem não lembra, lá na live do Terno e Gravata, era o cara que eu queria pegar, mas o Rafa falou que o Capehart era melhor, e agora o Capehart tá na capa aqui da nossa transmissão de hoje, e a gente tá na expectativa que ele vem pro Bills, vai quebrar a maldição da capa. Nunca um jogador da capa foi selecionado pelo Buffalo Bills. A gente já viu sair o McCoy com a primeira escolha. Aquela resenha do Bini ontem já serviu para isso. Não foi nada adicionar uma 7ª em 2027. Mas o Raiders ficou com medinho que o Bills ia selecionar o McCoy ali. Falou, faz o seguinte, te dou essa 7ª aí para deixa eu subir aqui. Aí. Né? Então, deram um medinho. Né? Então, o pessoal perguntando se já começou na ESPN. Não sei dizer. Não parece que no dia 3 é só na Disney. Mas eu acho que o DAZN tá transmitindo 0800 aí pela internet. No DAZN, tá 0800? Eu tô acompanhando no Game Pass, E a escolha do Cardinal já tá aí também. Ele é um recruta, o Judd, né? É um recruta 3 estrelas, só jogou em Boston. Não cedeu sacks em 3 das 4 temporadas que jogou. O Gabriel perguntando mais uma vez o que estão achando do draft dos Bills. Gabriel, assim, a gente fica... A escolha do IDB na posição de corner, eu falava já nos mocks que a posição de CB era o que mais ia me incomodar se sair cedo, porque não tem muito caminho para o cara jogar, né? A não ser lesão, ou a não ser o Hairston virar um bust. Então tu não conta com isso no segundo ano do cara, né? Ou o Benford cair de produção, um cara que deu um contrato longo. Mas fora isso, tá tranquilo. Tipo, o TJ Parker, valor demais ali na segunda. As trade downs recuperaram tudo que tinham pago no DJ Moore e mais. O DJ Moore é, de certa forma, parte desse draft aí. Mandaram a escolha por ele. E recuperaram com as trade downs. Então tá ok nesse sentido. O valor do IDB ali, que é o CB, também é bom. Essa escolha do tackle aí, barra guard, tem uma need, faz sentido. Então, assim, tá ok, né? Agora dá para entender a maioria das 2 das 3 escolhas, uma ali é mais difícil, enfim. O Danny Brugler, o Fernando, fala até dessa transição para
para guard, que pode ser o caminho dele na NFL. Aí que tá, é um cara com flexibilidade. Não faria sentido talvez você ir, a não ser que fosse um cara que você gosta muito para ser, né, pô, vai ser titular, e aí seria mais cedo, como foi na época com o Torrance na segunda rodada. Agora, na quarta, na quinta, eu sempre mencionei essa hipótese de ir num tackle, porque, pô, o cara tem a flexibilidade para ir por um tackle que tem essa flexibilidade de ir para dentro, e que, se necessário, pode jogar de tackle. A gente tem o Tylan Grable, que entrou bem, mas tem machucado bastante ao longo da sua carreira até aqui. E também não deixa de ser um projeto já um pouco mais adiantado, com um pouco mais tempo já na NFL. Ó, que saiu aquele Proctor pro Cardinals Defensive Tackle aí. Que vocês é um das gostaram. minhas listas ali, porque, aí, como diz o nosso cara nosso amigo do ponto aqui, é um filtrador. Ele é um... Isso. Pô, tô sentindo falta dele. Mas também ontem, pô, a gente ficou com aquele papo de 18 horas, 18... Cara, e pior que eu tinha visto isso em algum lugar, que ia ser às 18 horas, a gente viu isso aí. Tem gente no grupo ali também achando que ia ser às 18 horas, e aí, pô, vai ser às 13 mesmo. Sempre foi cedo, né, cara? E aí, esse ano tava com essa de ser às 18. Foi informação errada aqui no Brasil aí, que deram que ia ser às 18. Mas, enfim, deve aparecer isso. Vamos ver se ele aparece, nosso amigo do ponto aí, que tava ao longo dos 2 primeiros dias, pô. Demos muita moral, cresceu, já levaram. Meu budget aqui tá difícil para segurar as peças, cara. Daqui a pouco os caras vêm atrás do Léo Carneiro, eu tô perdido. Ficou o risco no meio da live ficar sem o Léo, sem o Rafa. O Rafa já não tá aqui, por quê? Certamente, pô, não dá para ficar eu lá toda a cobertura, com o budget aí, com o retorno que vocês estão tendo, pô. Custo-benefício, a patroa, eu sei como é que é, vem no pescoço do cara, pô. Né? Então, difícil isso aí. Você falou que não tinha acabado lá em fevereiro? Isso não acaba nunca. É bem nessa daí. Acabou em fevereiro, aí vem 3 lives de 4 horas de duração. 3 dias seguidos, pô. O Renan fala que o time cheio de buraco na defesa. Cara, mas aí, Renan, me desculpa, não vou discordar de ti. Mas assim, ó, a gente vê um monte de gente reclamando. Pô, o Bills não ajuda o Josh Allen no ataque. Daí pega no ataque, pô, tá cheio de buraco na defesa. Então, assim, cara, tem buraco dos dois lados, velho. Né? Tem, assim, vaga para wide receiver chegar e poder colaborar. Tem vaga para guard chegar e poder se você colaborar. Se eu tiver 50 contas aqui e for postar no... Léo, quem que você aposta que pode ver campo? O Igby ou esse né? Cara, esse cara tem mais chance de pegar campo. Ele vai disputar com o Alec Anderson. Sim, ele não tá dependendo de lesão de alguém. Ele vai disputar a posição dele aí, velho. Né? Ele tem potencial, vai disputar a posição ali, pode até ser titular. Não é o mais provável de cara. O Anderson larga na frente né? em tempo, mas quem sabe, né? Saiu cedo na 4ª rodada aí, tem potencial para isso. O Rafael tá bem desanimado com... E aí aquela coisa, eu acho que a galera também é aquilo que eu sempre falo, nunca muito animado e nunca muito desanimado. A galera vê algo que a gente reclama aqui, que nem eu reclamei bastante da escolha do IDB, e aí o pessoal vai lá embaixo, no fundo do poço, sabe? E não é também assim, cara. Não é uma escolha também que, pô, beleza, podia ter feito uma posição muito melhor ali. Mas, cara, beleza, no fim das contas, se alguém machucar, alguém não dá certo, o cara pode acabar dando muito certo. A gente vai ter que esperar para ver. Não é o que a gente queria agora, mas... Esse tackle aí, como a gente tá falando, é na posição que sim, aí tinha necessidade, cara. Então... O Valdir até falando, não tem possibilidade de pegar o IDB para rotacionar os CBs, diminuir as lesões? Rotação de CB durante o jogo, assim, não costuma ser algo muito comum. Pode ser que como eu falei, pode ser que o Leonard vá usar por matchups, e aí, ou por que ele quer fazer num certo game plan. O IDB é um cara de press man, né? Então é um cara com características que nem Benford e nem Hairston tem.
Mas no fim das contas, se a tua dupla de CB tá jogando bem, tu não vai ficar rotacionando. A gente viu pelo ano passado. O Hairston tava rotacionando um pouco com o Tredavious White, chegou nos playoffs, o Tredavious White começou a jogar muito bem ali, beleza, o Hairston machucou também, mas acaba a rotação, tu mantém quem tá jogando bem. Né? Não tem muito essa de ficar, pô, o cara tá bem, você vai tirar porque o outro tem braços mais longos ou corre mais rápido. Não, o cara tá bem, você mantém no jogo, pô. Né? Então por isso que o IGB faz menos sentido aqui, mas vai ter opção, vai ter possibilidade de entrar no Dime, enfim. Aqui, ó, o Rafinha falando, temos que proteger o Allen. É aí que tá, a gente não sabe o futuro do Torrance. O Torrance está em último ano de contrato, então, sim, estamos jogando o cara para dentro. Sim, Renan, e temos que jogar. Um cara de 6'4", um cara que, se eu não me engano, de cabeça, vou ter que lembrar, depois olhar aqui, mas ó, o Brandon Thompson saindo pro Chargers aí, o velocista. Esse é um esticador que eu tinha na lista também. Os caras estão dando armas lá pro Herbert, né? Não é o primeiro receiver aqui, o primeiro pass catcher que eles draftaram e todo ano estão draftando. O Renan, estamos jogando para dentro sim, porque é realidade para esse prospecto, cara. Ele não é um tackle altão, que não, tipo Spencer Brown, que não dá para tu jogar por dentro. Não, ele é um cara exatamente que talvez seja até a posição dele na NFL por dentro. E falta força de jogo para ele. Hã? Falta força de jogo ele, e isso se revelou no Combine. Ele é um cara leve, 314 libras para a posição, e tem 24 de bench press. Então, assim, não, e isso na tape dele fala também, até o Danny Brugler comentando no coisa lá, que ele, pela falta de força dele de jogo e tamanho assim, meio no limite ali para tackle, que para a NFL seria interessante ele cair para dentro. Sim. Boa tarde pro Norton, chegando. Para dentro também. Né? Pelo tamanho, enfim, óbvio, tem que ganhar força, e a gente sabe que esses jogadores, depois que entram pra NFL ali, entram no regime de NFL ali, vai pras pizzas do McGovern lá e começa a ficar um pouco mais parrudinho, né? Então ele vai ser algo, óbvio, a gente tá falando de um prospecto de quarta rodada, pô, se ele fosse forte, fosse perfeito, não tava na quarta, né? Boa tarde pro Norton. O Vitor falando, Dion Walker vai de NT mesmo? Parece que sim. E vamos ver o que vai ser draftado na sequência, mas muito se fala ali que o front do Leonard, apesar de ser um front de 3-4, não é com aquele nose tackle raiz, zero technique na frente do center ali. Não, é penetração, é mais ou menos como o do Denver Broncos no ano passado. Então eles tinham nose? Tinham, mas não era um nose gigante ali, era o DJ Jones, não lembro agora o nome dele. Enfim, até estava na free agency o nose do Broncos. Era uma possível cara que eu estava de olho ali. E então, assim, o John Walker pode fazer essa função de one technique e tal. É bom você ter alguém para revisar com ele, é bom você ter alguém para liberar ele para jogar em outras funções, mas se ele jogar em outras funções, você vai tirar quem? Vai tirar o Oliver? Você vai tirar o TJ Sanders? Não é o TJ Sanders que deve ter mais minutagem agora, mais snaps também? Então tudo isso isso falando na situação ideal, óbvio que tem muita rotação, mas o John Walker sim deve continuar tendo bastante snaps de nose, sim. O Norton gostou do OT e do linebacker, do Edge, né? Vamos ver agora a quarta rodada, eu acho que por aí. Draftar a quarta rodada, o OL na quarta rodada é normal, nada de questionar, o problema foi ontem, concordo com o Ângelo aqui. Surra de horrores do Bini, de acordo com o Franklin. O Renan na torcida, é nessa, né, Renan? O que a gente pode fazer? Se apegar às possibilidades, né? Eu acho assim, que a escolha do tackle agora, ela desanima a galera que já vem no desânimo do IDB. A gente tem que tentar isolar, né? Vamos tentar isolar cada escolha e depois a gente vê um panorama geral. A do IGB tá feita, né? A besteira, vamos dizer assim, tá feita quando a gente fala em need, em espaço para o cara chegar e jogar. Isso, Léo, até colabora para o sucesso, muitas vezes, do novato. Eu falava muito isso no Kaiir. Tipo, tu drafta o cara na segunda rodada, um cara que, de repente, se chegar e for confiado a uma posição de titular e tal, o cara já chega, se desenvolve, pega confiança e vai embora. Mas não, aí você traz ele e ele não tem vaga para jogar, ele começa a ficar de reserva, ele começa a não ter snap, ele começa a ficar treinando, mas não consegue ir para o campo.
Tem pouquinhos, né? Aí o cara começa a perder confiança, começa a se questionar. A gente viu o Willan muito acontecendo isso no começo, deu para ver no Embedded, né? Que apareceu ele lá treinando na Flórida com o Dion Dawkins, e falando, pô, esse ano eu vou fazer tudo diferente e tal. Era o segundo ano dele. Cara, às vezes tu perde o prospecto na cabeça, sabe? Na situação. E aí tu traz o IDB e vai que ele começa a tomar uns snaps do Hairston. Daqui a pouco o Hairston, tu perde o Hairston, cara. Sabe? O Hairston já teve seus probleminhas de lesão. Daqui a pouco ele começa a perder espaço no segundo ano do cara. Escolhe primeira roda. Aí chega o IGB e joga, você perde o... Quer dizer, esse tipo de coisa às vezes mata os próprios prospectos, sabe? Até a cabeça do prospecto, né, cara? Exato. O cara chega assim, pô, foi draftado na primeira, tem que jogar na segunda. Exato, e o cara da segunda também. Né? Eu tenho que jogar, eu tenho que ser um impact player, eu vou chegar e vou ajudar o time. Aí o cara não vê campo, o cara não tem um caminho para ser contribuidor, tu começa a perder o cara, velho. Né? Então não tá já escrito nas estrelas que o cara vai dar certo ou vai dar errado. Muito do que eles vão fazer ainda vai ser importante pro sucesso deles. Então, eu tenho sempre questionei muito essa maneira dos Bills lidar com os novatos e sempre botei muito na conta do McDermott essa questão de muitos novatos não verem o campo, ou dele lidar com essa coisa. Não, agora começa do zero, agora todo mundo é igual e vai ter o mesmo número de oportunidades. Cara, para mim isso é uma baita de uma besteira. Não que não deva ser honesto e dar oportunidade para todo mundo, mas se eu escolhi um na primeira e eu escolhi o outro na sétima, cara, o da primeira vai ter mais chance de dar certo do que o da sétima, porque tem um motivo para ele ter sido escolhido na primeira. Ele já fez por merecer essa escolha na primeira, então ele já sai na frente do que escolheu na sétima. Não vai começar do zero. Agora, se ao longo dele, se em 10 oportunidades o cara vai mal, o da sétima em 3 foi bem, beleza, o da sétima começa a galgar essa vaga e vai acabar tomando. Mas, cara, tu respeita o teu investimento. Pô, não faz sentido tu investir alto no cara e dar a mesma chance que você dá pro outro que você investiu baixo. Não, cara. Tenta ganhar o cara pro teu lado, fazer com que ele dê certo e não simplesmente me prova agora que eu tava certo. Não, eu vou te ajudar a você dar certo. Né? E os Bills não têm feito muito isso com os novatos, não. É muito mais seleciona, traz pro time e fala, ó, agora vai lá, me prova que tu vai dar certo. Bate esse veterano aqui com 50 anos de idade. Bate esse outro aqui, sabe? Né? Não é isso não é tão simples assim com o cara que já tá na NFL, ou enfim. É muita coisa na virada ali para profissional, é outra pegada, né? Só vendo college. O Bini não muda de camisa para contratar o Tre'Davious White aí depois do draft e ele é capaz de entrar ainda. Não, então, aí que tá. O pessoal até falou, pô, trazer o Tre'Davious White depois do draft agora. Não, cara, agora não pode mais trazer o Tre'Davious White. A realidade é essa. Você vai trazer o Tre'Davious White para ele bloquear mais ainda o caminho. Imagina o pior cenário do mundo. Por melhor que o Tre'Davious White jogou nos playoffs, ô Léo, o pior cenário do mundo é tu começar a temporada com o Benford e o Tre'Davious White jogando de novo e o Hairston e o IGB no banco, cara. Não, e é possível isso acontecer e seria uma coisa mais ridícula do mundo. Né? E aí é do Bini, porque se você traz o White, a tendência é que ele vai jogar, cara. Ele é mais experiente que os caras, ele, sabe? O treinador tá lá, o treinador é muito mais prático, é muito mais cômodo pro treinador botar o veterano, que ele não precisa falar muita coisa, o cara já sabe o que vai fazer, do que tu ir lá e pegar o novato e começar a trabalhar e conviver com as dores de crescimento e desenvolver o cara. Então não pode trazer mais o Tre'Davious White. Agora tu tem CB que chega ali agora. Ah, mas se machucar não sei o que, beleza, traz o cara para depth, né? Um cara bem para depth. Não traz um cara que vai chegar agora para tomar a posição desses caras. O Bini tem nas costas 2 primeiras rodadas e uma segunda de QB. Tem que sair um CB. Tem que sair um CB daí, ué. Titular bom aí, ué. Na verdade tem que sair 2. Não, porque assim, se botar... tem que sair um daí, pelo menos. Não é porque já tinha o Willan também. Então, é isso que eu tô falando. 2 capitais de primeira rodada, mais esse e um de segunda, exato. Pô, você vai fazer nenhum CB daí, vai contratar... Não, então, pelo amor de Deus, não tem que sair um, tem que sair 2. Tem que ser né? Não é possível. Agora já draftou o IDB, porque o Grace Halton saiu. Deixa eu cortar mais um da lista aqui. Pro 49ers. E eu não acho, não lamento não, cara. O Grace Halton é mais ali Oliver e TJ Sanders. É um infiltrador. Isso.
Como é que era essa palavra? É essa palavra, né, que foi recomendada. Infiltrador, né? Então mora no backfield. Isso, mora no backfield, exatamente. E aí o Rafael falando aqui, ó, ou chega nos playoffs e põe na fogueira. Vídeo o Savage. Não, o Savage não. Porque o Savage veio da rua, já era um veterano e tal, mas vídeo o Hancock, né? Porque aí, pô, o Hancock era pra ter tendo mais snaps ao longo da temporada, só que botavam o Poyer. Porque o Poyer é experiente, que o Poyer conhece a defesa, que o Poyer entrega um básico bem feito, e aí ficava colocando muito pouco o Hancock. E aí chegou nos playoffs, precisou do Hancock. E aí ele não foi bem contra o Jaguars, e aí depois já nem botaram mais contra o Broncos. Quer dizer, põe o cara ao longo da temporada, no começo, desenvolve o cara, que a tendência é que tu vai toma poder os contar pontos com lá, toma os big play, perde um jogo aí de temporada regular. do jogo, né? Porque o pessoal fala, mas daí não chega. Cara, o Eagles foi campeão, ganhou o Super Bowl com 2 CBs novatos, cara. 2 CBs novatos. Eles não tinham ninguém, eles tinham o Slay ainda, o Slay foi perdendo espaço. Depois você entrava ali, complementava, enfim, mas, né, entrava e o dedinho ia pra dentro, como níquel, enfim, mas 2 CBs novatos jogando muitos snaps, né, e foram campeões, e você tem que dar essa oportunidade aí. E aqui, ó, o Douglas falando, e o CB que deu certo foi o de sexta, né? Pois é, e já vinha dando certo o de quinta também, que machucou o pescoço, né? Pessoal, que o Marcel prefere a outra terminologia, Léo. Não draftamos um penetrador, né? Então é isso aí. Galera, vai deixando o like aí, se inscreve no canal Fernando Schmud, é de graça para se inscrever, se inscreve aí. Eu olhei lá depois da live ontem, Léo, e tava lá 100% de likes. Então o hater não veio ontem. Ou ele ouviu o que eu falei e parou de dar o dislike. Me desculpe. Né? Então tava 100% lá de likes, tá? Deixa seu like aí. Hater, deixa o seu dislike, cara. Você tá ajudando também dando dislike. A gente tá suspeitando as esposas ontem, né? Né? De repente, né? De repente, pode ser. É uma delas. Mas deixa ali seu like, deixa seu comentário no chat aí, participa, a gente procura passar por todos aqui, né? E dar oportunidade para a maioria aí. Se torna um membro, aí você realmente não perde. Todos os comentários dos membros aí tem prioridade, enfim, você dá aquele apoio aqui pro nosso canal continuar na produção aqui de conteúdo. O Chiefs está fazendo a seleção agora. Nossa, pegou um My Guy aí, o Chiefs. Os teus guys aí estão saindo, né, cara? O Coleman, o Bola de Bolicha, saiu pro Washington, pro Denver. E agora o Jadon Kennedy, cara. Baita níquel, hein? Baita níquel. O Chiefs refazendo a secundária, né? Do CB, a gente... saiu o Jalen Watson, saiu o McDuffie, já draftaram um. Agora eu vou te falar uma coisa, Léo. Vê se eles vão pegar Vão trazer o veterano de volta e vai deixar os caras no banco? A gente vai chegar em playoffs, vai pegar o Chiefs e aí vai ver a defesa dos caras voando com os Spags, com 2 rookies jogando, um de níquel, outro de aberto. Qual é a chance? Os linebackers deles tudo novinho, a gente viu aquele cara que foi para chamando do motorhome para ele vir pro jogo. O AJ Klein. Então, e os caras lá com o linebacker voando, novinho, voando. E os CBs voando. Porque é novato. Fez cagada lá na semana 1, fez cagada na semana 3, e aí no playoff tá voando. Nas blitz do Spags, mandando blitz, deixando os caras em man coverage. Então, assim, cara, draftou, principalmente cedo. E aqui eu tô falando de um cara de 4ª rodada. E pode ser que não jogue? Cara, vai jogar. Né? E os nossos não. O IDB, como é que ele vai jogar? Só se tiver lesão. Então... o Marcelo falando aqui realmente do draft do Chiefs, fazendo um ótimo draft. E o Rafa falando que o pessoal se sensibilizou, né? O hater, ou as esposas, sensibilizaram. E das escolhas do ano passado, alguém de fato vingou? É cedo, né, Lauro? Agora sim, o Dion Walker tá muito bem encaminhado. É cedo, então, tudo pode mudar. O Dion Walker eu ia comentar aí, como foi falado aí, vou até bater na... Tem uma preocupação dele que não apareceu no passado, mas que ela tá lá.
a lesão. As costas. E a profundidade do Bini aí, parece que ele fechou o olho para isso. A profundidade aí do Walker aí. Você contando ele. Aí que tá. Por isso também que é bom você ter um nose mais raiz, porque você não fica expondo o John Walker a double team toda hora e. Ele é um baita pass rush, deixa ele no você pass cuida rush, ele demais. Ele não é lá um cara, apesar do tamanho dele, ele não é aquela rocha ali contra o jogo terrestre que ninguém mexe e tal. Não, ele é muito mais surpreendente pelo tamanho e mobilidade, enfim, né? E. Esses caras têm muito problema de lesão, esse biotipo do John Walker. Isso não é o biotipo do Big Cito, não é o biotipo do K-Mac, da bunda grande, né? Sim. O biotipo dele dá muita lesão de costa, pé de level alto. Tinha que preservar mais ele para pass rush. Deixa eu jogar na tela aqui, Léo, o guia do On The Clock. Um abração e um agradecimento novamente para o Davis lá que disponibilizou pra gente aí, o Davis, o Felipe. Galera lá do On The Clock, o João Gelli sempre tá com a gente também. O nosso querido Jude Bowery, de Boston College, era o 11º tackle aqui deles, tá? E aí a gente tem aqui, ó, 6'5", 1,96, 142 quilos, 22 aninhos a criança. Recruta 3 estrelas saindo do high school, 4 anos de Boston College, e aí os pontos fortes, ó, tamanho adequado para posição de tackle e para guard, melhor ainda que possa ganhar um bife, né, ganhar uma força. Atleta muito bom, fluido, explosivo para espelhar pass rushers. Hein, Fernando, a fotinha dele lá, ele é meio, tá vendo? Sobe na fotinha dele ali, ele é meio... Olha lá. Ele não é um... longilíneo. Não ele é mais moldezinho do Torrance, assim. Isso. Né? Fluido explosivo para espelhar pass rushers, mãos ativas, consegue chegar no segundo nível com qualidade, algo que é importante aqui para o nosso estilo de jogo terrestre e nossos guards. E tackles também, a gente vê os tackles fazendo pull muitas vezes no nosso esquema. Sofreu com múltiplas lesões variadas ao longo da carreira, como o Léo falou aí, ó, na questão do John Walker aqui, pelo menos da quarta em diante, o Bini parece estar não levando muito em conta isso aqui, ou confiando lá no nosso DM. Pad level pode melhorar, posicionamento das mãos muitas vezes não é o correto, tem dificuldades para lidar com força, como o Léo mencionou aqui, nem sempre consegue sustentar os bloqueios para corridas, algo que pode ser problemático, ele precisa evoluir. Um ótimo atleta, né, Léo? Aqui, ó, a gente vê pelo gráfico aqui. O percentil dele é baixo justamente na altura, né? A altura baixa o peso também um pouco percentil abaixo. Agora, quando a gente pega a questão de atlética mesmo, né? Explosão, broad jump, vertical jump, tudo excelente aqui, né? E aí vem para galera, só para galera assim que não está habituada a percentil, o que eles falam de percentil 96 é que ele é melhor no 96% das pessoas que já fizeram esse teste, entendeu? Então, quer dizer, ele está no grupo ali dos 4% melhores nesse drill, nessa medida, enfim. Não, é um prospecto interessante, cara. E a versatilidade de tackle e guard, assim, a gente precisava ia draftar alguém, certamente. Todo ano a gente drafta, né? Ainda que mais tarde, ia draftar alguém, porque assim, o Dion Dawkins tá mais pro fim do que pro começo. O Torrance, último ano de contrato, ele não sabe se renova. Left guard é uma batalha entre o Anderson, que não é lá um pedigree dos mais altos, e veteranos ali que chegaram, que também estão mais pro fim da carreira. Então, assim, a linha precisava de mais uma injeção de talento, de mais um cara que possa se tornar um titular, enfim, no futuro, não necessariamente agora, mas pode até brigar agora. E o nosso querido Jude Bowery, aqui de Boston College, ele oferece isso, então tá valendo. O nosso rival aí, o Fernando, tentando reconstruir aí, ó. Com Cade Klubnik, de Clemson. Olha pois só. É, cara. QBzinho aí que pode dar bom lá, né? No Jets lá, né? A gente já falou que muitas vezes, né, por causa do TJ Parker, era um cara que vinha para ser primeira rodada desse ano, né? Vindo de Clemson lá, mas também esse recruta 5 estrelas,
Era muito bem. A Caiu na expectativa era maldição de muito Clemson maior. aí. Como é que tá lá? O Broncos já fez a escolha aqui. Como é que tá lá os QBs do Jets hoje? O que eles têm na sala? Dino O Dino Smith né? voltou, que é um QB ponte hoje. É um QB que vai, na melhor das circunstâncias, vai ser uma ponte ali pro próximo. O E bom é aí que ele tem se um reconhece menino uma com ponte, talento. né? É um menino com talento para tentar se desenvolver aí, né? É claro que o Jets deve ser um time Clube. que vai ser top 5 escolha ano que vem, e estão falando que a safra do ano que vem é muito boa. Mas também esse negócio de safra de quarterback é uma coisa, né? A safra desse ano também, ano passado, era boa. Né? Gus Maia voando, Club voando, tudo, né? Sim. Mas aí eles vão, ano que vem, eles quer dizer, uma quarta rodada, não é um capital tão grande assim, vai testando esse cara aí, no mínimo um backup, né? Projetozinho legal. Tá pago, quarta rodada, tá pago. Sim, é um projeto interessante, pode dar certo, pode ser um steal, né? Pode ser um pode ser um steal pro time do McDermott em 2028, 2027, né? Cade Casey de Boise State no Broncos era outro ali que tava nesse range que eu falei aí do Bowery que a gente draftou. Os Jets e o Giants fazendo drafts muito bons. Eu tô gostando do Giants também. E o Vitor falando aqui, o Bini vai ter que achar um bom steal de inside linebacker nessas outras escolhas. Bernardo Williams não tem durabilidade confiável. Pois é, a gente sabe que o Shaq Thompson é um cara que pode voltar após o draft. E sim, o Jimmy Holder é um que tá bem cotado para nós, o Léo. O Jimmy Holder tá lá naquela lista do Dean Kidney, lá dos que tiveram bastante atenção dos Bills. E é um cara é um baller, né? É um cara que entrou e jogou muito bem. E pode ser um prospecto bem interessante de fim de draft aí. Lembrando que a gente tá na escolha na rodada 4. E a gente tem um histórico assim de achar bons linebackers aí. O Bini achou o Milano na quinta. Quem mais aí? Aí já não era o Bini. Lá no passado, o Ele achou o Bradham na quarta, que era muito atlético, lembra? Também, né? Hã? Bernardo na terceira. Bernardo, né? Dorian na terceira, ambos. Mas ali no tempo do Ele, o Bradham na quarta ou na quinta, ele era muito atlético. O Preston Brown também foi de terceira, né? E foi titular há muito tempo. Drew Shelton saindo para o Cowboys. Tackle. E a gente vai aguardando aí a sequência, acompanhando a cada escolha, a cada movimentação. Os Bills têm 2 escolhas seguidas no momento agora. Vem 2 escolhas consecutivas. Toma 10. Se não tiver movimentação por ninguém. A qualquer momento, né? A gente tem bala na agulha aqui para qualquer momento subir por alguém. Não dá para fazer a mínima ideia de quem que o Bini tem no board, que ele pode falar, vale a subida, como foi pelo IGB. Mas o Rafael tá falando aqui os LBs, né, que estão disponíveis. Eu falei já do Jimmy Holder, né, de Michigan, mas tem bastante gente. O Kyle Louis não foi draftado ainda, né? Kyle Louis tem, o Caleb Elamore está aí ainda, Deontay Lawson de Alabama, o Butcher de Oregon, Butcher, de Indiana, o Tyron York de Texas A&M, Jack Kelly de BYU, que eu gosto. Isso. O Red Murdoch de Buffalo. Murdoch de Buffalo, o Elliott, né? Falasse o Elliott de... O Elliott tá caindo aí, é um bom linebacker. Tem bastante gente ainda. Vou dar uma passada aqui pelo que aconteceu até aqui nessa quarta rodada. O Jermod McCoy saindo na primeira escolha pro Raiders, que teve medinho e trocou com o Bills para garantir ele. O Jude Bowery pro Bills aí, tackle / guard, tá? Pô, o tackle não vai jogar, o Dawkins... Não, fica tranquilo que vai cair por dentro ali, tem possibilidade de jogar sim, tá? Vai depender dele. Daryl Jackson Jr. saindo pro Jets, o Caleb Proctor aqui, né? O Brandon Thompson pro Chargers, interessante. O Grayson Halton, que poderia vir pro Bills aí, foi um cara bem... Teve bastante atenção dos Bills no processo pré-draft, saiu pro Niners.
O Jadon Kennedy indo para o Kansas City Chiefs, que está refazendo a secundária e está trazendo CBs que vão jogar. Porque eles têm buracos, os caras vão jogar. Um top 10 e um níquel agora. Né? O Cade Klubnik saindo para o Jets, um projeto bem interessante, o QB de Clemson aqui, na 4ª rodada. E o Colts está no relógio, o Colts já fez a escolha, né? Mas falta ser anunciada com o Cowboys no relógio. Essa é a situação da 4ª rodada até aqui. Você que ainda não se tornou membro ou não se inscreveu, se inscreve lá no canal do Fernando Chimude, ativa o sininho, né? Todo o conteúdo aqui disponível para você que ainda não está inscrito aí, muito conteúdo de Buffalo Bills, conteúdo de hora de NFL, né? Falando de NFL de maneira geral, a live dos 3 dias de draft completo, as 3 lives estão aqui, né? E você pode se tornar membro, né? Basta você clicar, para mim aqui eu estou no meu próprio canal, então não tem o botão de se tornar membro, você vai aqui, torne-se membro, escolhe um dos tiers lá e se torna membro e dá aquele suporte, aquele apoio para o nosso canal continuar crescendo, continuar fazendo essa cobertura e continuar focando em NFL. E tem conteúdo de futebol aqui, né? Teve live da Champions aqui, conteúdo tático, inclusive, eu explicando algumas jogadas, né? Com a visão de quem já teve lá dentro de campo e pode trazer um outro ponto de vista. Você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Já vai lá no Fernando Chimude FC. Como é bom se inscrever no Fernando Chimude Football Club, né, Léo? Diria nosso amigo Rogério. E se inscreve lá no canal Fernando Chimude FC. Dependendo ali, tem os tiers do canal do Fernando Chimude. Se você se tornar membro, você vai ter acesso a conteúdo especial também no Fernando Chimude FC. Inclusive, vou fazer uma série contando dos meus 22 anos de carreira jogando aí. Em breve vai sair no Fernando Chimude FC. Então, já vai se inscrevendo no canal de futebol lá também. Bom, vamos voltar aqui para o nosso draft. Vamos voltar aqui para acompanhar. Vamos voltar para o chat também. Ô, Fernando. Fala, Léo. Uma coisa que eu estava no evento lá, aproveitar a mensagem do Gustavo aí, ó, titulares de impacto imediato. No draft, era uma situação difícil, né? Nosso elenco é bom e tal. Mas ontem passou, não sei se vocês comentaram aqui, eu estava no evento, a trade do Greenland, você viu? Sim. Vou ver. Cara, duas terceiras, 50 milhões garantidos só. Entendeu? Esse é o tipo de coisa que o Billy tinha que correr atrás. A do Greenard é aquela coisa, eles fizeram a opção pelo Chubb, né, cara? A partir do fez a opção pelo Chubb, vai fazer pelo Greenard também ali, eu acho que não... Acaba ficando caro. Não dava para pegar os dois ali, mais o Moore, o DJ Moore, e, enfim, botar tudo isso no cap ali. Eu acho mais complicado. Agora, essa questão que tu falou é verdade. O nosso time, beleza. Ah, mas o Chiefs vão jogar os 2 CBs. Tá, só que o Chiefs não foi para os playoffs na temporada passada. Né? Assim, o nosso time, com todas as críticas... Ah, mas se o nosso time tirar o Josh Allen, é um time meia boca. Tá, concordo em partes. Eu também acho que o nosso time sem o Josh Allen não assustaria muita gente, não. E tinha muita gente também envelhecendo, né? Matt Milano, Tredavious White, Jordan Poyer, tudo cara veterano, Joey Bosa, né? Esses caras tudo saindo e aí abre espaço. Então a gente cria expectativa que no draft tu vai trazer jogadores promissores para a posição desses caras e vai achar substitutos para longo prazo. Então nesse sentido, né, a gente precisa dos titulares de impacto imediato aí. E aí, beleza, o DJ Moore chega para ser um titular de impacto imediato. O TJ Parker, ainda que não seja um titular no papel, chega para ter impacto imediato. O Edge a gente rotaciona a todo momento, tá em campo toda hora. A terceira descida tá em campo com os outros 2 Edges também. Enfim, se tiver bem e ele tem potencial para isso, é para ter impacto imediato. O IDB, não é à toa que a gente não gostou da escolha. Não tem um caminho para ele que não seja ruim para os nossos CBs que a gente investiu alto, ou jogando mal ou se machucando. Tipo, você não tem um jeito do Bills ganhar, né? Nessa aí. Tu perde ou perde. Tu ele escolhe. Tá mal. Sabe, aquela coisa. Ah, eu vou draftar o quarterback na primeira e já vou draftar outro na segunda também, porque se o da primeira for bust, eu tenho da segunda. Cara, daí aí tu tá prejudicando os dois. A gente já falou sobre isso aqui, no caso, não é diferente em outras posições. Se não tem um caminho para o cara jogar, e o do IDB não parece ser tão simples. Agora aqui, ó, o tackle, ele pode ser um titular de impacto imediato.
é bem provável? Pode não ser bem provável, mas não vai ser bem provável para ninguém na quarta rodada. Agora, nessa altura, Léo, se o tackle fosse um jogador da segunda rodada, cara, aí ele já chegava... Pô, o Torrance chegou na segunda rodada e foi titular desde o primeiro dia e é titular até hoje, jogou todos os jogos. E é o que o Gustavo tá falando aqui, um titular com impacto imediato. Agora, na quarta rodada, tu não vai cobrar que o cara tem que ser, né? Então aí, por isso que justifica o nosso incômodo com a escolha do IDB, que pode ser bom jogador, tudo. Mas, cara, então draftasse lá um tackle com potencial para ser o teu left guard titular agora e com potencial talvez para ser o substituto do Dawkins a longo prazo. Pô, show de bola na segunda rodada isso, né? Na quarta já é mais difícil. Pode ser que ele seja um jogador de impacto imediato, pode ser que não, mas aí vai ser para qualquer posição. Infelizmente, Gustavo, e aí é um erro que a galera ia cometer, ô Léo. Se a gente drafta um linebacker aqui, ou até um wide receiver, o pessoal já ia criar a expectativa. Ah, pronto, chegou nosso linebacker titular. Ah, pronto, chegou nosso wide receiver titular. E aí o cara não jogasse o Keon Coleman jogasse, o cara não jogasse e jogasse o Dorian Williams, os caras iam falar, pô, cara, quarta rodada, o Dorian Williams foi a terceira, o Keon Coleman foi a primeira escolha da segunda rodada. Então, assim, não é tão simples assim chegar o cara da quarta rodada e ser um titular de impacto imediato. Não vai ser garantia para ninguém. Saiu o teu queridinho. A capa não erra. Sarrat, Elijah Sarrat saindo pro Baltimore Ravens aí, o Léo. Arma pro Lamar Jackson. Acho que o Léo travou aqui. Opa, voltou agora. Sarrat o queridinho aí saiu pro arma pro Lamar Jackson aí, ó. Não, Jalen Farmer saiu. Três mais guys. Devin Moore saiu. E o Elijah Sarrat saiu. Seguido. Aí, ó. Minha lista já tá detonada já. Já tá indo. Já tá diminuindo, caindo. O Marcel chegou aqui e fez um comentário, inclusive falei ontem sobre isso e vou repetir agora. Ó. Cheguei, já começou e ele falou aqui, ó, Fernando, acho que o problema no draft não era o McD, hein, Fernando? Pois é, e ontem eu ainda falei. Eu botei muita coisa na conta do McD, de, pô, claro, o GM tem que draftar jogadores perfil que vão funcionar no esquema do treinador, do coordenador, enfim. Se não fizer isso, tá sendo burro. Né? Não faz muito sentido não trabalharem juntos nesse quesito. E para mim, o McDermott tinha muito a dizer nos drafts, né? Por ele ser um cara que sempre foi o cabeça de toda da liderança ali de todo o projeto, de todo o programa, como dizem por lá, né? Mas realmente nesse draft a gente vai vendo que as escolhas estão muito mais parecendo uma tendência e um estilo do Bini do que do McDermott, porque o Ed não é propriamente um Ed de 3-4 e tinha opções. É um Ed que, como o Bini falou na entrevista, um Ed com potencial de ser um bom Ed de 3 descidas, um Ed titular de 3 descidas. Então a gente vê que o Bini tem esse quesito de valorizar mais o cara de 3 descidas do que de 2 descidas, o que também não está errado, né? Mas enfim, a gente prefere ainda acima uma estrela do que um cara com potencial, de repente, de estrela e tal, do que um cara que possa ser meia boca em todas as descidas, né? E o CB aqui não tem nem o que falar, né, cara? Mas sim, dá para com a gente ver alguma tendência maior do Bini realmente ter essa responsabilidade de ter o maior dizer aí no draft, ter o seu estilo sendo draftado aí no draft do que o do McDermott. Só que também não vem com historinha querer passar a mão na cabeça do McDermott, não, Marcel, porque quem põe para jogar ou não põe para jogar é o seu Sean McDermott, tá? Então quem escolheu botar o AJ Klein para jogar vindo do sofá e não botar o Dorian Williams o ano inteiro, não desenvolver o novato e aí fez falta lá na eliminação por Chiefs, foi o McDermott. Quem escolheu botar o Hairston na semana 18 contra o Jets, no jogo que não valia nada, e aí o cara machucou, e aí quando precisou de CB nos playoffs, entrou o Danny Jackson e tomou bola na cabeça sem ajuda, foi o McDermott.
Quem não parou terceira para 14 porque estava mandando o blitz e estava parando o Broncos? Aí numa terceira para 14 ficou com medinho e mandou 3 pass rushers só, sentou na soft coverage e viu o Bo Nix completar um passe de 14 jardas? Foi o seu Sean McDermott. Então assim, cara, óbvio, não vou botar na conta dele o que é do Bini. E o que é do Bini tá guardado. E o Bini tá fazendo aí, cara. E a gente vai esperar. Daqui a pouco esse draft que a galera, e eu inclusive, tô questionando bastante do IDB. As outras escolhas não. As outras escolhas para mim são bem ok. Consigo entender e comprá-las, vamos dizer assim. Daqui a pouco esse draft dá muito certo e todo mundo que tá aqui chorando as mágoas vai estar feliz da vida. E se esse draft der errado, o Bini cai igual um raio, meu amigo, e não vai estar aqui ano que vem para fazer a próxima escolha, não. Ele é o bola da vez agora. Então, mas sim, entendo o ponto e realmente mostra que o Bini não está mudando completamente sem o McDermott, não. Ele está mantendo o mesmo estilo, mesma tendência, vamos dizer assim, né? Marcel, o Chris Bell já saiu, inclusive com o rival. Se eu não me engano, saiu para o Miami. Oi? O Chris Bell, está perguntando se o Chris Bell saiu. O Chris Bell saiu para Miami, inclusive, se eu não me engano, não foi? Chris Bell. Chris Bell foi pro Dolphins. Uhum. Nossa, Vai ter escolha do Dolphins aí. O Bell que tá sobrando aí é o Skyler. Né? Que o Skyler... o Skyler Bell, né? De Connecticut. Não, é isso que eu dizia. Cara, se o rumor sobre a troca pro Concepcion é verdade, pô, o Chris Bell não era capaz de fazer... Óbvio que são dois jogadores bem diferentes, o Chris Bell e o Casey Concepcion, mas pô, o Bell tem jardas após recepção, o Bell tem velocidade para ir em profundidade. Então quer dizer que tu ia subir por um cara na 23 para fazer um papel para ti e agora não tem mais ninguém que possa fazer 80%, 70%, 50% do papel que aquele cara ia fazer que tu considerava importante para tu draftar na segunda rodada e tu prefere ir num CB que precisa dar errado as coisas para ele jogar? Isso que eu não entendo, né? E isso se estende não só para o Chris Bell. Né? A gente tem até agora prospectos aí que se encaixam nesse sentido. O Gustavo ali, falando só sobre o Bell Lance. Tem o Bryce Lance, que é o estilo do... O Lance pode esticar o campo, tem velocidade, tem tamanho. Tem o menino de Oklahoma lá, que é 5'10". Ah, mas é pequeno. Cara, o T.Y. Hilton era um 5'10", cara, e era um deep threat no Colts topzera, né? Tem o Cyrus Allen, que é um separador, ainda na board. Como é que é o nome do wide receiver de Oklahoma ali, que fugiu o nome dele? Tem que pegar um board aqui. Desse draft? É. Eu vejo você agora. Eu peguei ele no mock aí no... Mas tinha também o Lance, tinha o Sarra saiu, enfim. Dale Burks. Isso. O Burks é um cara com velocidade, estica campo, enfim. É um cara que pode fazer um pouco, pelo menos, do que o Concepcion iria fazer, se é que o Concepcion realmente estava nessa mira aí do Bini. Né? E tem o Malik Benson também, que é um esticador de campo de Oregon. Malik Benson é um cara que foi bem... O Bills deu bastante atenção. Pode estar sendo um cara monitorado. Né, com os Bills com muitas escolhas aí, pode ser um cara que os Bills estão monitorando e podem acabar escolhendo. Né? Saiu o Keontae Scott, outro my guy aí, um níquel muito bom de Miami. Saiu pro Tampa. Tampa tá fazendo um bom draft também. Deixa eu ver aqui o... Onde é que tá o cara que eu falei? Tampa, eu tava legal, ó. Ruben Ben, Josiah Trotter, Ted Hurst e Keontae Scott. O Skyler Bell de Yukon tá ainda também disponível. É o Dion Burks, né, que eu falei de Oklahoma. Cara, eu gosto do Skyler Bell, ele se fala um pouco das mãos dele, né? Mas ele corre rotas boas, separa, tem velocidade, teve muita produção em Connecticut aí nessa última temporada. Saiu o Jimmy Holder. Olha aí. Engraçado que ele é o estilinho de Jason Campbell, que ele já tem lá, né? Verdade.
É aquela coisa, é o que a gente tá falando aqui também, né? Nessa daqui em diante, cara, beleza, você até pode achar titulares, mas não são garantia de ser titular imediato, né? Então Estão as 6 escolhas da quem vê uma Bills. escolha aqui e acha que vai vir um cara que fala, que beleza, veio o wide receiver que vai resolver nossos problemas. Muita calma. Qualquer wide receiver que foi draftado agora, cara, ele é bem improvável que ele tenha um papel maior do que o do Keon Coleman, por exemplo. Keon Coleman ainda deve ter mais chances de dar certo do que o cara. A expectativa minha é que o cara que seja um cara com um estilo diferente, uma velocidade para ir para o fundo do campo, um cara que eles possam ver e falar, não, ele vai me oferecer isso aqui. Como o Robert Foster oferecia lá no passado, o cara que não foi nem draftado, mas, pô, era um cara que te dava bola em profundidade e teve muitos snaps por causa disso. Né? Então, a minha expectativa com o wide receiver é isso. Não é que vai draftar agora o Bryce Lance e o Bryce Lance vai ser nosso wide receiver 1 ou vai ser nosso wide receiver 2 ou wide receiver 3. Não, mas ele vai ser um cara que vai ter velocidade para tu dar um papel para ele, né? Para ele contribuir. O que não é problema. Nós estamos na 4ª rodada, vamos estar na 5ª, vamos estar na 7ª. O problema é na 2ª tu não draftar um titular, cara. Ali, mas o nosso time é bom. Beleza. Mas dá sempre para você trazer, como eu falei, eu mencionei vários jogadores que eram titulares ano passado que saíram. Bolsa, beleza, veio o Chubb pro lugar e veio o Parker, show. Trey Davis White saiu, beleza, mas já tem o Hairston. Precisa de depth, não um cara na 2ª rodada. Milano saiu. Dá para draftar na 2ª. Mas tem o Dorian, beleza, o Dorian tá no último ano de contrato. O guard que veio agora, o tackle guard. Beleza, tem espaço, podia ter vindo na 2ª, era mais chance de ser um contribuidor do que esse que veio na 4ª. Enfim. Safety, eu trouxe o Gardner Johnson, beleza, o Gardner Johnson não era um titular absoluto no passado por onde passou por 2 times e jogou bastante de níquel. Então tinha uma possibilidade de draftar um safety que podia vir já ser titular ao lado do Bishop. Então tinham essas possibilidades, por isso incomoda a escolha do CB, né, cara? E Marcel, o Thompson já saiu pro Chargers, lá no início da 4ª. Isso, o Thompson era um que tinha essa velocidade, o Chargers fez esse investimento. E o Chargers tá dando alvos pro Herbert, né? Dando alvos pro Herbert todo ano e alvos diferentes. Não dá proteção, ele não dá muita proteção para ele. Não dá proteção, os caras faltando a proteção, Aí já tá até se passando, né? Não que queria que fizesse isso, mas, pô, McConkey, antes disso foi o Johnston, aí agora foram 2 wide receivers desse draft do Chargers, né? Deixa eu ver aqui. Teve o Thompson. Selecionaram agora o tackle, o Chargers, né? No Travis Burke. Foi só o Thompson mesmo. Na primeira ele pegou o Messidor. Aí na 2ª ele pegou o Slaughter, o center de Flórida. Jack Slaughter. Estão trazendo linha aí, Trouxe o Burke, né? Então... E agora o Marcelo falando aqui, o Cyrus Allen, o que acha? Eu gosto muito do Cyrus Allen. Baita corredor de rota, separador. Seria muito interessante. Não é um cara, talvez, para profundidade que eu tô falando, mas é um cara que separa, um cara que cria espaço, um cara que recebe, um cara que ia poder ganhar espaço ao longo do tempo. Eu gosto bastante do valor. Cyrus Allen foi até citado ontem na live do NFL Brasil, pelo Felipe. É? O Felipe falou assim, o Christian Metalúrgico gosta também de Cyrus Allen, né? Aí o Felipe, só você e o Leonardo Carneiro, torcedor do Bills, gostam de Cyrus Allen. Não, cara, o Cyrus Allen no Senior Bowl deitou no Senior Bowl nas repetições de 1 contra 1 ali, pô. Um cara que ganha na rota, ganha de rota, corredor de rota. Um tipo de wide receiver que casa muito bem com o Allen, que lança muito na antecipação. O Marcel perguntando se o Valdir já falando aqui do Jaguars, do Ed, né, do Jaguars. O LB de Indiana já saiu? Não saiu, tá disponível ainda, Marcel. E aí que tá, né? Se entupir de escolhas pra fazer cagada, né? Aí que tá, né, Marcel? Eu vi é muito bom dar o trade down na primeira ali, acumular essas 3 de 4ª rodada, não para escolher com as 3 de 4ª rodada, para tu fazer um pacote com essa escolha ali, ainda mais que era a primeira da 4ª rodada, e tu voltar para a 3ª ontem.
Outro fazer um pacote com a terceira, e como fez, e foi para a segunda, pô, aí faz outro pacote, volta para a terceira. Ontem era para ter draftado uns 4 jogadores, cara. Tinha muita gente boa para draftar até o fim do dia de ontem. E aí você fica com 3 escolhas na quarta hoje, mais 2 na quinta, mais uma na sétima, né, cara? Então aí começa só a draftar para depth, draftar para ter, assim, e aquela coisa, na situação do cap dos Bills, é importante se acertar nessas escolhas para tu poder no ano que vem, por exemplo, ou quando necessário, cortar certos jogadores ou deixar de contratar certos jogadores e poder Deixar de renovar, né? Deixar de seguir o rumo. e poder fazer um pouco mais aquilo que a gente cobrava aqui. Para chegar naquilo, precisa fazer isso, que é o quê? Pagar realmente quem merece, pagar realmente quem faz diferença e deixar andar quem talvez é meia boca e quem talvez tu tenha um substituto na casa ali que não faz 100%, mas faz 80% do que ele faz por 10% do salário. Aí tu vai com esse cara e pega um outro cara lá que, ao invés de pagar 10 milhões no Palmer, você paga 20 no Devante Adams. Né? Isso, Então, até se ele for um cara bom, o cara vai sair por uma grana alta, vai gerar uma compensatória, você escolhe do cara. Exato, assim, exato. Então, para isso é importante esse monte de escolha agora. Só que os Bills vão sair agora desse terceiro dia com vários jogadores que vão aumentar nossa chance de Super Bowl nessa temporada. Improvável. A gente está aqui falando de caras que podem surpreender, como o John Walker surpreendeu ano passado, mas não é a maior chance. Né? O retornador saiu cedo, ó. Mais um do corte. Aí, retornador. O Etienne pro Steelers. E verdade seja dita, a gente critica o que tem que criticar aqui, a escolha do IDB, não pelo jogador, mas pelo CB que ele é, foi pífia do Bini, e o Bini começa a tomar críticas por causa disso, continua a levar críticas por causa disso, da minha parte também, mas verdade seja dita, o Bini faz um ótimo trabalho draftando em fim de draft, né, em quarta, quinta, sexta e sétima. Ele acha bons jogadores nessas rodadas, o que é mais do que a maioria pode fazer. Então, pelo menos para draftar jogadores que a gente acredita que vão estar no elenco, que vão se desenvolver, que vão fazer esse papel que a gente citou antes aí, de poder nos dar condição de depois tomar decisões melhores com relação a free agents e, enfim, pagar quem merece, etc. No dia de hoje devem sair jogadores que a gente vai poder contar para isso, jogadores que vão ter esse piso e podem ter um teto mais alto, né? Então a gente espera isso aí. O Valdir, esse Cade Watson, cara, saiu agora aí, você estava mencionando aí. Cara, assim, ele passou meio abaixo do radar, assim, mas ele é um dos melhores retornadores que já saiu nos últimos anos aí. Ele tem 6 TDs retornando e tem de média quase 30, 26 ou 27. Você já pensou? Você dá um punt, você tem 26 jardas de volta de média. É muita coisa, cara. É o que esse cara entrega. E assim, essa mas ele é só isso. Assim, claro que você entra no time com o Bills, ele vai ser o wide receiver titular. Mas se ele é um bom retornador, se você vê a tape dele, você imagina o que ele é bom. Ele é bom naquela jogadinha do Brady. Pô, você solta um screen na mão dele e vai embora. Você salta um jet sweep aí lançado e vai embora, entendeu? Eu achava uma boa escolha pro Bills aí. Nessas rodadas é o que finais, eu falo, né? Ele vai fazer tudo que o Casey Concepcion faz? Óbvio que não. Só que se você ia subir pelo Casey Concepcion, pô, não vale a pena pegar uma das suas trocentas escolhas do último dia e pegar um cara desse? Claro que vale a pena. Alguma coisa que o Concepcion ia fazer, ele pode fazer. Como tu falou, retornar, ele melhor retornador que o Concepcion. Né? Então, esses questionamentos. E passou aqui o draft do Steelers agora, Léo. O draft do Steelers é muito bom, cara. Depois daquela decepção na primeira rodada, não digo nem do prospecto, mas da situação do Lemon tá ali, os caras tá ligando para ele e tudo mais, como o Danilo explicou para nós aqui no primeiro dia, lá do Black and Yellow, o Danilão, um abraço para ele. Cara, depois veio o Bernard, depois veio muita gente interessante nesse draft do Steelers aí, cara. Um ótimo draft do Pittsburgh Steelers nesse primeiro ano também, né, saindo de uma era aí. Os caras que eu conheço de torcedor de Steelers e o Danilo também. Porque o Christian estava na live lá do Underclock Zone FA.
eles odeiam o Drew Waller, né? E aí o Danilo também mandou mensagem para eles lá que não gostaram do Drew Waller na 3. O Dunker também, né? Pegaram o Dunker. Mas beleza, também. A gente também não gostou do Josh Allen na 7. Eu sei que é uma comparação pesada, mas também o Waller não saiu na primeira, saiu na terceira. Cara, Então a gente eu acho que ficou mais pé da vida com o Allen na primeira do que o Waller na terceira pro Será Waller que é na terceira. pesada, cara? Esses caras metiam a boca no Allen, bicho. Não, então, mas isso que eu tô falando, a gente ficou mais pé da vida com o Josh Allen na primeira e com mais razão, vamos dizer assim, do que eles podem ficar com o Waller na terceira, pô. Uma escolha de terceira para essas ferramentas, a gente gastou a escolha top 7, pô. O Drew Waller, inclusive, ele é menos errático do que o Allen era. Pois é, então, agora sim, vai ter a disposição para trabalhar, né? Que o Allen, hoje a gente sabe que o Allen, o diferencial do Allen, por mais impressionante que seja o braço, a capacidade atlética e todas as ferramentas que o Allen tem, o mais impressionante dele é a pessoa que ele é o coração, a coisa que tu não tem como medir, como dizia o Ray Lewis. Dele, né? Exato. Dele. Será que o Waller tem isso? As ferramentas ele tem. O Allen é um cara que chegou no Penn State como o futuro do college, do time lá. Pois é. Não é que não, o Allen que entrou pelos porta dos fundos, mandou e-mail pra galera, ninguém respondeu. Né? Tipo assim, o início da carreira do Waller é aquele cara que é projetado para ser um QB na NFL. A do Allen foi totalmente a evolução dele, né? Foi correndo por fora e conseguiu. O Rogério botou aqui, todo ano a mesma coisa, agora é esperar trazer o Spector, o Savage e o Jackson de volta. Aí é esse tipo de comentário que aí eu não consigo concordar, entendeu? Tipo, é exatamente para não trazer o Jackson de volta que draftou o cara que numa posição que nem devia, né? Mas draftou lá na segunda rodada o IDB. Então, como é que trazer o Jackson de volta? É exatamente para evitar isso que ele foi draftado, né? O Spector, cara, linebacker ainda vai ser escolhido, certamente para uma função parecida aí com a do Spector, pelo menos, a gente pode esperar. A gente não pode esperar que o cara, de agora em diante, vai chegar e já vai derrubar um dos nossos linebackers, o Bernardo ou o Dorian Williams, mas para ser reserva, para se desenvolver e para tirar essa função do Spector tranquilamente. Até porque o Spector também foi escolha de quinta rodada. E o Savage, o próprio Hancock já está lá e para o Savage não voltar. E também deve vir safety, veio Stone, veio o CJ Gardner-Johnson, então assim, é outro que não faz muito sentido voltar. Então, profundidade não é o problema agora aqui, a gente fica pé da vida porque a gente queria mais cedo caras para brigarem por titularidade. E quando a gente fala de briga, a gente fala de mais cedo e a gente fala principalmente de infiltradores, nada melhor do que infiltrar na nossa transmissão ele, Rafael Satamini. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao dia 3 de NFL Draft, Rafa. Boa tarde, Bill Mafia, boa tarde, Léo, boa tarde, Fernando. Cheguei na hora, no momento que era necessária a minha presença, que é o draft de DeMonte Capehart. Exato. Ele vai quebrar a maldição da capa. Já 2 da capa já saíram. McCoy, o Raiders... Eu não sei se vocês perceberam, mas já saiu o Darrell Jackson, já saiu o Grayson Halton, já saiu... Cadê o outro defensive tackle aqui que saiu? Caleb Proctor. Isso. Ou seja, as outras opções já saíram. Na borda da ESPN aqui, só aquele Xavier Harris, aquele gigante de Ole Miss, que está na frente do glorioso Capehart. Então, é óbvio que o Brandon Beane não fez o trade-up porque ele está contando em draftar 2 jogadores agora. Ele precisa de 2, que é Kyle Lewis e DeMonte Capehart. São esses 2 que vão sair agora em sequência nas escolhas 125 e 126. Caramba. Tá chegando a nossa escolha aí. O Texas vai fazer a seleção. Aí o outro linebacker lá, a galera tá colaborando. O draft do Houston, vou te falar, hein, bicho. Eu vi muito prospecto nesse draft.
Mas parece que o Houston acertou os caras que eu não conhecia. Marlin Klein, de Michigan, tight end. Aposto que o Rafa não conhece. Não, eu vi. Eu falei sobre ele na live. Febeke Nwanu, de Oklahoma, guard. E Wade Woodas, linebacker de Clemson. Desses três eu não vi. Deixa eu responder uma pergunta do Bruno antes de receber mais um convidado muito querido, especial aí que nós temos para receber. O Bruno perguntou aqui, ó, Fernando, Léo, Rafa agora também, obviamente, nesse terceiro dia, quais são as posições mais fáceis para você encontrar jogadores titulares? Cara, kicker, punter, né? Tipo, Linebacker, não dá para ser titular. Kicker, punter, tu drafta e o cara é titular. Linebacker também. Linebacker... Depende do time. Por exemplo, depende da classe titular, também, né? O quarterback titular hoje do Atlanta Falcons é o Tua. Então, por exemplo, no caso do Atlanta Falcons, ele consegue até um quarterback titular aí, esse bobear. Não, é difícil draftar um quarterback titular nessas rodadas. Quarterback melhor principalmente para primeiro dia, não no fim do longo do prazo aí. Saiu o Longhorns aí, agora é a nossa pick. Pô, saiu justo antes da nossa. Saiu o Muhammad. Malik Muhammad. Ainda bem, né? Porque o Bini era perigoso draftar outro CB aqui. Vamos para nossa escolha. Tá, mas Brunão, depende da classe e tal, mas assim, pro Bills é nas needs, né? Um safety, dá para draftar um cara que pode brigar para ser titular ainda. O próprio linha ofensiva tem um buraco, o cara pode brigar ali, foi selecionado. Linebacker, pode brigar. Enfim, são mais nessas necessidades aí. Deixa eu receber para estar junto com a gente aqui na escolha, para dar sorte. Ele que tem o Silvio Cast no canal do Fernando Chimude, mas agora está nas grandes mídias novamente. Felipe Ruggeri. Muito bem-vindo. Tudo bem? A live do draft, meu querido. Muito boa tarde. Primeiramente, não estou no padrão que se exige aí, né? Agora a coisa está bem profissional. Senti falta do setup do Rafa. A cortina ali do Léo já estou acostumado, a parede já estou acostumado. Parede. Mas cadê o quartinho, o Rafa? Está sendo utilizado? Está em obra, não? Não, o que acontece? Semana. Eu vim aqui pro Estúdio B. Tá. Entendi. Eu fui trancado no Estúdio B. Porque é mais confortável aqui, entendeu? Tem como é que é? A climatização aqui é melhor, entendeu? Para ficar horas, né? São horas de transmissão, então... Mas deixa eu perguntar, onde é que tá passando, cara? Que eu não tô vendo em lugar nenhum na ESPN. Não tá passando, é isso? No Game Pass. Saiu a escolha dos Bills, hein? Saiu. Skyler Bell de Yukon. Acabei de falar dele, cara. Ainda bem que eu não joguei não joguei lá o card dele. Tá? Qual posição? Wide receiver. De Connecticut. Aí entra o que eu falei não tem ninguém para fazer um pouquinho do papel que o Casey Concepcion ia fazer, que os caras queriam subir pelo cara. O Skyler Bell não é o Casey Concepcion, mas não dá para dizer que ele não vai poder fazer 80%, 70%, 60% que seja do que os caras pensavam pro Casey Concepcion. Cara, o Skyler Bell corre boas rotas, tem velocidade para ir em profundidade, cria separação, que é mais importante aí para o Josh Allen e para o nosso grupo de recebedores. A gente não tinha nenhum separador nato aí. Produziu muito no último ano de college aí. Então, assim, é um cara que, me agrada muito. Melhora muito aqui o draft do Bini agora com essa seleção, na minha opinião. É um Dei sorte, Fernando. Tô falando, deu sorte demais. Como é bom! Como é bom draftar com o Felipe Ruggeri na nossa wide receiver. Respeita, Somos nós de novo, hein? E vem a nossa outra aqui, já vamos ver a outra. Não estraga tudo, Vini, pelo amor de Deus. Agora é o DeMonte Capehart. É verdade, pode ser ele agora, né? Bom, o que a gente está precisando aí? Defesa. Nose tackle, safety. Mas não veio um tackle? Defensive tackle? Não, tackle não veio ainda não. Não, antes. Veio do ataque. Veio o edge. Defensive end. Veio o offensive tackle. Veio. Que joga de guard também. A escolha 102 foi essa? Isso.
Linha ofensiva. Foi parte da defesa, foi do ataque, então. Isso. Linha ofensiva. Foi bom, foi bom. O cara pode até competir por vaga ali. Se o Anderson demole, ele pode se tornar um titular no futuro breve. Foi aí, aceitável. Tu gosta do ataque, né, Fernando? Do ataque. Bom. Olha aí, velho. Baita escolha, hein? Caleb Ellermore. A gente falava muito dele nas lives. Ruggeri, você não vai poder mais... Quer dizer, você pode até ir embora, mas aí você volta quando os Bills forem escolher, cara. Eu vou te botar na capa da live, porque aí vai bugar. Eu acho que vai... Eu tenho medo, porque a capa, né? A maldição da capa, não... Ela tá rolando, mas, cara, você deu... Cara, o Bini se recuperou lindamente agora nesse fim de quarta rodada aqui, cara. Caleb Ellermore é um linebacker de TCU. Cara, aí quando o Rafa falou ali, ó, que dá para draftar um linebacker titular, esse cara pode ser um titular na nossa defesa. Tá? Esse cara, ele chega, ele pode competir desde o começo já com o Dorian Williams para jogar ao lado do Terrell Bernard. Ele pode, num caso de lesão do Bernard, ele pode jogar ele e Dorian Williams. Tá? Ele é um cara que mesmo aqui a quarta rodada, pode ser um cara que vai contribuir sendo baita escolha. Posso fazer uma observaçãozinha? Vai lá. De todas as imagens que a NFL Network botou aqui da sala de reuniões lá do Buffalo Bills durante esse draft, a reação agora do linebacker foi a melhor. Foi a que a galera mais estava animada, todo mundo batendo palma, todo mundo rindo. Foi junto com foi a dupla, né? A dupla foi boa demais, velho. Deu a impressão de que esse linebacker aí era bem querido lá pelos olheiros. Dá a impressão que a gente precisa contratar um outro departamento de scout, general manager, para fazer a primeira e a segunda rodada. E aí, no dia 3 e tal, tu traz o Bini e o departamento dele para fazer o restante. Essa é a impressão. Mas, Fernando, tá no saldo positivo, então, né? Porque o primeiro moleque lá que draftaram não é uma escolha ruim, não pode dizer que é uma escolha ruim. Eu assisti um pouquinho da reação de vocês depois, quando cheguei em casa. Mas o cornerback, sim, eu entendo, porque já tem uma... eu entendi todos os argumentos do Fernando e da resenha aí. Mas, é difícil você acertar em todos também, né? Uma cagada tu vai acabar fazendo, é muita escolha. Eu acho que você subir realmente para pegar um cara que você não precisa, né? Em relação à posição, que a gente tem bons jogadores na posição, né? De segunda rodada para vir jogar, aí eu tô com vocês, realmente. Mas não é por nada, não. Alguma coisa aconteceu para eles pegarem esse cara. Teve algum negócio ali que a gente não tem esse... Aconteceu o Danny Jackson contra o Broncos, né? Pelo que o Brini falou na entrevista ontem, foi isso que aconteceu. Ele tá traumatizado que o Tredavious White machucou lá, o Danny entrou e custou o jogo, bem dizer, pra gente ali. Então ele falou, não, os caras vão jogar, vai ter sempre lesão, vai ter sempre mais CBs em campo e a gente precisa ter qualidade, enfim. A realidade, Ruggeri, amigos que estão no chat aí, Bills Mafia, Rafa, Léo, a realidade é que se tivesse draftado o linebacker ou o wide receiver na segunda rodada e o CB agora, a gente estaria aqui rindo à toa e tá tudo ótimo, tá tudo do jeito que a gente estava planejando também nos mock. A realidade é essa. Vamos ser bem honesto aqui. Você que tá aí no chat ou tá nos grupos de WhatsApp, enfim, xingando a 15ª geração do Bini, pedindo a demissão dele e tal, seja honesto. Se o CB sai agora e o linebacker ou o wide receiver sai na segunda, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo legal. O linebacker eu não sei, mas com certeza o Skyler Bell, se ele pega o Skyler Bell no final da segunda. Não, mas eu não digo esse linebacker, Rafa. Eu não digo esse, eu não digo o Warren, eu digo assim, se a gente drafta na posição, também não digo o Skyler Bell na segunda, sabe? Mas se drafta o Brazel na segunda e se drafta pega um linebacker aí, o Anthony Hill na segunda, tá? E aí agora pega o CB ali de Texas, o Mohamed, que a gente botou lá no... Tava ótimo. Tava tudo ótimo, tá tudo em casa. Ou o outro CB lá, acho que ele não saiu ainda, né? Que a gente tava pegando.
Não me lembro o nome agora, que a gente tava pegando que tu gosta. CB que tu gosta, tem um CB? monte. Deixa eu tirar o Rogério aqui, já coloco ele de volta. Mas enfim, o que acontece? Inverteu a ordem. Em teoria, a gente queimou uma escolha luxuosa, vamos dizer assim. A gente teve um luxo, né? Foi um luxo escolher esse CB ali onde teoricamente não precisava, a não ser por lesão. Só que recuperou bem agora, porque assim, o Skyler Bell pode render o que um Brasil vai render. Não tá tão longe, né? E o Caleb Orr ali no nosso esquema, também, cara, assim, ó, o Anthony Hill é melhor prospecto, mas é garantia que vai, sabe, o Orr é aquilo que eu falei de entregar 80, 60, 70% do que o cara da primeira, da segunda entregaria. Então, assim, tá tapando os buracos, sabe? E aí eu volto naquele comentário do Rogério, coitado, o Rogério, não fica chateado comigo, Rogério, não tô falando por mal. Todos nós aqui, a gente tem esse momento de, pô, de novo essa merda aqui e vai voltar o que, né? Vai ter que precisar do Spectre e tal. Sabe? Essas escolhas mostram que não vai precisar do Spectre, que não vai precisar do Dan Jackson, que tá tendo um plano, mas que os caras sentiram que ali tinha um valor muito bom e podiam se dar o luxo porque ia encontrar essas peças aqui nesse momento. E mais uma vez, não espera o Orr ser o teu titular dia 1. Ele pode competir, ele pode ganhar vaga? Pode, mas, cara, não vai ser fácil para ele já chegar e sacar um dos dois linebackers. Mas se um machucar, se der uma brecha, ele pode jogar e jogar bem. Não espera o Skyler Bell de já ser o melhor wide receiver novato, o titular, de ter mais chance que o Keon Coleman logo de cara. Mas daqui a pouco, para esticar o campo, ele ganha uma oportunidade, vai bem, e daqui a pouco ele vai ganhando espaço dele e passa o cara passa o cara no depth chart. Então é isso. O Fernando Passapano Schmud, né, entra em ação. Não é passapano, né? É o que eu tô falando. Eu gosto. Não gostou? Respeito, né? Mas eu gosto do que está sendo feito, e o que está sendo feito, como o Ruggeri falou, volta aqui a live Ruggeri, dá um pouquinho mais de tranquilidade para a gente aceitar a cagada anterior, né? Ela consegue ser um pouco mais aceita. Fernando, o que eu tinha falado, rapidinho, desculpa te interromper, que aconteceu alguma coisa, é que, pô, para eles escolherem alguém assim que, por mais que ele, não estou falando da filosofia de ter um reserva à altura, e eu concordo nesse sentido, sabe? Mas eu concordo também que tem outras necessidades. Porém, eu acho que, ou na entrevista, ou em algum momento, eles apostaram nesse moleque, e aconteceu alguma coisa ali nos bastidores que a gente não sabe também o que acontece ali na entrevista, o que acontece. A gente tem algumas informações, mas na real mesmo, para chegar nesse nível e draftar um cara que ninguém esperava, que não estava sendo cotado para estar ali, eu acho que tem alguma outra questão que não seja só essa parte que precisa assim, ter um terceiro, né, cara, entendeu? Até desculpa interromper o Jerry, não, mas assim, ó, o jogador é bom, o valor é mais ou menos ali mesmo, não é a questão do jogador, é a questão mais da posição mesmo, tá? O jogador, o prospecto é bom, vale. Se a gente tivesse com o need, não tivesse draftado o Hairston ano passado na primeira, tá tudo certo ele ali na segunda, sabe? É só a questão posicional, mas não podemos também esquecer que a posição é valiosa, né? A posição de CB é uma posição cara, é uma posição que não é tão simples assim, né? Então, isso aí também não pode ser esquecido. Gente, algo a acrescentar aí sobre as nossas escolhas agora aí, Skyler Bell, eu acho que eu gosto mais do que o Rafa e o Léo, pelo que eu lembro que a gente comentou aí nos mocks. E o Orr, a gente estava todo mundo esperando como ser uma das opções aí, né? Inclusive estava em algum dos meus mocks também. O único questionamento que eu queria fazer aqui é o seguinte: eu gostei das posições, tá? Gostei das posições, linebacker e wide receiver. O Bell é um prospecto que eu acho que tem muito potencial. É um cara que pode não dar em nada, como pode estourar e ser uma estrela, porque ele é muito bom. Ele só tinha um problema de drops, que isso aí é trabalhado, isso aí tem como melhorar. E a concorrência não era das melhores. Então você não tem assim uma noção de como ele
vai reagir jogando contra os melhores cornerbacks da NFL, mas o que a gente viu ele fazer em campo, ele jogou muito bem. Bom corredor de rotas, consegue separação, bons instintos, difícil de ser derrubado. Então, eu não sei se tinham muitos nomes melhores do que o Bell disponível. Talvez nenhum. Na questão do linebacker, é que eu levanto aí a bola para vocês, porque em todos os boards aqui que eu estou procurando, inclusive no On The Clock, no The Beast, né, nesses guias também, o Kyle Lewis está sempre um pouco à frente desse linebacker aí de TCU que a gente draftou. E esse linebacker de TCU era um cara que antes do Combine ninguém falava dele. O pessoal começou a falar nele depois do Combine, porque ele chegou lá no Combine e fez um baita Combine. E aí ele começou a crescer aí nos boards e tal, enquanto que o Kyle Lewis é um linebacker que já era visto aí com bons olhos há mais tempo, né? Desde do final aí da temporada do Universitário. Eu levanto a bola para vocês, que vocês viram mais linebackers do que eu, fizeram a live aí de linebackers, falaram sobre esses prospectos todos. Será que não foi uma comida de mosca ali você não pegar o Kyle Lewis? Foi não, Rafa. Assim, se você vê o Carlos jogando, é muito mais prazeroso, mas ele, assim, ele é um tipo diferente de linebacker do que o Elam Zor aí. O Carlos é tipo você jogar com o Carlos e Bernard, é igual o Jacob Rodrigues e Bernard. Ia dar essa... Isso. Ele é mais é a questão do fit, né? O Elam Morris, ele é mais porradeiro, cara. Ele teve 130 tackles ano passado, cara. Isso é muita coisa. Né? Teve 11 tackles for loss, 4 sacks. É um cara que vai atacar o gap, né? Ele é um atacador de gap. Mas então, assim, muito importante, Léo, desculpa te interromper, mas é muito importante essa pergunta para o Rafa. Ele tem alto poder de penetração? Aí eu repasso para o Carneiro. Agora é infiltração, agora o termo infiltração? Infiltração, agora foi modificado o termo, Foi banido o termo penetração. Essa pergunta eu vou mandar lá pro Tricolor Metido, cara. Essa daí é pro Tricolor Metido, total. Pô, o Tricolor Metido ia gostar dessa pergunta aí. Cadê o poder de penetração do John Kennedy? Pô, quero te aproveitar para te parabenizar, o Rogério, te parabenizar pelo... Valeu. O Rogério tá no lance agora aí, tá com os personagens sensacionais, mas confesso que o Tricolor Metido tem tido um destaque aqui na minha residência, aqui as perguntas pro Tricolor Metido são muito... Pô, também, cara, aí é fogo, né? Porque quando tu vai... Aí pega o sorteio, tu podia pegar qualquer time. Aí pega logo o Operário de Ponta Grossa mesmo. Pô, tá de sacanagem. Aí fica difícil não brincar, né? Pô, não tem como, Rogério, eu morei no Paraná um tempo, né? Quando eu passei alguma coisa e tal. Aí lá, você sai de Curitiba, aí tem Campo Largo, depois Ponta Grossa. Aí rolava piadinha. As mulheres de Campo Largo adoram os rapazes de Ponta Grossa. Olha isso. Olha o nível que chegamos na live do draft, gente. Eu vou ter que assumir isso aqui para parar com isso aqui, porque, pô, tá de sacanagem. Brincadeira. Eu vou trazer aqui para a tela a questão dos rankings e linebackers. Eu concordo muito com o que o Léo falou ali na pergunta do Rafa, né? Que eu acredito que já responde também bastante aí no chat com relação ao jogador. Então vou jogar aqui na tela. Deixa eu jogar aqui para a gente visualizar antes de poder liberar o Rogério aí também, não tomar muito tempo. Qual a nossa próxima escolha? São 2 escolhas na 5ª rodada seguidas 67, novamente. 68. Pô, seria primordial você voltar nesse momento, Rogério, porque quanto tempo falta? Deixa eu ver. Ah, não, falta bastante, eu acho. Qual é a próxima? Mas qual é o número da próxima? Isso que eu tô tentando ver aqui agora. 167? Tava na 130. Tava na 130 e pouco, né? Agora tá na 132. Falta 45 mais ou menos aí. Ainda falta. É a escolha 167 e a escolha 168, é isso? Isso. E aí o Tricolor Metido ficaria até a escolha 169, é isso?
Pô, a gente teve, não foi a escolha 169? A gente tinha 69, mas subiu, né? Acabou subindo, né? Isso. Não, a gente tinha escolha 69, não era nem 169, isso, era isso. 69. 69, a gente tinha 69, né? A troca lá com o Tennessee, a gente acabou subindo para 66. A gente então aqui, pegou. São 4 até agora, ou 5. Até a gente agora. tem 5 cinco, né? escolhas até agora. Cinco a gente escolhas. já draftou um Edge, a gente draftou um CB, a gente draftou um Tackle que é guard, que pode jogar de guard. Inclusive, até perguntou aqui no chat, alguém perguntou se a prioridade agora é guard. Não, o guard já veio, tá? Porque o guard, na verdade, é o tackle. O tackle joga de guard e joga de tackle. E tem até tamanho para ser mais para ser um guard. Então me surpreenderia. Um bom valor esse daí, essa escolha, foi um bom valor? Foi bom porque a gente tem need ali, tá? A gente tem necessidade ali. Tá, e aqui, então, os linebackers, até o Kyle Louis, de Pittsburgh, que é muito mais, seria um cara muito mais posição do Bernardo que do Dorian Williams, que está no último ano de contrato. Ele ganhou nota 6,60 aqui do On The Clock, e o Caleb Ellermore, de TCU, ganhou 6,51. Então, assim, estão bem na sequência no ranking. Então, a diferença não é grande pelo ranking do On The Clock aqui. E a questão de tamanho e peso, né? Para a defesa do Leonard, a gente espera linebackers mais nessa faixa aqui, ó, 234 libras, ó, 105 quilos, linebackers com mais de 100 quilos. O Bernard tem menos. O Bernard já jogou nesse tipo de esquema, então ele sendo o único peso leve, até que dá para tá tranquilo, mas idealmente todos os linebackers serem maiores, tá? Então, assim, é um cara que se encaixa com o esquema. Aquilo que eu pensava para Ed, por exemplo, de ser diferente para encaixar para o esquema, linebacker eles draftaram um que se encaixa para o esquema, não draftaram um pequeno, como eu falei ontem. Se draftar um linebacker pequeno, é o Bini fazendo a mesma coisa de sempre. Linebacker pequeno, não importa se a defesa é do McDermott, se a defesa é do Leonard, etc. Pontos fortes aqui desse recruta 4 estrelas aí, que foi o Elan Lord. Excelente velocidade, ótimo primeiro passo, explosão, ótima técnica ao taclear, tem ótimo primeiro passo de novo, então é bom esse primeiro passo, né? Bom jogador para defender o jogo terrestre. Muito lembrando o Dorian. Tamanho dele, Fernando, que você falou aí? Tamanho e peso? 1,88, 105 quilos. 6'2", 234. Maluco forte. Ele não é tão alto, né? Mas para linebacker massa muscular. Tá bom, Tá bom. E sua Mas capacidade o Bernard de mudar... é o quê? 1,83. O Milano é também, tipo 1,80. O Bernard tá 6'1 lá, mas é meio forçado, eu acho. 6'0 ele deve ter. Tá, e que é 1,80, acho que é 1,80 libras. Lá 1,80 m e 90 e poucos quilos ali. 90 e pouco? Chega a estar com 90 quilos. E esses caras também, libras. Cara, eles vão perdendo aquele auge porque tomam muita porrada, né, cara? O Bernard o tornozelo dele foi operado ali, etc. A gente tem que ver como é que vai ser essa temporada. Pontos fracos, capacidade de mudar de direção apenas sólida, seu radar de bola é insatisfatório, gerou poucas oportunidades de mudar o jogo com turnovers e fumbles, interceptação. Na marcação em zona se perde. Então, assim, é um cara mais no estilo do próprio Dorian Williams, só que ele é mais forte que o Dorian Williams, é maior que o Dorian Williams. Né? Então acaba sendo um prospecto interessante. Eu vou depois trazer do Skyler Bell, mas até para não tomar demais o tempo do Ruggeri, eu tô falando pro pessoal se inscrever no canal aqui, Ruggeri, se tornar membro lá, tem os tiers lá disponíveis. E aí eu tô também falando sobre o canal novo, porque o conteúdo de futebol que eu tô fazendo, vou fazer na Copa também, vou fazer as finais da Champions, enfim. Eu vou passar tudo pro canal novo, que é o canal Fernando Chimudi FC. Então eu gostaria de te pedir aqui, com todo carinho, que o Tricolor Metido falasse, né, pedisse pra galera se inscrever no canal do Fernando Chimudi Futebol Club. Seria algo bem interessante. Olha, primeiramente um prazer enorme de vocês me ter aqui. Bom, com certeza, se tem alguém que sabe falar de futebol, que teve a experiência do campo, que agarrava muitas bolas, especialidade desse rapaz, é o Fernando Chimudi. Estou muito feliz de ter a oportunidade de divulgar aqui. Fico feliz que você tenha aberto o seu canal, de uma vez por todas, para o povo do futebol, que é a grande massa, né? Não apenas alguns. Eu vou te falar que eu me identifico com esse público, né? Porque os tricolores não são muitos. Pode dizer que dane-se, peito.
Mas o raiz é ser Buffalo Bills. Né? Isso, quero ver o peso de ser Buffalo Bills. São poucos que têm essa... Bom, não em Buffalo, naturalmente, né? Mas aqui no Brasil. Enfim, feliz, Fernando. Parabéns aí, tá bom? Deus abençoe a todos e quando você quiser uma força, se eu tiver um tempo na minha agenda e não tiver reuniões presenciais na Europa, eu estarei presente. Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado, Tricolor Metido. Uma honra ter o Tricolor Metido fazendo essa propaganda aqui do canal Fernando Chimude Football Club. Pô, tô com essa camisa do Japão, cara. Um camarada meu foi visitar, ficou um mês lá no Japão viajando, trouxe a camisa da seleção japonesa. Muito legal, tá bonita pra caramba. Sim, e azul, sim, né? Azul dos Bills, um pouquinho de vermelho. Combina um pouco com o momento. Topzera. Até, inclusive, um dos meus melhores amigos aí, sócio meu nos negócios aí, inclusive nas lavanderias. Paulinho aí, jogador, jogou no Japão 12 anos, o terceiro brasileiro com mais jogos na J-League. Vai estar no canal Fernando Chimude Football Club como um dos entrevistados aí num dos podcasts, sem dúvida. Pô, eu tô com uma camisa do Bayern aqui, aquela toda vermelha, bonitona, aí, cara. Coisa linda, hein? Consegui uma camisa maneira, ganhei de presente também, muito legal. Mas agora, eu acho que eu tenho que emagrecer um pouquinho mais para usar ela, mas... Estamos nessa luta por aqui também. Ligeiramente, Show de bola, Rogério. Obrigado pela participação, cara. Obrigado demais por salvar o draft do Bini. Se o Bini estiver ano que vem fazendo as escolhas na live do nosso draft, muito provavelmente foi porque você salvou ele hoje com a sua participação aqui. Faz favor, manda uma mensagem lá no grupo dos colaboradores quando estiver próximo, porque eu provavelmente vou estar aqui em casa, vou botar o almoço da criança agora aqui, aí qualquer coisa eu entro. Tamo junto, então. Valeu, meu irmão. Obrigado. Faltam quantas escolhas pra gente? Aqui, quantas que faltam? A gente tá em qual? Deixa eu ver. Tá na 135, tá na 136, tá no relógio. Faltam umas 40 escolhas. Falta um round aí. Não, mas a gente tem quantas escolhas no total ainda? A gente tem 3. Tem a princípio, né? Se não tiver movimentações, a gente tem mais 2 seguidas na quinta rodada e aí a outra é só na 7ª rodada. Tá bom. Essas 2 seguidas aí já dão... A última é só pra pegar um cara lá que é um punter, o kicker japonês do Léo, enfim. Mas na próxima é para vir o Cape Hart. Você precisa estar aqui para quebrar. Mas vai que a gente pega um. O que é japonês com o Ruggieri com a camisa? Aí, ó. Vai que... O Ruggieri tá com informação, cara. Vai que o pessoal drafta o Oscar. Quando o Oscar entrou lá no Hall da Fama, né? Ele falou: bom, vou explicar, né? Por que eu não. Vou explicar aqui por que eu não joguei na NBA. Me draftaram. Eu fui draftado pelo New Jersey Nets na época, né? Aí ele fala, 6ª rodada. O pessoal fala, porra, cagando. E aí tem mais aquele cara lá, né? Você já drafta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e beleza. Aí, mas na 6ª, pega um cara lá qualquer. Vai que esse cara... É capaz do Bini acertar mais nesse cara qualquer do que na primeira lá. Ele acertou no Benford, não acertou no Ilan, né? Salvou o draft. Pois é. Valeu, mas eu prefiro acertar na primeira um cara bom. Exato. É a razão da gente estar competindo com o Josh Allen, né? E do Bini estar empregado ainda. Valeu, Rogério. Obrigado, cara. Abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Depois eu volto aí. Valeu. Tchau. Valeu. Tá aí. Pô, baita, Rogério. Vou dar uma Tricolor informação. Metido não dá. Eu tive que fechar o microfone, cara. Não dá, o Tricolor Metido não dá, pô. Vou dar uma informação aqui, porque o Ruggieri é uma pessoa humilde, não quis fazer propaganda dele mesmo, mas o Tricolor Metido agora tem um perfil próprio no Instagram. Aí, ó. Tem o perfil do Tricolor Metido, então recomendo que vocês sigam. E eu tive a honra de ser o 100º seguidor. Olha aí, cara. E eu tô aqui agora passando vergonha, que eu não tô sabendo. Eu tô vendo os conteúdos lá, mas pra mim era o perfil dele normal. E não, tem o perfil dele, que o Tricolor Metido faz participações especiais, mas tem o perfil do Tricolor Metido. O Tricolor Metido
Tem que Entendeu? seguir lá. Tem que Sigam seguir lá lá, no sem Instagram. dúvida. Show de bola. Bom, realmente o pessoal no chat aqui, eu acho que deu uma animada aqui com essa escolha. Eu ainda não botei a card do Skyler Bell, vou buscar aqui. Mas acho que deu pra... Era improvável se recuperar após o... Ninguém estava esperando. Eu joguei os mock draft lá no canal, no WhatsApp dos colaboradores, lá que está disponível para os membros aí do canal. Então faça sua inscrição, faça a sua infiltração, né, no canal e se torne um membro. E o pessoal viu o mock e falou, tá, isso aí, Fernando, agora pega tudo o contrário, é o que o Bini vai fazer. Era nisso que a gente tava, nessa fase. Agora não, agora deu até ânimo para que o Capehart quebre né, ele possa quebrar a maldição da capa. Até tá dando ânimo. Eu acho que é por aí, né? Deu para animar, deu para recuperar. Ou só eu que tô sendo o Fernando Passapano, como o Marcel falou ali na live, e tô recebendo lá, o Pegula, meu amigo, mandou um cheque nessa noite, e eu tô recebendo para falar bem do que o Bini fez agora. Então, Fernando, por exemplo, eu não gostava do Skyler Bell nesse ponto, mas a PFF, por exemplo, tem ele na posição 60. Então, se você inverter aqui quem você draftou ali, ao invés de trocar, você faz um draft muito melhor, né? Se você inverter a vez do CB, você pegou o Skyler Bell lá, e depois você pegou o CB agora, na posição do Skyler Bell. Né? Se você inverter os jogadores, o draft se melhora muito. Do Bini, né? Eu gostei da escolha. Só deixando mais uns dados do Caleb Orms aqui. Ele é um Haas 955. O cara correu 4,47, pesando 230 libras. O cara é rápido. Ele é 4 estrelas, né? Tem uma manchinha no currículo dele que ele... Manchinha assim, física, né? Ele começou em Cal, na Califórnia, só que ele rompeu um ACL lá, né? Logo no início. Aí não jogou bem em Cal, foi para o TCU. Só que nesse 2025 ele arrebentou, cara. A PFF deu para ele 89,1 no Run Defender. Uma taxa de 7,1 tackles perdidos, que para linebacker é top. Né? Um linebacker que está sempre dando tackle, se perder 7%, é uma taxa ótima para linebacker. Então, assim, fora que é um encaixe, esse cara pode ver campo aí no dia 1, dependendo do camp dele. Muito boa pique. Rafa, deu para animar novamente ou o saldo ainda não é positivo para ti? Então, ontem, no final da live do segundo dia, o negócio estava ficando meio deprimente. Cheguei a te interromper lá para lembrar o pessoal de que o terceiro dia do draft é o dia em que Brandon Beane brilha. Eu fiz uma chamada para não virem, né? Daí você me salvou ali e chamou para a galera vir. Fiz a chamada os scouts brilham, não sei, eles resolvem escutar os scouts no terceiro dia, não faço a menor ideia, não estou lá para afirmar, mas... E a gente está vendo isso acontecer de novo, né? Obviamente, alguma coisa funciona diferente no terceiro dia. Eu acho que menos gente dando pitaco, não sei. Porque a gente está vendo, ano após ano, as escolhas do terceiro dia fazendo muito mais sentido do que as escolhas do primeiro e segundo dia de draft. E essas duas primeiras escolhas... Aliás, aí é que tá. Teve a escolha do tackle. Aquele tackle eu não conheço. Não sei o que vocês falaram dele, não sei se vocês gostam dele, se ele é bom. Mas essas duas escolhas agora eu achei bem melhor. Eu vou até aproveitar essa tua observação, Rafa, para responder a pergunta do Rafa aqui. Ele que colocou, agora é prioridade um guard, né? O Bill Stephens, o Billy Schrout ainda estão disponíveis, seria uma boa. Nessa altura são dois bons guards, se eles forem de guard realmente, até seria. Mas eu não acho que seja. Eu não acho que seja uma prioridade, porque o tackle que eles draftaram ali, o nome dele é complicado, de Boston College ali. Sempre me foge o nome dele. Ele é um cara 6'4", como o Léo pontuou bem, que muita gente... Ele foi um bom tackle em Boston College, um cara muito melhor no pass block do que no jogo terrestre, mas ele tem perfil para jogar de guard. Ele deve iniciar a sua carreira fazendo um pouquinho de tudo ali, jogando de guard, treinando nas duas, se desenvolvendo.
E se ele realmente chegar muito bem, surpreender todo mundo nos treinamentos, ele pode até entrar na briga ali pela posição de left guard. Não é a coisa mais garantida do mundo, mas ele nos dá ele nos dá um prospecto que pode jogar por dentro, pode jogar de guard, e muita gente vê a posição na NFL para ele sendo guard, tá? Então, por isso a escolha fez sentido e para mim foi boa. Era um cara que estava ali no meu radar nos mocks ali, um pouquinho mais para trás, não tão para frente na quarta rodada, mais para o fim, mais para quinta. Mas faz sentido pela need, né? Então, para fechar essa necessidade aqui que o Rafa tá falando de continuar na sequência. Então, o foco seria mais para mim agora safety, de repente, né? Que ainda a gente não olhou. E principalmente defensive tackle, que o Bills olhou um monte, falou com um monte de gente e tal. O nose tackle ainda... A gente sempre falou, o nose tackle de 2 descidas, que faz o básico, ocupa bloqueadores e tal, dá para achar mais tarde no draft um cara para fazer esse papel. Vamos ver o que eles vão mirar de defensive tackle aí. Para quem não está vendo aí a transmissão pela NFL Network, né, não tem assinatura do Game Pass e tal, eu estava até vindo para casa, né, eu estava na rua, por isso que eu entrei atrasado aqui na live, e eu estava assistindo o draft no celular, e o primeiro comentário que o Daniel Jeremiah fez quando foi anunciado lá o tackle, né, o Bowery, né? Judy Bowery, o tackle lá que o Buffalo draftou, o primeiro comentário que ele fez é de que ele visualiza mais ele como um guard na NFL. Uhum. E o Daniel Jeremiah é o cara que é o número 1 em avaliação, é um cara que já foi scout de 3 times da NFL antes de trabalhar lá na NFL Network. Então, é um cara que assiste, sei lá, mais de 300 prospectos desse aí. E é um dos caras mais respeitados lá nos Estados Unidos. O cara que vive disso, né, Rafa? Vive disso, passa o ano inteiro estudando prospecto de universidade. E se ele falou que o cara tem tudo para jogar como guard, e eu sei que Buffalo gosta desses prospectos que podem jogar tanto de guard como de tackle, né? Isso desde lá da época do Cromer, né? O Cromer não está mais lá, mas ele deixou seguidores, né? Deixou pupilos dele, né? Então eu não tenho dúvida de que é mais um tackle barra guard. Mais um tackle barra guard para funcionar como coringa, assim como foi o Vandermark, assim como foi o Alec Anderson. O Alec Anderson, que hoje em tese é o nosso left guard titular, ele foi draftado da Universidade de UCLA como tackle. Ele era tackle em UCLA e agora ele está lá como guard. Então, eu não creio que a gente vai draftar agora um guard. Eu acho que o nosso guard é esse tackle aí que já foi draftado. Bem por aí. Estou de acordo, sim, também com isso aí. O pessoal, o Renan falando aqui que preferia o Bryce Lance, que saiu para o Saints agora. Eu não ficaria chateado com o Bryce Lance, eu acho que ele tem mais tamanho para ser o cara de profundidade, mas o Skyler Bell, assim como o próprio Renan mencionou aqui, o Bell é mais completo, o Bell corre rotas melhores, o Bell oferece mais coisas, eu gosto mais do Bell do que do Lance. Os dois têm o mesmo problema de fraca competição. Os dois não enfrentaram assim grandes adversários, mas os estilos são diferentes. O Bryce Lance é mais vertical, ele é mais rota vertical, ele não tem aquela árvore de rotas completas e ele é mais atlético, vamos dizer assim. Não vou nem dizer rápido, os dois são rápidos, mas ele é mais atlético, né? E o Bell, embora também seja muito atlético, ele tem uma variedade de rotas, uma variedade de opções que você pode fazer com ele maior do que a do Bryce Lance. Aí que tá, você quer o wide receiver para quê? Para ser só go route, aí você ia de Lance, mas não é muito o playbook do Joe Brady, pelo menos até agora. O Bell ele assim, é muito... né, a gente... Pode falar. Vai lá, não. O Bell ele é muito rápido, né? 4,40 no combine. E ele... Não, o Lance também.
E ele tem um preditivo muito bom. Ele, assim, o Rafa falou da falta de competição, mas, assim, o Bell ainda tem mais competição, porque o Bell, ele tá naquela IFBS Independent, né? Tá Notre Dame e Connecticut. Eles não têm uma divisão. Então, eles jogam com... eles enfrentam caras da Power 4. Não, a competição é mais forte do que a mais forte. E ele tem, assim, os jardas por rota dele, yards per route run, que o pessoal, os analíticos adoram como preditivo de um bom jogador da NFL, eles têm um limite ali de 3, né? Que 3 daria um bom jogador da NFL. O Skyler Bell tem 3.13 de yards per route run. Quer dizer, ele é muito eficiente. Quando ele corre uma rota, ele recebe o passe e é eficiente, né? Quando ele recebe o passe. Então, assim, o probleminha que eles falam dele é drop, né? Tem uma questão de drop aí, mas ele produziu de forma absurda, cara. Ele teve 1.278 jardas, foi um dos que mais produziu ano passado no college. Foi finalista do Biletnikov, né? Junto com o Jeremiah Smith, no premiação lá. É um cara que pode dar certo, sim. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Até tá tendo um debate aqui do Marcel e do Renan no chat aqui, que o Marcel, pelo que eu vi, falou que ele é fácil de derrubar no campo pós-recepção, e o Renan discorda um pouco. Cara, o Bell, e vamos novamente guardar das proporções, porque a comparação que eu vou fazer é um cara que era de primeira rodada, então óbvio que o cara tinha mais star potential, vamos dizer assim. Mas ele, para nós, ele também já não era mais o seu auge. A gente basicamente pegou uma versão do Brandon Cooks mais jovem. Tá? O Bell oferece muito do que o Brandon Cooks oferecia, ainda oferece, mas hoje mais veterano, no quesito de ter velocidade para ir em profundidade, separar, ser um bom separador, que o Brandon Cooks era muito bom separador quando era mais jovem, agora já mais veterano, não tanto. Tá? O Skyler Bell, ele é como se ele tivesse tentado rejuvenescer o Brandon Cooks, vamos dizer assim, né? Esse tipo de escolha para mim. Então eu prefiro isso do que o Bryce Lance é o irmão, né? Não, tá certo, é o Bryce Lance, Trey Lance é o irmão. O Bryce Lance, que seria mais um cara de profundidade, com mais tamanho e tal, mas não um separador, corredor de rotas, enfim. Então eu prefiro, o Renan falou até que prefere aqui o Bryce, eu prefiro o Skyler Bell, ele também não achou ruim, eu também não acharia ruim o Bryce, é só tá trocada a minha opinião com a opinião do Renan aqui. O Marcelo Dorta tá colocando que o Steve Smith ama o Skyler Bell, não sei da informação, mas certamente irei ver os vídeos do Steve Smith sobre o Skyler Bell, e se isso aqui faz sentido, a gente sabe que o Bini tem linha direta com o Steve Smith, né? Ali os caras conversam, se bem que o Steve Smith não gostava nada do Coleman, né? Não impediu ele de... Mas aí o Marcel já cornetou aqui que a boca do Steve Smith só sai abobrinha. Cara, eu respeito o que ele fala de wide receiver. O cara, assim como qualquer um, não vai acertar sempre, mas eu respeito a opinião dele. E vamos lá, o Godfather não saiu ainda, né? Não. Corleone ainda não saiu. A temporada do Bell foi tão boa no passado que ele foi consensus All-American. Tá vendo aqui? Galera elogiando o Ruggeri aqui. O Ruggeri é topzera, pô. Show demais. Eu tive que desligar o microfone, cara, porque o tricolor metido não dá, velho. O cara... Olha aí o Miami, cara. Miami vai meter o Kyle Louis de Will, o Jacob Rodrigues de Mike, né? E aí, assim, né? Precisa do Tamper, precisa de bife na DL, mas se manter esses caras limpos ali para correr e taclear e fazer jogadas, baita dupla de linebackers aqui contra o passe, principalmente. Rafa tá sem palavras. Ou não, tá mudo. Tá mudo. Desculpa, pessoal. Enquanto a gente estava aqui nesse debate do Bryce Lance e do Skyler Bell, o Bryce Lance foi draftado pelo New Orleans Saints, na escolha 136. Isso, eu mencionei ele, o Bryce Lance foi... Vai fazer a dupla com o Jordan Tyson, né? Foi draftado... Aliás, um trio com Jordan Tyson e com... Cara, eu acho que o Chris Olave vai ser trocado, cara. Será que eles vão ficar com Chris Olave, Jordan Tyson e Bryce Lance?
Pode Eu tô ser. mutado? Ah, Eles draftaram um Tyrant também, né? draftaram aquele Tyrant que a gente gostava lá, o Eli Stovers, na segunda Refazendo rodada. ali. Ó, o Marcel falando que o Ramsey ou o Whitley, um dos dois serão Bills. O Whitley eu não gosto muito pela falta de velocidade, cara. Mas o Ramsey é um baita safety com potencial para ser titular, tá? E saiu o corner que o Léo adora lá, o Price. Isso. Price. Cara bem atlético, rápido. O Marcel falando aqui que concorda com a comparação, mas o Bell jogou 70% dos snaps do slot. Inclusive, o Jeremiah falou que ele é um slot starter day one, né? Um day one starter. Ele jogou bastante no slot, é fato, mas ele tem snap por fora, ele pode jogar por fora. O Brady já tem falado que vai usar o Shakir mais por fora esse ano. Enfim, vai revezar e usar todo mundo por dentro, por fora, o Moore, o Coleman também, enfim. Então, assim, aí o esquema é ver o que o Brady vai fazer. A gente já falou bastante, até mostrei aqui, já faz tempo que eu fiz aquela análise de tape, que o ataque do Brady usa muitas formações compactadas com os wide receivers perto da linha. Então, assim, todo mundo vira slot ali naquela situação. E aí a gente tá falando de uma quarta rodada. Sim, o Lance seria mais um outside mais puro, vamos dizer assim, pelo tamanho e tal, do que o Skyler Bell, mas um pior corredor de rotas, então não sei até que ponto isso seria suficiente. Mas a tape que eu vi aqui do Bell, eu não vi ele muito no slot, não. Eu vi o comentário do Marcel aí e fui verificar na PFF os dados do Bell. Em 2023, ele jogou 245 snaps no slot, 4 no wide. Mas depois a coisa se inverteu. Em 24, ele já jogou mais de wide. Em 2025, ele jogou 158 snaps no slot e 265 no wide. Quer dizer, basicamente 2/3 de wide e 1/3 de slot. Eu ia comentar isso aqui, porque faz sentido, porque eu só vi 2025 do Bell, eu não vi 2024. E o que eu vi que foi 2025, ele jogou como outsider. Wide, né? Não, 24 também. Só em 23, no primeiro ano dele em Connecticut. Não, e características dele, ele tem bom release, ele tem explosão, enfim, para jogar por vamos fora. Lá. Eu não tô criticando a galera que prefere o Lance, tá? Só para deixar bem claro, eu prefiro se usar. Do The Beast, o Lance está na frente do Bell, o Lance é o 16º wide receiver, o Bell é o 19º. No On The Clock, cara, a galera do On The Clock adora o Bryce Lance. No On The Clock, o Bryce Lance é o 7º wide receiver, está na frente de Omar Cooper Jr., está na frente de... Ele gosta dele. Um monte de gente, está na frente de Zachariah Brandt, está na frente de Ted Hurst, está na frente de Antonio Williams, está na frente de uma galera enorme aqui que já saiu. É a sua oportunidade, Léo, de cornetar o Felipe agora. O Felipe te cornetou lá do Cyrus Island. E o Skyler Bell é só o 15º da lista aqui do On The Clock. Então, para muita gente, o Bryce Lance é um prospecto melhor. Eu não sei quem se importa com a minha opinião. No meu ranking aqui, eles estão colados. Se você dá a mínima para a minha opinião, eu tenho o Skyler Bell como 16º e o Bryce Lance como 17º. Um com nota 6,5 e o outro com nota 6,25. Eles estão praticamente colados aqui. São só estilos diferentes, né? Então, para quem é fã do Bryce Lance, a gente não está criticando o Bryce Lance, não. Só eu acho que o Skyler Bell é um fit melhor com o Buffalo Bills. Uma situação muito parecida com o que o Fernando e o Léo explicaram lá do Orr, né, do linebacker lá de TCU, do Kyle Lewis. Né? O linebacker é mais ou menos do mesmo nível, mas o Orr é um melhor com a defesa. Rafa, teu microfone está começando a falhar. Começou a falhar agora. Tá cortando. Dá uma ajeitada ali. Mas o Rafa fala para provocar, ô Léo. Quem se importa com a minha opinião? Ele fala isso porque eu troquei pelo Capehart baseado pura e especificamente na opinião dele. Botei o cara dei trade up, draftei o cara, botei o cara na capa para quebrar a maldição e entrar para a história das lives do draft.
e aí ele vem e mete essa para Saiu um bom provocar. safety aí, ó. Saiu um bom Claramente. safety aí, ó. Aí, ó, saiu pro Texans. Kamari Ramsey, que tem potencial para ser titular, cara. Teria potencial para ser titular nos Bills. Muito bom jogador. É raro o safety usar Green Dot. Esse cara usava Green Dot no college. Quer dizer, é um cara que seria jogo... interessante para nós. Ó, eu tô com a board aqui do On The Clock. Mais uma vez um abraço para a galera do On The Clock, o Felipe. Falei que esta oportunidade de criticar o Felipe, que está mais alto do que a maioria em relação ao Lance, já que ele critica você com relação ao Cyrus Allen, o Léo. Não, mas o Lance é bom também, mas... É bom, mas, pô, botar ele aqui na frente do Jeremy Bernard, do Brazel, do Chris Bell, pô, aí não concordo, não. O Skyler Bell tá à frente do Antonio Williams aqui, do Brandon Thompson, o Eric McAllister, tudo, Jacob Lane, tudo caras que saíram antes dele, né, e tá aqui, ó, 1,83, 86 quilos, 23 anos, recruta não ranqueado, né, então isso pesa um pouco também, né, ele não era um recruta lá muito visado. Pontos fortes, velocidade e aceleração são ótimas, muito bom ganhando jardas depois da recepção, difícil de derrubar, de acordo com o pessoal do On The Clock, ao contrário do que o Marcel acredita pela avaliação dele. Boa força de jogo disputando bola no alto, histórico limpo de lesões, apenas um bom ano no college, ponto fraco, sua habilidade contra press é insatisfatória, precisa evoluir correndo rotas e entendimento de zonas adversárias, altura e peso ficam abaixo do esperado. Eu discordo um pouco nessa questão das rotas aqui, eu gosto bastante dele correndo rotas. Mais uma vez, a parte atlética, a gente vê os Bills trazendo gente boa, né, Léo? Desde o tackle lá, né, o percentual ali, os caras estão lá no top, né? O combine aqui do Bell, cara, o broad jump, o vertical jump dele, cara, 95 ambos. Tudo isso é de explosão, né? Não é a velocidade final que cai um pouco, caiu do Orr um pouco, caiu um pouco do tackle, e aqui também cai a do Bell, mas em termos de explosão, tudo atletas com explosão. E o futebol americano é muito mais um jogo de explosão do que propriamente de velocidade final, né? Isso é... Por isso que é um cara que eles viram que poderia ser jogar de wide. O cara sai do zero à aceleração, né? Com essa explosão. Exato. Então, bem contente com as escolhas, cara. Realmente não tinha muita coisa que daria para fazer para me animar depois da escolha do CB, mas o Bini fez basicamente aqui o que eu estava tentando fazer nos mocks ali, então me agrada muito. Quer dizer que vai dar certo? Não, eu posso ser né, posso estar extremamente errado e o Bini também, mas hoje, né, analisando os prospectos, agrada bastante aqui o que foi feito até esse momento. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do conteúdo. Já vai se inscrevendo lá no canal do Futebol de FC também. Quem curte futebol, não perder nenhum do conteúdo de lá. Além de se considerar se tornar um colaborador, pô, né? É sempre bem-vindo aí a todo o apoio ao canal. O Superchat está ativado aí, se você quiser também uma prioridade também no acesso, ou se torna um membro, né, que tem as prioridades, ou usa o Superchat também, fica à vontade aí. E Rafa... Tem um DT caindo aí, não tem? Tem um DT caindo na borda aí. Tem DT caindo, DT que a gente vai... Eu acho que vai entrar para a história aqui do canal. Mas o Rafa, eu vi que o Rafa hoje tá com duas camisas interessantes ali. Primeiro que ele veio sabendo. Isso é comprar a briga, né? Tá cada Surprise Cards, vou pedir para você falar do Surprise Cards, por favor, e do canal. Tá bombando lá, pelo que eu vi, os vídeos de Copa, principalmente ali de figurinha. Essa época do ano. Especialidade ali do Rafa, pô, se você tá interessado ali, não só nisso, né, mas, pô, lá os vídeos de figurinha lá estão bem legais, bem explicativos, tudo que você precisa aí para não ficar com figurinha repetida e gastar um monte de grana nos álbuns da Copa é com o Rafa lá no Cards e Bola. E muito mais, né, Rafa? Fala ali do canal, fala da Surprise Cards para nós aí. Então, hora do jabá, pessoal, né? Eu iniciei um projeto, eu sou um colecionador já desde da minha adolescência, né, de figurinhas, depois que passei para cards, mas a gente não perde o hábito de colecionar os álbuns de figurinha, principalmente na época de Copa do Mundo, né? Hoje eu só coleciono
figurinha de Copa do Mundo, dou mais atenção para os cards mesmo. Mas aqui no Brasil é muito complicado a gente conseguir cards. Aqui no Brasil você tem a cultura da figurinha bem enraizada, né? Principalmente na infância, entre as crianças, né? Aqueles álbuns de figurinha de futebol. Fora isso, teve uma época que aqui no Brasil se vendeu card de basquete, que parece que está voltando, né? Parece que vai voltar a vender card de basquete aqui no Brasil. Futebol americano, que é o que a gente gosta aqui, todo mundo aqui é fã de futebol americano, eu não conheço, tá? Não estou falando isso que é para você comprar na loja que eu abri, não. Eu abri a loja porque eu não achava onde comprar. Entendeu? Eu não tinha onde comprar, eu tive que importar dos Estados Unidos. Eu falei, pô, para todo mundo importar dos Estados Unidos é uma parada que é insustentável, não tem como. Ninguém vai ter a maioria, vamos dizer assim, das pessoas interessadas não vai ter a paciência e o conhecimento sobre lei tributária e tal para fazer isso aqui, né? Então, eu abri uma loja virtual, que é a Surprise Cards, né? Podem entrar lá em surprisecard.com.br, que lá você consegue seus cards da NBA, cards da NFL, e como a gente está importando, a gente não é uma fabricante, a gente vende o card já aberto, né, vamos dizer assim, ele já saiu daquela embalagem que ele saiu de fábrica, a gente consegue vender cards de anos diferentes, marcas diferentes, coleções diferentes. Então, qual é a grande vantagem aqui, além de você não ter que pagar tributo, importação, frete para trazer o negócio lá dos Estados Unidos para cá, você não vai ter aqueles cards todos iguais, né? Porque lá nos Estados Unidos, se você comprar uma caixa de cards, vai vir todos os cards daquela coleção ali, tudo igual. Só muda o jogador no card. Na Surprise Cards, a gente tem várias coleções diferentes, vários anos diferentes, então você vai ter uma variedade absurda nos seus cards e por um preço acessível, né? Não vou dizer que é aquele preço de figurinha, né, que você vai na banca e compra uma figurinha, óbvio que não é esse preço, né, mas é um preço que dá para todo mundo que tem interesse por ter cards de futebol americano, por ter cards de NBA, um preço que dá para todo mundo participar, colecionar, experimentar, comprar um pouco, compra um kit, vê o que vem, abre, vê se gostou, vê se não gostou, se quer mais, se não quer. Dá para todo mundo, pelo menos, conhecer a cultura dos cards. É isso que a proposta nossa é essa, levar a cultura de cards para todo fã de NFL, todo fã de NBA no Brasil, né? Agora, como o Fernando falou, essa época do ano é uma época do ano que é a época de Copa do Mundo, né? Já começou a coleção de cards de Copa do Mundo, álbum de figurinha da Copa do Mundo semana que vem, menos de uma semana. Então, agora o meu canal, obviamente, né, uma vez a cada 4 anos, o canal basicamente só vai falar disso, né? E lá na Surprise Cards a gente está preparando uma surpresa também para os colecionadores de álbum de Copa que não moram em grandes metrópoles, né? Porque está todo mundo reclamando que esse ano o álbum de figurinha está caro, você vai gastar R$2.000, R$3.000 para completar o álbum e tal. Realmente, quem não mora numa grande metrópole, que tem pontos de troca de figurinha, o pessoal que mora em regiões um pouco mais afastadas, tem dificuldade de trocar figurinha com os amigos e tal, fica caro mesmo colecionar. E aí a gente está vendo aí para já botar lá semana que vem no nosso site uma opção para vocês poderem comprar o kit completo das figurinhas, e aí vocês só tem que comprar o álbum, aí vocês escolhem, tem 4 tipos de álbuns diferentes, você compra na Amazon, compra na Panini, compra o álbum que você achar melhor numa dessas grandes varejistas, e o kit, né, completo, para você que não tem esse acesso aí a trocas, a gente vai vender por um preço muito mais barato do que esses R$2.000, R$3.000 aí que você teria que gastar para completar o álbum sem ter essa facilidade, né? Então, a Surprise Cards aí pensando também na galera que mora no interior, que não tem tanto acesso e que também quer ter o álbum de figurinha da Copa.
a Surprise Cards vai deixar isso aí mais viável para todo mundo. O canal e o canal no YouTube. O canal no YouTube é o Cards e Bola. Vou jogar aqui na tela. Sigam lá o Cards e Bola. Se inscreve lá no Cards e Bola, gente. Tá aí na tela aí, ó. Até porque a Surprise Cards é uma loja que ela tem o produto dela, mas a gente quer falar sobre outros assuntos, sobre nem tudo é produtos Surprise Cards. Então, o Cards e Bola, para quem é fã de colecionar, para quem é fã de NBA, para quem é fã de NFL, a gente está sempre colocando notícias sobre o que está acontecendo nas ligas e fazendo dando a nossa opinião, fazendo a nossa análise e abrindo pacotinhos também, tanto da Surprise Cards como de outros fabricantes lá, da Topps, da Panini, né? Então, para quem gosta do esporte e de colecionar Cards e Bola. Segue lá, se inscreve lá, galera, no canal. Né? Já estou inscrito aqui no Cards e Bola, com as 2 contas, inclusive. E tá de parabéns, Rafa. Os vídeos muito bem editados, muito legal, muita informação, cara. Essas dos álbuns, das figurinhas aí, pô. Tudo que é necessário aí, o cara fica sabendo nesses vídeos, tá muito legal lá. E, pô, os cards nem se fala, né? Recebi aqui, topzera demais. Aproveita, se inscreve lá, aproveita, vai no canal do Fernando Chimudi aqui e se torna membro. Né? Deixa eu colocar no canal do Fernando Chimudi aqui, ó. Isso. Seja membro, aqui tá o botão, ó. E aí você clica e aí tem 3 opções, ó. Camisa 1 por R$12 por mês, R$11,99, né? Você tem alguns benefícios. MVP melhora os benefícios aqui por R$27,99 e o Gold R$49,99. Escolhe lá e se torna aí colaborador do canal, dá aquela força, pô, muitos benefícios aqui. Você pode ver lá com desconto no FS Shirts, participação antecipada em lives, de Breaking News, o acesso à série do Campeonato, a Série D, que eu vou estar contando sobre a história da minha carreira toda aí. Enfim, o grupo de WhatsApp, que, pô, pessoal realmente que tá lá não quer sair, né? Além de muito mais aqui, você pode garantir e principalmente apoiar o canal, né? O trabalho que a gente procura fazer aqui. E já vai lá no Fernando Chimudi FC e se inscreve também, que o conteúdo de futebol vai passar todo para lá, para a gente não misturar as coisas, deixar cada canal com o seu conteúdo. E tá tudo certo. Bom, esse momento jabá aqui encerrado, eu queria também falar que o Rafa tá com outra camisa ali, que ele sabia que o Bini ia vir para a Masterclass, então ele lançou lá o Bini chamando nós de idiotas. Há idiotas em todos os lugares, em todas as partes, né? Então o Bini justificando por enquanto a sua frase. Galera do chat aqui, o Marcel tá indignado. O mais importante da camisa você não falou, cara. Pô, peraí. Isso aqui é uma camisa, ó. Pô, vou falhar agora aqui, ó. FS Shirts. Pô, aí sim, né? É o mais importante da camisa. @FS_Shirts, você encomenda lá, pô, do jeito que você quiser a camiseta. O Rafa, no momento, na fase boa do Bini, mandou lá o There Are Idiots Everywhere. Né? Essa camisa aqui é a prova de que você pode fazer a camisa que você quiser. Exato, exatamente. Que o pessoal fala, vou botar um logo do Bills, vou botar um número de tal jogador. Meu amigo, você bota o que você quiser. Eu botei a cara do Brandon Bini com óculos escuros. Falando a sua frase. O que você quiser. Exatamente. Bom, o Marcel tá indignado aqui com o Bell, com a escolha do Bell, enfim. Falando, Léo, mas ele teve 40% dos passes do Bell foram screen, não dá. Screen não é rota. Bom, primeiro que tem bastante screen no ataque do Brady. Falta de screen não é um problema. E os screens com o Shaquille não estão dando certo. Então, se tem um especialista em screen aí, traz. E assim, cara, beleza, a gente não avalia o Skyler Bell correndo rotas no screen, a gente avalia o Skyler Bell correndo rotas nas rotas que ele correu, e nas rotas que ele correu rotas melhores do que o Bryce Lance, que é um cara mais de profundidade apenas. Se você discorda, tem todo o direito, e nós vamos concordar em discordar, e tá tudo certo, pô. Não é obrigado ninguém a concordar com tudo, não, e ninguém é melhor do que ninguém, sabe mais do que ninguém, tá mais certo do que ninguém, a gente vai esperar para ver. Né, mas eu gostei da escolha. Se você não gostou, tá tudo certo. Certamente tem gente que não gostou. Baita draft do Houston aqui, o Norton falando. Já vou dar uma passada nas escolhas.
Ó, mais estatísticas aqui o Marcel falando, ó, 75% das recepções, 77-101, ocorreram a menos de 9 jardas da linha de scrimmage. Dá para correr bastante rota nas 10 primeiras jardas, né? Gosto muito do Whitley, um dos melhores prospectos para free safety. Acho que é uma boa dupla com o Bishop. O Whitley me incomoda a lentidão dele. Assim, ele não é um dos prospectos mais explosivos. A gente está vendo os Bills pegarem atletas explosivos, mas é de fato um bom jogador. Ele só não é tão atlético. Nós não tínhamos 4 round 4? Não, Bruno, nós tínhamos 3. Dá a impressão que nós tínhamos 12, mas eram 3 quartas rodadas. Fernando, penso assim, das 5 escolhas do draft, você gostou mais das últimas 2 escolhas, que em tese não eram para ser titulares, ou seja, era para mandar bem, o Bini peidou. E parabéns pro Rafa, todo sucesso. Tamo junto nessa daí. Marcel, na verdade é o seguinte, eu gostei da primeira escolha, cara. Não era o meu cara, mas eu gostei da escolha, era valor, né? E gostei do valor posicional. Ed, era onde eu queria a escolha do Cassius Howell. E o cara era um cara cotado para a primeira rodada. Então eu gostei da escolha. Não é porque não era o meu cara que eu não gostei da escolha, né? Não gostei da segunda escolha pela posição, apesar de em nenhum momento ter criticado o prospecto. Gostei da terceira escolha, tranquilo, fez sentido para mim. A segunda não fazia sentido para mim. A terceira fez sentido, né? A primeira escolha da nossa hoje na 4ª rodada, o tackle ali que vai jogar de guard também, era uma necessidade. E gostei muito das 2 últimas, né? Mais ainda do que a do tackle, as 2 últimas. Então, assim, para mim é uma escolha que eu odiei pela posição, né? Não nem o valor posicional, que CB é uma posição importante, cara, mas um luxo para mim. Agora, se você vai acertar nas outras 4 escolhas, dá para você se dar o luxo, é o que o Ruggeri falou, dá para se dar o luxo em errar uma, e ainda assim, de repente, o cara é um bom jogador, parece ser um bom jogador, né? O IGB ali, que é o apelido dele, é melhor do que a gente ficar falando ali o nome lá, Ignossum, né? Então, os caras chamam de IGB lá, vamos chamar de IGB também. Né? Então é essa a minha, é por isso que eu consigo estar contente. Agora, novamente, quem quiser tá puto da cara e descontente com o Bini, fire Bini, não sei o que, tranquilo. Para mim a off-season foi boa, para mim o DJ Moore adiciona e melhora o nosso time, para mim o Chubb chega e melhora o nosso time, para mim o Bills hoje é um time melhor do que ele era quando ele perdeu pro Denver Broncos. Essa é a visão que eu tenho. E ainda assim perdeu de uma maneira bem questionável e tudo mais, então quer dizer, por isso me agrada. Agora, não que o Bini faça tudo que o Bini faz me agrada, não, critico bastante, estava criticando aqui essa escolha da segunda rodada e continuo não sendo fã, né? E o Rafael tá colocando aqui, ó, acho que tem alguma coisa nos bastidores do Kilgore para tá caindo tanto. Pois é, caiu bastante, mas olha, o Rafa não curte muito não. Trazer o Léo de volta para a live. O Kilgore, ele deixa a desejar na cobertura, ele é mais um safety de boxe, e safety de apoio contra o jogo corrido, de jogar próximo ali do boxe e tal, é mais fácil de você conseguir. Tem um monte. Se bobear no mercado aí de free agent, tem um monte aí que topa ganhar 2, 3 milhões de dólares e jogar no teu time. Então, eu não acho que o Kilgore é um jogador que os times teriam que ter pressa para pegar o cara e tal. Eu até agora não vi nada de absurdo, não. Ele saindo aí na 5ª ou na 6ª rodada, acho normal. O Kamari Ramsey, assim, a gente fala da queda do Kilgore, mas o Ramsey caiu para a primeira escolha da 5ª rodada. Então, não é só o Kilgore, os safeties estão caindo, né? O McNeil Warren caiu. Né? A gente... eu acho que é mais posicional até do que propriamente do individual, vamos dizer assim, né? A questão do Kilgore aí. Enquanto a gente aguarda a próxima escolha de Buffalo, eu posso compartilhar uma tendência aqui que eu descobri? Vai lá, manda bala. Tem como eu compartilhar aqui o Relative Athletic Score dos jogadores que o Buffalo draftou? Manda bala. Tu que tens as imagens também? Como é que é?
Não, Qualquer coisa, é você me o manda o link, eu Sport. jogo na tela aqui, qualquer coisa. Vou te mandar um link, então. Manda aí, eu jogo na tela para tu falar. Mas a tendência que eu vi aqui... Estou botando lá no grupo os links, tá, Fernando? Tá. A tendência que eu vi aqui é que Buffalo está draftando o atleticismo. Está dando prioridade para atletas. Né? A grande maioria aqui, com uma exceção, né, que eu não vou falar o nome para não achar que é perseguição, né, que a gente está aqui só reclamando do mesmo cara, da mesma escolha, né? Mas todos os outros você vê que são atletas de altíssimo nível, de acordo aqui com o RAS, né? que é algo que é muito utilizado lá pelo pessoal lá nos Estados Unidos para avaliar o nível de atleticismo. É um índice muito utilizado para avaliar o nível de atleticismo dos jogadores, né? Desses prospectos. Tá na Então, tela eu já aí. mandei aí os 5 primeiras escolhas. Ó, o TJ Parker, 9.39, o RAS dele, né? Um cara que, na questão de velocidade, é excelente, né? Ótimo aqui, ó. O tiro de 40 jardas, o tiro de 20 jardas, o tiro de 10 jardas. A explosão não é tanto, ele não tem aquela explosão de primeiro passo, era o que a gente estava falando ali. E tamanho também, o tamanho do Chubb, né? Não é um tamanho de edge de 4.3. Você vê que ele tirou 9,39 e as medidas dele não são muito boas. Exato. Um pouquinho melhor a explosão, também tá na beira aqui, né? Mas, enfim, um pouquinho melhor de explosão e as medidas, ele estaria com o RAS perto do 10 aí. E as comparações do TJ Parker aqui, Kenny Holmes, Jabari Zuniga, Travis Gibson, Brennan Jackson e Ethan Downs. Nenhum nome interessante aqui pra gente comparar, né? Aí tu mandou os outros também? Tu mandou mandei lá no... os outros, eu mandei por ordem. Cada link é uma... Cada link o próximo deve ser o IGB. Show, já vou jogar aqui, a gente já... Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo, né? Vambora. Enquanto isso, saíram 2 caras que eu gostava, o Joshua Josephs, o Edge, e o Bill Stephens, de Iowa. O guard aí, né? Bom, aqui tá o nosso querido IDB, que, como o Rafa falou, é o que não se destaca atleticamente, né? Não é um corner extremamente atlético, apesar de jogar bem na cobertura por homem a homem, e o destaque é na questão da altura dele, é um cara alto, né? Um cara com altura e velocidade final, né? Ele tem velocidade final para não ser batido em profundidade e tem altura para ter aquele alcance, quebrar passes e tal. Agora a parte de explosão, enfim, agilidade, próprio peso deixou a desejar, né, Rafa e Léo? Você vê que ele é muito físico, mas ele não é muito ágil. Né? Ontem a gente viu entrevista lá, Brandon Beane deu uma entrevista de meia hora, né? Nem tinha terminado o draft ainda, ele já estava lá dando entrevista. E ele ressaltou a fisicalidade, né, do Davidson, deixou a entender de que o nosso querido Davidson aí já tinha ido lá em Buffalo. Eu não sei se isso era público ou não, mas ele aparentemente ele foi lá das visitas, né? Ele já esteve lá em Buffalo. Então, naquele processo de pré-draft, né, que temos na verdade, eu entendi que eles encontraram com ele, que eles trouxeram ele, né? Ele falou alguma coisa dele voltar, lá. né? Ele foi em Buffalo, voltar. Mas eu entendi muito que eles e tal. Passaram bastante tempo com ele no Senior Bowl. E o nosso Vaitai lá, o coach ali que veio de Oklahoma, era fã de longa data aí do IDB aí, desde o recrutamento ali. Não conseguiu trazer o IDB para Oklahoma, mas ele trabalhou com o IDB em outro lugar ali, tá? Mas não foi em Ohio State também, foi lá no início, lá dele no high school ainda, vindo para o college. Então, o Brandon Beane ele ressaltou muito o caráter, né, a ética profissional do IDB e a fisicalidade. Mas ninguém falou que ele é um super atleta, que ele é ágil, super rápido, nada disso.
e o RAS dele aí deixa claro que atleticismo não é o forte dele. Em contrapartida, o Jude Bowery, o tackle de Boston College, destaca. E aí, quando eu falei que ele tá no meu radar, não é que eu não falei nada dele pré-draft, eu não estudei muito linha ofensiva pré-draft, não. Mas ontem à noite acabou a live, fui fazer os mockzinhos ali das últimas rodadas do terceiro dia. E aí, na parte de linha ofensiva, começa a vir cara que a gente não conhece, e eu fui lá nos scouts ali das próprias ferramentas para conhecer os atletas, enfim. E, cara, eu tava procurando res, exatamente, tava procurando tackle com res e com não ser muito altão para poder jogar como guard também, sabe? Imaginando que eles iriam buscar isso, e foi exatamente por isso que o Bowery entrou no meu radar. É um cara, né, que... Por que o res dele não é 10? Por causa do tamanho. O tamanho dele, 6'4", 314 e 24 repetições no bench press, não é coisa que agrada muito como tackle. É ok como tá aqui. Mas o restante, cara, explosão, elite, né? Velocidade, ótima. E assim, é um prospecto interessante para o interior. E como eu falei, atleticamente falando, em questão de pass blocking, não se surpreenda dele chegar e já ser melhor do que o próprio Alec Anderson, que não é um pass blocker. Agora, óbvio, o cara tá lá já há tempo trabalhando, tendo snaps, é um ótimo run blocker, né? Então tem mais experiência. Mas o Bowery pode competir ali, pode ser um backup por dentro e pode ser um projeto para substituir o próprio Torrance, se o Torrance for embora, né? Ou para jogar oposto a ele. Enfim. Então, para mim, valeu a escolha. No começo da quarta rodada, posição que eu acredito que havia, sim, essa necessidade. Tá? Então, não tem, para mim, como desgostar aqui, vamos dizer assim, mas respeito quem desgosta. Né? Algo para falar além disso aí, Léo, Rafa, eu posso passar para o próximo? Você falou dele no pass block, mas com essas stats aí, ele no run block que vai ser... Né, tende a ser melhor, né? Eles não falam bem dele no run blocking, mas ele tem a capacidade atlética para sair de puller, para chegar com os caras. Falta aquele pop, né? Falta aquela coisa que a gente vê no Spencer Brown muito, de querer jogar o cara no chão, jogar o cara para fora do estádio, né? Você olha o nível de atleticismo dele, ele parece até ser atlético demais para jogar de guard. Né? Por isso que ele joga de tackle no college. Tá sobrando atleticismo para guard. Né? Então, se o objetivo é usar ele como, a princípio, de repente, um swing tackle, né? E mais para frente, de repente, colocar ele como guard, eu acho que é um prospecto que tem tudo para cumprir essas funções aí com facilidade. Já pensou se ele evolui e daqui a uns 2 anos o John Dobbs já está em decadência, ele não assume o lugar, né? Tem que ver se o pass blocking dele vai segurar, né? Não, o pass blocking dele é bom, é o run blocking que estava deixando a desejar. Ele não cedeu sacks aí, não sei quanto tempo aí, tem 3 sacks, eu acho, toda a carreira dele. Mas eu ainda acho que ele, pelo tamanho, vai ser um cara mais para trabalhar por dentro. Eu ainda tenho de tackle, principalmente swing tackle, para mim é a posição do Grable e ele não toma de cara, sabe? Só que o Grable vive machucado, né? Tem que se manter saudável. Não adianta mostrar serviço, mas nunca tá disponível, né? Bom, e a gente chega no Skyler Bell. 9.83 de res. E aí, onde que não tá bom? Onde que tá ok? Tamanho e peso. No restante, meu amigo, ele é explosivo, tão explosivo quanto qualquer wide receiver da NFL, qualquer wide receiver do topo da NFL. Né? Tanto na parte de explosão, quanto na parte de velocidade, quanto na parte de agilidade, ele é elite nas 3, cara. Se ele tem um pouquinho mais alto e um pouquinho mais forte, ele tem um res 10 aqui. É um cara, né, extremamente atlético. E você não pode cobrar o prospecto do college porque ele não foi chamado a fazer, né? Exato. Tipo assim, o que você mais vê em college? O wide receiver não tem muitas rotas, o tight end não corre rota, mas isso assim, é porque o college é muito mais simples o jogo, né?
Mas o cara, ele tem potencial para desenvolver rotas além da screen, além daqueles que ele faz ali, que é mais de college mesmo, né? Aqueles jogos, aquelas rotas lançadas e tal. Sim. O cara, ele tem capacidade para fazer algo além, né? É isso aí. E aí a gente tem a nossa última escolha feita até aqui, tá? À medida que se aproxima, né, as próximas escolhas na quinta rodada. Vou jogar aqui na tela o res do nosso linebacker aqui. Pô, joguei do Bell de novo? Não, tá certo. Caleb Ellarms-Orr, né, o linebacker Texas Christian TCU, 9.33. E aí, novamente, a gente tá falando de um cara que o tamanho dele ainda poderia ser, não é lá 250 libras, 240, mas, pô, hoje em dia, e assim, o bench press também deixou a desejar, né? Mas, enfim, não é apenas bom, e ele não é tão ágil. Agora, explosão e velocidade para atacar um gap com fisicalidade, transformar essa velocidade, explosão em força, elite em ambos, né? Então, o Ellarms-Orr aí é um cara interessante como atleta também para ser desenvolvido ali como linebacker, principalmente aí no esquema do Leonard. E se a gente tem um Dorian Williams em último ano de contrato, enfim, com algumas incertezas, a gente tem um bom nome aqui para competir com o Dorian Williams e para, no mínimo, se o Dorian Williams der uma brecha, machucar, entrar no lugar e talvez não sair mais. Tem capacidade atlética e tem produção no college recente para justificar isso aí, né, gente? Tem. Show de Tem bola mesmo. aqui, Tem então. atleticismo de sobra. Aliás, não só ele, como aí vocês viram a maioria dos atletas aí que o Brandon Beane selecionou até agora. Enquanto a gente falava de Haas, aí saiu o safety lá do Marcel, Zake Whitney. Saiu o tight end que o Bills Jolly. que visitou o Bills, Justin Jolly. Saiu esse center aí, Rafa, que também ele no combine ficou muito perto do cheat code lá de 4,47. Aí quando ele fez o Pro Day, ele baixou de 4,47, que é o J.G. Burton. Também saiu aí. E Ó, quinta rodada aí na tela. E agora saiu o Jaden Drew, nosso São Francisco também. Esse Joshua Jeffers caiu pra caramba, né? Joshua Jeffers era um edge aí que estava previsto para sair na segunda, terceira rodada, só na quinta aí pro Commanders, né? Linebacker edge, né? Quem que é? Ih, saiu o Capehart, rapaz. Tampa Bay Buccaneers draftou DeMonte Capehart. O sonho acabou. O sonho acabou. Deixa eu ver quem sobrou agora. Não vai ter ninguém no mesmo nível. Né? Foi o momento mais triste da live. Foi pior a reação do que a do IDB. Qual foi mais triste? Essa cena agora da live ou o TJ Parker quando recebeu a ligação do Bills? Não, o TJ Parker não foi eu reação ruim. Eu achei bem fúnebre. Tu achou do TJ Parker? Achei. Não, a do IDB que foi uma reação bem negativa, mas foi mais explosiva, eu acho, talvez, da minha parte. Aqui agora foi puro... Não, tristeza. Eu falo a reação do TJ Parker. Do atleta? Ou a dele ou a de quem? Da família em torno ali dele. Eu achei bem borocochô. Do TJ Parker? Quando ele recebeu a ligação. Você já viu? Mas tu vê, ele tava falando assim, que o pessoal tava esperando para ouvir. A ligação foi mó esquisita. Ligação meio... Ele tava bem nervosão, ele chamou todo mundo de coach, ele chamou o Pegula de coach, ele chamou o Bini de coach. Todo mundo era coach. E a reação era, ele falou ali que o pessoal tava esperando saber quem que era. Daí ele falou com muita gente, o pessoal ficou ali, e aí até aquele, Buffalo, aí os caras reagiram. Né? Deu um erro assim meio... Tu achou muito... Saiu a escolha de... Até porque a escolha de sétima rodada aí do... Saiu o George Gambs Jr., que visitou, né, o Ed ex-Tight End aí de Flórida.
Até porque o outro ficou muito emocionado, né? O Igby, né? Ficou muito emocionado e tal. Começou a Achei- chorar em achei ligação, mais- Achei ela meio James... É o James Cook também, né? Que não... O James Cook foi bem Gilmore, né? Ali eu já achei outro padrão, eu já achei outro patamar de... Eu achei tipo, pô, nós agora com o Devontae Capehart. Eu tinha certeza que ele era o cara que ia quebrar Porque a assim, maldição. vamos começar a falar das próximas escolhas lá. Tá cheirando DT e safety, né? É o que mais deve Exato, e a gente precisa. Isso é bom para nós, né? É bom para nós. Pois é, Valdir, a reação aqui não foi bem aceita, não. Acho que é um momento meio anticlima. tristeza aí. Que anticlima. Pior que tava quase chegando a nossa vez aí. Agora eu vou falar um negócio para você. Esse tal de Kit Ebney, segundo que saiu agora, corner de Arizona State, eu cansei de ver esse cara ali entre os top 10 melhores corners dessa turma aí. Mas vários e vários analistas botam esse cara entre os 10 melhores. Deixa eu ver onde eu botei. Você gostava mais dele do que eu mesmo. Kit Ebney? Kit Ebney. Ele está na minha lista como o 7º melhor corner da turma. Até eu coloquei ele entre os 10 melhores. Diga-se passagem, ele está na frente do Gibnoso, tá? Ô, louco. O Ebney, para mim, é o 7º Não melhor, fala o isso, Gibnoso é o 9º. Hoje que eu tô conseguindo engolir melhor, né, entender a escolha. Entender a escolha não, né? Não vou conseguir entender a escolha nunca, mas aceitar, né? Tem que aceitar, fazer o quê? Só tem uma coisa, eu não sei se ele vai conseguir jogar como outside. Talvez ele vire um níquel na NFL. Mas assim, a gente... Quem que é o... Agora vai ter que ser ele, né? Quem que é o reserva de níquel? Vai ser o IDB e se vira, meu amigo. Vai ter que ser. Porque, né? Tipo assim, tu não vai draftar um níquel na quinta, na sexta, na sétima. Vai ser o IDB, não. Eu acho que reserva de níquel vai ser ou os safeties, né? Você puxa o CJ para jogar de níquel numa emergência, ou você bota o Hancock. Sim, o Hancock tá ali na briga. Agora, como eu tava falando no início da live, o IDB, até tava vendo... Quem que eu ouvi falar sobre isso, cara? Eu vi alguém falar sobre isso, essa questão do IDB jogar lá em Ohio State com o Matt Patricia, e ele ter que seguir os wide receivers e às vezes seguir o cara pro slot também. Então ele tem snaps ali por dentro, sabe? Ele tem experiência cobrindo ali. Não quer dizer que ele vai ser um níquel, porque o níquel tem, principalmente em early downs, em descidas que pode vir a corrida, ele tem responsabilidades contra o jogo terrestre que não é só você cobrir o wide receiver por dentro. Mas em situações claras de passe, por exemplo, um pacote dime, quando tu vai para um dime, tu sabe que vem passe. Ali você tem que usar o IDB por dentro e pelo preço que você pagou, você tem que usar o cara. Pô, aí tu vai draftar um cara na sétima, na sexta, na quinta e vai jogar o cara de níquel ali, pelo menos nessas situações, e não vai jogar outro jogador de segunda, é sacanagem. E aí vem a pergunta do Bruno, vamos de Corleone? É uma opção. Corleone é uma opção. Não, ele é uma opção, outra opção para mim seria Tim Cannon III, de Alabama. O gigante tá ainda, né? De Ole Miss. E o gigantão. Mas o gigantão parece ter um monte de problema. Complicado. O cara não tem vários problemas extra-campo aí, que o pessoal falou. Extra-campo? O Xavier Harris? Não fui eu que falei, não, tá? Eu não fico o Zen Duran já saiu? Zen Duran, não sei. Zen Duran de Penn State é um defensive tackle, não é um nose. É isso que eu ia falar, muito não é um nose, não é um nose, mas é um prospecto interessante, 21 anos, né? Tem capacidade atlética, enfim. Mas não é um nose. Nose a gente tem o Xavier Harris aí, saiu o nosso querido Capehart, infelizmente. Tem o de Alabama, que você mencionou. Cole Brevard. Gravem esse nome. Quem? Cole Brevard, de Texas. Falei sobre ele. Defensive tackle nose. Serviço não tá nem na minha lista aqui.
Tá nem no mesmo. O James Thompson Jr. é outro nose aí, que é de Illinois. Illinois, a gente tem aquele coach que veio de Illinois ali, que era co-coordenador defensivo e tal. Vai que o cara falou, não, nose tackle não te preocupa, vai no meu garoto lá no final. Pode rolar. Não é? Peraí, Quem? o Tim Cannon. Michael Teff já saiu? Não, Michael Taff tá. Deixa eu ver os safeties aqui. Acabou de sair, tabela. a sua boca, seu bocudo. Acabou de sair. Minha tá mãe, de cara. Que boca de túmulo, Porra, velho. Miami, de novo. Caceta, Miami. Dolphins tá com baita draft, cara. Os caras reclamam. O Paulo Antunes estava chorando já no primeiro dia, né? Sempre tem uma escolha, não sei o que e tal. Baita draft do Miami Dolphins nesse. Os caras do Packers que assumiram ali estão fazendo seu papel. Jordan Vandenberg, da seleção da Holanda, Léo. Esse eu gosto. 1974, jogava com o Cruyff. Mas se a gente está seguindo essa tendência aí que o Rafa trouxe aqui, esse Vandenberg é o RAS 10, perto de 10. Aqui, ó, é um freak. Ele tá disponível? Tá na minha lista aqui. Pô, Minnesota acabou de draftar um fullback. Isso que eu ia perguntar para vocês. Qual que é o fullback que Minnesota draftou? De Michigan? Max é o de Michigan. Max Bredesen. Eu ia perguntar para vocês, e o fullback de Michigan, cara? Porque o Gilliam foi embora. A gente sabe que precisa de alguém não só para empurrar o popô do Allen. Isso a gente sabe que o Dawson Knox pode fazer. Mas para ser um lead blocker ali pro James Cook. Ah, mas o Jackson Halls vai fazer isso. Cara, não de fullback, correndo ali, não é uma dele muito. Né? É mais como um tight end mesmo. Então, enfim. Tem um DT de Navy, da Marinha, o Landon Robinson, que ele faz tudo, cara. Ele é fullback, ele empurra os outros. Ele é bem baixinho, um DT de 5'11", eu nunca tinha visto isso. Um DT de 5'11", mas teve visita pro Bills. É um cara que faz tudo aí. O cara da Marinha lá, o time da Marinha. Vamos ver. O que o Ruggeri tá me acusando aqui? Você também estava reclamando no primeiro dia, Fernando? Não, no primeiro dia eu fiquei satisfeito com a trade down. Ontem eu fiquei satisfeito com a primeira escolha e fiquei extremamente insatisfeito com a segunda escolha e continuo insatisfeito com aquela escolha. Para mim, vou bater nessa tecla. Não tem caminho. É a mesmo raciocínio que eu falei pro TJ Sanders ano passado. Trade up na segunda rodada, um jogador que só vai jogar se alguma outra coisa estiver errada. Mas aí eu tô tentando comprar a ideia. Simplesmente isso, Rogério. Eu posso escolher ficar até o fim da minha vida reclamando ou tentar ver o porquê que eles fizeram isso, como você mesmo falou quando estava aqui. Né? E as outras escolhas eu tô gostando. Então, de maneira geral, o saldo é ainda positivo para mim, né? Sabe mas que eu tem que... agora? O Bruno tá cascando o bico aqui. Sabe que eu tô preocupado agora? Eu vi um cara que eu gosto muito, que ainda tá na borda aí, que é o Caden Curry, de Ohio State, o Edge. Ele também valor aqui, né? Valor. Tá pensando em Edge. E o nosso Diogo, como é que será que ele tá na feijoada dele? Rapaz, tem que mandar um... Eu vou mandar um grupo. Eu lembrei dele quando o Sarat saiu, né? Mas ele gosta muito do Sarat. Eu tenho que mandar um zap ver se ele aparece aí. Vamos ver se ele vai pegar o Caden Curry. Deve tá, agora já deve estar dormindo já. Ah, não, tá no auge, bicho. Agora ele já tá entregue. E saiu tá Billy chegando... Shroud. Billy Shroud saiu. Quem saiu? Billy Shroud, o guardinho, o guarda de Penn State, Notre Dame. Também estava na minha listinha aqui. Minha lista está acabando. A minha lista está ficando cada vez menor. Tá? Caden Curry, eu acho que seria uma boa agora, na quinta rodada, eu acho que vale. Aqueles defensive tackles aí que a gente mencionou, o Corleone, o Tim Allen terceiro. Tim Allen é um nose tackle ali bom, hein? Nessa altura aqui. O grandão lá de Ole Miss, eu não vou me arriscar a colocar aqui, porque não sei se vai encaixar na política lá deles. Né? Cornerback, que eu não descarto, cornerback. Não dá para descartar mesmo, não.
Eu acho que tem um cornerback de Missouri aqui chamado Toriano Pride Jr., que eu gosto muito, muito rápido, 4,32, 5,10 de altura, pode ser um níquel, mas ele jogava no outside, na faculdade era aquele outside baixinho, sabe qual é? Estilo Asante Samuel, cara chato, stick, tá sempre colado no marcador, né? Mas de repente ele pode jogar de níquel na NFL, não sei, gosto muito dele. E como safety, como safety foi um crime, rapaz, terem draftado o Teff agora, cara. Mas tem o Fitzgerald, acho que o Fitzgerald não saiu ainda, saiu de USC. Não, Fitzgerald ainda não. Então, o Fitzgerald, para mim, ele é um pouquinho pior que o Teff. Ele tá o Teff, para mim, é o 5º melhor safety da turma e o Fitzgerald é o 6º. Então, é um ball hawk nato. E a gente só é um atleta pior, né? Ele é um atleta pior, mas ele é mais pesado, mais novo e é um ball hawk nato. Então, Fitzgerald também se desse para sair 2 desses nomes aí agora na 5ª rodada, eu ficaria feliz. E tem o Lorenzo Styles, né? A gente está draftando por Rez aí, o Styles destruiu no Combine, né? Não, quem está draftando por Rez é o Brandon Beane. Eu digo o Bills, né? Não, eu estou falando nomes de nós não estamos draftando ninguém, né? Estamos palpitando aqui. Né? Draftar, infelizmente, nós tivemos o nosso momento lá com o terno e gravata. Hoje nós estamos aqui a paisana. E quando é que vai ser a live pós-draft que a gente faz o que a gente quiser? O nosso draft. Isso aí a gente vai agendar, vai combinar que o Leading the Charge vai ter que ter isso aí. Porque esse ano eu tô animado para fazer, que eu acho que eu conseguiria fazer bem melhor que o Bini aqui esse ano. Essa recuperação do Bini aí, eu não acho que seja tão fácil de fazer melhor do que ele, não, mas nós vamos fazer isso aí sim, vai ter, sem dúvida, pode ficar ligado aí. Você que não está inscrito no canal, se inscreve para não perder, né? Já se torna colaborador aí, clube de membros, enfim, dá aquela força que vai ter muito conteúdo pós-draft aqui no canal, tanto no Leading the Charge falando de Bills, quanto no Hora de NFL falando de maneira geral aí. Então fica ligado. Pessoal no chat aqui. Eu vi o Ângelo comentar, eu fui aqui no grupo de WhatsApp, o Ângelo tinha comentado sobre uma coisa que realmente ele falou e é verdade. Não é que não tinha need de CB. Não gostamos porque não tinha need de CB. Não tinha need de CB titular na primeira ou na segunda rodada. Isso que... Cara... Por isso que agora tá mais fácil de aceitar, porque a gente vê as outras escolhas que saíram e o valor que conseguiu pegar, e aí a gente consegue falar aquilo que a gente falou mais cedo na live. Puxa um do wide receiver ou linebacker para a segunda rodada, não necessariamente os que foram escolhidos, mas um prospecto nessas posições, e puxa uma escolha de CB para a quarta, tá tudo em ordem. E aí o que o Rafa falou, não dá para descartar até mais um CB. Às vezes um pouco mais com característica de níquel, talvez. Não dá para descartar. CB é uma posição importante, CB é uma posição de valor, quando a gente fala valor posicional, cara para pagar, e CB é uma posição que a gente teve problema que resultou na nossa derrota, que foi extremamente importante, teve um peso alto na nossa derrota contra o Broncos, então precisava de CB. Agora, na segunda rodada, não me agradava. Na primeira rodada, eu já falava antes do draft que não me agradaria se fosse feito. O Rafa até falou, dependendo do prospecto, eu gosto até na primeira rodada. Então, precisava sim de CB. Agora, para mim, não me agradava em nada essa posição pelo investimento que já foi feito. Como eu falei, quarterback não é importante? É importante, mas, a gente tem o Josh Allen, a gente não falou de quarterback aqui pro Bills. Ninguém falou. Tem que draftar um quarterback, porque o nosso reserva é o Kyle Allen. E se o Allen machucar? Se o Allen machucar, já era. Então... Nossa. Saiu mais um cara da minha lista aí para um rival aí, um cara enjoado, hein? Eu gosto dele. Emmett Johnson, de Nebraska, para... Esse Emmett Johnson aí, para mim, é o segundo melhor running back dessa classe, só fica atrás do Jeremiah Love. Agora, então vai ter valor aqui na quinta. Vai complementar. E o Chiefs está com... O draft do Chiefs está bem legal. O Chiefs vai sair de não ter running back
para ter uma baita dupla de running back. Eles já agora. pegaram ano passado o running back que a gente queria em fim de draft, que era mais retornador e recebedor de passe, ex-wide receiver. Era de... Não Bradshaw, vou lembrar o que é? nome dele. Ele era de SMU. Isso, Ele de era de SMU. É isso aí. Não vou lembrar o nome dele. Brachard, isso aí. Smith? Não lembro Bradshaw agora. Smith. Não, acho que era Bradshaw Chris Smith. Brachard. Não, Brachard Brashad Smith. Brashawn Smith, né? É isso aí. E recebedor de passe e tudo mais. E... Mas ele é um running back 3. Ele é exato. Ele é um running back Agora se chegou desenvolver o Will como 2. third down. Agora eles têm o Kenneth Agora eles têm o trio. Isso. Agora segura. E, cara, draftaram 2 CBs bons, né? Muito bons. Então, realmente... Pegaram talvez aí o melhor tritech defensive tackle dessa turma aí na primeira rodada, que é o Peter Woods. Que jogava com o nosso Ed. Que jogava em Clemson, que jogava com o Capehart. O Capehart jogava entre o Capehart e o nosso... TJ Parker, né? Saiu um bom Aliás, que tem o Peter linha... Woods e o CJ Parker. Então tem o Peter e o Parker. E aí me complica. Peter tem o Parker. Peter Parker. É o Homem-Aranha. É a linha defensiva do Homem-Aranha. Exatamente. E o Capehart Carneiro. com a agressividade. Oi. Essa linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers nessa temporada agora, próxima temporada, com o Yaya Diaby, E o Ruben Ben e agora Devontae Capehart. Imparável. Não, aí já sabe que o Super Bowl vai ser o Bills contra o Tampa Bay Buccaneers. Vai se consagrar o Capehart por causa desses 2 caras aí. Você vai falar ainda que... eu falei. Mas já começou a criar desculpa, Rafa. Já começou. Cara. Não tem como ganhar desse jeito. O cara não consegue dar o crédito pro garoto Capehart. Impressionante. O Bruno botou um outro cornerback aqui interessante, tá? Esse Demings. É outra boa opção, tá? O Demings está caindo. Ele nos mocks da madrugada aí, pós a live de ontem à noite, era um que eu tava considerando aí nessas escolhas aí. Você ficou até que horas ontem de madrugada, Fernando? 3h40. Eu fiquei até as 4. Eu fiz mais 2 mocks ali e tal. Fui ver ver os nossos draftados. Fui tentar me convencer do IDB ali, ver que era saiu bom. Agora, Saiu agora. Pô, é só a gente falar do Demings. Só falar que o cara sai, cara. Impressionante. É verdade. Esses que o Bruno tá falando é o que caiu nesse range aí nos mocks ali, o Lawson, Perkins Jr., o York, o outro também de BYU, o próprio Murdoch de Buffalo, mas o Orr tava por ali também. Bom, faltam 3 escolhas pro Buffalo Bills. Eu vou pegar um copinho d'água. Vai lá. Chegando a hora. É isso aí. Então tá chegando a hora dos Bills. Eu vou chamar, isso que eu ia falar, vou chamar o Ruggeri aqui para dar nossa sorte aqui, né? Deixa eu chamar aqui no... Enquanto isso, galera, vai deixando o like, pô. Não vai embora sem deixar o like, sem deixar seu comentário, sem se inscrever no canal, você que não é inscrito. Pô, vim aqui, pô, vocês só falam de Bills, não falam dos outros times e tal. Vamos falar um pouquinho aqui também dos outros drafts aí, quem que tá chamando a atenção, Léo? Porque a galera do Hora de NFL também acompanha aí e a gente vai fazer toda essa cobertura sobre NFL aqui também no canal, não só de Buffalo Bills, mas com a Hora de NFL falando de toda a liga, né, cara? Miami Dolphins a gente já cansou de elogiar aqui, né? Quem mais dá pra gente falar? O próprio demais. Jets também, né? O que eu mais tô gostando aqui é do Colts. O Colts ele não teve a primeira rodada. Ele pegou o C.J. Allen, A.J. House, Jalen Farmer, Brian Butcher. Parece que ele tava com a minha folha aqui. E George Gomes Jr. na 5ª rodada. O Colts foi pelo teu board. Foi. Roubaram minha folha. Olha só.
O Jaguars está fazendo a escolha 164 agora. Cleveland também está fazendo um baita draft, né? Spencer Fano, Concepcion, Boston, McNewaty, Austin Barber. O Ângelo mencionou aqui, que falou lá no grupo. Eu falei dos CBs ali, Ângelo. Eu vi o seu comentário e aí me trouxe a falar sobre essa questão ali. Que não é que não tem need, né? Não é entender, o Fernando não gostou da escolha porque não precisava de CB. Não. Precisava de CB, não precisava de CB starter, titular. Quando você paga muito para um e você drafta o outro na primeira rodada, um bom negócio é você escolher um CB, como escolheu o linebacker, como escolheu o wide receiver, mid-rounds, late, enfim. Achar um valor ali. E não na escolha ali da primeira e da segunda que eu quero titular. Ah, mas o Bills é um time bom que sempre chega e tal. Não é tão fácil titular. Pá, não é tão fácil titular, então é por isso mesmo que tem mais chance de ser titular se tu draftar na primeira e na segunda rodada em posições que tu pode pôr para jogar. Fez isso com o Ed ali, ainda que na rotação. E o CB, cara, enfim, vamos esperar pelo melhor aí, né? O Ângelo falando aqui, a turma vem com suas convicções pro draft e fica cega a qualquer coisa diferente que aconteça. Dito isso, aquela escolha foi estranho. Acabou sendo uma escolha de luxo. E aquela coisa, né, cara? A partir do momento que o Hairston machuca de novo, a gente vai entender que, pô, de repente o frame do Hairston sempre foi a questão. Foi porque ele caiu pro final da primeira rodada. O Hairston maior, sem nenhum problema de lesão mais físico ali, ele é um atleta de começo de primeira rodada. Né? Então, enfim, o próprio Christian Benford perde seus jogos toda a temporada machucado. Bom, a escolha dos Bills está muito perto, o Titans fez a escolha, próximo é o Chicago Bears, e aí vem Bills de novo. Então, o nosso amuleto está de volta. Felipe Ruggeri, sua camisa do Japão. Ainda não o kicker japonês, Ruggeri, por favor. Agora não. Agora não, mas... O kicker que saiu era japonês, cara? O Léo trouxe um kicker japonês aí para fazer a disputa com o Tyler Bass. Já é o Bills agora? Tá no relógio, não? Eles vão anunciar agora do Titans, o Bears está no relógio e os Bills são na sequência com duas na próxima. Isso. Esse kicker era o que? Era Panther? Não, kicker mesmo. Kicker mesmo do Japão aí para disputar com o Tyler Bass. Mas o que saiu aí que ficou todo mundo triste, qual foi? Qual que era esse? Ah, não, esse era o xodó do nosso scout aqui. Teve toda uma treta na live do Terno, porque o Rafael Satamini, eu ia draftar um jogador bem cotado, o Jackson, né, um defensive tackle bem cotado, tal, conhecido por todos. E o Rafael Satamini falou, não, Fernando, tem outro ali abaixo que é melhor que ele. Seleciona aqui o Ed, porque vai vir o defensive tackle melhor que ele depois, o Capehart, de Clemson. Uhum. E aí, cara, pô, escolhi o outro cara, e para não perder o Capehart, eu dei um trade-up na quarta e peguei ele. Pra quê? Depois que eu selecionei ele, o Léo veio com a ficha criminal do garoto com posse de arma e expulso do programa e o caramba, velho. E aí o Rafael Satamini, sem nenhuma vergonha na cara, falou, foi o Fernando que subiu por ele aí, ó, não sei o quê. Desde então, ele virou a capa da live do draft de hoje, tá aí na capa, porque eu tinha certeza que ele era o escolhido para quebrar a maldição, mas não foi. Todos da capa já foram selecionados novamente, né? E ele, quem escolheu ele mesmo? O Tampa Bay Buccaneers. É um Buccaneer, né? O garoto é um Buccaneer, né, cara? Então, um sem lei. Então deu certo aqui. Ô, Léo, puxa ali o draft do Ravens, por favor. Porque tem pergunta do Everton aqui. Um abração pro Everton. Cadê o center do Baltimore? Ainda não Cadê veio, o não. center do Ravens? Não veio, né? Quem que eles draftaram? Como é que tá o draft do Ravens aí? Tá bom, assim, vem o Olai Vega, né? Zion vem o guard, né? Titular, 2 wide receivers na sequência aí, Jacob Lane e Sarrat, que a gente gosta muito, Sarrat. Ó, o Bills tá no relógio, tá? A escolha do Bears foi feita, o Bills tá no relógio. Eles que posição vocês querem? O que seria um bom draft aí? Safety defensive tackle agora seria bem interessante.
Eles draftaram o Sarrat, Léo só termina ali pro... Sarrat, um Tyrant que eu não conheço, não conhecia. E terminou Rafa, com esse, vou trazer com o esse Rafa bom, de volta também. esse bom cornerback de Duke aí. Aquele CB de Duke é bom, né? Cara guerreiro, menorzinho, né? De níquel, né? Saiu aí, draft, não? mas o center vai ter que vir de outra situação. Não, a escolha agora do Bears vai ser anunciada. Rafa tá de volta também. Será que vem o Corleone? Pode ser. Corleone não saiu ainda. Pô, é uma opção de nose tackle aí, o poderoso chefão. O amigo do Ravens vou te falar, de boa. Você ter uma camisa do seu time com Corleone escrito atrás. Pô, Bills Mafia. Corleone é até maneira mesmo. Não é? O Corleone nasceu para Bills Mafia, vamos falar a verdade. FS Shirts aí, ó. Lembra quando tinha aquele cara do... Teve um cara... Oportunidade de marketing. Pois é. Lembra quando teve um cara... O cara não foi draftado, mas era o Bills. Foi um... Keaton Bills. Keaton Bills, né? O nome do cara era Bills. Ele tava no elenco ali, não draftado e tal. Corleone é o quê? Corner? Corleone é defensive tackle. Nose tackle. O Bears selecionou o Keyshawn Elliott, o linebacker de Arizona State, bom linebacker. E aí a escolha dos Bills agora sendo feita, o Valdir já está antecipado aqui, não dá spoiler, Valdir, mas você está sendo hoje a produção, você que está lançando as escolhas, depois que sair aqui na telinha, fica à vontade para botar o nome do garoto aqui que eu jogo na tela. O Everton falando que o Lamar vai ter que fazer duas funções desse jeito sem o center. Vai ter que achar um center de outra forma, Everton. Ô, Everton, ainda temos... Olha a bolinha pintando, tem troca! Troca descendo, mas 20 posições. Foi feita a escolha. Você tá dando muita sorte hoje. Foi feita a escolha. E já tá no relógio de novo. Vamos ver qual vai ser a escolha. Não, mas ele o Bruno trocou a outra. Trocou a outra? A outra, trocou com Detroit e foi, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3... Aí, não falei que tem troca? Ih, cagada, 14 escolhas para trás. Foram 14 para mesmo? Trás. Vai lá para mas pegou um, pelo menos, né? Um aí eles escolheram. Um foi selecionado. Vamos ver o anúncio aqui. E você ia falar uma coisa pro Everton aí do Lamar, do center? Não, tem o Pat Cugga de Indiana e tem o uns caras de center aí. Tem cara que era tackle, que os caras falam que é melhor para virar center e tal, aí nessa... Sim. Tem Pat sim. Cugga de Indiana é muito bom. O center de Indiana. Não saiu a escolha, não saiu o nome ainda. Então vamos anunciar ainda. O Bruno falando aqui, sou torcedor do Hawaii Rainbow Warriors. O Rainbow seria bom pro tricolor metido, hein? Pô, imagina, Rainbow Warriors é o time é o college para ele seguir, é o Rainbow Warriors, eu acho, pro tricolor metido, hein? Posso garantir que o que é japonês, Matsuzawa, carinhosamente chamado de Tokyo Toe. É bom pra caramba. Olha, Tokyo Toe, cara. Tokyo Toe é um baita apelido, hein, cara? Tá vendo? A bicuda de Tóquio, praticamente. O bicuda de Tóquio, né? Dedão de Tóquio. Dedão de Tóquio e a bicuda de Tóquio. Vamos ver aí. Mostraram a War Room do Jets. O Jets comemorando a nossa escolha é complicado. Não, estão no telefone ali. Não, na quinta. Sacanagem. Nada ainda? Nada ainda. Muito mistério nessa escolha. Estamos esperando. Vai ser uma bicuda de Tóquio. Tokyo Toe. Pô, não tinha um kicker brasileiro ali, cara, que tava bem no qual, mas ele não tá nesse draft. O que Detroit vai dar em troca pra gente descer? Deve ser escolha do ano que vem, cara. Deve ser escolha do ano que vem. Vamos ganhar uma quinta rodada do ano que vem? Pode ser. A gente sabe que o Bini faz umas dessas aí de pegar a escolha pro próximo ano. Agora, pelo visto, eles estão cagando, né? O que sobrar aí já tá nessa... Vai pegar um agora para garantir meio que quase finalizar e o resto é mais complementar, assim, o que sobrar bem, que tiver ali. O da sétima, principalmente. Esse da sexta, talvez eles tenham muitos nomes aqui que eles acham parecidos aqui nesse range, desceram 14 posições. Agora... O sétimo, principalmente, já é um jogador que pouca chance de ficar no elenco, enfim, cara para practice squad, projetão aí e tal. Até o da sexta, talvez também.
Já, e esse que estão selecionando agora, provavelmente o último, assim, com chance real de ficar no 53, né? Saindo bem. Jogador de quinta rodada. Olha o Eric aí, ó, 213. Deu 213. Gente, tá um mistério para sair a escolha do Bills, cara. Rapaz. Acho que o cara falou, não, tô esperando, quero ir para outro time. O Eric falou que anunciaram já a escolha no Twitter. Eu tô evitando o spoiler aqui. Esperando sair na transmissão. Pô, como é que o Twitter fica sabendo antes da NFL, gente? Pois é, não foi Antes da anunciado NFL, lá, nada. né? Mas enfim, os insiders eles falam antes mesmo. Pior que tá todo mundo aqui esperando um nose tackle, né? Um Kilgore. grandão para ajudar ali. Foi o Vai o Kilgore? nome. Foi? Pra mim pareceu. Kilgore. Eu gosto da Beleza. escolha, se foi ele, hein? Baita escolha. Eu gosto bastante da escolha. Saiu lá no telão, ó. Jaylon Kilgore. Kilgore. É. Eu gosto da escolha. Eu não acho que ele seja só de boxe, como o Rafa falou antes. Eu acho que ele é all around. Eu acho ele assim, estilo não tão bom quanto, mas estilo o Bishop. Pode fazer de tudo um pouco. Tem capacidade atlética para isso, não é franzino. Safety. E é um safety com potencial para se tornar um titular na liga. Caiu bastante aqui. É um safety que estava ranqueado para sair antes. Então, mais uma vez, o Ruggieri dando sorte aqui. Gosto da escolha, mais uma vez. O cara que saiu bastante nos meus mocks aqui. E mais uma vez com o agradecimento, Ruggieri. Você, sua presença é importante para o Brandon Beane criar vergonha na cara. Qual o nome do cara? Jaylon Kilgore. Kilgore. Cadê o Valdir aqui com a escolha? Aqui, ó. Kilgore. O nome dele tá no chat já. O Erinaldo botou lá. Jaylon Kilgore. Show de bola. Opiniões aí? Querem falar do Kilgore? Enquanto isso, eu vou buscar lá o card dele ali no On The Clock também. O Kilgore é um jogador que eu dei uma nota aqui de 4ª para 5ª rodada. É um jogador forte, um jogador atlético, rápido. Fez 4,40 cravado no 40 Dash no Combine. Novo, tem só 21 anos de idade, ou seja, pode ser lapidado, pode evoluir mais. Jogou numa faculdade da SEC, né, que é uma das conferências mais competitivas do futebol universitário, que é South Carolina, boa universidade. SEC. SEC. É competitivo também. Ele é ótimo contra o jogo corrido. Ótimo contra o jogo corrido. Se você sofria como eu assistindo Jordan Poyer, Damar Hamlin e tal, né? Aquela Damar Hamlin tomando os ângulos errados toda hora e tal. O Kilgore é um upgrade. Eu só acho que ele tem dificuldade de jogar de costa para o QB, né? De cobrir um receiver, né? Então ele como nickelback esquece, né? Aquele safety que consegue jogar como nickel não é ele, né? Mas ele, se você botar ele de costas, aliás, de frente para o QB, né? E dando apoio contra o jogo corrido, ele vai entregar um bom serviço para o teu time. Informação aqui, tá? Mas eu acho ele bom. Eu estou acompanhando a live do Buffalo Fanatics e acompanhando o chat, né, aqui na TV agora, para ver o que a galera está falando. E a maioria aqui está elogiando bastante, tendo que ainda falam nesse nose tackle que talvez seja a próxima escolha, que ainda precisa pelo menos de um nose tackle, né? Mas a galera no chat está curtindo. Eu tirei o som da resenha do Buffalo Fanatics para falar com vocês, mas no chat parece que a galera curtiu. Não, cara, o Beane tá sendo bem feliz no dia de hoje, tá? Bem feliz, assim, no dia de hoje. Recuperando geral aí, a ponto da gente conseguir dar um passe, vamos dizer assim, pela escolha de CB desnecessária, vamos dizer, tão alta assim. Tá sendo um dia bem interessante. O jogo, o On The Clock aqui,
Deixa eu jogar na tela. Vou falar, não joguei na tela. Ó, tem o Jalen Kilgore como o 5º melhor safety da classe. À frente do Bud Clark, que já saiu, por exemplo. Com a nota 6.67. O Kilgore tem 1,86 e 95 quilos. Tá? 21 anos apenas, como o Rafa falou. Era um recruta 4 estrelas e, de acordo com o pessoal do On The Clock aqui, ó, pontos fortes, alinhou principalmente no slot e ocasionalmente no box, né? Um cara que tem físico para isso. Tamanho muito bom, boa habilidade atlética, alta produção na cobertura, joga com boa força física, boas leituras, explosão, antecipação em zona, boa atitude contra a corrida. Tem pontos a evoluir para ajudar mais contra a corrida, nem sempre rastreia bem a bola, que é o Rafa falou aí, essa questão de procurar a bola, principalmente quando está correndo de costas para o QB, né? As transições também aqui, ó, não são das melhores. Tem alguma dificuldade na cobertura mano a mano, pouca experiência no fundo do campo. É jovem e, assim, quando eu vejo o Kilgore, eu acho, assim como eu falei do TJ Parker, que vai ser muito bom ele estar no mesmo elenco que o Chubb. O Bradley Chubb e o Parker têm biotipos muito parecidos. O Parker pode adicionar muito do jogo do Chubb para a carreira dele e né, para poder replicar o que o Chubb faz tão bem. A mesma coisa o Kilgore com o CJ Gardner-Johnson e até mesmo com o Bishop. Ele tem capacidade atlética, biotipo. Mais uma vez aqui, ó, o RAS dele, cara, ó o 40-yard dash dele, 94, né? Então, assim, o shuttle dele, a agilidade que não deu muito boa, né? Mas a velocidade final, enfim, tamanho. Ele pode se desenvolver num híbrido ali, estilo Bishop, estilo CJ Gardner-Johnson. É um jogador interessante, é um prospecto interessante nesse sentido. Vai chegar e vai ser titular. Agora nós temos Bishop e Kilgore, dupla de titulares. Calma, gente. A gente está draftando o cara na 5ª rodada. Para ter uma ideia, o Hancock foi draftado na 5ª rodada no passado. Não tem garantia que ele chega e toma a vaga do Hancock já. Inclusive, eu tenho mais fé no Hancock ainda do que a maioria do pessoal. Eu acredito que o Hancock ainda vai dar caldo ainda. Mas o Kilgore é, sim, um prospecto bem interessante e um valor muito bom nessa altura do draft aqui. Mais uma vez, o Bini indo bem na escolha aqui do 3º dia. Informação. Buffalo Bills para descer para a escolha 181, né, descer 13 posições aí com o Detroit Lions, ganhou algo que ele não tinha, uma escolha de 6ª rodada. Então, agora a gente tem a escolha 181 no final da 5ª rodada, tem a escolha 213 no final da 6ª rodada e a escolha 220 no início da 7ª rodada. Ou seja, ganhamos uma escolha a mais agora no finalzinho do draft aí, que é uma escolha na 6ª rodada que a gente não tinha. É isso aí. Pensei que era alguma escolha futura, mas não, é nesse draft. Então, mais depth aí vindo a caminho, a não ser que troque nas próximas aí para fora. Como é que tá aí, Ruggiero? Tá de boa? Eu não quero tomar teu tempo demais aí, ainda mais que o Bills desceu aí, né? Não, tranquilo, eu vou estar assistindo aqui mesmo, então vamos resenhar e esperar a próxima. Vamos aguardar a próxima então. A galera tá aqui, ó. Consegue, o pessoal aí tem informação? Eu tô vendo o chat agora. Quantas aqui. Faltam? Mas seriam 14, né? Então já deve ter escolhido mais umas 3. Já passou, peraí. Estamos na 172, falta 9. É a última da 5ª, né? Última escolha da 5ª. O Rafael colocou aqui, ó, baita steal, né? Mais 47 na previsão. Ele saiu 47 escolhas depois do que estava previsto, o Kilgore. Maior steal até agora. O Eric informou que nós tínhamos essa 6ª agora. O Res dele aqui, ó. Um abraço pro Eric, pro Sério, pra galera do blog dos Bills Brunos. A informação do Marcelo aqui. O Marcelo Dorta colocou o Res, ó, 9.60. Já mandei o link lá do Res dele lá no link, se quiser botar na tela.
Fernando, Eric? na verdade, eu vou só ver aqui que talvez eu tenha que buscar minha esposa aqui na estação do metrô e volto. Aí eu vou lá e volto, mas daqui a pouco eu entro aí, então. Tamo junto. Valeu, Rogério. Mas é isso, tá dando sorte, né? Já fez seu papel, já recuperou o dia. Tamo junto. Valeu, abraço. Falou. Abraço, Rogério. O Marcelo colocou o Raz aqui, 9.60, e o Rogério falou, o Eric falou um negócio que é o Bini não é bom de segunda, né? Em anos anteriores foi assim, né? Não muito bem na segunda. O TJ Sanders a gente ainda tem esperança, o Bug Bashan a gente não tem mais esperança, o Epeneza a gente não tem mais esperança, né? Ou pode ser que alguém ainda tenha, enfim. Eu sei que lá em Buffalo tem, a galera no Buffalo Rumblings ali, mas não, trazer o Epeneza de volta agora e tal, pelo amor de Deus. E vamos ver, o IGB também temos esperança. O Bishop tá bem, né? Tá sendo aí o... Apesar de que no primeiro ano o pessoal não tava tendo muita paciência, não. E agora, quem que vem na 181? Eu acho que agora é hora de vir esse nose tackle raiz aí, cara. E pode ser o grandão lá, viu, Rafa? Nessa hora já tem que não interessa se tem red flag aí, cara. Deu ruim. É sexta rodada, cara. Mas não sei se é muito tipo dos caras ali, né? O nose tackle raiz. Se for, eu gosto do menino de Texas. Brevers, lembra desse nome? Brevers. Tá? Se bobear, ele é a escolha. O Patriots fez a escolha 171. O Eric lembrando, o Keon Coleman. Eles estão falando ainda que não é lip service, né? Que eles ainda acreditam no Keon Coleman. Então, vejamos. Né? Pode ser, se ele mudar a atitude dele. Brandon Beane nunca fez um draft de terceiro dia tão agradável, porque ele não pode ser assim nos 2 primeiros dias, o Gustavo falando aqui. Pois é, né, Gustavo? Cara, não, e assim, né? Pô, eu acho que a gente aqui, de maneira geral, nos mocks, enfim, a gente estava bem alinhado aí, cara. Jogadores do nosso radar, jogadores que quem acompanhou todo o pré-draft aqui do canal do Fernando Chimudi tá por dentro, conhece. Jogadores que a maioria, em algum momento, a gente draftou no mock, jogou lá no grupo, ou nos que vieram aqui ao canal. Só realmente a escolha do CB na segunda rodada que quebrou essa trend aí. Olha o Styles saindo para o Saints. Consegue puxar o draft do Saints aí, Léo? O Saints me parece estar fazendo um bom draft, assim, pelo que eu estou lembrando. Ou posso estar sendo enganado pelo tempo, mas não estou enganado, não. O Styles aí draftado, o Styles que joga de safety, joga de níquel. Extremamente atlético, encaixaria com o Reds. Jordan Tyson na primeira rodada. Christian Miller na segunda. O Tyrande Oscar Delp da Georgia na terceira. Bom. Jeremiah Wright, guard de Auburn na quarta. Bryce Lance, outro wide receiver na quarta. E agora o Lorenzo Styles na quinta. É bem legal o draft do Saints. Vários jogadores que a gente cogitou em algum momento em Buffalo, né? Jordan Tyson, se caísse, Christian Miller na segunda rodada, Bryce Lance na quarta e agora o Lorenzo Styles. Então, draft muito interessante aí do New Orleans Saints. É isso aí. Dá uma palavrinha sobre o nosso safety, o novo safety. Ele é um recruta 4 estrelas, vindo da SEC, né? South Carolina. A gente comentou na nossa live, Rafa, ele teve um episódio interessante. Ele teve que jogar logo de cara, ele foi freshman All-American, no primeiro ano dele. O Nick Yamanori, ele lesionou e ele teve que jogar no box, no primeiro ano dele. Foi freshman All-American. Depois ele jogou primordialmente no slot, praticamente no slot, como níquel e safety, e aquele safety híbrido, né? Que eles falam star, money, post. Então ele jogou de safety híbrido, mas muito de níquel no slot. E quase não tem snap jogando no fundo, né? Então, assim, ele vai vir para ele fazer aquele níquel, corner, níquel, corner, um safety híbrido ali. Eu acho que ele vai jogar nessa posição aí. Eu acho que eles vão colocar ele para jogar como um safety híbrido. Que nem o níquel. Ele, como níquel, vai sofrer.
Ele vai Não, sofrer. mas a longo prazo ele tem esse... Eu tava pensando no Styles ainda. Eu viajei agora. Ah, No Saints com o Kilgore- Styles. o Kilgore Mal. ele tem que jogar de frente pro QB, cara. Ele vai ser. Não, ele de níquel, tu diz assim, o problema pra ele, beleza, cobertura, mano a mano e tal, mas ele tem tamanho pra jogar no boxe em early downs como níquel, vamos dizer assim, entendeu? Não é essa questão pra de ser fazer híbrido nesse aquele sentido. papel O híbrido, O Big faz um híbrido. Nickel. É. Big Nickel. Ok. É. Correu, eu pego você aqui. Você Gente, olha só. eu Se bota, você olhar para o Kilgore e olhar para o Terrell Bernard, você não vai dizer que um é safety e o outro é linebacker. Entendeu? Se o Terrell Bernard consegue jogar ali de linebacker, o Kilgore joga de Big Nickel fácil. Fácil. Ah, ele é um safety grande, pra ser Big Nickel ali é de boa. E ele é forte, ele é físico pra caramba. É. O Ravens está escolhendo, será que vem o center do Ravens agora aí? O Ravens ainda não... Ravens tem 2 escolhas seguidas, né? 173 e 174. Se não sair um center aí, eu acho que o nosso colega lá vai parir uma criança aí. Não, saiu o Tyrande. Ainda tem mais uma chance. Quem sabe agora um center, mas a primeira escolha eles escolheram o Josh Cuevas, Tyrande. Só fazer eu esperava mais um safety deep, né? Um J.J. House, enfim. O Kilgore não era o tipo de safety que eu estava esperando também, não. Mas fazer o quê? Não, defesa nova, né? Vamos aguardar, né? Lembra que eu falei para você que lá em Indiana tinha um Tyrande que podia ser o novo Red Gilliam? Tyrande / fullback? Uhum. Foi selecionado pelo Pittsburgh Steelers. Um pouco depois que a gente pegou o Kilgore. 2 escolhas depois do Kilgore. Novakovsky. Nowakowski. Novakovsky. Esse já não vai ser mais o nosso Tyrande fullback. Saiu, Rafa. Você fullback, foi lá beber água. Saiu o nosso Tanner Koziol também. Outro Tyrande que a gente gostava. Foi para o Jaguar, né? O cara era o ataque de Houston, né? O ataque de Houston era Tanner Koziol Futebol Clube. Ele daria um tamanho para o Josh Allen na red zone muito interessante. A gente não tem. Eu acho muito suado essa red zone do Buffalo. Tá muito... Só, né, até para preservar o Josh Allen, tá muito difícil fazer touchdown em Buffalo na red zone. E agora? Agora sobrou pouca coisa, hein? Saiu o Nose tackle, né, cara? Tem que buscar um nose tackle aí. Eu acho que até pelo valor posicional e pelo questão de fazer o serviço sujo, não que vai ser um grande jogador, mas vai ter as ferramentas, vamos dizer assim, para fazer um serviço sujo bem feito ali por dentro. Eu acho que nesse tipo de prospecto dá para achar. Ou realmente ir puro potencial aí, buscar... Por exemplo, um cara que não saiu ainda é os 2 wide receivers de Cincinnati, né? Não saiu o Cyrus Allen e não saiu o parceiro dele lá, o Megatron, lá sem habilidade. Tu acha que eles vão pegar o outro wide receiver? Não, mas é o que eu tô falando. Tarde assim no draft, não vai ser um cara pra estar no 53, sabe? É como o Bini falou na entrevista ontem, vai ser um cara... Na sexta nem tanto, mas na sétima vai ser um cara pra practice squad, enfim. Você não precisa me convencer a draftar o Cyrus Allen. Eu tô contigo. Eu digo assim, eu acho que agora, não vão pensar muito em... Vai trazer outros? A gente não sei, mas assim... Porque aí o Keon Coleman vai ter que trabalhar, sei lá, limpando o banheiro lá no estádio novo, porque não vai ter as... Não, mas aí que tá, esse cara não vai ameaçar o Keon Coleman a princípio, né? Agora... O Keon Coleman vai ter a ameaça do Keon Coleman já é o Bell ali, já é esse aí que ele tem que se preocupar. A escolha do Ravens foi feita. Estou preparando deixar armado a enquete aqui. Não é a enquete do o Gabriel pediu para fazer a pior escolha do Bini.
Mas aí eu vou colocar aqui quem que você acha que é a sua escolha predileta do Bills nesse draft. Estou curioso para saber aí a opinião da galera. Ô, Fernando. Vamos fazer o seguinte, não vamos falar quem que a gente quer que o Buffalo pegue na próxima escolha, porque está chegando agora Chiefs, Dolphins, Eagles e depois tem outro dos Dolphins. Só na reação aqui a galera vai saber já. Então, tipo, 1, 2, 3, 4 escolhas de times que adoram pegar os caras que a gente quer. Então, deixa rolar. Vamos falar sobre Kilgore, falar de outra coisa. Só para calentar o Bruno aqui, que estava no meio da escolha do Bills aqui, o Bruno, torcedor do Rainbow Warriors, Havaí. O kicker japonês, ele tem 93,1% de acerto de field goal. Bruto, né? Até as 49 jardas, ele só errou 1 no ano passado. Acima de 50 jardas, ele errou 2 de 1. E extra point para ele é 100%, 40 de 40. Quer dizer, o que ele está me mostrando aqui com os números dele? É um cara tipo o Caio Santos. É um cara que não tem muito alcance, não tem uma perna muito forte, mas que dali naquela região ali, ele é muito preciso. E é bom demais você ter um kick assim, você saber que você pode contar com ele, que ele é automático até certa distância. Tem seu valor, sem dúvida. As escolhas aí, ó, por enquanto, na tela, o Rafa jogou na tela para nós visualizarmos aí, TJ Parker, Davidson, IGB, né, o apelido dele, as iniciais, Rafael, esclarece pra gente aí no chat se essas notas são suas. Isso. Ou se você copiou de algum lugar aí, de algum site, algum veículo de mídia. Só para a gente ter uma noção. Skyler Bell, Caleb Elams-Orr, Jalen Kilgore. Com as notas aí, só para a gente saber se é a tua avaliação, Rafa, ou se foi algum lugar que tu puxou essa informação. O Eric fez a transição aqui, membro do canal. Um abraço, obrigado, Eric. Tamo junto. Faça como o Eric aí, clica lá no tornar-se membro aí e dá esse apoio aqui pro canal do Fernando Chimudi. Essa cobertura de Bills não para, é o 7º ano cobrindo o Buffalo Bills aqui no canal. Mais de 10 anos na estrada aí, cobrindo através de Cover One, Buffalo Rumblings, etc. E vamos que vamos. Contamos com a ajuda de vocês aí. Bebezão de Ole Miss agora, a galera quer. 2 prisões pro garoto, mau elemento. O Rafa gosta desse tipo de prospecto, Léo. Né? Não deu para vir o Capehart, pode vir um outro mau DT, mau elemento caindo aí. Foi o Stick to the... lá no nosso, onde a gente fez o mock, ó. Stick to the Model, que tá... É o que eu falei, cara, pelo que a gente vinha fazendo, e fazendo os mocks e tal, tá muito dentro do que a gente vinha mirando aqui. O que saiu mais foi o CB na segunda e o tackle aqui também antes do que a gente vinha fazendo. O Gabriel falando aqui, ó, qual foi a pior escolha de draft do Bini? O Ilan, a primeira escolha, né? Porque tem outras na segunda. O Ilan, o Coleman... Epenesa. Sei alguém que qualquer que lembra. Não, Epenesa foi primeiro porque o Diggs tinha sido trocado. Epenesa, Ilan, Coleman, Kincaid. Quem mais foi a primeira escolha dele? Josh Allen. Cara, eu acho que a pior foi o Kyrie Irving. Não tem como fugir disso aí, né? Que o Keon Coleman pode recuperar, entendeu? Principalmente se ele sair de Buffalo e for para outro lugar, eu acho que ele ainda tem chance. Entendeu? O Epenesa, por pior que ele tenha sido, ele ainda colaborou de alguma forma. E foi de segunda rodada. Foi totalmente nulo, cara. Ele quase não contribuiu, saiu, foi para outro time, foi mal de novo, agora já está no 3º time, que ele provavelmente vai ser mal de novo. Então... A ameaça do Keon é ele mesmo.
É bem por aí, Kaique. Eu também acho, cara. É bem por aí. Ó, vou dar a palhinha aqui, por que o Harry está caindo tanto. O Bruno acha que o Chiefs vai nele. Preso sob acusações de violência doméstica e obstrução de prisão em 2024. Isso é fonte ao Dani Bruller. Preso e acusado de crime de fuga, dirigir sob influência de substâncias, DUI, né? O DUI. Direção perigosa, posse de álcool por menor de idade, dirigir com faróis apagados e avançar no sinal de parada em 2023. E cirurgia no pé direito após o combine esse ano. Porra, tá pior que o Caper. O Caper, o pé dele é um santo. É um anjinho de Nossa Senhora coroando na igreja. Eita, cara. Ó, o Marcelo, por ele, já drafta o Cyrus Allen e manda o Keon Coleman e o Palmer para um lugar desagradável. Não vamos colocar na tela, infelizmente, aqui o comentário do Marcelo. O meu menino Tyler Bass... Pô, os teus meninos também, Rinaldo, tu só escolhe os fera, né? Mas vamos lá. Meu menino Tyler Bass não volta mais, é para voltar. Só que deve ter competição, cara. Tá? Show, a gente viu a fonte ali do Rafa, perguntou, né? Na sequência ali. Stick to the model, tamo junto, Eric. Saiu o Tyrion nesse draft. Saiu bastante, né? Não saiu pra gente, mas saiu vários. Não, saiu bastante, né? Ele falou, né? Ele tá falando saiu um monte. Ele tá falando exatamente isso. Saiu o Erinaldo falando que o Willan foi a pior disparada escolha. É realmente difícil. E tem só não ter matado ninguém, tá bom. Pode vir. Quase um santo, é a cara do Chiefs, de acordo aqui com o Bruno. Eu vou ficar com o Corleone. Eu acho o Corleone melhor opção. Pô, mas tu não falou que não era para falar aqui e tal, cara? Foi mal. Acabou, a Miami Dolphins está no on the clock. Miami Dolphins drafta Corleone. Ih, saiu o Cyrus Allen. Aí, ó. Aí, tá vendo? O Chiefs? Pro Cyrus Allen? Pro Chiefs? Cyrus Allen foi pro Chiefs. Acabou de ser draftado. Eita, cara. Rapaz. Ó, e o Baltimore Ravens não draftou center, tá? Draftaram running back. Deve estar feliz, né? O torcedor do Ravens tá feliz. Imagina se dá certo esse casamento aí. Cara, o Chiefs só tem esses velocistas que não corre rota, que não... Aí pega... Vai que o Mahomes aí pega esse que corre rota, cara, abre mesmo. Esse grupo, Rashee Rice, Cyrus Allen e o Xavier Worthy é um trio interessante, cara. É um trio bem variado. Cada um é um estilo diferente de wide receiver. E eles agora têm Kenneth Walker e aquele Emmett Johnson de Nebraska, com o Brashard Smith. É só eles conseguirem se livrar daquele Travis Kelce, que é um jogador aposentado em atividade. Mas isso renovaram com o cara, né? Botarem um tight end que ainda está jogando futebol americano, porque o Travis Kelce não joga mais nada, já faz umas 2 temporadas. É um ataque aí para quem gosta de falar que o Patrick Mahomes não tem armas, não tem opções. Está cheio de opção aí, cara. Está cheio de gente boa agora em volta do Patrick Mahomes. Eu tenho uma torcida aqui, mas não vou falar, não. Fala aí, rapaz. Não vai dar nada, não vai dar problema, não. Vamos falar o nosso predileto, porque depois que escolheu, vai falar, não, você tá falando que não é nada disso que você queria, né? Então já vamos falar assim, porque temos que falar antes. O Renan botou um excelente comentário agora lá. O clima ficou pesado. Eu tinha deixado na tela aqui. Novo Diggs. Novo quinta Diggs. rodada, né? Ele lembra um pouquinho, tá? Novo Diggs está forçando aí um pouco também. O Diggs saiu na quinta também, pô. Tá forçando nada, Renan? É ele mesmo. Diggs saiu na quinta, cara. Famoso trio 901. A única diferença, vamos ser sinceros, a única diferença do Cyrus Allen pro Diggs são 10 libras a menos que o Cyrus Allen. Cara, sabe o que tá me lembrando dessa escolha?
ano passado, quando a gente ficou um tempão falando daquele Kyle Williams, lembra? E foi De pro Patriots. Washington State, que era um baita de um separador, era o cara que a gente precisava, não sei o que, ele foi para os Patriots. Sim. Lá na, sei lá, na E quarta teve rodada. seus. né? Assim, pô, primeiro não ano, foi não quase descarta, foi né? usado. Teve não foi uns seus usado no Patriots. momentos ali, teve recepção de touchdown, teve seus momentos, que quase não foi usado realmente. Não, É. mas teve seus momentos. Rafael perguntando aqui, ó, qual o tipo de DL se encaixa melhor pra gente deter? Three Technique ou five, né? Ou nose, é o que a gente está É pensando. o 11 ali, é o 0, Technique é o que a gente está precisando mais, mas não descartaria. Tem DT Three Technique ali, que é grandão e tal, e pode fazer, como o John Walker está fazendo. Né? O esquema do Leonard não é de alinhar ali o 0 Technique ali na cara do center, é mais de gap e penetrar, então não necessariamente precisa ser um NTzão tradicional. Pô, ficou estranho isso aí, né? Mas vamos lá, não precisa ser o NT tradicional, pode ser um Three Technique grande ali, enfim, para penetrar, para Aí no infiltrar. caso, Né? se você quiser um cara assim, eu recomendo o de Michigan, Rashawn Benny. Ele é mais balanceado. Aí ele já não é mais tão 3 pesadão. e 5, ele não é tão pesado, ele já é mais na do Oliver, mais na do TJ Sanders, né? Já não... Não, o TJ Sanders é bem mais leve, cara. Não, pô. TJ, Não, que esse Benny aí que você tá falando? 280 e pouco, não? Não, o TJ Sanders é 305, 306 libras. Ah, então desculpa. Deixa eu ver o peso do... E o cara Benny. de Navy é outro Tritec também. O Benny 298. Cara, o Corleone aqui seria interessante. Tim Cannon é bom. O Bandido seria interessante. O Zen Duran é mais leve também, 290 libras. Zen é mais Duran já saiu. Zen Duran já saiu. Já saiu? Já. Quem mais? O Brevard, que eu mencionei, de Texas. O Vandenberg aqui, o holandês, aí, o de Georgia Tech. Né? Um cara aí que tem potencial Miami atlético. Pegou outro wide receiver, e o Bryson Eason, né, um nose tackle de Illinois, né, que eu falei que pode ter a conexão ali, tem o ex-treinador dele lá no coaching staff dos Bills. Miami o quê, Rafa? Desculpa. O Miami pegou outro wide receiver agora, mas não é um wide receiver que estava aqui na minha lista, não. Kevin Coleman. O outro Jr. Coleman, né? Aí saiu o Fernando que pegou ele uma vez no Peguei no primeiro mock, cara. Meu primeiro mock. Isso, Fernando? Você é doido pra pegar esse cara? Primeiro mock. Quinta rodada aí, toda na tela. Tá chegando. Faltam 3. Deixa eu falar os meus aqui, rapidinho. Vai lá. Vou falar tudo, hein, gente? Não, pode ser que já tenha posição, já tenha atendido, mas nessa altura do campeonato é mais valor. Eu gosto do QB Luke Altmaier, para reserva. Gosto do running back Damon Claiborne. Você já viu esse running back? Ele eu não vi. Parece o A-Chain de Miami, muito rápido. Tem Fala o nome desse running back de novo? Damon Claiborne, do Wake Forest. Ah, vi. Muito rápido. Boa visão. É igual o A-Chain, cara. Você vê, tá muito parecido com o A-Chain jogando. Tem o wide receiver Malik Benson. 2 talentos que a gente gostou, Rafa. O Jack Andrews, de Texas, potencial substituto por talento 3 descidas. O Malik Benson teve entrevista, hein? Teve. Pode sair. Ele é esticar campo. É. E o Mike Tselmy, tight end de Tennessee, Mike Tselmy. Bom também o right tackle Demetrius Cromer, de Texas A&M, Brian Parker, de Duke, outro tackle. O guard Micah Morris, de Georgia, está aí ainda. O center Pat Coogan e Matt Gubin, de Michigan State, está aí ainda. Na defesa, o Landon Robson, de Navy, Jordan Vandenberg, tackles, e o Tim Cannon, tackle. O Edio, meu preferido, Caden Curry, de Ohio State. E o Mikel Camara também ainda está aí. Também teve entrevista.
Linebacker, Deontay Lawson, de Alabama, Aiden Fisher, de Indiana, Jack Kelly, de BYU, que eu gosto muito, e o Red Murdoch, de Buffalo. QB só sobrou na minha lista aqui o Domani Jackson, que é aquele cara 10 e 25 nos 100 metros, de Alabama. O safety, VJ Penn, Bishop Fitzgerald e Robert Spinjane, de Oklahoma, que teve entrevista de Oklahoma. Sim. Muito rápido. Essa galera aí. Quem vier disso aí... Eu acho que vem defensive tackle agora, cara. Estão respeitando essas needs nesse dia aí, estão cobrindo elas, não necessariamente em nenhuma ordem, mas estão cobrindo todas elas, né? Então, o defensive tackle, eu acredito que demorou para sair, pelo tanto que investiram em entrevistas e tempo aí. E tinha alguns de fim de draft aí que eles entrevistaram, cara. Eu vou buscar aqui no Buffalo Rumblings as informações, mas tinha os defensive tackle de fim de draft aí que tiveram entrevista e tal. Pode ser algum deles um alvo aqui. Saiu a escolha do Eagles, hein? A sombra do Jalen Hurts. Cole Payton. Quem que eles draftaram? Cole Payton. Cole Payton, de North Dakota State. Cara, Cole Payton, canhotinho, né? Canhoto, já complica todo o esquema, né? Do coordenador. E outra, o cara, você vai começa a ver tape dele, o cara não lança não, bicho. O cara corre. O cara é um running back. Ele corre pra caramba. Ele é um mini Tim Tebow. Não, aquele cara do Saints, como é que chama? Ele vai ter essa função na liga. Ah, sei qual é. Esqueci o nome dele agora. Porque é tight end, é quarterback, é running back, é tudo. Todo mundo queria draftar ele no Fantasy porque ele jogava como tight end. O Bruno tá perguntando um projeto de X aqui mais pro final. Projeto de X é o outro de Cincinnati, pô. É o Megatron lá, pô. Caldwell, de Cincinnati, Eu não ficaria triste com draftando ele, não, cara. Agora, no fim. Com aquela capacidade atlética, tamanho, tudo ali, cara. Tá nessa sala de wide receiver. O Taysom Hill, o Erinaldo ajudou aqui, o que vocês estavam mencionando aí, tight end, / quarterback, / personal protector na formação de punt, faz de tudo. Michael Sturdivant, wide receiver de Flórida, senior. É o projeto de X mais pro final aqui que o Bruno acha interessante. Rapaz, eu não Léo viu gente, o Burglar tem que contratar o Léo. Pô, aí, Renan, você é um colaborador do canal, porra, meu eterno agradecimento. Mas assim você não me ajuda, cara. Não tenho budget para bater de frente com o Burglar lá contratando o Léo, não, cara. Aí tu vem falar uma dessa, vai acabar a live aqui, o Léo já vai sair do grupo dos criadores de conteúdo, eu vou ter que ir lá negociar com o cara, velho. Tô negociando contrato novo, Renan. Boas falas. Eita, faça igual o Renan aí, com a galera, deixa o like, se torna um colaborador do canal aí, pô, o grupo de membros está disponível já através do próprio YouTube, você clica ali, se torna membro, escolhe um dos 3 tiers ali, vai me ajudar bastante a continuar aí com esse trabalho aqui no canal do Fernando Chimude, além de fazer o trabalho também lá com o canal de futebol que está começando agora, tudo isso, então dá aquela força, considere se tornar esse colaborador no canal aí, e muito obrigado a todos vocês que já se tornaram. Deixa eu buscar lá a lista do Buffalo Rumblings. Ó, tá passando o Cole Payton agora. Tim Tebow, cara. Payton lançando pro Bryce Lance, ó. E o... ele correndo com a bola. Olha lá. Eu tô falando, é um Tim Tebowzinho. Saiu a escolha dos Eagles, foram de tackle, Henrique Cruz. Isso é ruim, hein? Oi? E agora só falta o Dolphins. Cara fraco? Aliás, o draft do São Francisco tá... Vou te falar, hein? Deixa eu achar aquela lista dos meetings dos Bills aqui. Agora já tem muita coisa lá no Agora vamos descobrir Rumblings. Quem de todos esses nomes aí que o Léo falou vai ser a escolha do Miami Dolphins que está on the clock.
Com certeza eles vão pegar um desses. Ou Só não, pode ser Cowboys. só não pode ser o Ed de Ohio State. O Caden Curry tá aí, né? Caden Curry ainda tá on the board. Caden Curry ainda está disponível. Cara, é aquele negócio. O Caden Curry é uma boa, mas aí você basicamente está dizendo para o Landon Jackson o quê? Tchau. Não temos mais espaço para você. É o mesmo problema que eu tenho com wide receiver. Você pode draftar, de repente, um bom wide receiver aqui, mas e aí? Ô, Léo, o Rafa, mas o Jackson, repara um negócio. Eles mudaram no... É coisa pequena, tudo bem, mas eles mudaram o Rousseau para outside linebacker e o Landon Jackson não. Ele continua defensive end. E isso mostra um pouco assim que a característica do jogo dele e tal. De repente ele é um cara que eles vão dar um bulk up nele ali um pouco e vão pedir para ele jogar ainda de defensive end no 3-4, entendeu? Não tanto contar com ele para do... Pô, mas aí eu vou te falar, o Caden Curry não é muito edge, não. Caden Curry é mais... ele é, pô. Ele é mais defensive end. Tá, mas defensive end é o edge, agora não de 3-4, ele é pequeno, pô, ele é mais de... Ele é mais... Pode ser até melhor de 4, num 4-3. Mas continua sendo um edge, não um outside linebacker de 3-4. Mas ele é mais para outside linebacker do que para defensive end / DT, que seria um cara pro 3-4 por dentro ali. Ele é 6'3", 260, dá para jogar em pé. Dá para jogar 260, em pé. Ele é mais leve que o TJ Parker, aí, 260 e poucas libras. Aí. A nossa sala de wide receiver tá com 7 cabeças, bicho. Só para ter o contexto, o DE de 3-4, ele tem que ter no mínimo ali suas 280 libras para mais, para ser um DE na formação 3-4. Pode ser o Caden Curry aqui. Pode ser o Caden Curry aqui, tranquilo. Ó, eu peguei a lista aqui, vamos ver. Pessoal que ainda pode estar disponível aqui. Defensive tackle, Christian Boyd, de Northern Iowa. Alguém viu alguma coisa do Christian Boyd? Deixa eu buscar. Buffalo Bills já tá on the clock, hein? Buffalo Bills on the clock. Tá no relógio. Buffalo Bills no relógio. E o Daniel chegou agora no chat, hein? Ô, Daniel! Perdemos muita coisa, cara. Daniel, cara, você é excepcional como a nossa produção, mas, pô, talvez a zica era você, cara. Vamos ver na escolha agora. Porque o Ruggeri não tá para dar sorte, né? E brincadeira, Daniel, bem-vindo aí. Cara, você perdeu o melhor dia do Brandon Beane até agora. Você perdeu, pô, o Brandon Beane tá mitando aqui hoje, pelo menos de acordo com o que a gente vinha fazendo aí nos mocks, enfim. A ponto da gente estar até falando assim, beleza, dá para aceitar a tua escolha de luxo ali num CB que não precisava naquela altura, na segunda, porque pegou nas outras escolhas tudo bons jogadores em boas posições. Ó, o Juliano aqui, ó. Quem diria, né, que alguém ia escrever isso hoje ou que a gente ia falar isso, né? Perdeu o show do Bini. E... Jamais, meu amigo, jamais. Vamos ver, a escolha tá on the clock agora. Vamos ver qual vai ser a escolha agora. Eita, Daniel. Pô, o cara passou todas as lives aqui, dando um show aí, nos ajudando no bastidores aqui. Aí a gente vem falar isso. Pô, deixa eu pegar a informação enquanto não saiu aqui a escolha. Se bem que, pô, não adianta eu pegar a informação e o cara não sair, né? Mas, enfim. Christian Boyd, de Northern Iowa, defensive tackle, visitou top 30. Cadê esse homem aqui nos boards, cara? Defensive tackle de Northern Iowa? É. Nossa. E vai ser difícil ter até informação dele aqui, né? Eu não tenho ele aqui, não. Eu tô procurando ele aqui onde a gente fazia os drafts aqui, no Stick to the Model. Não tô achando, não. Rapaz. Não achei o prospecto aqui, cara.
Tá, vamos ver quem mais. Estão anunciando a escolha? Pô, não sou nem de Miami ainda. Até agora. Não, ainda tá em Miami ainda. O Bills tá on the clock. Tá. Deixa eu então continuar aqui vendo os prospectos que. Ah, lá vem. Agora vem lá o cara anunciar o Caden Curry, que vale quanto? Baita draft de Miami, cara. Quer matar do coração, rapaz? O Diogão lá tá esperando uma surpresa. Pô, o F. Obada, cara. Tyrande? Miami não. selecionou um Tyrande. Boa, Miami. Melhor escolha de Miami do draft. Seydou Traore. Nem sei quem é. Faço a menor ideia que é esse cara. Seydou Traore. Traore é jogador pro Liverpool, não pro Miami Dolphins, né? Mas enfim, que bom que eles draftaram nessa linha aí. Como é que chama esse rapaz aí? Esse cara é daquele... Não, né? E aquele cara no programa... Por isso que o F. Obada veio anunciar, pô. O cara é internacional e tal. Do programa lá que a gente tem o tackle lá, o Clayton. Esse aí jogava lacrosse na Inglaterra e agora vai ser jogador de futebol americano lá no Miami Dolphins. Fernando, como é que é o nome desse rapaz aí, desse DT? Christian Boyd, defensive tackle Northern Iowa. Cara, tomara que ele não venha pra Buffalo, nem o Danny Brugler tem ele. Mas... O Orhoho já saiu? Não me lembro desse nome. Pô, eu tô no lugar errado aqui, cara. Tô no draft errado aqui, pô. Ano passado. Agora eu vi o Mason Smith, pô. Eu falei, pô, tô na lista de visita do ano passado, pô. Tá de sacanagem. O Roy foi negociado agora esses dias. Ó, Bills já fez a escolha, só falta anunciar. Eles devem provavelmente estar esperando o Roger Goodell sair lá do palanque, né? Cadê essa lista, rapaz? Pegaram a lista do ano passado e não acha a lista desse ano, cara. Hein? O Pathway Program. Agora eu achei a lista aqui, rapaz. Mas tem uma diferença. Essa aí não ia achar nunca esse cara. Ele é inglês, ele fez o programa lá da NFL, mas ele jogou numa universidade americana, cara. Ele jogou em Mississippi State. Chegou a jogar numa universidade. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver desses jogadores que vêm desse programa internacional aí. Não tô achando, cara. Que loucura, velho. Cara, eu tô começando a achar que não vai ser defensive tackle, não. A gente sempre espera um defensive tackle, nunca vem. Cara. Pois é, mas hoje tudo que a gente tá esperando tá vindo. Tem pelo menos uns 4 anos que a gente quer um nose tackle, nunca vem. Ano passado eles draftaram 2 defensive tackles e não veio a porcaria do nose tackle que a gente queria. Aí trocou o sistema e falou, não, agora nose tackle tem que vir, no sistema 3-4, porra. O que também não... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não vi um nose tackle no draft a essa altura do campeonato. Pode acabar sendo bom. Pode acabar que os caras vão atrás de um DJ Reader. Vai ter dinheiro? Então... Vai ter cap? Será que tem cap? Eles falam que o... White... Eles falam que esse free agent segura a onda antes do draft para aumentar o preço depois. Tem aquela primeira leva da free agent que a gente acompanha, depois os caras seguram o draft para procura depois, né? Aqui, ó, Visit Tracker. Vamos lá. Ó, quem que não saiu? O Austin Barber já saiu, o tackle de Flórida? Não me lembro desse nome. Não lembro também. Não me lembro de ter visto, não. O Caleb Ellermore saiu quando draftamos, foi entrevista, o Casey Concepcion tentamos trocar, foi visita, o Chris Bell foi pro Dolphins, foi visita. O Andre Fuller, cornerback de Toledo, eu draftei ele no meu último mock aqui agora, da madruga. Não saiu ainda. E ele teve entrevista. Ele teve treino privado.
né? É um nome para a gente ficar de olho. O George Gambs já saiu, que é aquele defensive end. Vamos ver quem mais aqui. O pessoal já tá saindo. Tem um tight end aqui, o Justin Jolly já saiu, né? Já saiu. Ah. Vamos ver quem mais. O Esse Julian André Neal, Fuller CB. é bem interessante. Jimmy Holder saiu. Eu já tenho o nome aqui. Saiu? Aqui para mim não saiu ainda não. Vou Aqui esperar tá na você propaganda. reagir. Pode falar, Léo. Agora pode não tão nem. Solta aí. Saiu o DT. Zane Duran? Saiu o Zane Duran. Zane Duran. Tá aí, ó. O Gustavo pergunta: quem é Zane Duran? Zane Duran é o cara que a gente tava falando agora mesmo, de Penn State, né? É um defensive tackle muito atlético, não é um nose tackle, mas é um defensive tackle muito, muito atlético. E assim, né, cara, é aquela coisa. O Dwayne Carter realmente não agradou, não deu certo, machucou e tá meio na roça, né? Se bem que tentaram forçar, queria ser um nose, né? Vamos tentar forçar de novo aí, porque escolha de terceira rodada do ano passado, os caras depois disso draftou T.J. Sanders, draftou o John Walker, agora draftou o Zane Duran, que é um cara mais perfil do Ed Oliver, é o mais próximo do Ed Oliver que a gente Zane teria Duran agora. é outro tritec, cara. Não veio no tackle que a gente estava esperando. É, tritec. 6'1", 290. Outro Haas. É, a capacidade atlética dele. 9,28. O Haas dele. O Zane Duran, deixa eu ver se ele tá na lista de visitas aqui, mas... Landon Robinson, defensive tackle de Navy. É isso que eu falei, que é um baixinho que faz tudo, 5'11". Ele teve visita, teve treino. O Spears Jennings, o safety lá de Oklahoma, teve visita no Combine. O Jack Stonehouse, punter, de Syracuse, teve também. São opções aí para a próxima escolha, né? Tem mais duas, né? Tem mais duas. 213 e 220. Washington, cornerback de South Carolina State. Também é um cara que teve encontro no Pro Day e no Combine. Os Bills estiveram presentes monitorando ele. Talvez foi a escolha que eu menos gostei hoje. O Zane Duran? É. Hoje sim. Um tritec, 6'1", um cara que não tem força física. A gente tem os 3 techs nossos aí, né? Que tem que jogar a bola agora. Atlético, projeto, 5ª rodada, beleza. Mas eu acho que foi a pior escolha de hoje. Onde é que o Zane Duran, para mim, se encaixa? Tá? Não porque ele vai contribuir agora, não é tão provável assim, vamos dizer, né? Não é uma questão, não é tão fácil o caminho para ele contribuir. Tem um Ed Oliver na frente, tem um T.J. Sanders na frente, beleza, num 3-4 os dois jogam já ao mesmo tempo com o nose, que é o John Walker. Então ele pode estar ali na rotação, ele pode até contribuir na rotação, se ele estiver bem. Né? E vai batalhar ali com o Carter, o Carter também vai ter que fazer um nose, o Fidarian Mattis vai ter que fazer um nose também, de reserva, enfim. Então o Zane Duran vai trabalhar ali como? Num respiro para Sanders e para Ed Oliver na defesa base. É bem pouco, mas ele é um cara bem atlético. E onde ele se encaixa melhor para mim, Rafa, Léo, amigos aí do chat, Bills Mafia, é pensando num futuro sem Ed Oliver, é pensando num Ed Oliver que volta a ter problemas com lesões, porque a gente tá falando do Ed Oliver que na temporada passada ele não jogou, a realidade é essa. E quando ele jogou muito bem, então ele fez falta. Né? Ele voltou, tentou jogar nos playoffs. Então assim, é pensando já... Pô, Ed Oliver talvez... Esse ano ele não vai ser cortado, trocado, nada, ajeitar o contrato do cara, mas ano que vem a gente não sabe. Vai depender muito desse ano, o futuro do Oliver em Buffalo. O Duran é um cara que atleticamente ele tem muito, e a gente tá falando do Ed Oliver com uma escolha top 10, ele tem atleticamente muito para entregar e para se desenvolver. Agora... Nossa terceira rodada do Wayne Carter, um abraço, né? Oi? Nossa terceira rodada do Wayne Carter.
O Dwayne Carter, para mim, desde o ano passado já falavam que ele ia ter que jogar de one technique, ele ia ter que jogar de nose. Aí ele machucou de novo. E agora, para mim, a competição do Dwayne Carter vai ser o Fidarian Mattis ali. E claramente o Dion Walker vai continuar sendo o nosso nose principal. Eles veem o Dion Walker jogando nessa função de one technique, não movendo pela linha. Enfim, não nessa linha aí, né? Mas é engraçado, ou você vai abusar dele muito fisicamente, ou ele vai ficar em snaps de corrida, quando na verdade o pass rush dele é o que mais impressiona, né? Não usa o melhor dele, vamos dizer assim. Né? E assim, prende ele na posição, né? Porque uma coisa é tu colocar ele lá como uma opção e às vezes tirar, às vezes colocar. Outra coisa é tu querer poder usar ele em outras funções e não poder porque é ele que tem que estar lá. Né? Eu acho que prende mais ele lá. Mas enfim, Oliver e TJ Sanders estão ali também, então pensando na maior parte das descidas, que a gente vai estar com 2 defensive tackles e não com 3 na defesa 3-4 ali, essa outra função é mais para um dos dois, para o Oliver e para o TJ Sanders, do que para o Dion Walker, né? Então, nesse primeiro momento, principalmente. Então, o Eric até pede para destacar aí para o pessoal também que não está entendendo. O Norton falou aqui, ó, sem bife hoje e tal, né? Que não gostaram da bife, o pessoal perguntando. E aí o Eric pediu para destacar. Para quem não está entendendo, assim, o nose tackle ele vai alinhar bem na cara do center ou no ombro do center, né? Por isso que é o one technique, naquele gap do center e do guard, perto da bola. E a função dele já é ocupar esses dois caras, um center e um guard. Ou penetrar entre os dois, ou ocupar os dois. Né, e deixar os outros jogadores com 1 contra 1, os linebackers o mais limpo possível para fazer as jogadas. Então ele não é necessariamente o cara que vai fazer as jogadas por si só, fazer o tackle. Ele vai não ser movido, estabelecer ali a linha de scrimmage e não deixar que o ataque adversário, a linha ofensiva, empurre a linha defensiva e suba, né, para fazer os bloqueios. Então, normalmente, para essa posição, NT, o nose tackle, você espera um cara maior, o bife, o cara mais pesadão, porque ele vai plantar ali, muitas vezes o cara literalmente põe o joelho no chão, um dos joelhos no chão, e luta contra outros 2 jogadores de linha ofensiva para não ser movido, para não sair do lugar. O Oliver não pode fazer isso, é muito leve. O Zane Duran não pode fazer isso, é muito leve. O próprio TJ Sanders é muito leve para fazer isso. O Dion Walker tem uma certa capacidade para fazer isso, mas ainda não é o melhor para ele, tem tamanho, né? O papel... Vai lá. O papel do nose tackle é praticamente o papel do OL. O nose tackle protegendo o linebacker é praticamente o OL protegendo o QB. O nose tackle ele segura aquela galera que está vindo para avançar, para avançar na segunda linha, e ele prende 2 ali. Se passar perto dele, ele junta com o cara. Esse é o papel do nose tackle. Por isso você não pode cobrar o nose tackle, faça, quero 15 sacks do nose tackle. Não, você não entendeu a função do nose tackle. Você exigir que o nose tackle faz. Igual o K-Mac. O K-Mac não tem pass rush, não tem... Não, e o K-Mac ainda tacleia, né, cara? Ainda tacleia bem. Agora tem outros que talvez não tacleiam. O Orange não apareceu tanto com números tacleando, mas é um cara mais de fazer esse serviço sujo. Então o nose tackle em snaps de corrida, ele praticamente protege, contém os OLs para eles não avançarem na segunda linha e abrir caminho para o jogo corrido. A gente não tá vivendo aí, o pessoal tá falando que o Neymar é hipotético. O nose tackle é o hipotético Lotulelei, né? O Lotulelei é o hipotético quando veio a Buffalo. Ele não aparece no box score, não dá tackle, não consegue sacks, não consegue nada. Não, mas ele ocupa bloqueadores, ele facilita a vida dos outros e tal. No caso do Lotulelei era meio hipotético mesmo, mas o nose tackle bom ele faz isso. O defensive tackle, o nose tackle é um defensive tackle também, mas o defensive tackle que é o 3 technique, né, ou até 5 technique também você vai alinhar, são as técnicas, onde você alinha. Que é na cara do guard, ou no gap entre o guard e o tackle. Esse cara, ele já tem que ser mais atlético, ele já vai tentar taclear, ele já vai tentar chegar no quarterback para derrubar e não só empurrar ou estabelecer o pocket. Então esse cara ali... Evoluído, pass rush, enfim.
O Ed Oliver ali faz esse papel, o TJ Sanders é para fazer esse papel, o próprio John Walker pode fazer esse papel. E aí o cara tem que ter mais técnica, mais habilidade, mais capacidade atlética de explosão, não necessariamente ser tão pesadão e tal, tanta força, dá para ganhar com técnica também. E esse cara é onde o Zane Durant se encaixa ou tem potencial. Né? Mas para ele brilhar, normalmente você tem que ter um bom nose, porque senão vai ter double team para tua direção e aí vai complicar a vida desses caras, ter que lidar com 2 jogadores ao invés de um, porque você consegue só com um lidar com o nose tackle, que é o mais forte, vamos dizer assim, pesadão. E o Ed é o da beirada, né? Ed, o nome já diz, são os outside linebackers do nosso novo esquema, os defensive ends no nosso esquema antigo, que são jogadores que jogam pelas beiradas da linha, alinham por fora do tackle, tem a responsabilidade de fechar as laterais para que o jogo terrestre não ataque, não chegue na beirada e consegue fazer aquelas corridas que geralmente são longas, com running backs rápidos. Né? E tem também a responsabilidade de, pela beirada, atacar o quarterback, é o principal pass rusher, o principal cara para forçar o quarterback. Muitas vezes tem 1 contra os tackles, quando não tem um tight end ajudando o tackle. E é, né, a função que a gente tem o Rousseau fazendo há muito tempo, o Von Miller veio para fazer, o Bosa fez ano passado, o Chubb veio para fazer agora, e a gente draftou o TJ Parker na primeira para fazer. Então, basicamente, essas são as funções aí da nossa linha defensiva, independente do esquema, tá? Do esquema do McDermott ou no esquema do Leonard, as funções são as mesmas. O que acontece é que no esquema do Leonard base, você tem 2 DTs, 1 NT e 2 edges. No esquema base do McDermott, você tinha só 1 DT, 1 NT e 2 edges. Né? Então você ganha mais um cara pesado ali. E da onde vem esse cara? Era o nickel corner que estava sempre em campo, né, na defesa do McDermott. O Bandido vai assinar como undrafted. O Raiders só deu a 7ª do ano que vem para pegar o McCoy. Se ele voltar a jogar, se deram bem. Eles só fizeram isso aí para subir. O nose tackle tá fora da moda aqui, né? O Gabriel tá falando. Para quê? Um cabra pesadão, âncora lerdo, para facilitar a vida dos outros. Fora da moda, o nosso querido Dexter Lawrence acabou de resetar lá o mercado. Né? O Vita Vea. Então, assim, se você tem um bom nose tackle, ajuda muito, cara. Tá? É escolha dos Bills mesmo de não ter. Fechamos esse draft com um B+, aqui, o Norton pergunta. O que vocês me dizem aí? Tá nessa linha do B+, ou não chega a tanto? Lembrando que temos que colocar nesse draft o DJ Moore. Porque a trade down virou escolha, que foi pro Bears pelo Moore, impactou, não draftar o wide receiver cedo. Com o DJ Moore dá para botar um B+ aí. Sem o DJ Moore, não. Tá de acordo, Léo? Como é que é aí a tua avaliação do draft até aqui? Cara, eu sou horrível para tentar qualificar isso B+, B-, B. Tem critério, né? Tem que Você pode falar, achei uma merda. Pronto. A gente já sabia. Não sei. Eu achei sim, cara. O dia que ele brilhou é onde estatisticamente sai menos jogadores, né? Então é complicado, né? Mas eu gostei do TJ Parker, eu acho que um B, né? Um B+, é quase um A, né? Um B. Mas tem A mais, né? Tem A menos. Acho que um B estaria bom aí, de bom tamanho. Eu tô de acordo com o Rafa. Eu acho que com o DJ Moore, um B+ aqui. Eu gostei das movimentações da Free Agent. Eu acho que a off-season tá melhor do que isso. Tá? E Saborar, ó. B+, Saborar? Off-season Saborar pra mim. Tá, ô Kaique? Agora, o draft aí, foi difícil engolir o CB ali na segunda, mas beleza, recuperou bem por enquanto aqui. Então tá mais ou menos essa daí. Eu diria uma nota 7 pela pataquada de ontem, o Daniel aqui, ó. Cara, eu acho que ele recuperou bem. Eu iria para um 8 aqui. Um 8 para mim tá bem
considerando o Moore junto e tal, acho que tá justo. Um 8 é bom, bem bom, vamos dizer assim. Deixa eu jogar na tela aqui o Zen Duran, ele é o 11º defensive tackle do On The Clock lá no guia. Se você não adquiriu aí, bem legal para conhecer o pessoal. E tá aqui, ó, o Zen Duran 1,85, 134 quilos, 23 anos. Já não é tão jovem assim comparado com outras escolhas nossas. Foi um recruta 4 estrelas. Pontos fortes, tem ótimo primeiro passo, consegue estressar de forma vertical os guards, motor intenso, agilidade lateral, bom pad level, especialmente no pass rush, até pelo tamanho. Lembra muito o que se destacava do Ed Oliver, né? Guardado as proporções, porque o Ed Oliver foi uma escolha top 10. Pontos fracos, tamanho, peso, envergadura são abaixo do que se espera, movimentos de pass rush limitados, subdesenvolvidos. Então é um cara ainda que ganha na capacidade atlética. Força de jogo insatisfatória, pode ser movido com facilidade no jogo terrestre, o que eu reclamo muito do Ed Oliver. Técnica insatisfatória no tackle. Aí a gente vai lá pro combine, e aí o cara é outro freak novamente, né? Você tira a questão de tamanho, o cara é um atleta absurdo, né? E os Bills com vários atletas nesse draft, isso me agrada. Isso me agrada porque, pô, se você tem bons coaches, você desenvolve esses caras, velho. É óbvio que você não vai só draftar o atleta, o cara tem que ser jogador. Mas o cara não pode ser só jogador e não ter as ferramentas. Aí tu já tem um piso, um teto bem estabelecido para ele, sabe? Quando a gente viu o Danny Jackson lá no início da carreira jogando até bem, a gente fala, cara, tá bom para o que ele tem a oferecer. O Levi Wallace, mesma coisa. Eu não gosto desse tipo de escolha, cara. Por melhor que o cara seja, o cara vai estar sempre... Não dá para o cara melhorar. O cara não vai ficar maior, mais rápido, mais forte. Pode até ficar, mas pouca coisa. Agora o cara... se o cara é ruim, o cara não fica bom? Beleza, mas se o cara é meia boca, o cara fica bom. Se o cara treinar bem, sabe? Então... Né, e for bem desenvolvido. Então, nesse quesito me agrada o que os Bills fizeram aqui agora. E para quem tá falando, como o pessoal falou, tá vendo, Fernando? Não era o McDermott, era o Beane, não sei o quê. Os Bills estão draftando atletas. Isso aqui tá diferente. Isso é uma diferença. De todo mundo tá com esses res aqui, com essa capacidade aqui. A gente draftava bastante cara que às vezes não tinha essa capacidade atlética toda. O McDermott gostava de um resto também, aqueles tackles lá, era tudo, né? Os tackles de fim. Spencer Brown, era tudo cara... Tommy Doyle. Que aposentou, Tommy Doyle aposentou. A verdade, esse cara aí, o Zen Duran, foi o seguinte, a gente quando entra na live aqui, né, Rafa, nós temos por obrigação sempre falar de um cara, trazer um cara de Texas, né? Então, o Ben tem que trazer um cara de Penn State, né? Não é a Universidade do Pegula, Penn State? Penn State é. Então, a cota colocou aqui, bebeu água de Penn State, o cara vira o bicho. É a cota Penn State do Pegula? Cota Pegula. O Gabriel aqui tá perguntando, vocês sabem se tem algum bom nose tackle disponível na free agency? O Bini foi atrás do Sexy Dexy. Significa que ele tem interesse no perfil, porém não mexeu para isso no draft. Será que tem algum em vista? É o que eu falei. De repente vão atrás ali do nosso querido DJ Reader. Tá disponível e faz a função tão bem quanto a maioria um dos melhores nose tackles, tá mais veterano já, mas é um nose raiz aí dos melhores ainda, né? Não tá no primeiro patamar ali, mas tá no segundo ali. Pode ser que o DJ Reader venha, pode ser que ainda vai draftar o nose, como eu falei, para fazer o serviço sujo. Esses caras caem muito por não ser jogador de terceira descida, de 3 descidas. Ou pode ser que realmente os caras simplesmente continuem achando que não é tão necessário assim. Uma proposta de defesa atlética e veloz faz muito sentido com o que o Leonard tem falado, né? De ser uma defesa de atacar o quarterback, de ser agressiva, de criar turnovers, enfim. Então, realmente o perfil faz sentido isso aí. Com o Moore, um 8 está bem avaliado, na opinião da Gislene. Aí eu estou de acordo. Acho que com o Moore na equação aí, pela movimentação, foi um 8. Um 8 é um bom draft. Acertar mais no
no final, no dia 3, o dia 3 ser o dia que a gente está saindo mais feliz, isso não pode ser muito Virar mais regra. do que um 8, né? Mas aí, beleza, trade down, considera um Moore, tal, dá para chegar no 8, o valor que foi draftado no dia 3. A pataquada, como o Daniel falou antes, faz com que não seja melhor do que isso, né? Vamos esperar que a defesa seja mais física, porque aquela defesa soft do McD, principalmente nos playoffs, não dava mais. E aí é mentalidade, é agressividade também do play caller, né? É as escolhas de formações, enfim, é o não ter medo de tomar ponto e sim querer fazer a jogada que vai mudar o jogo. Isso aí a gente espera que o Leonard realmente mude na defesa dos Bills. A expectativa é boa nesse sentido da minha parte, né? Essa mudança de mentalidade, né? Não só jogar em níquel, ainda vai jogar bastante. Isso aí, toda a defesa hoje em dia joga bastante em níquel. Mas a mentalidade, a questão de querer ser agressivo, tomar a bola de volta para o nosso ataque pontuar, isso aí é... E o nosso ataque pontuar e não ficar preocupado também só em ficar passando o relógio e controlando a bola. Enfim, óbvio que tem hora que tem que jogar dessa forma, mas não a todo momento. Eu acho que essa mentalidade, essa mudança é o mais importante aí. E a gente pode esperar isso aí. Faltam 2 escolhas, então, do Buffalo Bills ainda, né? É isso? Qual que é a nossa... Pô, agora tá longe a nossa aqui, né? 213. Faltam 2 escolhas, é a 213 e a 220. A 213 é no Depois final é da pertinho. 6ª rodada e a 220 é no início da 7ª rodada. Tá aí. Hora boa para você se tornar um membro do canal. Vai ali no canal do Fernando Chimude, clica no membro, se torna lá e colabora aqui com a gente. Vai ser bem recebido no grupo de WhatsApp. Vai ter todos os benefícios ali que já estão descritos lá. Né? Além disso, você pode se inscrever também lá no canal Fernando Chimude FC, se inscrever também no Cards e Bola, fazer a compra de cards lá no Surprise Cards. Tudo isso você pode fazer agora, enquanto você espera a próxima escolha dos Bills. E vai acompanhando aqui as nossas análises, nossos comentários, nossos pitacos. E você pode, obviamente, participar aqui no chat, trazer sua opinião. Tá gostando, não tá gostando? Qual foi sua escolha predileta? Qual foi sua escolha menos interessante, vamos dizer assim? Acho que talvez tenha alguém que tenha ficado, sei lá, goste mais do IDB que a gente, não do jogador, do CB. Por exemplo, o Ângelo, que tá aqui comentando agora, ele mesmo falou que precisava de CB, então veio cedo, isso que incomodou para mim, mas veio e precisava vir. Então talvez para ele não seja a pior escolha o CB, não sei. Eu vou fazer uma enquete aqui, né, para colocar quem foi a melhor, quem foi a pior escolha aí do draft dos Bills até aqui, e vou jogar para vocês ir respondendo. O Ângelo tá comentando aqui, ó. Sobre nose tackle, essa é uma need que a torcida criou. E eu me incluo aqui, baseado na defesa do ano passado. Se o time claramente está fugindo de um NT clássico, é porque o Leonard tem um plano. Não é você, Léo. É o Leonard. Tem um plano diferente para a defesa. Pois é, se não adquiriu até aqui, até o Gabriel comentou, mas foi atrás do Sexy Dex. Cara, o Sexy Dex é muito mais que um mero nose tackle tradicional. Né? A gente está falando de um cara fora da curva. Ele é nose, ele é tree technique, ele é o que tu quiser ali na linha defensiva. Então, realmente, talvez o Bini nunca mostrou interesse no nose tradicional, né? E a defesa do Leonard, mesmo que ela sendo diferente da do McDermott, indo para um 3-4, já vai adicionar mais bicho, porque vai ter um defensive tackle a mais ali na linha, fazendo uma defesa 3-4, que na verdade é um 5-2 ali, né? Com 2 edges que a gente tem no Rousseau e no Chubb. Então, só de você botar já mais um defensive tackle ali, ao invés de estar com o nickel corner em campo em todo o tempo, você já está com mais bife, mais gente ocupando bloqueadores. O próprio Denver Broncos, ano passado ali, ele tinha nose, mas não era um nose tradicional, grandão ali. O DJ Jones é um cara 310 libras, enfim. 307, não é um... né? Então, talvez realmente os caras vão de boa sem esse nose tradicional aqui. É a gente que está querendo bife. Eu, particularmente, igual o Ângelo se incluiu, eu já falei várias vezes, eu tenho saudades de Pat Williams, Sam Adams, mas é o que o Gabriel falou, são jogadores, de certa forma, na NFL ultrapassados, sim.
né? O Tamper middle linebacker igual o Brandon Spikes era, ultrapassado no NFL. Um cara que hoje 2 descidas e olhe lá. Então, vamos ver aí. Trouxeram o defensive tackle, reforçaram. E agora, kicker japonês, de repente? Né? Panther. Fullback. Ou algum outro cara extremamente atlético aí que possa surpreender vindo no fim. Enfim, o Caldwell. Né? Vamos ver o que pode vir aí. É loucura o QB? Eu, num dos meus mocks, e aí, pô, o pessoal deve falar, pô, o Fernando também faz 1.500 mocks, aí claro que ele sempre draftou alguém, né? Num dos meus mocks eu coloquei o Green, lá de Arkansas, que destruiu no Combine ali, né? Quarterback. Não é loucura, cara. Assim, o Kyle Allen não encanta ninguém, né? Então, é loucura, repente, sim, que já saiu pro Cleveland. O Green? Saiu no início da rodada. Não, mas quarterback ser loucura. Ah, não, o Taylor Green saiu para Cleveland. Sim, mas quarterback ser posição, loucura, né? selecionar. Não é loucura, porque o Kyle Allen não encanta ninguém. Você, daqui a pouco, querer um cara que possa ser melhor que isso, ou começar a se preparar para ser melhor que isso, um projeto melhor que o Shane Buechele, esses caras achar o valor ali, né, cara? O grande projeto de sucesso de quarterback reserva foi do nosso rival New England. Eu gosto de lembrar dele. Quem? New England. Ah, Milton. Ele draftou aquele cara na época do Tom Brady. O Brady eles têm vários, cara. Como é que ele chama aquele do Brady? O Jimmy Garoppolo. Bem antigo. Aquele cara que quando o Brady Cassell? machucou... É isso. Esse cara foi draftado. Castle, né? Ficava encostado lá. Aí o Brady machucou até a temporada inteira. Ele entrou, jogou muito. O Brady até foi... Na verdade, o Brady foi o maior projeto, né? Draftaram o Brady na sexta lá com o treino do Bledsoe, né? Então, mas aí esse cara foi tão bem quando substituiu o Brady ali, já sabia o Brady ficou fora a temporada inteira, eles foram com 9-7, se eu não me engano. Nos playoffs ainda, no Buffalo não foi, não. Acho que foi Miami que entrou. 10, alguma coisa assim. Aí eles venderam o Castle depois para uma segunda ou terceira rodada, não me lembro. Quer dizer, um cara com um bom backup, que te serviu ali de backup, e quando ele foi adiante, ainda garantiu uma pique alta ainda. Por isso que eu até citei o Luke Altmaier aqui, que eu gosto mais aí. E o Bini já fez. O Nussmeier ainda tá? No Altmaier. O Nussmeier também tá, hein? O Nussmeier não saiu, não. Nussmeier também tá. Se ele tiver... Nussmeier não sai, não. Não vi, não. Nussmeier seria legal. O Bini chegou a fazer um projeto com aquele cara de Geórgia, sabe? O Jake Fromm, isso que eu mencionei. Ele já fez isso uma vez, não deu muito certo e tal, mas ele já fez uma vez, né? Não sendo Nate Peterman. Tá tudo certo. O Diogo perguntando as escolhas, tem aqui no chat, Diogo, dá uma olhada aí. Mas foi bom hoje, tá? O Daniel perguntando se a gente não ficou triste com a não escolha do Kyle Lewis, né, para linebacker. Ele estava disponível. Foi boa a escolha pro Dolphins, que também escolheram o Jacob Rodrigues. Vai ser uma dupla interessante ali, apesar de ser bem leve ambos. A gente não ficou triste, Daniel, porque veio o Orr ali, né? Que a gente acha a fit ali, o tamanho, enfim, mais versátil, talvez, do que o Lewis, que seria mais específico para a função do Bernard, né? Mas era um valor que agradaria, sem dúvida. Ficamos tristes dele ter ido para Miami. Exato. Não ficamos felizes pelos nossos amiguinhos de Miami. Você tem que sair agora, Léo? Vou ter que dar uma 5h30, tô... Tamo junto, Léo. Obrigado aí pela participação até aqui. E valeu. Por toda a participação, né? Tamo junto aí, muito obrigado. Eu vou estar na casa aqui da prima da minha esposa, aí eu vou olhando pelo celular e comento no chat aqui também. Tamo junto. Vai lá, meu amigo. Obrigado pela participação aí dos 3 dias. Pela draft se fala aí, galera. Go Bills, abraço. Desculpa as borrachas que eu falei aí, qualquer coisa, um abraço. Já estamos acostumados. Vai ser cornetado agora. Tá, o Léo Carneiro. Show de bola. Bom, vamos dando uma sequência aqui. A gente continua até o final, gente. Não vai embora, não. Deixa o seu like aí, continua com a gente, que a gente vai até o fim, guerreiraço aqui. Ver o que vai ser feito ainda. Até agora está sendo
feito coisa boa aí nesse terceiro dia, tá agradando. Enquanto o Brandon Beane não for dar entrevista coletiva... A gente tá ainda- aqui. Quando ele for dar temos- entrevista, a gente não se responsabiliza Aí mais. Porque acabou. Aí hoje acabou. não tem sorteio, hoje não tem... Né? Então, se o Bini for dar entrevista, a gente não... Se até o Bini largou, pô, aí é brincadeira. A gente não Quando o Beane largar, a gente larga também. Até lá nós estamos aqui. Saiu agora o Jack Kelly, linebacker, BYU. Vocês chegaram a comentar ali como uma das opções sim, de bem linebacker, né? atlético. Só saiu agora, na sexta rodada. Deixa eu jogar aqui na tela as escolhas atualizadas aí. Deixa eu ver aqui, a gente E tá o New Orleans Saints draftou mais um wide receiver, Fernando. Aí começa realmente já começava porque tu já vinha falando, mas agora o Olave vai pro bloco ali, né? Pô, mas não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que Jogar eles na estejam tela. planejando ficar colado. Estão acreditando no Tyler Shaw, né? Estão dando armas para ele aí. Taylor Green foi a primeira escolha da sexta rodada. Estamos na sexta rodada aqui. Para o Cleveland Browns, né, cara? É interessante, né? Porque o Cleveland Browns, a situação de quarterback por lá só melhora aqui o drama, as competições, né? O Taylor Green, não que seja um prospecto extremamente pronto e tal, mas é muito mais atlético do que qualquer quarterback que eles tenham lá. Isso aconteceria em qualquer lugar que ele fosse draftado, né? Mas lá não tá, a vaga não tá bem preenchida para ele não ser um fator, né? Agora a sala de quarterbacks do Cleveland Browns vai ter 2 quarterbacks segundo-anistas e um quarterback calouro. E o calouro saiu mais tarde que os segundo-anistas, mas talvez, certamente, é o que tem as melhores ferramentas. É o mais atlético. Saiu o Malik Benson agora. O Benson saindo pro Raiders. Aí Típica escolha do falecido Al Davis aqui, né? O wide receiver veloz e tal. É o Jack Kelly indo pro Giants. O draft do Giants é interessante, cara. O Saints com o Josh Cameron, com o Baron Brown, desculpa, o Cameron pro Jaguars. Patriots on the clock. No relógio. Não, já mas eu não entendi isso aqui, cara. Pulou o Eagles. Pulou do Eagles, né? Pulou do Eagles. Tem alguma coisa errada aí mesmo. Dá uma atualizar. Não, aqui para mim tá dando como Eagles on the clock. Agora sim. O meu aqui tá diferente. Atualizei aqui, a coisa foi. Tava estranho. O Daniel ainda falando, o Deshaun Watson ainda tá lá em Cleveland, né? Tá por lá ainda. Verdade. Tem isso ainda. Relatos de que está recuperado fisicamente e vai para o training camp, vai jogar essa temporada. Cara, que show de horrores que é esse ataque do Cleveland Browns. Olha onde o Casey Concepcion foi se meter. Quem que perguntou do Bears aqui? É o John Edson, Manaus, Amazonas. Já saiu a escolha do Bears. Um abraço pro Edson lá, pro pessoal de Manaus. Escolha do Bears na sexta? Não. Cadê o Bears aqui, rapaz? O Bears não tem escolha aqui, ou trocou. Não tem. Não tem. Trocou, não sei se trocou agora, durante. Teve aqui repara que tem essas setinhas aqui no tudo isso aqui é a escolha que foi trocada, não necessariamente durante o dia hoje, né? Mas quer dizer, ninguém quase está na posição original aqui. Não tô vendo nenhuma troca aqui do Bears, não. O Bears não tem escolha aqui, não. Eu acho que ele simplesmente não tinha. O Bears não tinha escolha. Ô, Rafa, até aqui, cara, qual que é a tua escolha predileta do Buffalo Bills nesse draft aqui? Até o momento. Cara,
Qual é aquela que você fala assim, não, essa aqui é que mais me agradou? Vai ser chato se eu colocar o TJ Parker? Não, de maneira nenhuma. É a minha predileta, o Para mim faz Parker. sentido. Para mim faz sentido. Não era o cara que você queria, talvez lá tal, mas não era o cara que eu queria, mas a gente entende e valoriza. Um dos melhores talentos disponíveis naquela posição em que Buffalo estava. Numa posição... Valor posicional interessante, Exato. né, que é edge. Promissor, novo, pode se desenvolver. Tem muitos boatos aí sobre por que Clemson foi mal nessa última temporada, né, que de repente seria um problema da comissão técnica e não dos jogadores, né? Sim. Então, o Buffalo pode ter pego aqui um edge titular aí para os próximos 10 anos. Como pode não dar em nada, mas é uma escolha que eu respeito, que eu gosto. E a minha segunda escolha predileta aqui, sem dúvida, é o Skyler Bell, na quarta rodada, no terceiro dia de draft. Você pegar um wide receiver que, se fosse draftado, por exemplo, ontem, eu já gostaria. Entendeu? Eu já gostaria. Se ele fosse draftado, talvez não na 62, lá onde a gente draftou o Igibnoso. Subimos para lá, sem subir, né? Na primeira da 3 lá. Se tivesse sido draftado ali, sei lá, na 90, não lembro agora qual era a nossa escolha antes, a gente tinha uma escolha 91, 90, acho que era. Isso, 91. Se ele tivesse sido draftado na 91, já estaria feliz. Na 125, então, eu acho que foi um baita valor aqui o Skyler Bell. Né? Então, sem dúvida, foi a minha segunda escolha predileta aqui. Galera do chat aí, por favor, vai deixando a sua opinião aí. Quem que foi a sua escolha predileta aí do Buffalo Bills? Vou até jogar aqui na tela. Enquanto isso, tem informação aqui para o John. Né? Deixa eu colocar a informação para o John aqui. Eu estava editando a enquete, mas o Daniel aqui, a nossa produção, trouxe a informação. A 25 era do Bears, trocaram com os Browns, que trocaram com os Chargers. É essa a situação da escolha do Bears. Ó, e os Eagles trocaram agora com os Rams. Tá, então aqui não atualizou. Deixa eu atualizar aqui. E aí já deve sair a escolha, né? Não, aqui ainda tá Rams aqui. Bom, tá demorando para atualizar aqui. Vou até... Deixa no chat a sua escolha predileta aí, Bills Mafia. Quem que você ficou mais feliz aí? Qual foi a escolha que mais te agradou no Buffalo Bills nesse draft até aqui? Vou jogar até na tela também, para a galera poder visualizar. Ó, TJ Parker, Davidson IDB, o Jude Bowery, tackle /guard de Boston College, o Skyler Bell, Caleb Elarms-Orr, o Jalen Kilgore e o Zen Duran. São as escolhas dos Bills até aqui. Quem que te agradou mais aqui? Conta pra gente no chat. Deixa seu like, se inscreve no canal. Considera se tornar um membro, vai dar aquela força aqui pra gente. Os 3 dias você acompanhou aqui no canal do Fernando Chimuri, você acompanha até o final, a gente fazendo essa cobertura especial aqui pelo 4º ano consecutivo, reagindo, analisando cada escolha do NFL Draft. Então dá aquela força pra gente aí. Tem 3 tiers para você se encaixar aí em qual for melhor aí para você, e você apoia bastante aqui o canal. Além de ter os benefícios que ali estão descritos, o principal ali, o grupo de WhatsApp é muito bom, conteúdo extra e tudo mais, então vale a pena. Bom, deixa eu colocar a lista aqui. Agora posso dar uma opiniãozinha razoavelmente polêmica? Vamos lá. Embora o Igibnoso tenha gerado aquela polêmica toda, que saiu na 62, é um corner que vem em tese para ser um backup e tal, eu vou te falar que o que me decepcionou mais foi essa última escolha do Zen Duran. Esse Zen Duran aqui tem muita pinta de ser como é que é? Dwayne Carter, né? Outro Dwayne Carter. Você acha? Eu acho, eu não vejo
O Ignazum, ele pode ter sido escolhido um pouco cedo demais? Pode. Mas é um cara que tem tudo para chegar e ser um baita de um corner reserva, aquele corner que, pô, se o Christian Benford precisar sair, se o Maxwell Heston precisar sair, ele vai entrar e ele vai fazer um bom trabalho. Não deve ser aquela situação de que entrou o Dan Jackson e agora estamos ferrados, entendeu? Eu acho que ele é esse cara que vai entrar e vai render de uma maneira que a gente não vai ficar exposto, que nem a gente ficou nos playoffs do ano passado. O Zenduran é um cara que eu não vejo ele contribuindo, cara. Sinceramente, não vejo como. Eu queria o nose tackle. Acho que o que a gente precisava era um nose tackle, que é para poder liberar o Walker para ser um tackle de caçar quarterback, né? Um tackle, um defensive tackle de tritec, que eu acho que é onde ele renderia mais, né? Mais aberto. Seria o defensive end aí nessa linha de 3-4. Mas, infelizmente, o pessoal lá tem outros planos para o Walker, né? O Walker, como você já falou, provavelmente vai jogar como nose tackle, que eu acho que não é onde ele renderia mais. Boa. Eu acho que o Zenduran pode colaborar ali na rotação, dando um respiro numa rotação ali com o Ed Oliver, enfim. É muito jovem, precisa se desenvolver e pode ser um futuro Ed Oliver. O problema para mim da escolha do Zenduran é que, cara, eu não sou lá o maior fã do Ed Oliver e não é porque o Ed Oliver é mau jogador. É por causa das limitações na questão de tamanho dele. Ele ser um cara que é fácil de tu empurrar ali no jogo terrestre e tal. Cara, se drafta o Duran tarde, assim, no draft, beleza, tem seu valor. Tem seu valor, tem um valor atlético, pode desenvolver bem. Mas, assim, cara, não é o estilo de defensive tackle também que mais me agrada, não. A gente já tem o T.J. Sanders aí se desenvolvendo, enfim. O próprio Dwayne Carter também não teve ainda muitos snaps. Então, assim, não é lá a melhor escolha também. E como tu falou, o IDB é um prospecto interessante, né? Só foi draftado mais cedo, mas no fim das contas, se você ignorar as posições aqui, aonde foram selecionados, os Bills estão pegando em tudo áreas aí que precisava trazer jogador, necessidade, enfim, pelo menos de depth, né? E é um jogador de qualidade, pode colaborar, como eu já falei, situações claras de passe, enfim, certos matchups. Então tem esse valor. Não continua sendo a que eu menos gostei por sair antes, mas já dá para passar um pano, né? Pra galera que fala que eu sou passapano aí. Já dá pra passar um pano. Agora, aqui no Duran também, cara, preferia um nose, preferia um cara que você ganha com o Deon Walker não precisando lidar com tanto com double teams, com tantos snaps desnecessários, talvez ali de nose, poupa um pouco ele não é lá o cara mais saudável do mundo, aquelas costas dele lá, e usa ele de uma forma mais sábia, né, e sem trazer o nose tackle, acaba que você exige demais do Deon Walker numa situação que não precisaria. E nem agora, é o ponto forte dele lá de ficar ali, ser aquela peça que ninguém consegue mover e tal. Não é o jogo do Deon Walker. Agora, duas observações. Primeiro, para quem já é membro do canal Fernando Timude, já está no grupo do WhatsApp, já temos imagens lá da feijoada com 100 litros de chopp. Minha mãe. Do aniversário do Diogo. Eita, ele mandou vídeo, cara. Mandou vídeo lá no grupo dos colaboradores. Olha só. Isso aí você perde, né? Você não é membro, você perde esse tipo de conteúdo exclusivo aí. Vamos botar esse tipo de entretenimento. Entretenimento, exato.
Está lá no, Olha lá, no e o grupo bicho dos tá. colaboradores. Tá animado, né? O O bicho lá tá tá, o bicho animado, tá suado, cara. Tá tá, suando tá lá. afetado, já tá Ó, ó. afetado. Tá Tá, sob influência, tá sob influência. tá. Dá pra ver pelo maldade no olhar. Você vê que Né? não dá para dirigir nesse momento. Não tem Não, condição. não. Não é o motorista da rodada. Não é o motorista da rodada. Não. A segunda observação que eu queria fazer. Um abraço. Muito bom, um E abração pro novamente, Diogão. feliz aniversário para o Diogo. Né? A segunda observação que eu queria fazer é o seguinte: o John Edson, aqui de Manaus, ele fez uma pergunta interessante, né? O que você achou de Cowboys e Ravens para ser o jogo aqui Vou no jogar Brasil? na tela aqui. Isso. Quer começar, Rafa? Responde aí. Pô, comparado com o que a Inglaterra sofreu aí ao longo de vários anos, tendo que ver Jacksonville Jaguars contra New York Jets, Cleveland Browns e essas coisas, eu acho que é mais um jogo muito interessante, muito competitivo entre duas boas equipes da NFL, aqui para o público brasileiro, dessa vez o público carioca, né, já que vai ser o primeiro jogo no Rio de Janeiro, saborear, vamos dizer assim, né? Mais um jogaço aqui para o público brasileiro, que está sendo bem respeitado, vamos dizer assim, pela NFL. Eu gostei. Muito, cara. Eu também tô de acordo contigo. Pô, como tu falou, só quem tá lá eu nem lembro, assim, não vou lembrar de cabeça os jogos que foram na Alemanha, todos que foram em Londres, teve na Irlanda, enfim. Mas, cara, nos 3 anos a gente teve, pô, Eagles e Packers, duas franquias extremamente vitoriosas, com Chargers torcida aqui, né? Então, pô, baita jogo ali no ano que o Eagles foi campeão. Daí vem Chargers e aí sim, duas franquias gigantes da NFC. Aí vem Chargers e Chiefs. Novamente, o Chiefs aí que mais duelo próximo de divisão, do que a gente... cara. Duelo de divisão. O Chiefs, clássico. o mais próximo que a gente teve de uma dinastia aí agora recente é o Chiefs. Patrick Mahomes, a cara da NFL dos últimos anos aí, vinha sendo, pelo menos. Vem sendo, enfim, uma das caras, pelo menos. E o Chargers, um time também um time muito bom. O Justin Herbert, uma escolha alta, um jogador extremamente talentoso, enfim. E agora, pô, Ravens e Cowboys, cara. Cowboys que já o pessoal chama America's Team, né? Não é o melhor momento do mundo do Cowboys. O Cowboys é uma fanbase gigante, cara. É o maior marketing lá o maior mercado lá da NFL. Eu vi o Diogo, até me embebedou um pouco aqui. Até as palavras começaram a enrolar aqui só de ver o vídeo do Diogo, Rafa. E o Ravens, cara, o Ravens era meu favorito aí até para ganhar Super Bowl ano passado, decepcionou e tal. Baita time nos últimos anos. Lamar Jackson, jogador talvez mais divertido de se assistir. Né? Certamente facilmente um dos mais divertidos de se assistir na liga. Lamar Jackson já vale o ingresso. Só Pois é. do público aqui e ver Lamar Jackson já tá valendo Exatamente. Então, cara, o brasileiro realmente tem que agradecer a NFL porque foi visto com muito bons olhos aí o país quando escolheram os jogos para vir para cá. Né? Eu acho que não dava para pedir muito mais do que isso, não. O Daniel colocando aqui, acho que o pior foi do IGB, por contar de forma como foi feito. O TJ Parker, Skyler Bell e o Alarm Orr, e acha que são as melhores. E aí eu quero uma só, cara. E escolher as 3 eu também escolho. Eu gostei de todas aí. O problema é escolher uma só. Show de bola. O Valdir falou aqui a informação. Para ver as trocas é só clicar na setinha lá que aparece a troca. Né? Nossa, eu cliquei na do Demon Claiborne aqui do Vikings. E aí, adquirido via
Vikings, que foi pro Texans, que foi pro Vikings, que foi pro Niners, que foi pro Patriots, que foi pro Vikings. A escolha era do Vikings inicialmente, andou Voltou pro e voltou pra Vikings. Então, assim... Ué, tem a primeira escolha da 6ª rodada passou pelo Buffalo e eu nem lembro disso. Era do Jacksonville, foi pro Raiders, foi para Buffalo, foi para Denver e aí foi pro Cleveland e o Cleveland pegou o Taylor Green. Mas eu não lembro dessa troca do Buffalo com Denver. Eu não sei que troca é essa, mas aparentemente teve aí. Denver Broncos e Bills. Qual foi essa troca, cara? Não sei, faço a menor ideia. Eu acho, foi agora no draft, não foi, não? Deve ter sido uma dessas agora no trocas draft. aí. Tem tanta troca, sobe, desce, não sei o quê, a gente se perde, né? Do Raiders pro Bills. Também não. Do Raiders pro Bills foi o Taron Johnson. Não foi? Acho que foi, né? Pode ser a troca do Taron Johnson. Aqui. 6ª rodada, foi uma 6ª rodada, não foi? Essa foi a escolha. Eles deram uma 6ª e a gente deu uma 7ª. E aí a troca com o Denver Broncos foi um dos trade downs ali. Deixa eu ver Logan Taylor, guard agora. de Boston College, saindo pro Chargers. Domani Jackson, o CB de Alabama, saiu pro Packers. Ó. DJ Campbell de Texas, guard, massivo, grande, saindo pro Dolphins. Dolphins continua mitando, cara. O Diogo gostou da escolha do Parker. Vamos ver se vai se tornar um jogador produtivo. O Renato botou aqui, já saiu o Diego Pávia. Eu não sei se o Pávia está nessa turma agora, não. Ele se declarou para o draft, o Pávia? Deixa eu pesquisar rapidão aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Prospectos, quarterback. Cadê o Pávia? Tá. Não saiu ainda não, tá? Respondendo aí ao Renato Vanderbilt. Morales, não saiu o Pávia. Pávia está disponível. Quem mais opinou aqui? Vamos ver. O Bears tem escolha apenas a 7ª rodada. O Nelson mandando aqui um Be good, do good, God bless and go Bills. O Daniel aqui, eu me pergunto se o desespero em pegar o IDB da forma como foi feito não significa que a escolha do Hairston ano passado é que foi o problema. Será que ele tem saúde para se manter? Mas tão cedo tu perceber isso, tu deveria ter percebido isso antes de escolher, né, Daniel? Quando tu escolheu primeira rodada, cara, eu quero que tu tenha uma convicção maior do que algo que vai embora em um ano. Eu continuo não querendo acreditar que tem a ver com o Hairston essa escolha. Mas, assim, viro de perto. Ele, de fato, não teve um ano muito, muito saudável. E, cara, é o trauma lá do Dane Jackson tomando bola na cabeça no jogo mais importante, né? Chama o Diogo para anunciar a pick 213. O parecer técnico dele. Olha a maldade do Renan. Que os caras querem ver a maldade. Eu tenho que mostrar isso pro Diogo no grupo depois. Tô falando, só traíra. Impressionante. Eita. Tá chegando, faltam 9 escolhas para a nossa próxima escolha. A menos deram pro Zen Duran lá onde foi escolhido nas notas lá da ferramenta do Stick to the Model. Ó. O Rafael continua nos atualizar aqui com as escolhas. O Stick to the Model tem uma avaliação dele melhor do que a minha. Ó, o John. Para o público brasileiro, eu sou o canal oficial do YouTube para os vídeos de tradução das capas para o português. Faz a NHL, a MLB. Eu não entendi o que significa. Para o público brasileiro, eu sou o canal oficial do YouTube. Os vídeos, tradução das capas para o português. O canal oficial da NFL no YouTube não traduz suas capas para o português. A liga precisa respeitar o público brasileiro no YouTube. Então ele faz essa função lá. Pelo que eu entendi é isso. Me corrija se eu estiver errado, o John.
né? Mas ele faz a função de traduzir a capa dos vídeos da Nos NFL, vídeos do canal oficial da da NHL. NHL e da MLB. Show de bola. E Mas a tem NFL canal tem que da fazer isso. NHL para o Brasil? Tem um canal da MLB para o Brasil? Não, não é isso. Que nem tem o canal da NFL pro Brasil. Tem. NFL Brasil. Então, tem o NHL Brasil? Eu não tem sei o se tem. MLB Aí só o Brasil? John. Tem NHL Brasil, John. Tem E é MLB você Brasil, que, porque você aqui que tem prepara NFL as Brasil. capas. Esclarece isso pra gente aí, John. É, porque Você aqui tem tem o o- NFL Brasil. Então, assim, tem o canal oficial da Liga no Brasil, né? Não, mas ainda assim, beleza. Traduzir as capas também não seria. Ah, tá. mau Canal negócio. oficial da NFL no YouTube. Tá, mas aí o americano. É um Sim, canal o americano, mas tem o canal Aí por que oficial que a da capa NFL varia no em Brasil, português? que é o NFL Brasil, é um canal oficial da NFL. No Brasil, o perfil Ah, lá. eu entendo. Só que o canal oficial da NFL não é NFL Brasil, é NFL. Tudo bem? Por que a capa viria em português? Isso é que eu não estou entendendo. Não, ela não vem, entendeu? ela vem em português pro Brasil. Tu consegue fazer a capa para cada lugar que tu vai estar, Ah, entendeu? Peraí, vamos lá. A NFL vai colocar um vídeo no canal dela. Ela consegue botar capas diferentes de acordo com onde a pessoa vai abrir o vídeo? Vamos lá. A nossa live de anteontem já tá com a pessoa que tá lá na Índia, ela tá com a tradução e com as legendas em hindi. Ah, tá. A legenda. A mas tradução capa... não, a dublagem eu acho que ainda não, mas a hindi, a tradução já. Em inglês, espanhol e hindi. Eu não sabia da capa também, que dá para traduzir, fazer a capa especial para cada lugar, eu também não sabia. Tá? É novidade para mim, mas pelo que o John tá falando aqui, ele faz esse serviço. Ó, canal oficial da MLB mesmo. e da NHL, eles fazem pela geolocalização para o público brasileiro entender as capas do vídeo do YouTube. Já o da NFL não tem isso no canal oficial da NFL. Só tem o canal da NFL Brasil, que daí é um outro canal. Né? É da NFL, mas é outro canal. Tá aí. Então fica a nossa campanha aqui, NFL. Procura o John dos Santos, lá de Manaus, que ele é o cara especializado nisso. Né? Em fazer as capas traduzidas aí. Eu estaria aqui assistindo essa live. Exatamente. Entende de futebol americano, já tem experiência aí com outras ligas americanas no currículo. Chicago Bears. Fala aí, John, o que você acha do DJ Moore vindo pro Bills aí? Tem gasolina no tanque? Vai ajudar? Olha com carinho ou dá graças a Deus que já se livrou dele? Como é que tá a tua opinião aí? Fala no chat. Seria interessante se ele chegasse e botasse graças a Deus que agora é problema do Bills. Aí pronto. A nota do draft assim. Cai de B para C-. Tem quem veja assim, sem dúvida. A troca com o Broncos não foi para subir e pegar o IDB? Pode ter sido. Pode ter sido, Juliano. Tanta troca que embaralhou muito aqui. Finalista do Heisman não draftado. O Paiva? Paiva não. O Pavia. É Pavia. Ou o Nussmeier também, que é outro que estava super bem cotado e até agora não saiu. Isso acontece, tá? Isso aqui não é nada de também super muito surpreendente, não, né? Tinha um quarterback lá que foi quarta rodada, eu acho, do San Francisco 49ers, que foi vencedor do Heisman, pô. Já faz tempo isso aí. E o Charlie Ward, mais tempo ainda. Agora a gente começa a entregar a idade. O Charlie Ward foi vencedor do Heisman como quarterback de Florida State, mas preferiu ser point guard do New York Knicks. Né? Foi draftado pelo Knicks na segunda rodada do draft da NBA e foi pro Knicks, não foi jogar na NFL. Né? Ele falava que ele queria ser a primeira escolha ou ele não ia pra NFL. Aí o pessoal não... Na época, né? Esses caras eram meio à frente do seu período. Foi ser um point guard mediano na NBA. Point guard backup, né? Do New York Knicks. O Charlie Ward. Não, pelo menos ele não era taqueado. Eu entendo a decisão dele. Tem algum jogador que vocês querem a essa altura do draft? Porra, Marcelo, sempre tem alguém que a gente quer, cara. Vamos. O problema é que toda vez... Olha só, quem botou? Marcelo, o problema é o seguinte, Marcelo. Toda vez que a gente abre o coração aqui,
aparece uma porcaria do Kansas City Chiefs ou do Miami Dolphins 2 minutos depois. Estamos Às vezes grampeados. não é nem 2 minutos. Já teve negócio aqui de 3 segundos. Na hora. A gente na hora. falou o nome. Falou. Entendeu? Então, pô, a gente fica traumatizado, cara. Eu já não sei mais o que eu falo aqui. A gente abre a boca, fala um jogador, o cara vai para o rival. É um negócio absurdo, mas vamos olhar aqui. Vamos olhar. Opções sempre temos. Você acredita que ainda pode vir um wide receiver? Ou a gente já fechou o wide receiver? Não, pode vir ainda. O Skyler Bell. Tem um cara que eu gosto muito, de TCU, Eric McAllister. Grande, físico, entendeu? Aí você vai falar, tem sabor que um Coleman. Não, ele é mais ágil. Ele é muito ágil para a altura dele. Entendeu? E é forte também. Então, é uma espécie de Chris Brazel um pouquinho mais forte, mais musculoso. Entendeu? Então, eu gosto. Eric McAllister. Deixa eu ver, quem mais temos aqui de wide receiver? Cyrus Allen saiu, foi para o Kansas City Chiefs, foi só a gente abrir a boca. Cadê? O Skyler Bell, Stribling saiu cedo. Deixa eu falar um aqui. Fala aí. Já falei, Jeff Caldwell de Cincinnati, para mim, só nas traits atléticas dele aqui, para sexta, para sétima, para practice squad, para se o Coleman de fato não vingar nada e tal, você já tem um projeto. Pô, se é para ser um projeto, como quando draftaram o Gabe Davis na quarta e draftaram o menino que foi pro Giants lá. Me fugiu o nome dele agora. Pô, drafta um cara com as qualidades, a capacidade atlética do Jeff Caldwell, né? Então, para mim, ele aqui seria interessante já. Jeff Caldwell é outro cara grandão, né? Grandão, mas super muito rápido. O cara meteu 4.31 no combine. Mano. Ele é uma espécie de Keon Coleman com turbo. Para quem não viu. Então tem aí umas 2 ou 3 aí de opções de wide receiver. Ok. Ninguém pegou o Tyree Montgomery, né? Ele testou mal no combine, mas ele antes do combine, tá, de escola pequena e tal, o pessoal tava de olho nele ali. Eu vou ser bem honesto contigo. Eu acho que o maior valor aqui está na classe de edge. Eu acho que tem alguns edges aqui interessantes para a 6ª rodada. Tem um cara de Iowa que eu gosto muito, que é o Max Leoli. Tem um Caden Curry, que eu acho que ainda não saiu, de Ohio State. São 2 caras aí que poderiam ter saído na 4ª rodada tranquilo. Não saíram até agora. Camara ainda tá, né? Camara ainda está. O Nadame Tucker, de Western Michigan, que é um cara mais baixo, um cara mais de 3-4, né? Um cara que teve 14 sacks e meio nessa temporada para o Western Michigan, né? Então tem aquele saborzinho de Javon Solomon, né? Cara um pouco mais baixo, com bastante produção em uma faculdade menor, né? O problema é que ele já tem 25 anos de idade. Isso é que derruba um pouco. E tem um garoto aqui de Boston College também, que eu acho que é um baita de um projeto também, que é o Quintavious Hutchins. Se viesse, eu não ia ficar chateado, não. Tá, e você não vai mencionar ele mesmo, você vai ignorar ele. Eu falei o Caden Curry. Não. Quem que eu pulei? Quem que Tô você não falando mencionou? de Edges. Tô falando de Edges. Quem que você não mencionou de Edge, Rafael Satamin? Quem que eu mencionei? Ele ainda se faz de louco ainda para vacalhar com o GM dele, com Pô, o não tem ninguém de Texas aqui na minha lista, cara. Trey Moore, cara. Tu mesmo perguntou para mim antes dele. Saiu, cara. Trey Moore já saiu. Trey Moore saiu? Saiu? Para quem? Espera aí. Já vou te dar essa informação. Acho que foi na rodada anterior. Acho que foi na 5ª rodada. Ah, para mim o Trey Moore ainda tava. Espera aí. Trey Moore. Ai, caraca, eu tô... Cara, no grupo de linebackers ainda tem valor também.
Cara, eu não tô achando o Trey Moore, cara. Eu acho que eu posso ter a demência pode ter chegado um pouco mais cedo do que eu esperava. Eu acho que ele tá disponível ainda, cara. Na quinta rodada ele não saiu, deixa eu ver na quarta. Se ele não tivesse saído na Não quarta, saiu, ele não. não saiu. Grupo de Trey linebackers Moore. tem alguns. Cara, Trey Moore, sabe para quem que ele foi? Quer chutar para quem que Trey Moore foi? Na quarta Dolphins. rodada? Dolphins. Mentira. Escolha Sério? 130, Miami Que Dolphins. isso, Pegou cara. o O Trey Moore. Dolphins tá. É por isso que a gente não Rapaz. fala, cara. É por isso que a gente fica quieto. Tá aí, Trey Que Moore. Tá no isso, Dolphins. cara. O Taurian York não saiu ainda, né? Não tô louco. Esse aí eu não me lembro, não. Eu acho que os linebackers tem o Brian Botcher, saiu? O cara de Buffalo, eu acho que não saiu. Aquele O linebacker de Murdoch Buffalo, não saiu. Começa a ficar aquele watch do Murdoch até mesmo ir pro undrafted free agent, né? O de Oregon saiu. O Bryce. O Butcher, ele saiu. Pra onde Mas ele foi? o Murdoch não. O Harold Perkins também não saiu ainda, de LSU. Harold Perkins? Rapaz, eu acho que ele não saiu não, hein? Então, o Jack Kelly saiu. O Aiden Fisher eu acho que não saiu também. Peraí, vamos lá. Vou até confirmar aqui o Perkins. O Perkins é de LSU, né? Tem alguns nomes interessantes ainda, assim, que a gente tem interesse, Marcelo. Vamos ver o que o Bills faz. Tem o kicker japonês do Léo. Tem o Panther que entrevistou com os Bills. O Perkins não saiu, não. O Perkins não saiu, não. Aquele Hot é de Oregon, né? Butcher, Oregon. Saiu. Foi pro Colts. Aí, ó. Foi pro Colts. Quarta rodada, escolha 35. Aí eu acho que o Murdoch não saiu. O Aiden Fisher de Indiana eu acho que não saiu também. Não sei se o Lander Barton de Utah saiu. É outro cara extremamente atlético, alto, diferente o perfil assim. Mas aqui a minha dúvida aqui é a seguinte. A gente pegou um linebacker que é atlético e bom contra o jogo corrido. Algum desses caras aqui é bom na cobertura? Porque bom aquele tamper a gente já, em tese, já pegou, né? Nós vamos pegar outro? É que assim, vamos lá, pega o grupo de linebackers ali, os linebackers que jogaram contra a gente pelo Denver Broncos. Cara, o capitão, middle linebacker lá que forçou o fumble do James Cook não é nenhum especialista de cobertura, pelo contrário, cara de special teams, tacleador e tal, e que renovou agora. Fugiu o nome dele. E o outro era o que que não jogou, né? Na verdade, tava machucado. Voltou pro Niners, se eu não me engano. O Greenlaw. Greenwall, bom linebacker e tal, mas tem muitas essas lesões e tal. Nenhum dos dois são lá. Que baita linebacker em cobertura, né? Então. Como eu vou te falar, eu acho que o Perkins ainda pode servir. O de LSU. O Perkins o Perkins. Ele é versátil. Extremamente versátil, Cobre bem, ele só é muito pequeno. Cornerback tem algumas boas opções aqui. Eu já falei o nome dele, vou repetir: Toriano Pride Jr. Eu acho que é um baita talento aqui. Latrell McCutcheon Sr. de Houston é outro cornerback que eu gosto muito. Hezekiah Masses não saiu ainda, né? Já saiu. Saiu? Saiu, acho que foi pro Raiders. Se eu não estou enganado, foi pro Raiders. Deixa eu confirmar aqui para tu, mas acho que foi pro Raiders. Na rodada passada. Deixa eu abrir o draft aqui do Raiders, que já vai sair na minha cara aqui. Isso mesmo. Quinta rodada, escolha 35. Hezekiah Masses. E aí, depois do Hezekiah Masses, eles pegaram o Malik Benson, que era outro prospecto aí que estava atrelado a gente. Uhum. Olha, um dos melhores drafts dos Raiders que eu me lembro, tá? Que eu consigo me lembrar. As Raiders notas aqui do Stick to the Model do Rafael Azevedo, nos atualizando aqui, ó.
Atlanta com um a menos, Carolina com um A, Cleveland com um a menos, Green Bay com um A menos também, Indiana a menos, New England a menos. Acredito que sejam as melhores notas aí até aqui, lá no modelo do Stick to the Model. Eles fazem isso, obviamente, baseados na tabela de avaliação dos jogadores deles lá. O Renato, você acha que falta um Cole Beasley para os Bills? Shaqiri, para mim, não é parecido. Não, ele não é. É um estilo de jogador diferente. E... cara, o Cole Beasley era muito um jogador bem único, né? O estilo dele, pequeno, mas a capacidade de start and stop ali, né? De acelerar, desacelerar rápido. Ele não era veloz, mas ele era ágil, né? E mudança de direção muito precisa, assim, para correr rotas, enfim. Então, cara, o Shaqiri, eu diria assim, um corredor de rotas, né? Um cara, por isso que a gente fala, por isso eu gostei do Bell, não que o Bell seja, o Bell também é muito explosivo, muito atlético e tal, mas ele corre rotas, ele recebe esses passes curtos aí. O próprio que estava insatisfeito com ele era o Marcel, eu acho, aqui no chat. Colocou ali que ele recebe a maioria dos passes dentro das 10 jardas. Tá? Então, assim, o Bell pode oferecer um pouco disso, tá, Renato? Por isso até da escolha. E por isso até agrada bastante a escolha. Não é igual o Beasley, não é um... Falava no passado, nessa altura, tinha o Tess Johnson que oferecia um pouco do que o Beasley fazia, assim, esse corredor de rotas no slot pequenininho e tal. Mas ajuda muito ter esse tipo de jogador, sem dúvida. Eu acho que o Bell pode vir a ajudar um pouco nesse sentido, tá, Renato? Como torcedor do Bears, Moore para Buffalo, Bills é um bom jogador de linha defensiva para o Bears. Não estou conseguindo decifrar aqui agora, John. Não sei se está falando pela troca que veio, pela... Foi bom ele ir para o Buffalo, que eles conseguiram ali um bom jogador de linha defensiva com a escolha, provavelmente, né? Xavier Harris ainda não saiu. Com um monte de defensive tackle foi selecionado. Pois é, Daniel, mas também parece que o cara fez tudo que não era para fazer aí, né, cara? Então, Caden Curry ainda não saiu, pois é. O Walter como torcedor do Bears, ele gostou da troca. Óbvio, né? O valor foi bom, né? A gente falou aqui que o Caden Curry é um dos melhores opções aí disponíveis agora. Aqui, ó, o Deontay Lawson de Alabama, o Aiden Fisher também não saíram. E ele acha o Aiden Fisher sólido na cobertura. Não é muito atlético, assim, né? Mas tem experiência jogando ali, não. O Walter colocou um comentário aí de que nas últimas 10 saíram 4 guards, e um desses guards que saiu agora para os Eagles é o Micah Morris, da Geórgia, que era um daqueles aqui que o Léo tinha deixado aqui o nome com a gente, né? Antes do Léo sair, ele colocou aqui os guards aqui que ainda tinham que ele gostava e tal. O Micah Morris, eu acho que era o predileto dele, e acabou de sair para o Eagles. Realmente, linha ofensiva a essa altura do campeonato, as escolhas estão cada vez mais difíceis aí. Não sei, o Daniel botou um jogador aqui que eu gosto, o VJ Payne, de safety de Kansas State, parece interessante, é alto e é atlético, tá? É rápido e tal. É um cara que estava até ontem, quando eu draftei, eu acho ele no meu último mock. Ele estava um pouco abaixo ali do Kilgore. Só que assim, outro safety agora... Acho difícil, né? Difícil, né? Porque assim, eu honestamente espero que o Kilgore já seja o suficiente para chutar o Damar Hamlin para fora do elenco, né? Nada contra o Damar Hamlin, pessoa, mas tudo contra ele, jogador. Um jogador que 2 vezes foi para free agency. Pessoal em Buffalo tem uns pessoal que ama o Damar Hamlin lá, e não é por questões futebolísticas, e aí eu entendo, porque é um cara que parece ser muito gente boa, enfim. Mas ele claramente é um cara que não tem mobilidade, velocidade, ele joga com... O Bini ontem comentou, não podemos ficar sem CB, porque quando entra um CB ruim, ele entra com um alvo no peito. O Damar Hamlin entra com um alvo no peito, lá de safety.
nos grandes jogos, pô, certamente. O Chiefs explorou muito ele naquele jogo de playoffs de 2 anos atrás. Então eu espero que o Kilgore já seja o suficiente, tendo o Kilgore, tendo Gardner Johnson, tendo o Bischoff, tendo Geno Stone e tendo o Hancock podendo jogar ali. Tem 5 safeties aqui já pra gente tirar o Hamlin do elenco, né? 2 vezes ele foi para free agency, as 2 vezes ele bateu e não teve interesse nenhum e voltou com salário mínimo ali pro Bills. Mas se for necessário o VJ Penny para finalmente, cara, daí drafta o homem ainda nesse draft. Tem valor para isso. E agora eu posso fazer uma atualização aqui, que é a seguinte. Na escolha 211, o Baltimore Ravens acabou de selecionar o punter Ryan Eckley, de Michigan State. Segundo o nosso amigo Léo Carneiro, que fez as pesquisas lá de special teams, né, especialistas, não tem muita opção de punter, né? Só tem temos... outro que ele se entrevistar, o Stone em alguma coisa. Tem o Stonehouse de... Pode ser ele a escolha, hein? De Syracuse. E o Patriots já entregou lá a escolha dele, o Bills está on the clock no momento, e o Bills, de repente, pode selecionar o... não, o Bills acabou de fazer um trade down. Aí. Então, será que o Baltimore pegou o nosso punter e aí o Brandon Beane resolveu fazer um trade down? Troca com o Bears. E não apareceu o nosso nome aqui. Então, trocou... Pro querido aí que queria a escolha do Bears na 6ª rodada? Vai sair. Tá aí. Eu vou, então, para o Twitter procurar o que foi essa troca, então. Show de bola. A gente tem a escolha no comecinho da 7ª aqui, a 4ª escolha da 7ª rodada, e faltam 4 escolhas para acabar a 6ª rodada. Então, estamos perto novamente, apesar de não estarmos mais on the clock, teve a troca. O Renan falando do Harold Perkins, hora do Harold Perkins aqui. Olha, o Chicago Bears, ele tinha a escolha 239 e 241 na 7ª rodada. Talvez a gente tenha ficado com essas 2 escolhas aqui. Eu vou procurar. E o Bears trocou. O Bears o Bears trocou para subir, né? Ele trocou para subir. É que agora deu o anúncio de trade, mas para dizer qual que é a troca. Não, só para dizer que está no relógio. É isso aí, Fernando. O Bills deu essa escolha 213 para o Chicago, e Chicago, em troca, deu a escolha 239 e 241 para Buffalo. Então, Buffalo agora tem 3 escolhas na 7ª rodada. Então, agora chegou no ponto... O Bini já falava que a escolha de 7ª rodada é para garantir o cara que eles iam pegar lá de Unrestricted Free Agent. Eles estão... não tem ninguém muito... vou pegar esse cara, mas no sentido de... Tem vários jogadores aqui de fim de draft que a gente quer tentar garantir sem precisar negociar lá como um free agent sem ser draftado, um drafted free agent, né? E vamos garantir aqui o máximo desse tipo de jogadores aí na 7ª rodada, a começar pela escolha 4 da 7ª rodada. Se bobear, troca para baixo dela com ela também para pegar mais escolha de 7ª rodada para garantir esses caras sem precisar negociar lá como um drafted free agents. Mas, Fernando, vou te falar, Edinaldo. Essa estratégia do Brandon Beane é uma estratégia boa, porque todo fim de draft a gente chega aqui e fala, fulano não foi draftado, ciclano não foi draftado. Sim. Será que o Brandon Beane vai conseguir trazer esse cara como undrafted free agent? E a gente nunca consegue trazer, cara. A gente nunca consegue trazer. O cara prefere ir para um time fraco, que ele vai ter uma chance maior de conseguir entrar no elenco lá dos 53, do que ir para Buffalo, que já tem um elenco mais sólido, equilibrado. Então, se você está vendo um jogador
que não era para ter caído tanto, que não era para ter sido não draftado da maneira como está se desenhando aí no fim do draft, e você gostaria de ter ele em Buffalo, você realmente tem que usar uma escolha de 7ª rodada e draftar ele, porque como undrafted free agents está muito difícil de trazer. É isso, não dá para esperar agora que o cara que vai ser draftado agora vai fazer a diferença. Ah, mas o Steve Johnson foi uma escolha de 7ª rodada. Beleza, só que não draftaram o Steve Johnson para ser a resposta. No mesmo draft, draftando um wide receiver na 2ª rodada. Então ninguém agora que vai ser draftado aqui, a gente vai estar draftando para resolver os nossos problemas em 2026, para impactar na nossa briga por Super Bowl. Não, vai ser escolha agora de, cara, esse cara aqui tem um potencial, vamos ver ele mais de perto, vamos ver se ele fica no elenco, se ele fica no practice squad, se a gente corta, enfim. E aí tem vários nomes que estão caindo aí que pode ser interessante. Ó, o Bears subiu pelo Jordan Vandenberg, cara, o defensive tackle lá de Georgia Tech, que é um freak, né, cara? É um cara muito atlético. E aí tem vários jogadores desse naipe aí que vamos ver se os Bills conseguirem pegar aqui. Pô, pega o Caldwell, pega o bandido grande lá, bandidão. Pega o bandidão, pega o Caldwell, pega o Murdoch. São todos jogadores, pô, legal de você pegar na 7ª. Pega o kicker japonês, pega o punter que foi entrevistado. Então são todos jogadores aí que a gente pode conseguir agora na 7ª aí, pode acabar sendo interessante aí. 3 escolhas na 7ª rodada, eu acho muito difícil que uma delas não seja punter. Eu acho que uma vai para o punter e as outras 2 eu acho que devem ser jogadores que eles veem potencial, jogadores que eles acreditam que têm ferramentas, têm físico, têm atleticismo para desenvolver, trabalhar com eles e transformar eles em alguma coisa. Provavelmente é isso. Agora, qual a posição? Difícil. Por exemplo, você estava falando aí de safety, né? O cara falou, tem um safety, não sei o quê. Cara, poderia vir um safety? Poderia, mas que tal um ball hawk? Que tal um cara diferente que a gente, não tenha, desde que o Micah Hyde se aposentou? Um free safety, né? E o Stone é esse cara, assim, né? De ball hawk, apesar de não ser rápido, ele é esse cara mas já no final de carreira, né? Não, então, mas eu digo assim, draftar agora um cara para tu daqui a pouco não precisar do Stone por muito tempo, sabe? Até porque é o contrato de 1 ano, né? Tanto o Stone quanto o CJ. Exato. Até nessa coisa que a gente tá falando de modelar. Pô, o Parker consegue modelar o jogo ali, tendo o Chubb ali na mesma sala. O Kilgore com o Gardner Johnson e com o Bishop. Daqui a pouco, cara, né, a gente consegue um outro estilo de safety, um cara dessa forma aí que pode funcionar nisso aí. O Bruno falou que agora isso é depth por Jim Leonard. Na verdade, quem chegar agora é até mesmo briga para ser depth, não é nem garantia que vai ser depth, não é garantia que vai ficar no elenco. Então tem que ser cara com potencial atlético mesmo, para que a gente possa ter uma boa surpresa aí, se o cara chegar e conquistar esse espaço, que o cara vai ter que conquistar o espaço. O Léo falou que saiu o Panther que chura gelo. Chuta gelo. É o de Michigan State. Aquele lá chuta gelo. Saiu o Caden Curry pro Colts. Colts tá com um bom draft, né, cara? Tá. Colts tá. Um dos melhores drafts. Não teve escolha de 1ª rodada. E agora o Caden Curry. Eu tô vendo, eu tô tentando achar algo aqui, porque eu quero confirmar uma informação para não falar besteira para vocês. Mas olha só, o safety, que é o 6º melhor safety na minha lista, e é o 8º melhor safety na lista do On The Clock, que é um baita de um ball hawk, ainda não saiu. Ainda está disponível. O Fitzgerald? Que é o Fitzgerald, de USC. Ainda está disponível. Não foi draftado. Esse aí, para mim, se for draftar um safety,
vamos draftar um safety. Eu não quero um tacleador, um cara de boxe, aí a gente já tem. Vamos pegar um ball hawk, pô. Vamos pegar um free safety, vamos pegar o Fitzgerald. Agora, deixa eu ver esse draft do Indianapolis aí que você mencionou, que eu acho que você está puxa aí para nós, que ele está bem, até lá na ferramenta do Stick to the Model, ele está bem avaliado ali. E o Eric colocou aqui que essa trade saiu para manter vocês em live por mais tempo. É isso, o Bini não quer ir para entrevista, ele vai trocar até o Mystery Relevant, né? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí para o fato de que tem uma cerveja gelada na minha geladeira, uma batatinha lá no armário da cozinha. E aqui acabou, e eu mandei mensagem e a patroa não veio, não deu moral, deve estar pé da cara já, com 5h38 de live. Quero pedir uma pizza do McGovern. Né? E, enfim, mas vamos que vamos. Por isso que eu falo, pô, você que não dá o apoio ao canal, cara. Rafa, eu já falei pro Léo mais cedo, o hater ou a hater não apareceu, não deu mais o dislike lá. Tava 100% de likes. Estava entre nós ontem. Estava entre nós, viu que estava me ajudando, dando dislike e parou. Viu que estava sendo investigado e desapareceu. Desapareceu. Né? Então, então assim. Mas, enfim, deixa o seu like, o seu dislike. Pô, dá essa colabora com o canal, cara. Se torna um colaborador. Eu garanto para você que o grupo de WhatsApp lá por si só ele já vale a pena. Você vai saber de Bills a todo momento, a toda hora, tudo que for importante. Além disso, cara, descontos na FS Shirts. Pô, acesso a conteúdo exclusivo. Pô, você permite que a gente continue fazendo esse trabalho aqui que a gente faz por love of the game, né? Love of the game, cara, porque realmente é o tempo que a gente investe, né, com o que entra aqui, ó, cara, e aí a gente, pô, esse microfone aqui, cara, o YouTube, a grana do YouTube não chegou ainda para pagar esse microfone, por exemplo. A gente está investindo em condições para fazer um conteúdo aqui. Né? Então é 7 anos de canal aqui cobrindo o Buffalo Bills e a Bills Mafia que tem que chegar forte, mas agora tem hora de NFL também. Então se você é fã de NFL, pô, clica ali, tem 3 grupos de membro ali. Não é possível que no mais básico ali você me paga um refrigerante, cara, uma cerveja, você paga ali e você está colaborando por mês e tem acesso e mantém isso aqui andando. Então dá essa moral aí, se torna um membro. O Eric, que está aqui com o comentário na tela hoje, se tornou membro aqui, né? E dá todo o apoio. O pessoal lá do blog dos Bills. Então, considere se tornar um membro, clicar e dar essa força. Deixa seu like, se inscreve no canal. Já vai lá, já se inscreve no Cards e Bola também. Né? E, enfim, dá essa força para nós aí. A gente falou aqui do Perkins, ele saiu. Foi draftado. Aqui, ó, pelo Atlanta produção, Falcons Daniel, produção. Perkins saiu para o Falcons. O Caden Curry foi para o Colts. Né? Já vai falar do draft do Colts para nós aí, Rafa? Para nos atualizar. Você quer que eu fale agora? Porque daqui a 2 escolhas já é Bills. Só leu do Léo aqui que falou que tem que draftar Kicker ou Panther porque eles correm do clima de Buffalo. Faz sentido, né? Você pode chutar num dome e tal, você vai querer ir para Buffalo. Foi draftado agora um Kicker com a última escolha da 6ª rodada, mas não é o japonês. Foi draftado Trey Schmack, da Universidade da Flórida, para o Green Bay Packers. Aí. Japonês continua lá. Aí, ó. E aí, agora, Rafa, o draft do Colts? O draft do Colts, sensacional. Gostei de todas as escolhas do Indianapolis. Para início de conversa, eles não tiveram escolha de primeira rodada, tá? Que nem a gente. Eles começaram na segunda. Na segunda rodada, eles pegaram o C.J. Allen. Porque na segunda rodada... Valor de primeira. Valor. Na terceira rodada, na 78, eles pegaram o A.J. House, safety de LSU, que para mim, tirando o Caleb Downs e aquele Tineman, para mim ele era o terceiro melhor safety desse draft. Pegaram lá no meio da terceira rodada, baita valor. Na quarta rodada, pegaram o Jalen Farmer, guard de Kentucky,
que também Muito muita forte. gente queria ver em Buffalo e tal, estava torcendo Sim. para o Buffalo pegar o Farmer hoje, né? Foi para o Colts. Ainda na quarta rodada, eles pegaram o Butcher, o linebacker lá de Oregon. Você chegou até a mencionar aqui, Sim. perguntou se ele já tinha saído ou não. Na quinta rodada, eles pegaram o George Gambis Jr., Ed, da Flórida, né? Que você chegou a fazer até um mock draft botando ele em Buffalo lá na sétima rodada. E agora eles acabaram de draftar o Caden Curry, ou seja, 2 Eds seguidos, né? O George Gambis e o Caden Curry. Baita draft, e eles Baita ainda draft. têm mais duas escolhas agora na sétima rodada. Baita draft do Colts, sem dúvida. Mesmo sem primeira rodada. Bom, o Saints é o próximo. A escolha do Cowboys vai ser anunciada já a qualquer momento. Já foi feita. E daí teremos o Buffalo Bills on the clock. E o Nussmeier, estão falando dele ou estão falando do recebedor aqui agora? Não, tô falando dele mesmo. Estou falando dele. Nussmeier aqui, quarterback, tá saiu caindo. ainda, cara. Cara, eu gostaria dele draftado pelos Bills aqui, tá? Eu gostaria. Filho de treinar. Até porque a gente vive falando que tem que ser parça do Josh Allen, né? A sala dos quarterbacks tem que ser os parças do Josh. Cara, o Nussmeier, ele é filho de coach, ele é aquele cara é estudante do jogo, entende o jogo. Beleza, a gente tá falando de um quarterback, mas assim, o Davis Webb, ele virou um dos caras mais bem cotados da NFL aí, né? E ele era um quarterback, ele tinha até mais ferramentas, mas era esse tipo de cara que eu tô falando, um cara um estudante do jogo. O Kellen Moore, head coach do New Orleans Saints, todo baita quarterback de college em Boise State, mas o pessoal sabia que não tinha o braço, a parte física para ter sucesso, virou um head coach da NFL. O Nussmeier, cara, parece ser esse tipo de cara cerebral, assim, sabe? E seria um projeto muito mais interessante do que o nosso querido Buchel. E até mesmo com mais potencial para ser um backup melhor que o Kyle Allen, ainda que não nesse primeiro momento, logo de cara, mas enfim. E o Bills está on the clock. O Léo esclareceu. Após o draft, sim, como undrafted. Não dá para correr dos Bills sendo draftado. Só o Jim Kelly. Só se for o Jim Kelly, aí você corre. Enquanto a gente aguarda aí a escolha de Buffalo, o John perguntou aqui se algum jogador da Universidade de Illinois foi draftado. John, foram 2, tá? O Gabe Jacas, Ed, foi para o New England Patriots, e o tackle J.C. Davis foi draftado pelo New York Giants. 2 jogadores da Faculdade de Illinois. É isso aí. Agora deve ser anunciada em breve a escolha do Saints, e o Buffalo Bills está on the clock. Ele já escolheu, né? Só anunciar agora. E o Bills está no relógio aí. Então já ficamos. Será aí. Que temos nomes, né? Vamos falar de novo os nomes para não. Para zicar logo. Caldwell, wide receiver. Murdoch, linebacker. Quem mais que agrada aí? Tem o Panther, né? tem o Panther, safety, o Stonehouse. Eu gosto do Fitzgerald, safety. Safety. O VJ Payne eu gosto. O safety. Corner, tem 2 que eu gosto que ainda estão disponíveis, que é o Toriano Pride, de Missouri, e o Latrell McCutcheon, de Houston. Defensive tackle, temos o Bandidão, de Ole Miss, e temos o Rivers, de Texas. Ainda dá tempo de pegar um defensive, um nose tackle, aquele Tim Keenan, de Alabama, eu acho que ele não saiu até agora, nem o Corleone. Corleone não saiu ainda? Acho que ainda não. Dá tempo da máfia ter o seu Don Corleone. Inclusive tem uma pizzaria aqui em Blumenau, chama Don Corleone, Rafa. E aí agora a fome tá batendo, né, cara? 5 horas e 47 de live. É verdade.
não é fácil manter esse meu shape aqui de offensive line, né? Que eu... E todos esses nomes que você falou ainda estão disponíveis, porque foi anunciada a escolha do New Orleans Saints e foi o cornerback TJ Hall. Então, todos TJ esses Hall nomes de que você Iowa. falou ainda estão valendo. Então, vamos lá. É a hora. Resta Se saber- consagra, Bini. E, ó, 1 minuto e 12. E nada de vir a demorando. escolha. The pick's in. A escolha foi feita. Vamos ver. Foi? Apareceu aí? Aqui ainda tá para mim. Pô, vou atualizar aqui. Aqui tá já o Bengals on the clock aqui para mim. Pô, eu vou atualizar aqui o meu feed aqui, minha transmissão, porque tá de sacanagem comigo, pô. Atualiza aí. Aí, ó. Vamos lá. Enquanto isso, deixa seu like. A gente tá num momento de expectativa, né? Todo mundo esperando. Então deixa seu like, se inscreve aí, dá aquela força, vira membro do canal para apoiar, pra gente manter. Leading the Charge. Segunda-feira ou domingo à noite, ou amanhã. Pô, é que hoje foi cansativo, né? Amanhã a patroa me mata se eu vier aqui falar toda a classe. Segunda-feira a gente faz o Leading the Charge, fala da classe aí do Bills. Hora de NFL, semana que vem vai trazer aí os melhores drafts, tudo que vale a pena mencionar aí no que rolou no draft. Então, tudo isso e muito mais do canal. Do Indianapolis Colts aí nesse hora de NFL. Colts, Miami Dolphins, eu vou mencionar sem dúvida. Opa! Gostei. Boa! Calma que eu não vi ainda, homem. Pô, essa celebração. Adorei essa escolha. Adorei. Pergunta para mim de novo qual foi a escolha do Bini que eu mais gostei nesse draft, que acabou de mudar a minha resposta. Ah, mentira. Rafael Satamini, qual que foi a sua escolha predileta do Brandon Beane nesse draft aqui no terceiro dia? Toriano Pride. Toriano Pride Jr. Na 7ª rodada. Sabe qual é a nota que eu dei para ele aqui? Tem nota para ele de 3ª rodada. Ele é bom, ele é rápido pra caramba, né? Ele é rápido pra caramba. A comparação que eu fiz com ele aqui foi a Asante Samuel. Aqui, e faz sentido, porque a gente tentou contratar o Asante Samuel na temporada passada e ele estava com problema de lesão no ombro, a negociação não evoluiu, entendeu? Mas ele é muito inteligente, ele é explosivo, ele sabe usar a aceleração para criar armadilha por quarterback, entendeu? Se você for ver o tape dele, o wide receiver parece que está aberto, o quarterback lança a bola no wide receiver e ele aparece do nada e faz a interceptação. Ele é stick, ele consegue colar no marcador, ele é bom em localizar a bola em rotas verticais, ele vira o pescoço para procurar a bola, né? Aquele cara que fica só marcando o receiver e acaba tomando faltas de pass interference, entendeu? Para mim, na 7ª rodada, vale muito. Não sei se o Bills vai tentar botar ele para jogar como níquel, porque ele é baixinho, mas ele jogava no outside Missouri. Ele não jogava como níquel, jogava no outside e jogava muito bem. Fiquei muito feliz com a escolha de Toriano Pride Jr. como escolha de 7ª rodada. Para mim, ele não merece estar nem perto da 7ª rodada. Não sei o que ele estava fazendo aí disponível. Chegou o Benford pro IDB seu Willan? Não, estilos diferentes, mas é um outro, ó. O Benford era estilo diferente do Willan também. Benford, 6ª rodada, deu certo. Dorian Strong, lá no finalzinho do draft também no ano passado, estava dando certo, até o problema no pescoço. Que pecado do Dorian Strong, né, cara? E agora, com essas escolhas, tudo indica que bem complicado o futuro do Dorian Strong, bem complicado aí. Mas, cara, baita escolha, valor posicional, aonde foi escolhido, baita escolha aqui. O Toriano Pride nos faz ficar mais pé da cara de gastar uma 2ª rodada num cornerback. É. Né?
Enfim. O que o Igbnusson foi trazido para ser um backup confiável. Eu acho que o Toriano Pride vai ser um backup confiável. Entendeu? Cara, não é aquela coisa. Não é absurdo. Assim como a gente falava, igual no passado, eu esperava o Hairston ser melhor que o Dorian Strong, mas não era absurdo a gente esperar o Dorian Strong competir. E competiu no training camp e tal. Não é absurdo esperar o Pride competir com o IGB ali no training camp e tal. Enfim. Como você está mencionando aqui. Essa competição vai ser boa. O pessoal amou aqui a tua reação. Olha o Rafa e Hiro. Cara, 5 horas e 52 de live. 5 horas e 53. Mas a reação no Rafa 5 horas e 52. Pô, 7ª rodada, você vê o Rafa dando soco no ar, velho. Celebrando como um menino no Natal, velho. Isso é aqui no canal do Fastwood, pô. Para eu celebrar uma escolha de 7ª rodada é porque eu gostei do garoto. Vocês vão ver. Vocês esperem o training camp. Esperem o training camp. Eu vou mostrar a gente vai buscar aqui o guia, o Toriano Pride, mas o Murilo tem uma pergunta aqui. Ninguém vai ter ele tão alto quanto eu tinha. Duvido. Mas vamos lá. Mas ele é um bom prospecto, cara. Tem mais uma escolha, né? Mas enfim, vamos lá. O Murilo me perguntou aqui, ó. Boa tarde. Dallas não devia ter draftado um linebacker no lugar do Anthony Smith, antes de eu continuar ali sobre a escolha dos Bills. O draft do Cowboys aqui, Caleb Downs, Malaki Lawrence na 23, Jason Barham. Cara, eu gosto do draft do Cowboys aqui nesse top aqui, tá? O Cowboys tem um interior de linha muito forte, né? Trocou ano passado ali pelo Wilkerson. O Wilkerson, olha. Eu sempre confundo, cara. Porque, lembra, antes era o Muhammad Wilkerson e aí o defensive tackle que agora tá no... É os DT dos Jets aí. Os caras sempre tem uns DT top. E o Wilkerson era top também, né? Mas Pô, me fugiu o nome do DT do Cowboys, que era do Jets, cara. A galera deve ter falado aqui no chat já. Vamos ver. Keenan Williams. Keenan Williams. Isso. Quinnen Williams, isso. Isso aí. E aí, pô, o interior tá legal. E aí, Malaki Lawrence Barham, desculpa, o Jaishal Barham pelos edges ali, muito bom. Gosto. Não acompanhei muito o Drew Shelton de perto. E aí a pergunta dele é do Anthony Smith, wide receiver aqui na 7ª. Se não era mais negócio de linebacker. Olha, eu vou responder que sim, pelo simples fato de que eu olhei quase 50 wide receivers esse ano e eu não faço a menor ideia quem é esse Anthony Smith. Então, cara, e assim... tinha linebackers interessantes aí. Tem caras produtivos e tal. Acho que isso aqui foi antes do Falcons pegar o Perkins. Posso estar enganado, mas o Murdoch tá ali. Agora eu não sei qual que é a need de linebacker do Cowboys no sentido de esquema. Né? Aquele middle linebacker um pouco mais pesado ali, o Murdoch faria. Tá? Mas assim, se deixar na 7ª também para resolver uma need, Murilo, é muito tarde, tá? Eu acho que o Cowboys poderia ter talvez feito algo diferente então com as outras escolhas aqui, fazer um trade down com uma dessas escolhas da 4ª para acumular um pouco mais de escolha e buscar um linebacker um pouco antes. Nenhum linebacker na 7ª seria garantia que resolveria qualquer coisa para os Cowboys a essa altura. Não. O Anthony Smith foi depois do Perkins. O Anthony Smith depois do Perkins? Foi a segunda escolha agora da 7ª rodada. Mas a gente falou o nome de alguns linebackers aqui. O Murdoch. Que ainda estavam disponíveis. Acho que até o Lawson de Alabama está disponível, né? Esse Toriano, Smith, meu realmente... esotérico. Muito bom. Deixa eu buscar aqui os dados aqui, o que o On The Clock fala pra gente aqui no guia. Nada, ele não está no On The Clock. Não está no guia, o Toriano não está no guia? Já chequei, ele não está no On The Clock. Beleza, então eu vou e eu olhei também no The Beast, ele é o 29º no The Beast, na frente de Lorenzo Styles Jr. Conhece o Lorenzo Styles? Sim. Então. Cadê o Toriano Pride aqui no Stick to the Model?
Stick to the model, não sei. Tá aqui, ó, tá aqui. Agora, posso fazer uma observação? Ele tá de nickel corner no Stick to the Model, pelo tamanho, né? Pelo 5,10, tamanho. 185, Pelo tamanho. 4,32 no 40-yard dash, o RAS dele é 8,40. Expõe aqui como os pontos fortes, obviamente, a velocidade, a agilidade, a capacidade de cobertura, a fluidez, né, nas transições, desenvolvendo as ball skills, competitivo pra caramba e um bom timing. E pontos fracos, o chassi de grilo, né, para press coverage, ele não é para evoluir nesse sentido. A técnica precisa de refinamento, pode melhorar o jam dele ali na linha, né, a questão de press. Press é exatamente onde o IGB tem ponto forte, vamos dizer assim, né? Então ele já é aqui, Rafa, aí que eu vou te dizer uma coisa. Se você tá com medo porque o Hairston tem machucado e tal, chassi de grilo, cara, aí o Pride talvez seja um cara mais óbvio, a gente tá falando de um cara de primeira rodada, um cara que saiu lá na 7ª, mas o Pride ele seja um pouco mais velocidade, o estilo de tamanho e tal, um cara para substituir o que o Hairston te entrega, né? O IGB ali já é um cara de outro estilo, óbvio que ele larga na frente aqui para ser o backup de quem for necessário, mas enfim, o que mais uma vez, como eu diria, não precisa de um depth lá no round 2. Podia ter numa posição que tivesse mais caminho para jogar, mas enfim. E temos mais uma, né? Temos mais duas. Temos mais duas. Mais duas? As duas que a gente ganhou do Bears para... Essa foi de 6ª ou de 7ª? Foi de 7ª já. A gente temos... tinha uma na 6ª e uma na 7ª. Tá. A gente trocou aquela 6ª por 6ª por 2 7ª, é isso aí. Isso. Show de bola, show de bola. A 239 e a 241. Temos mais duas. O Robert Spears Jennings saiu para o Pittsburgh Steelers agora, o safety ali do Oklahoma Sooners. Esse cara é físico pra caramba. Cara. E rápido, tá? Correu 4,32. Sim. Não, era um cara interessante. Forçador de fumble. Eu vou falar para você, não é a minha escolha predileta aqui, o Toriano Pride Jr., como é a do Rafa, mas é uma escolha com muito valor posicional para mim, baita prospecto, questão dele poder, de repente, der certo ele jogar por dentro também, poder ser um cara ali que pode oferecer essa versatilidade por dentro e por fora. Cara, os Bills refazem a sala de cornerbacks e eu acho que isso a gente tem que elogiar. Eu não queria CB na 2ª rodada, o resto do draft que o Bini fez me fez conseguir conviver com aquela escolha na 2ª rodada, por ele acertar nas outras posições, os outros jogadores ao longo do draft. E agora esse CB, novamente no final, cara, nos dá uma profundidade, um potencial nessa sala, muda a cara totalmente. O Benford é o único ainda nos moldes antigos, vamos dizer assim, de cara que não é tão veloz assim. Fora isso, cara, a gente passou de ter uma das salas de corners mais lentas da NFL para ter uma das mais rápidas, cara. A gente tinha uma sala de cornerbacks que era Benford, era Taron Johnson, era Danny Jackson, eram caras lentos, eram caras que não dava para tudo. Vamos jogar mais man. Os caras queimavam mesmo, porque metia as crossing routes ali, não conseguia acompanhar na corrida. E agora não, cara. Agora tu vai jogar man coverage e os teus jogadores têm velocidade, têm capacidade atlética para se manter com esses wide receivers, cara. Então já muda a cara da nossa sala e isso tem que ser elogiado. Porque não adianta eu vir aqui cornetar. O Bills só tem defensive end grande e tal, de set the edge, parar jogo terrestre, e não tem pass rush. Os Bills no interior só tem cara pequeno. Os Bills nos corners tacleiam bem, jogam bem em zona, mas são lentos. Não, mudaram a cara da sala de corners completamente. Isso me agrada bastante. Ainda que não precisasse gastar a escolha de 2ª rodada no IDB e tal, mas fala baixinho aqui, né? Porque o restante está agradando. Não, eu acho legal o que você falou pelo seguinte. Se você vai jogar outside corner na NFL, você vai ser batido eventualmente. Você está enfrentando os melhores wide receivers do mundo.
Então, são caras que são pagos para conseguir enganar o marcador. Então, você tem que ter uma coisa chamada velocidade de recuperação, cara. Você tem que ter. Uma hora o cara vai te bater e você tem que se ajeitar e correr atrás do cara e tirar aquela vantagem ali que ele abriu. Para isso, você precisa do Maxwell Haskell lá, 4.2, Toriano Pride, 4.3, o Igbenogson é um cara um pouco mais alto, um pouco mais físico, mas é um cara que corre 4.4. 4.4? Então, pô, você precisa dessa velocidade, cara. Cornerback tem que ser rápido. Esses cornerbacks e safeties lentos que a gente ficou aí por anos aturando, cara, não dá, não tem como. O wide receiver batia o cara na linha e ia embora. Quando o passe chegava para ele, o cara estava 10 jardas atrás ainda, pô. Então, não tem como, cara. Não tem como. Não, e é o que a gente está falando, né, Rafa? Tu quer jogar em mais man coverage, mas tu não pode, cara. O cara vai mandar uma rotinha crossing, dar um passezinho ali, e o cara vai embora, nunca mais vê na vida, né? Agora não. Agora tu tem os caras para correr, para manter passo a passo com esse wide receiver. Então, agora beleza. Agora tu pode chamar mais man coverage. Diga-se passagem, ontem a entrevista do Brandon Beane, ele estava defendendo lá a escolha lá do IGB, né, Igbenogson, e ele ressaltou justamente o ponto forte dele como sendo o man press, né, como sendo isso. E oferecendo algo que nem o Benford e nem o Hairston oferece, né? Esse man press ali, tamanho. Então. A capacidade de dar a nossa defesa uma nova cara em man press, né? Conseguir. Porque quando você vai fazer man press, você não precisa também tirar todos os wide receivers de rota também. Você quer tirar um cara. Sim. Quanto o Minnesota Vikings, você não está preocupado com o Reagan lá, sei lá, com o quarto wide receiver. Você quer botar a mão no peito lá do Justin Jefferson e atrasar ele. É isso que tu quer fazer. Entendeu? Então você não precisa ter 3 cornerbacks que saibam fazer isso, mas tu tem que ter um, pô. Pelo menos um. Né? E aí o draft do Igbenogson foi nesse sentido. O momento é que a gente questiona, entendeu? Ressaltando isso de novo. Não é o garoto, não é o prospecto. É o momento em que ele foi selecionado. Só isso. É isso aí. O pessoal está comentando aqui. Temos mais duas ainda, né? Temos mais duas. Ainda pode vir um nose ainda. E cara, não é possível, cara. Pode vir o Caldwell ainda. Não saiu, né? Pelo menos eu não vi sair aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O nome Atan Kaliakmanis significa alguma coisa para tu? Tu já ouviu esse nome antes? Não. É um quarterback de Rutgers que acabou de ser selecionado, enquanto o Nussmeier até agora tá lá sentado no sofá de casa, cara. Caraca, velho. Esqueceram do Nussmeier, velho. O Nussmeier, assim, ele tá passando o que o Shedeur Sanders passou, mas o pai dele não é tão famoso. E piorado. E o Pavia, que foi... Alguém aqui no chat falou do Pavia, que ele foi finalista do Heisman, não sei o quê. Tá no sofá de casa também, esperando ligarem para ele. Você é empresário do Toriano Pride, ou, Rafael, você também vai chegar, vai pingar aí na conta? Adoraria. Porcentagem aí? Não, mas você... Tem aqui um empresário na live de jogadores, mas não sou eu. Você errou o alvo. Toriano Pride B- lá no Stick to the Model. Tá, desculpa, eu ia fazer uma observação e eu esqueci. Eu olhei lá no guia do The Biscs, o Toriano Pride, ele é o 29 e o André Fuller é o 28. Por que eu estou tocando no nome do André Fuller? Porque o André Fuller foi fazer visita lá em Buffalo. E ele ainda está disponível. E mesmo um cara de Toledo, que foi alvo lá de Buffalo, que foi lá, que fez o workout, fez visita, não sei o quê, o cara estava disponível e eles draftaram o Pride. O que indica para mim que eles não acreditavam que o Pride estaria disponível aí no final do draft. E como ele estava, eles aproveitaram a oportunidade, ao invés de ir de Fuller, eles foram no Pride Jr.
E assim, né, Rafa, essa visita também, o cara pode se empregar, mas o cara pode se desempregar também, né? Pô, já pensou? O Nessas cara chegou visitas aí. bêbado na visita, Não chega nesse ponto, mas, pô, o cara não faz Foi um pra uma bom treino, o festa, cara... Pô, foi pra boate na noite anterior, no outro dia de manhã, foi pra foi feijoada do Diogo ali antes É. de se apresentar, pô, aí, né? Ó, o Fernando tá falando aqui, ó, no draft, os jogadores que não foram draftados, quem pode chegar? Pois é, esses nomes todos que a gente tá falando aí, o Bandidão, o Bandidão é o nose tackle lá de Ole Miss, né? O Harris, né? Xavier Harris, né? Cara, o Murdoch é de Buffalo, então é sempre normal a gente esperar, apesar de que ano passado o Dolac foi para o Rams, mas enfim, o Murdoch é uma possibilidade real. O Deontay Lawson está disponível ainda, aqui, ó, o Daniel falando, é o middle linebacker lá de Alabama. Então tudo isso aí pode acabar acontecendo, pode acabar vindo. O Panther, né, o Stonehouse, o kicker japonês do Léo, o Bicuda... Como é que era lá? O dedão bicuda do quê? É o Tou. É o dedo. Tóquio, né? Tóquio, bicuda de Tóquio, o dedão de Tóquio. Dedão de Tóquio. Aí. O Fernando dando os parabéns, agradeço, meu irmão. Deixa o like aí, não vai embora sem deixar o like. E dá uma clicadinha ali no botão Seja Membro, dá uma olhada ali se tem algum das possibilidades te agrada ali, Fernando. De repente, pô, uma cervejinha por mês ali, uma latinha de Coca Zero, eu tô agora só no zero, Guaraná Zero por mês, talvez você possa colaborar comigo aqui pro canal, agradeço demais, meu irmão, faço com muito amor aí, mas ajuda a pingar um negocinho para pagar o boleto ali do condomínio, ajuda a justificar a patroa a num sábado estar às 6h09 resenhando com Rafael Satamini sobre escolhas do draft aqui, então nessa parte aí vocês ajudam bastante nesse sentido, com as colaborações aí. O York, né, o de Texas A&M, cara, eu gosto dele, baixinho, tá por todo lugar do campo, gosto bastante dele, middle linebacker. Ó, São Mike's, se me falha a memória, sim. Detroit Lions pegou o Tyree West de Tennessee. O Landon Robinson saiu agora de Navy, ó, para o Bengals. O Bengals. Eu acredito que vai de linebacker na próxima pick. O Bruno não me surpreenderia de linebacker de novo, tá? Assim como fomos com 2 corners, o Rafa. Linebacker é uma posição que também dá para rejuvenescer bem, mudar a cara. Né, se a gente estiver planejando de fato não trazer mais o Shaq Thompson e o Milano de volta e tal, né? Dá para mudar a cara do grupo. Eu não me surpreenderia também se a gente for de novo de Ed, tá? Sim, se ele resolver dar preferência para valor posicional, entendeu? Valor posicional, não trazer mais o Epenesa de volta. Agora eu vou falar, você mencionou aí o Bengals ele pegou esse defensive tackle de Navy, né? Foi uma boa escolha, e um pouco antes eles tinham uma outra escolha, pegaram o tight end Jack Andrews, de Texas, que é o 4º tight end da minha lista aqui, cara, eu gosto muito dele. Não, mas não tem ninguém que joga nada em Texas, Longhorns não tem prospecto. Não tem. Não, só clubismo meu aqui. O Coleman vai sofrer para ficar aberto no training camp, Rafa. Pior que, cara, ele já... contra esses caras aí, com esses caras que correm aí, cara, o Coleman tá perdido. Vai ter que fazer as contestadas dele lá. Cara, o Josh Allen vai ter que jogar a bola bem alta para ele. Porque se mandar na altura do peito dele, o pessoal vai interceptar. Vai. Que ele não vai conseguir separação, não. O Valdir mandou aqui, ó, Kalhakmanis no Commanders, grande nome. Nome que minha mãe atrapalha. Ainda bem que não é o nosso quarterback. Um grande nome literalmente, né, Bruno? É isso aí. Não, certamente no Madden das antigas não ia caber os caracteres lá. Hoje aconteceu um milagre. O Kaique aqui, ó. O Bini fez o Rafa comemorar com um soquinho no ar. Emocionante. Para você que vai virar membro, cara, esse momento ele vai virar uma figurinha, ele vai virar uma GIF
E ele vai estar disponível para você no chat aqui, dar soquinhos no ar quando você quiser comemorar alguma coisa na live. Conhecendo o nível de seres humanos que nós temos no nosso grupo de membros, é capaz Já até tá de lá. eles botarem algum áudio, entendeu? Não, já deve estar lá, o Franklin já deve estar editando. Vamos incluir esse áudio aqui de outra coisa para ficar engraçado. Eu não duvido nada. Cara, já deve estar nas figurinhas. Eu não tive tempo ainda, desde que eu fiz aí o grupo de membros aí, de fazer as figurinhas para subir, mas eu vou subir figurinhas personalizadas aí, específicas para os membros. Então, cara, o soquinho no ar do Rafa certamente vai estar. Vai estar a decepção do Rafa dos anos anteriores ali com as escolhas. Isso aí tem que ter. A comemoração não me surpreende. O que me surpreende foi ter sido na 7ª rodada. Exatamente. Pô, cara, tu tinha pouco tempo atrás, eu tava reclamando que eu tava com fome, você tava bucejando aí. Cara, eu acho. O pessoal tava indo embora da live e voltou. Vamos lá. Vamos fazer uma análise psicológica. Eu estou aqui há horas falando um monte de nomes de jogadores que eu gosto. E 80% deles foram ou para o Kansas City Chiefs ou para o Miami Dolphins. Bem por aí. E aí, do nada, um nome que eu gosto vai para o meu time, aí, meu amigo, foi uma explosão aqui de emoção. Entendeu? Toda aquela decepção. Todo mundo de volta. Você trouxe o pessoal de volta. O pessoal estava indo embora já da live. O pessoal voltou. Estamos já num pico aqui agora de audiência. Aproveite que você voltou e deixa o like, porque... Exato. E se inscreve lá no Cards e Bola também. Né? Eu estou aqui desde 2h da tarde, eu só lembrei de dar o like às 6 e pouca. Então acontece, você esquece. Checa se você deixou o like. Se não deixou, deixa agora. E aproveita e abre uma outra janelinha do YouTube, coloca lá Cards e Bola na barrinha de procura. É um canal muito bom, é roxo, dourado, não tem como errar. É um slogan bem chamativo, feito até pelo nosso colega Gustavo, aqui do grupo de membros também. Também fez aqui do canal do Fernando Shimud. Top, você precisa de design com ele. Se você precisar de logo, chama o Gustavo. O louco, cara. E se inscreve no canal. O que houve? Não, Rafa, o melhor jogador disponível na board do Daniel Jeremiah é o Burks, o wide receiver de Oklahoma, que é 5'10" e tal. Cara, velocista, um valor monstruoso aqui nesse momento. Mas vou te falar, o terceiro melhor jogador disponível no board dele era um Edge. Lembra que eu falei para você? Valor posicional, de repente? Sim. Um Edge. Lembra que você me perguntou, Edge, a gente iria de quê? Caden Curry? Eu falei, tem o Caden Curry e tem o tal de Max Llewellyn, de Iowa. Sim, de Iowa. É o terceiro cara lá no board, lá do... Cara, ele é o total oposto do Greg Rousseau. Entendeu? Ele é excelente caçando quarterback, mas no jogo corrido não é a dele. O Hendrickson do college. Por aí. Se você tiver em situação de 3ª para 8, 3ª para 10, bota ele lá que ele vai causar um caos do caceta. Mas primeira para 10 não é muito a hora dele estar em campo. E o Heinrich, running back de Navy, draftado pelo Pittsburgh Steelers, aí tá lá. Jogador, né? Tá o legal de Navy é isso, cara. Olha como é que o cara de Navy entra. Né? Dá até vontade de se alistar, cara. Que isso? olha o nível do uniforme. O uniforme é mais bonito do que o do time que ele vai jogar, pô. Ele vai jogar por quem? E eu gostei do draft dos Steelers, tá? Reclamaram lá do... vários jogadores que a gente queria. Tá? Gostei. Eles só pagaram um mico na primeira rodada, né? Primeira rodada foi uma vergonha. Pois é, o que aconteceu foi a vergonha, mas é tipo a nossa escolha da segunda ali. O prospecto também não é que o prospecto é ruim, não é isso. Só o jeito que aconteceu e tal foi bem decepcionante pro torcedor dos Steelers. Eu não sei por que eles estavam ligando pro Mekhi Lemon, sem... não estava nem na vez deles ainda, cara. Dá uma segurada aí, pô. Tá de sacanagem, mano. Tá pedindo pra passar vergonha, cara. Exatamente. Tá pedindo pra passar vergonha. Exatamente.
O Gustavo aqui mandando, o Gustavo Zamaro, que já é colaborador, parceiraço aí do canal. Fernando, Rafa, Léo, parabéns aí por mais 3 dias de draft. Estou aqui desde quinta hora esperançoso, desde quinta. Ele tá esperançoso e muitas horas puto. Hora esperançoso e muitas horas puto. Mas estamos aí, é isso aí. Mas, cara, pô, Gustavão, eu acho que... Draft é isso. O draft é isso, mas, cara, vamos lá, Léo. Vamos buscar só... Não vamos longe. Vamos pegar esses últimos drafts. Vamos pegar o do ano passado, enfim. Cara, nenhum draft que a gente cobriu aqui, o Bini fez tanta coisa alinhada com o que a gente fez nos mocks. Eu acho que dá pra cravar isso, cara. Eu acho que tá fechado o microfone, Rafa. Vários nomes aí que foram draftados foram nomes que em algum momento a gente cogitou. Beleza, ano passado tinha ali, o Johnny Walker me agradou, mas já não, talvez não te agradou tanto, ou não agradou outro. Aí o Landon Jackson eu odiei, mas vocês até que gostaram. Aí o Jackson Hollis vocês amaram, eu não gostei por causa da posição. E assim foi, né, cara? Tipo, nesse draft, não. Nesse draft, principalmente, não sei se eu tô só me ludibriando aqui no terceiro dia. Nesse draft, eu vou te falar que, tirando aquele tackle que eu não conhecia muito, mas que aparentemente é bom, e o Zane Duran, eu acho que todos os outros nomes, até o Ignoso... Sim, o prospecto é não muito bom jogador. Rodada, mas eu acho que eu já vi ele na terceira rodada sendo alvo ali em mock drafts nossos e tal. Então, todos os outros nomes que fazem sentido. Quem acompanhou aqui todo o nosso scout aí, todas as lives aí com os grupos posicionais que aconteceram ao longo do último mês, os leading the charge, enfim, os mocks, tá lá no grupo dos colaboradores, os mocks que a gente manda lá e troca ideia e analisa os mocks de quem mandou lá, enfim. Todo mundo tava conhecendo esse pessoal aí que saiu, cara. Então, nesse sentido, tá bem legal mesmo. O Gustavo também acha 2 inside linebackers e tchau Milano, né? Draftar mais um aí. Mas com relação a que a gente já tem o Andreessen, tem o Dorian Williams. Aí a gente... Se bem que o Dorian Williams agora vai jogar como outside, né? Não, inside. Não? Vai continuar como middle? Inside, Então não sei por que a gente vai pegar o outro middle agora na 7ª rodada. Porque o Andreessen é mais mídia do que necessariamente talvez um candidato. Tá, mas poderia ser. Não, o Dorian Williams hoje é um titular ao lado do Bernard. Aí o War é a primeira opção ali para competir. E aí mais um de ter... a posição de quarto hoje seria entre quem? O Buffalo Joe, aquele Keonta Jenkins, né, que ficou no elenco ano passado ali e tal, o Virginia Tech ali. O Thiarlo correndo por fora, enfim, um cara de special teams, esses caras competindo, né? Eu vou ser bem sincero. É que a real, né, Rafa? Não é, o draftar o cara agora na 7ª não é garantia também que o cara vai ficar no elenco nem nada. Então... Eu prefiro trazer o caçador de quarterbacks aqui, o de Iowa. Aqui. Eu prefiro trazer o Ed de Iowa do que fechar a porta para uma volta do Epenesa. Não, o Epenesa, tchau e cara, o próprio wide receiver, cara, tanto o Burks quanto o Caldwell me agradam muito aqui. Não é garantia que vai ficar no elenco, tá? Não é nada disso. Mas vai que o Coleman começa a fazer merda de novo. Tu tem uma opção lá que daqui a pouco fica no practice squad, enfim. Vamos ser bem sinceros, tá? Nenhum dos dois está recebendo aí proposta, senão já tinha assinado em algum lugar. Os dois provavelmente voltariam a preço de banana. Qual que você preferia trazer, o Milano ou o Epenesa? Eu prefiro trazer o Milano de volta. Milano, o Shaq Thompson? Ou o Shaq Thompson, melhor ainda. Qualquer um deles, ao invés de Epenesa, sem dúvida. Eu iria de Ed aqui, não de inside linebacker, não. Saiu o VJ Payne aí, que você gostava, já saiu também. Saiu? Foi pro New York Jets, coitado. Olha aí. Carreira tão promissora. Futuro safety do McDermott, então.
Futuro Eu tô com vendedor isso, de que o seguro McDermott vai da... assumir os Jets em 2027, cara. Futuro vendedor de seguro da State Farm. Minha mãe. Aí acaba com o garoto. Hora do Franklin brilhar, o Renan falando aqui. Galera, vamos lá. Faltam... Coleman vai de slot ou vai aberto ou não Faltam vai dar? 7 escolhas. Faltam 7 escolhas. O problema, sabe qual é o problema? O problema é essa praga desse Miami Dolphins que está na nossa frente de novo. Toda hora eles escolhem na nossa frente, cara. A nossa é a 239, a deles é a 238. Eles vão pegar alguém que a gente queria, certamente. Aí a gente fala aqui 7 nomes, eles vão pegar um deles, cara. Não tem como. É melhor não falar mais nada. Não fica quieto. O Corleone ainda tá, né, Léo? O Gustavo perguntando o que houve com o Corleone ainda Corleone ainda tá. Vou pode ser confirmar Bills aqui. Mafia, interessante. Vou confirmar aqui, tem como pesquisar aqui pela faculdade. Deixa eu ver qual é a faculdade dele. Corleone é Cincinnati também, eu acho. É Cincinnati? Deixa eu... Vou achar Kim aqui. Keenan saindo de Alabama, o nose de Alabama saiu pro Rams, o Rafa. Corleone não saiu. Saiu o Tim Keenan. Eu gostava Tim Keenan saiu, O Edmar até me marcou no grupo Bills Mafia lá do WhatsApp. Nunca assisti tanto tempo o draft e acertei todos que achava hoje. Ele mandou mesmo lá, ele colocou, hoje, ele postou, na verdade, eu acho que ontem, ele mandou, depois da live de ontem, lá no grupo, ele mandou, amanhã é dia do OR. Quem mais você falou, Edmar? Manda aí no chat, mas você falou uns 3 nomes ali, você acertou na mosca. O OR né? acertou. O OR, ele falou o OR, ele falou Kilgore. Mais... Falou Kilgore. O Kilgore. O OR, o Kilgore e o Bell, acho que foi. O Skyler Bell. Ah. Tinha muita gente falando do Skyler Bell em Buffalo. Sim. Muita gente. Até pessoal lá dos Estados Unidos mesmo, aquela galera de Cover One, não sei o quê. Um monte de gente lá falando desse tal de Skyler Bell em Buffalo. O Saulo está perguntando aqui, com relação às escolhas do terceiro dia, vocês acham que são a cara do Bini ou elas têm interferência dos coordenadores que, por sua vez, poderia explicar essa possível assertividade? Cara, como eu tô falando, eu não sei, o Rafa pode ter opinião totalmente diferente da minha, mas eu acredito que assim, nesse primeiro draft ainda tá na lua de mel, né, cara, ali. Brady, Leonard, então assim, não tem momento melhor para eles estarem ali trabalhando num conjunto. O Bini tá draftando e Leonard, o que você acha desse cara aqui? Brady, o que você... eu vou pegar, sabe, tá no melhor momento para isso. Então, eu acho que tá nisso, sabe? Eu acho que tem sim dedo, tem opinião de todo mundo, só que assim como para ruim, eu falei que devia até talvez uma desculpa ali, muita coisa que eu boto na conta do McDermott, e talvez seja realmente o Bini ali que não se deixa influenciar tanto e tem os seus prediletos. Assim como eu critiquei, eu tenho que elogiar quando acerta. Não posso só quando errar eu falar que a culpa é dele, quando ele acertar é mérito dos outros, e não posso fazer o contrário também, quando ele acerta o mérito é dos outros. Né? Não posso, eu tenho que dar o mérito em todo momento. Então, eu acho que tem bastante da cara do Bini. E eu acho que o Bini tá, obviamente, uma coisa é você é um general manager bom, tudo indica que você vai falar, defesa 4-3, eu vou trazer jogadores que se encaixem no que aquele treinador pensa. Defesa 3-4, diferente, eu vou trazer jogadores que se encaixam com o que aquele treinador pensa. O estilo de cornerbacks, por exemplo, claramente mostra uma mudança que já vinha acontecendo com o McDermott, do Bills tentar jogar mais em man coverage, e não só zona, era um time que jogava puramente zone coverage na defesa. Então, a mudança na sala de corners ficou clara, que foi a gota d'água o que aconteceu no jogo contra o Broncos, e falar, não, vamos mudar essa sala, vamos rejuvenescer, vamos trazer gente que corre. Então foi dado isso pro Leonard. Se fosse o McDermott treinador, talvez não fosse essa mudança tão drástica, porque você precisa de corners grandes e que tacleiam bem, enfim. E então, assim, é o conjunto, tá, Saulo? No meu modo de ver, não sei se o Rafa vai concordar aqui, Rafa. Em que aspecto? Vamos lá. De ser mais mérito dos novos coaches,
do que do Bini, as escolhas, a assertividade nesse terceiro dia. Eu não sei se você viu, assim, se você vai lembrar disso, porque isso foi um ano atrás também. O Brandon Bini deu uma entrevista depois do draft do ano passado, que ele falou que a escolha do Jordan Hancock era uma escolha dos scouts. Uhum. Entendeu? Era um dos caras, tinha mais scouts que concordavam com aquela escolha, que ficaram animados. E escolhas de jogador de linha ofensiva, ele escuta muito o input, né, a posição do Alan Cromer, né, do antigo coordenador de linha ofensiva. Então, eu acho que cada escolha ele leva em consideração a opinião de alguém. Pode ser, algumas, de repente, era o McDermott mesmo, outras era o Cromer, lá, quando era um talento de linha ofensiva. Outra era os scouts, quando os scouts tinham uma opinião muito forte sobre um jogador. Ele costumava dar um pouco de atenção para isso, que é para também manter os scouts interessados em participar do processo e tal. Porque também não adianta nada ter os scouts virem recomendar um cara, falar que esse cara aqui é diferente, esse cara aqui é muito bom. E você Kincaid, ignorar. Lembra? O scout bateu na mesa do Kincaid, são as melhores mãos do draft e tal. O Kincaid foi o setor de analytics, lembra? O setor de analytics falou que os analytics do Kincaid eram fora da curva, que ele tinha as melhores mãos lá registradas do índice lá que eles apuram ao critério lá e tal. Então, cada escolha você escuta uma história, entendeu? E ele tem o tal do board, né? Que ele fala que ele segue o board, né? Então, o que eu acho que acontece? Eu acho que ele escuta a opinião de todo mundo na montagem do board. E aí, na hora do draft, ele vai olhando para o board, ele vai vendo quais são os jogadores que seriam o melhor valor naquele momento, e aí ele leva em consideração necessidade do time, valor posicional, entendeu? E, de repente, até instinto dele, né, cara? Porque é o dele que está na reta. Tem uma hora também que o cara fala, se eu for errar, eu vou errar com a minha decisão, já que quem vai ser mandado embora sou eu, né? Então, tudo isso daí pode ser levado em consideração, não tem como apontar ali um ponto decisivo. Eu acho que não existe isso. Show de bola. O Renan falando que é a hora do Franklin brilhar lá com as figurinhas, sem dúvida. O Franklin chegou aqui perguntando o que a gente achou. Estamos falando aí, Franklin. Estamos dando sequência. Né? E saiu mais um quarterback, não saiu nem o Nussmeier, nem o Diego Pavia. Os dois continuam. O Valdir perguntou aqui, a gente está no Coate. Coate é o Guaraná que eu tô tomando aqui, pô. Coate. Coate, cara. Quem que é o Kuwait é do kicker japonês, deve ser, porque não é Ku alguma coisa. Sacanagem que o nome dele é esse. O nome dele é esse? Peraí. Não, o Watch é de estar acompanhando ali, né? Que nem o Mario Watch do Mario Wii. Não sei se é Kurosawa, não sei lá o que é o nome do cara lá, mas enfim. Não, o nome do cara é Zivada, não é? Não. O nome do cara é Matsuzawa. O nome do cara é Kansei, cara. Aí não. Aí você está de sacanagem. Pô, mas o kicker pode cansar, não tem problema. Kansei Matsuawa. Brincadeira. Tá cansado até até no nome. Já entra em campo cansado. Sacanagem. Mas o cara é a bicuda de Tóquio, pô. Dedão de Tóquio, pô. Bicuda de Tóquio. Aí, Tóquio ele chutava lá do Havaí e a bola chegava em Tóquio. Isso aí, deve ser isso aí. O André Fuller, aquele cornerback aí que fez visita, que a gente chegou a comentar e tal. Saiu pro Seahawks, né? Draftado aí pro Seahawks. Esse IAE, o que acharam até agora em letras all caps do Franklin aqui, tá com uma cara de jogando na nossa cara, assim, tipo aquela do Kirk Cousins lá, né, do You Like That, que ele soltou daquele jogo que ele foi bem lá, lembra? Então, estamos bem contentes, Franklin, com esse terceiro dia. Estamos achando... Teve soco no ar. Vamos lá.
Vamos lá. Caraca, cara. O que eu Eita! falei? O que eu falei que ia acontecer? Reação é pra você aí, Franklin. Franklin, Que tem praga, material cara. de figurinha de sobra aqui, Franklin. Hoje você vai ter que pegar esse material, cara. Vai virar figurinha pros membros do canal. Essa reação do Rafa eu me Praga esse assustei Miami agora. Dolphins, cara. O que eu falei? Não, vamos pegar o caçador de quarterback aqui, pô. Valor posicional, não sei o quê. O problema é que o Miami tá na nossa frente. Escolhe uma escolha antes da gente. Eu não falei isso aqui? O que eu falei? Tá lá, cara. Foi para Miami. Max Pô, mas Miller. então tá muito atrasado o meu negócio aqui, pô. O meu aqui tá falando do Colts ainda, pô. Não, Miami já escolheu, o Bills está. Bills já entregou a escolha, tá? Bills já fez a escolha. Pô, pra mim aqui tá no Colts ainda, tá de sacanagem. A qualquer momento vai ser anunciada a escolha do. Vou do lá Bills. pro. Caraca, esse Miami pro Dolphins, NFL. cara, esse ano tirou o ano. Cara, pra- foram várias desse estilo, hein? Foram várias desse jeito que a gente falou e o Dolphins foi lá, cara. Não foi uma, não. Não foi duas. Opa! Vamos Saiu a ver. escolha de Buffalo. Opa! Tommy Dorman Jr., Panther Aí de que tá. Flórida. Aí que tá. Aí eu peço pro seu Léo Carneiro aparecer no chat, ou ele vai se fingir de morto, porque ele deu 3 nomes aqui pra gente, nenhum deles era de Flórida. Nenhum Era é o o cara Dorman de Jr. Michigan State, era o cara lá do Syracuse, era o outro maluco lá do Michigan, sei lá. Esse Thomas Doman Jr., e aí? Cadê o Léo Carneiro? Por favor. Estou procurando aqui. Ele foi Panther por Michigan e por Flórida. Melhores mãos que não pegaram o passe do Allen em 24 na final da UFC, na jogada da partida. Pois é, não era uma bola fácil de pegar, mas beleza, as melhores mãos do draft devia pegar, né? Vamos ser honestos aqui. Aqui está dizendo que ele tem um bom hang time, né? Que ele consegue deixar a bola voando por bastante tempo, mas que força e precisão não é o forte dele. Ou seja, um Panther meia-boca foi o que nós conseguimos. O Miami Dolphins pegou um caçador de quarterbacks e a gente pegou um Panther meia-boca. Foi isso que aconteceu agora com a escolha 238 e 239. Se sai o Léo, tu ia ter outra comemoração épica aqui, né? Pô, com certeza. O Edmar tá lá em Fortaleza acompanhando. Se cuida que esse ano é nosso. Tamo junto, Edmar. O Marcelo esclareceu aqui, ó. Jackson Kuwat, linebacker draftado pelo Panthers. Tá aí. A lenda. Pode ser. Bills já entregou a próxima escolha também. A escolha 241 já Kuwat foi é do Nutella, né? São do, é o Guaraná Taí, é verdade. Mas são da Tubaína, na verdade, né, Rafael? São Cara, só falta a gente escolher o kicker japonês agora. Já pensou? Um Panther. Aí sim. A Tubaína na garrafa de cerveja, pô. Né? Vamos lá. On the clock para nós. Já tô salvando aqui, Rafa. Ó, já tô salvando aqui essa parte do vídeo para mais uma figurinha do Rafa. Ó, volta um pouquinho, não vai dar, cara, vai ser uns 10 minutos. Vai ter que voltar na escolha do Toriano Pride, tá? Volta na escolha do Toriano Pride. Em 10 minutos. Escolha o Toriano Pride, você vai ter um soquinho no ar assim, ó, que vai virar GIF, certeza, Franklin. Certeza. Saiu o nosso Panther, o Jaguars foi do linebacker. Parker Hughes, de Middle Tennessee State. E vamos lá, agora é Bills on the clock. Só no aguardo aqui. Já escolheu, já tá o Seahawks on the clock. Já escolheu, Tô aqui com a tela aberta aqui porque o NFL... Falta anunciar. Bom, não creio que seja kicker. Até porque eles falaram que o nosso queridíssimo Tyler Bass estava recuperado já da pubalgia, que eles estão contando com o Tyler Bass para essa temporada. Não creio que seja kicker. Aqui pode ser. Mas o Tyler Bass vai ter competição, não dá para um ano fora. Cara, no NFL Network.
Se tiver o valor, bicuda do japonesa lá, fiquei eu surpreso, fiquei surpreso deles não terem draftado o punter de Syracuse, cara. É ali da área, né? Syracuse ela é daquela região o ali de Stone, Buffalo. alguma coisa lá, né? É, Flórida é só climazinho Stonehouse. bom, pô. Se bem que o cara panteia até nos tornados lá também, né? Mas não é igual o Buffalo, enfim. Se bem que agora o novo estádio também, o vento não vai entrar e vai sair. O vento tem entrada e tem saída, tem um monte de coisa lá. Não vai ser a mesma coisa de antes, né? Saiu aí a escolha 241. Ó, na NFL Network tava já na tela lá, na tela do não do estúdio, na tela no stage lá do draft, que os Bills iam selecionar, mas o cara tinha morrido aqui do ticker aqui. Agora sim, ó, Reed Adams. Reed Adams. Para quem estava preocupado com guard, queria saber quem ia ser o guard desse draft, né? Armaj Reed Adams. Para mim o guard desse draft ainda vai ser o nosso tackle lá, que a gente draftou mais cedo. De qualquer forma, mais um cara para depth ali, um cara para... Aqui é projeto, gente. Aqui, não é o Luxemburgo, mas é projeto, né? O cara pode surpreender, pô, impressionar muito ali, training camp e tal. E o pessoal fala, nossa, estamos impressionados com esse cara da 7ª rodada. Pô, vou botar ele na competição lá para competir com o Alec Anderson pela posição titular. Pode acontecer, mas isso é exceção, não é regra. Esse cara aqui é muito mais chance dele estar no practice squad do que ele competir por alguma coisa esse ano. Já o nosso offensive tackle, a gente tem uma expectativa muito maior. A gente sabe, a gente viu Elam e Benford recentemente. Então a gente sabe que pode acontecer de tudo, mas a probabilidade maior é essa. Armaj Reed Adams, então. Se você quiser maiores informações, o Armaj Reed Adams está no guia On The Clock. Opa, vamos lá buscar então o que os caras falam aí do garotinho. Ele é o último da lista? Ele é. Mas tá no guia On The Clock. Se balançar o guia, se imprimir o guia, fazer ele físico, você der uma balançada, ele cai? Se você imprimir o guia até o final, você acha ele. Vamos lá, IOL. Cadê o... pelo que eu li aqui, 16º, né? Aqui, ele é bom de corrida, jogo corrido. 1,96, 314 libras, 141 quilos, 24 anos já. Recruta 3 estrelas, né? Bom tamanho e peso, excelente envergadura, boa força no primeiro contato, sustentando bloqueios, experiência, virou um dos capitães do time. Tava demorando, né, para vir um capitão. Tava demorando. O jogador que mais cometeu faltas no draft. Velocidade, agilidade e explosão são insatisfatórios. Mobilidade limitada no jogo terrestre para bloquear no segundo nível. Pad level insatisfatório no jogo aéreo e terrestre. Parece bastante com os guards que a gente traz. Assim, o Torres também era nessa linha, assim, óbvio, guardado as proporções, bem melhor, lá no prospecto de primeira rodada, segunda. Tem tamanho, tem força, tem bife ali para a linha, não é dos mais móveis. Como você falou, o nosso tackle lá é bem móvel, ele tem perfil de tackle mesmo que a gente escolhe, que são mais atléticos, Spencer Brown, John Dawkins, Grable, esse aqui é galera do Res alto. Esse é guard estilo Torrance. 34 de braço, é um braço grande que a criança tem. Sim, e é um cara mais pesado, alto, ele vai botar mais peso nessa massa aí. Eles vão botar ele lá para comer pizza do McGovern, para ganhar mais massa e ser aquele guard pesadão ali, de estilo Torrance, né? Então o projeto é esse aqui com o Adams, o Reed Adams, né? Mas calma, né, gente? Esse cara aqui não muito improvável dele estar na disputa ali pela posição de left guard, muito mais chance até mesmo do nosso tackle ser movido para dentro nesse primeiro momento. Mas é o que a gente tá falando, nessa altura, cara, já valor do jogador, não importa muito a posição, né? Você garantir um prospecto que você não queria brigar por ele como undrafted free agent, e os Bills garante aqui um guard que ganhou uma nota aqui, vamos lá, ó. A nota final do draft dos Bills aqui, o Tommy Doman, C- o Reed Adams, um A-, valor bom aqui lá do Stick to the Model. E a nota final do draft dos Bills foi um B,
que eu acho que tá alinhando com o que a gente falou, né? A gente falou B+, se botar o DJ Moore na resenha, né? Com a troca que teve e tal. A gente falou de um B+, ali, com o DJ Moore. Sem ele, um B, uma nota 8, o draft. Eu acho que tá alinhado, estamos alinhados aqui com o Stick to the Model nessa opinião, né, Rafa? Não, eu acho que uma nota final B é justa. E eles estão dando um A menos para esse guard, né? Para esse... eu estava olhando também lá no The Biscuits. No The Biscuits, esse Reed Adams, a armagem Reed Adams, ele está na frente, algumas posições na frente do Micah Morris, lá da Geórgia, né? Que é um guard aí que a gente estava de olho, que o Léo Carneiro é muito fã. Então, me parece ser aquele guard de jogo corrido, né? Meio para, vamos dizer assim, bully ball, que eles chamam, né? Bully ball, que é atacar fisicamente a linha oponente quando for uma linha menor, né? Quando for a famosa light box, né? Então, quem sabe aí, de repente, o próximo Alec Anderson, né? Eu acho que seria por aí. Sim, essa a expectativa aí. O Animes Openings aqui está falando, achei que foi um A, um 8,5. Bom, o A para mim não é um 8,5. O A para mim seria já um 9. Né? Olha, eu acho que foi um draft nota... 8,5 eu estou bem de acordo. 8,5 eu estou de acordo. Você coloca ali o DJ Moore, que fez parte pela troca, que foi, né, mandaram a segunda escolha pelo DJ Moore, aí depois fizeram o trade down para recuperar até mais do que o valor do DJ Moore. Eu consigo ir no 8,5. Eu consigo até... A off-season, de maneira geral, eu gosto bastante. O que me estragou no draft foi ir tão cedo no corner. Isso estragou para mim o draft ali, E aí, como é numa segunda rodada, cara, não dá para eu, por gostar das escolhas de quarta, das escolhas de quinta, gostar das outras escolhas todas, mas não gostar da segunda rodada de como foi aplicado, eu não posso ignorar ainda que precisava de corner e poderia ter vindo invertido, acabaria... a ordem daria a mesma. Não, cara, eu acho que se a gente tem um wide receiver de segunda rodada aqui, por mais que o Bell tava ali, alguns teriam ele por aquele range lá, ou se tem um linebacker de segunda rodada, por mais que o War tem muito potencial, a expectativa é outra pro cara. O wide receiver de segunda rodada, a gente já ia esperar que ia bater o Coleman. E já ia, ser ali o wide receiver junto com o DJ Moore e Shakir. Um linebacker de segunda rodada, a gente ia esperar que, vai bater já o Dorian Williams aqui, já vai ser um titular. E esses não, esses a gente vai ter mais paciência um pouco. Mas eu gostei do draft, sim, de maneira geral. A off-season tá me agradando bastante. Desde a demissão do McDermott, a off-season tem me agradado bastante. Mas o Bini não foi demitido. Não foi demitido e fez esse bom draft aí. Fez boas contratações, trade, enfim. Eu gosto mais do Bills de hoje do que do Bills que jogou contra o Broncos. Então, por isso, eu não tenho como criticar a off-season. Mas era pro Bini também, era para trocar tudo, era não sei. Bom, vamos esperar, vamos ver. O tempo dirá. Ele é o próximo da vez se as coisas não andarem. Mas eu gosto do Jim Leonhard como coordenador defensivo, tenho uma expectativa muito alta para isso. Eu acho que o Brady, que eu já critiquei bastante, sim, e não gostava do estilo de jogo do ataque dos Bills, eu acho que vai mudar mais para a direção do que eu gosto, lançando mais a bola, não sendo tão ground and pound, tão run heavy, né? Tão jogo terrestre, tão nesse sentido. Até o Cromer também aposentou, então acho que vai balancear mais, vai ter mais investimento no jogo aéreo, e as escolhas e a troca pelo Moore, mais a seleção do wide receiver mostram que eles estão dando mais armas para o Allen. Então me agrada sim bastante a off-season dos Bills. Eu sei que tem muita gente que critica, e é engraçado que quem critica de fora, assim, critica o que a gente acha bom e o que a gente acha ruim, que, por exemplo, draftar o CB na segunda rodada, os caras elogiam às vezes e tal. Então tu vê que realmente não é gente que está ali acompanhando o Bills bem de perto cada snap, porque a gente sabe que o que a gente tem sofrido aí
que a gente sofreu na mão do McDermott e nas faltas de peças, muitas vezes também no elenco e tal. Então, por isso, eu acho que agrada bastante a off-season de maneira geral para mim. Rafa, como tu vê aí? O meu balanço final aí desse draft do Buffalo Bills é o seguinte: em matéria de valor posicional, a gente questiona só a escolha de segunda rodada. Então, se você levar em consideração que nesse draft foi um draft que teve uma diferença do padrão, né? Geralmente a gente tem um draft ali com 7 escolhas, aí o Bini desce, sobe, às vezes fica com 8 e tal. Nesse draft, não. Nesse draft, ele desceu muito mais do que subiu e ele acabou terminando o draft com 10 escolhas. Né? Tá parecendo aqueles drafts que a gente faz no mock draft mesmo, né? Que a gente faz no computador e aí todo mundo fala, pô, nunca vai fazer isso aí, olha, saiu com um monte de escolha, fez um monte de troca, não sei o quê, mas foi o que o Brandon Mini fez esse ano. Né? Então, um draft com 10 escolhas, você só questiona o valor da posição ali de uma delas, eu acho que está bom. Pode não estar maravilhoso, mas está bom. Se você for olhar sobre o aspecto de esquece a posição em que foi draftado. Eu quero saber se o prospecto é bom. Vamos olhar só potencial para o jogador contribuir com o time. Cara, dos 10 jogadores que foram draftados, o único que eu acho que não tem potencial nenhum, não tem chance nenhuma de ficar lá no elenco dos 53 é o Zene Duran. É aquele defensive tackle ali de... Mas tu acha que ele não tem chance nenhuma de ficar no elenco? Eu acho que ele não tem chance nenhuma de ficar no elenco. Nenhuma. Então, posso estar enganado? Posso estar enganado. O garoto pode chegar lá no training camp, arrebentar, ganhar a vaguinha dele? Pode. Mas eu acho que as chances são praticamente nulas. É o único prospecto aí que foi draftado que... o Panther. O Panther aparentemente também não é bom, mas é aquele negócio, ele tem chance, porque a gente está sem Panther. Nosso não, Panther o Schnauz que voltou, pô. Mas é um Panther improvisado. É um Panther que entrou no meio da temporada e não impressionou tanto assim. Foi bem, não fez besteira, é experiente, veterano. Eu não tenho como chegar hoje aqui e falar que esse Panther da Flórida não tem chance de ser o nosso Panther. Não, mas, pô, entendeu? Falar que o Zane Duran não tem chance de ficar no elenco, pra mim é muito forte. Eu acho que ele não tem chance de ficar no elenco, não. Pra mim, ele me surpreende. Ele é uma escolha de quinta rodada, Rafa. Eu sei, mas na frente dele, ele tem TJ Sanders, ele tem Ed Oliver, ele tem o Walker, Deone Walker, estava tentando lembrar o primeiro nome dele. 3. Aí você tem o Fidelio Mattis, você tem o Carter. Dwayne Carter. Então ele entra como 6º defensive tackle, sendo e a gente joga com 3 titulares e tem 3 reservas. Sendo que você tem jogadores de edge que vão ter que jogar nessa linha aí. Só o Landon Jackson tem perfil. O Reut não vai entrar aí, não? O Reut não tem condição nenhuma de jogar ali com o peso atual dele. Ainda tem o Rousseau, que eles falaram que vai jogar como outside linebacker, mas nunca jogou. Se não der muito certo, ou melhor ainda, não é pior, é melhor. Se o TJ Parker chegar e arrebentar, o que eles vão fazer? Botar o Bradley Chubb no banco? Botar o Rousseau no banco? Ou eles vão empurrar o Rousseau para dentro e jogar... Não, tudo bem, mas aí é de titularidade e tal. Beleza, o Zane Duran, para mim, ele briga por rotacional ali, dar respiro para os dois, para o Oliver e para o Sanders nas posições de defensive ends, nesse esquema que são defensive tackles ao lado do nose tackle. Me surpreenderia muito ele não estar no elenco de 53. Muito. Uma escolha de quinta rodada, cara. É muito mais fácil para mim cair o Dwayne Carter, que foi da escolha de terceira rodada 2 anos atrás e até hoje não se criou, do que cair o Zane Duran no primeiro ano, sabe? E eu não estou falando isso como fã do Zane Duran. Vocês sabem que eu não gosto da questão do Oliver ser chassi de borboleta e o Zane Duran é nesse perfil. Mas, assim, o investimento que fizeram, cara, ele vai estar no elenco.
vai estar no elenco, ele vai estar ali brigando por... Pode ficar inativo o ano inteiro ali, que nem o Landon Jackson, mas ele vai estar ali no bolo. Agora, para mim, muito mais chance de não estar no bolo é o Panther, que está numa briga com um veterano, ele pode perder essa briga. E o próprio Reed Adams, escolha de 7ª rodada, pô, draftou um tackle lá que pode jogar de guard cedo, no começo da 4ª. Tá? O Reed Adams vai ter que fazer muita coisa boa para estar no elenco. Ele deve ser um cara de practice squad. O restante, cara, até pelas needs que os Bills têm no sentido de depth e de contrato, é importante que esses caras sejam bons o bastante para ser depth, para você ter esses contratos baratos, para você poder tomar decisões nas próximas free agencies ali, enfim, e dar uma enxugada nesse cap. Então, por isso a importância de tantas escolhas e dessas escolhas ficarem no elenco, né? Para você poder, aos poucos, ir tomando essas decisões. Então, assim, para mim, é bem... Qualquer um que for aqui, até o Toriano Pride, qualquer um que ficar fora, tá, seria surpresa. O próprio Toriano Pride vai ter que batalhar e tal, mas ele é muito bom, ele vai ficar no elenco. Ainda mais a nossa sala de corner ter sido tão modificada. Ele tem que ir muito mal para não ficar. Mas o restante ali, eu acho que os dois últimos que tem essa questão de pouco mais de questionamento. E tem chance de toda essa a classe ficar. Né? Então aqui, ó, o Rafael colocou lá no Stick to the Model isso aqui, né? Das 10 escolhas que fizemos, 5 foram entre A- e A+. Quer dizer, bastante valor legal aqui. As escolhas foram de bom valor. A única que a gente questiona mesmo é aquela da 2ª rodada. Todas as outras eu acho que foram bons valores para a posição, incluindo o Duran. Tá? O Duran foi uma escolha de 5ª rodada e ele é um prospecto de 4ª para 5ª rodada. Ele foi um bom valor para aquela posição. Sim. Eu só não sei se ele vai ter espaço no nosso grupo. E até, Rafa, eu acredito que até pela questão de... Mesmo que o Zen Duran fique tipo inativo e os caras tenham que jogar o Fidarian Mattis ou o Dwayne Carter, que tá voltando de um monte de lesão agora, cortar e jogar para um practice squad e ficar elevando o cara e o cara jogar e o Duran não jogar, eu acho que o Duran fica no elenco, entendeu? Tá entendendo? Tipo, que nem o Landon Jackson aconteceu um pouco, depois ele machucou, foi em injury reserve, mas ele vai estar no elenco. Agora, brigar para jogar, vai ter que conquistar o espaço, porque não vai jogar de nose tackle, o Carter deve jogar, o Fidarian Mattis deve jogar, mas eu acho que seguram e vão tentar desenvolver. Ele tem esse potencial atlético para desenvolver, como eu falei, para um futuro sem o Oliver, ele pode ser um substituto interessante, vamos dizer assim, atleticamente, para aquele tipo de função que claramente eles dão o seu valor, né? Do defensive tackle infiltrador. O caminho é difícil, até porque o Dwayne Carter, na temporada passada, eu acho que ele só não foi cortado porque ele foi para injured list, né? Ele ficou no injured reserve. Se ele não tivesse ido lá para a lista dos machucados, eu acho que ele seria cortado. E não fez nada na pré-temporada, né? Ele não justificou, lembra? A gente esperava, então, assim... O Dwayne Carter é um que está bem ameaçado, cara. O Duran, foi uma escolha terceira, né? O Duran ele vai ter que mostrar que ele está à frente do Carter e, de repente, até à frente do Mattis também. Só que assim, os dois são mais para nose, entendeu? Por isso que eu digo que o Duran tá meio tranquilo. Eu acho que o Mattis e o Carter, eles brigam entre si para ser esse backup nose ali, sabe? Tu acha que o Duran vai ser o backup do Oliver? O Duran, ele é mais um projeto para backup do Oliver e do TJ Sanders. O Oliver do lado, a competição do Zen Duran é mais com o Landon Jackson como os dois reservas ali para Oliver e TJ Sanders. Entendi. John Walker de nose, com os reservas o Fidarian Mattis ou o Carter. Um dos dois pode cair aí. Né? E fica aí para practice squad. O que você está dizendo aí é que talvez o Landon Jackson tenha que ser cortado para abrir a vaga para o Duran. Cara, não sei se o Landon Jackson ser cortado, tá? Porque é muito cedo para cortar uma escolha de terceiro que ele foi. Mas você não vai conseguir esconder ele no practice squad. Não, mas você carrega 5, pô. Vai levar 5 dali. Ou até 6 no máximo.
né? Mais 2 do meio, tu vai levar Porque 7. aí ou ó, a gente tem no meio você é não o John pode- olha Walker só. e o Carter e o Você tem que Fidel levar em Mattis. Um dos consideração, dois cai. Fernando. Aí Você nós tem que temos levar em 4, não é consideração. isso? Ó, Oliver, Peraí. Sanders Calma. e os calma. reservas. Leva em consideração que a gente está acostumado a carregar 5 linebackers no elenco. Só que agora, aqueles defensive ends viraram outside linebacker. Sim. Então a gente vai carregar uns 8 linebackers aí, pelo menos. Ah, não, mas Então, não é só a gente nomenclatura, não vai porque, tipo poder- assim. A gente não vai poder carregar 9 jogadores de DL esse ano. Tá, mas agora vai diminuir o número que a gente vai carregar, na verdade, de jogador de linebacker, ô Rafa. Porque assim, os edges. Não, cara, porque daí tu tá considerando os OLBs, os outside linebackers. Exato. Só que os OLBs, na verdade, eles são os edges. O TJ Parker é um OLB, ele não é um linebacker, ele é um edge, ele é um defensive end. Então esses entram na conta antiga DL, vamos dizer assim. Antiga DL. Antigo linebacker, a gente carregava um monte, mas era tudo linebacker leve. Agora, onde tinha vaga para 3 linebackers, tem vaga para 2 linebackers só agora, na defesa base. Tá entendendo? Porque os outsides são os edges. Antes não, antes tinha os edges e os outside linebackers eram off-ball. Então precisava ter um número maior de off-ball linebackers. Agora não, agora de off-ball linebacker... É uma nomenclatura de linebacker. Isso. Eu estou considerando eles tudo como bem. linebacker. Tudo bem, E mas agora, daí diminui o número de 5, a DL. gente vai levar 8, 9, cara. Não, tudo bem. Então vamos lá. É isso que eu quero. Vamos definir qual é a nomenclatura que a gente vai usar. Então vamos usar a nomenclatura que tu pegou inicialmente. Os edges são linebackers. Beleza. Vai aumentar o número de linebackers. Beleza. Vai diminuir o número de defensive line que a gente vai levar. Certo. Só que quantos DL a gente levava? Pô, a gente levava 4 defensive tackles, pelo menos, quando não levava 5. Ele levava 9. Calma, defensive tackles 5. Tá. Aí já levava de defensive ends pelo menos mais 2 de cada lado. Tá? Então tu tem 4. A gente costumava levar 5 defensive ends e 4 defensive tackles. Não, é isso que eu tô dizendo. É 4 defensive tackles ou 5 defensive tackles e mais 2 right ends e 2 left ends. Ou então 3 ends, 5 ends no total e 4 DTs. 9, Isso. certo? 9. A gente não vai 9. levar 9 DL mais. A gente não vai levar mais 9 DL nessa nomenclatura com edge de linebacker. E levava 5 linebackers, aí dava 14. Se você for somar os 2, dava 14. Não, calma lá, deixa os linebackers pra lá, não tem mais nada a ver. Tinha 9. Tinha 9. A gente não vai levar 9, eu tô falando de levar 6 aqui. Certo. Tô falando de levar 6, já diminuiu 3. Né? E Qual aí vai pro 6. Eu concordo, porque aí você pode levar 8 linebacker, 8 Você pode levar 6 ou você pode levar 5. Mas enfim. Quem seriam esses 6? Vamos lá, os titulares. Deone Walker por dentro, Ed Oliver, TJ Sanders. Os 3 titulares. Os 3 primeiros reservas, ou o Mattis ou o Carter, brigando por vaga de nose tackle. O Landon Jackson e o Zen Duran. E o TJ Sanders? TJ Sanders está titular. Ah, tá. Tu botou o Walker como nose titular, né? Claro, o Walker é o nose titular hoje. Tá entendendo? Então tu leva... não, então não quero levar 6, eu vou levar 5 só. Beleza? Tu já cortou o Carter, ou você já cortou o Carter, enfim. Você vai pegar e botar no practice squad. Vai botar o Mattis de practice squad também. Você vai sem nose, só com o John Walker de nose e vai com os caras de practice squad. O Zion Log lá de practice squad também, se precisar. Enfim, 5 eu acho difícil, tendo 3 posições de interior agora. E no grupo de linebackers, a gente levava 5. Só que assim, ó, quem eram? Bernard, Shaq Thompson, Milano, Dorian. E aí vem um extra aqui que é o Buffalo Joe, 5. Aí a gente tinha o Deontay, o Jenkins no practice squad, a gente tinha o Spector no practice squad. Cara, nessa posição agora não vai mais ter 5, porque só tem 2 vagas, não tem mais 3.
Aqui você vai para 4 tranquilamente. Se não for para, sabe, 3 é muito pouco, mas 4 tranquilamente. Né? Então, o Zane Duran é improvável, ele não. Agora o Dwayne Carter tá na corda bamba, velho. Já faz tempo já. Desculpa interromper o assunto, mas o jogador lá da Nigéria acabou de ser draftado. O nigeriano lá. Do programa internacional. Pro Eagles? O Ar Bernard pro Eagles, né? E o Nussmeier foi draftado também. Foi mesmo? Não vi aqui. Vai ser reserva do Patrick Mahomes. Olha só. Boa escolha do Chiefs, cara. Bom valor, uma escolha que me agradaria aqui. O Marcelo falou, pelo pouco que eu vi, me parece melhor que o Dwayne Carter. É que o Dwayne Carter, pelo que ele tá fazendo e pelo que tá machucado, todo mundo parece melhor que ele, né? O Dwayne Carter vai ter que brigar de nose ali. O pior draft foi do Jaguars, demais, de acordo lá com a ferramenta lá, do Stick to the Model. O Nussmeier foi por Chiefs, baita escolha por Chiefs aqui novamente. Sempre perguntei de Landon Jackson, não vingou então? Cara, o Landon Jackson, para mim, ele não vingou desde o momento que ele foi escolhido, né? A reação aqui me disse tudo na live do draft do ano passado. Mas o Landon Jackson tá sem posição, aí que tá. O Landon Jackson não me surpreende nada se os Bills daqui a pouco trocar ele por qualquer coisa, o Rafa, a realidade. Eu tô deixando o Landon Jackson no elenco ali por puro valor de investimento, mas a gente também tá vendo com o Dwayne Carter que os Bills não tem muito essa de ficar se prendendo muito também, não, com a escolha de terceira rodada que não deu certo. Não tá dando certo. E o Jackson tem outra coisa. Isso é outro detalhe, Rafa. O Jackson, ele tá voltando de lesão, e pelas imagens que mostraram lá, que saiu foto e tal, aquele pessoal do Banged Up Bills e tal, que tenta analisar as lesões, ele tava com uma cicatriz que parece que ele operou o joelho de novo, voltando de operação séria. Cara, esses caras, para resolver esse problema de números, basta um entorse de tornozelo no training camp, ali na pré-temporada, os caras metem no injury reserve e segura o cara lá mais um ano fora, entendeu? Se é um cara que não tem muito para colaborar. E isso serve até pro novato, cara. Pro Duran. Sabe? Então, assim, não vão cortar a escolha de quinta rodada. Isso é... Podem pegar, meter um migué, mete no injury reserve, faz alguma coisa, mas... Investimento, acho que não. E o Diogão chegou aqui, ó. Graças a Deus que tô bebo... Evitei a raiva. Você tá enganado completamente, Diogão. O draft foi um sucesso total, cara. Você tá por fora. Feijoada tá te alucinando. Você ia falar ali. O negócio do Landon Jackson, o problema com o Landon Jackson agora é o seguinte: ele foi draftado pela antiga equipe lá de defesa, né? McDermott, Mike Babbitt, não sei o quê, para jogar naquele antigo esquema, que era o esquema 4-3. Ele é aquele defensive end tradicional, mão no chão, 4-3, bom contra o jogo corrido, né? O Rousseau, em tese, também é desse esquema, mas o Rousseau ele tem mais atleticismo para tentar jogar com 3-4. O Landon Jackson não tem esse atleticismo, né? Então, é um jogador agora que a gente não sabe o que fazer com ele, e ele é um jogador de terceira rodada. Então, é aquilo que você falou, de repente, se aparecer algum time aí e oferecer alguma escolha aí de quinta rodada, alguma coisa assim, pode ser trocado a qualquer momento. E eu não ficaria chocado se ele for cortado e não ficar também no elenco dos 53. É, bem por aí, cara. Não estou dizendo que situação... vai acontecer, mas pode acontecer. É isso aí. Faltam... Meteram um Panther, sim, Rodrigo. Rodrigo, Diogo. Meteram um Panther. Meteram um Panther para competir com o Eu Wisnowski. estou esperando o senhor Léo Carneiro aparecer aqui para falar do Panther. Não estava no nosso radar, porque o Léo Carneiro não nos alertou sobre esse Panther. Não
E de Flórida e tal, né, cara? Tipo, era tem pra muita estar, né? neve na Flórida. Era pra estar no radar, não, pô. Não é lá de Texas and Christian, William and Mary e por aí vai, não. Pô. Steve F. Austin. Não era isso, né, cara? Não era um Rainbow Warrior de Hawaii. Que inclusive ele achou. Diga-se passagem, não foi draftado, hein? Não foi draftado o kicker japonês lá, o Tokyo Tou. Mas a esperança vive, né? Porque se ele não é draftado... Temos aí 5 escolhas. Pode ser que ele seja o cara que vai a Buffalo enfrentar o Tyler Bass nessas competições de kicking aí que nós vamos ter em Buffalo aí nessa pré-temporada. Galera, não vai embora sem deixar o like aí, pelo amor de Deus. Deixa o like aí, se inscreve, apoia o canal. A gente está aqui chegando a 7 horas e 8 minutos, passando de 7 horas e 8 minutos de live. Terceiro dia do draft. Isso aqui você não tem... Pô, quem que tá fazendo isso aqui no Brasil? Quem que é? Não é à toa que a camisa do Bini lá falando There are idiots everywhere tá lá às 7 horas. É uma mensagem subliminar do Rafa falando quem é idiota como a gente de estar aqui, pô, 7 horas e 8 minutos cobrindo o terceiro dia de draft. E, é um recorde? Mais de 7 horas de live é recorde? Eu acho que é, cara, porque as lives do ano passado ali deu 5, 6. Por que tá demorando tanto também esse último dia, hein, cara? Os caras tá... Pô... Enfim, dá o seu apoio aqui, deixa o like, né? Deixa o seu comentário. E você que não é colaborador do canal, vai ali, clica no Seja Membro e ache ali um tier que te agrade. O menor tier ali, pô, você paga uma latinha de coca para mim aqui e já tá me ajudando, uma por mês, pô. Então, é algo que toda a Bills Mafia, pelo menos, aí que tá me acompanhando há 7 anos, o fã de NFL geral, do Hora de NFL, ainda compreende, ele tá começando a ver o Hora de NFL agora, mas, pô, Bills Mafia que tá vendo Leading the Charge há 7 anos, pô, não poder pagar uma coca por mês ali, cara, e vai me ajudar demais aqui a dar sequência aqui, a justificar, a sair agora da sala aqui quando acabar o draft, e na hora que for tomar ali uma tabef, falar, não, peraí, patroa, eu vou pagar a pizza, eu vou fazer a boa agora, né? E aí a gente tem uma justificativa. Então você pode me ajudar com isso mensalmente para que a gente continue pelo 7º, pelo 8º, pelo 9º, pelo 10º ano cobrindo o Buffalo Bills aqui no canal do Fernando Chimude. Gol do Botafogo, Rafael Satamini. Que bela notícia. Depois de 7 horas e 9 minutos, temos uma bela notícia aqui no chat. E outra notícia interessante. E olha só. Que você falou do draft do Indianapolis Colts. Olha aí. Dillon Burks no finalzinho do draft. E eu comparei ele com o T.Y. Hilton, cara. Olha, a gente tá grampeado ou não tá, Rafael Satamini? Porque o Dolphins tá pegando todos os caras aí que a gente quer na hora que que você fala o nome, o Dolphins pega. Agora o Colts vai lá e pega o novo T.Y. Hilton na 7ª rodada. Pô, tô botando uma responsa monstra aqui do cara. Mas enfim, aí, o estilo lembrado. O kicker japonês vai acabar parando no Broncos, o John tá falando aqui. Porque os Broncos têm as 2 últimas escolhas. São as 2 agora. Será que vai ser o Mr. Irrelevant, o kicker japonês? Ou vai ser o novo Megatron, o Caldwell? Pô, já saiu o novo T.Y. Hilton, agora o novo Megatron. Agora só falta essas 2 últimas escolhas do Broncos. Estamos pela boa aqui, as 2 do Broncos. Então já quero agradecer toda a galera que participou no chat, né, e teve com a gente esses 3 dias, né? Tem quem teve com a gente aí os 3 dias. Foi um prazer novamente cobrir os 3 dias de draft. A gente continua nessa tradição aí, encerra o terceiro dia, encerra um ciclo aí, né, Rafa? Que a gente se dedica bastante aí produzindo conteúdo de draft, analisando, estudando muita tape aí, vendo, óbvio, ninguém aqui é scout profissional que foi lá, eu fui lá no Havaí ver o dedão do Japão lá pelos Rainbow Warriors. Não, pô, mas a gente pega lá no YouTube o que você tem. Você dedica um tempo. Pô, lê muita coisa, procura muita opinião, né?
para trazer um Não negócio são aqui para só, vocês. não que- são só essas horas aqui de live, não, gente. Tem Exato. Não são só bastante essas coisa 7 horas e 12 de live E aqui. outra, tem outras lives. Para quem só está vendo aqui a live do draft, que teve pré-draft, teve mock draft, teve live exclusiva para colaboradores, teve várias outras lives aí antes do draft. Então, encerra-se hoje um ciclo aí de muitas e muitas e muitas horas de dedicação. Espero que vocês tenham gostado, né? Exatamente. E, por incrível que pareça, não acaba aqui na live, porque quem é membro do canal Fernando Schmud está lá no grupo de WhatsApp, vai saber o que vai acontecer com os jogadores não draftados. Exato. Daqui a pouco começa a pipocar as notícias lá dos jogadores que não foram draftados, para onde que eles foram, quais que foram para o Bills, quais que foram para o Dolphins, quais que foram não sei para onde. Começa a pipocar um monte de notícia lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Então, se você não é membro ainda, aproveita, porque o grupo de WhatsApp é um ouro para quem é fã de futebol americano. É muito legal esse grupo de WhatsApp aí do canal Fernando Schmud. É isso aí. E você que não é e quer ser, se torna um membro aí, clica no Seja Membro no canal do YouTube aí, escolha o seu plano mais em conta ali, pô, R$11, R$12 ali, você colabora mensalmente e faz parte de tudo isso, fica com acesso aí ao conteúdo, enfim, que tá tudo nomeado lá certinho. Você acha que é só chegar aqui, pegar um microfone, um computador, uma câmera, sentar aqui por 7 horas e 13 minutos e sair falando? Não é tão simples assim, né, Rafa? Não é tão simples assim, por 3 dias seguidos, fazer uma live de 3 horas e 50, uma outra de 4 horas e 15 e agora uma de 7 e 15. Não é essa moleza que você pensa, né? Quando Se você fosse chega aqui. fácil, todo mundo fazia. Exatamente, Todo exatamente. mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Procura Então, lá a galera que é especialista, está todo mundo lá fazendo. Ou se está todo mundo passeando agora, descansando. é só nós e o Daniel Jeremiah, Rafa. E o Daniel Jeremiah mesmo. ganha um pouquinho mais que a gente para fazer Exato. isso. Exato. Né? Ele ganha um pouquinho mais Ele que e a o gente. Rich Eisen. Isso. O Rich Eisen, então, ganha muito mais que a gente. O Rich Eisen ganha muito mais, exatamente. Não, é isso aí, gente. Então, pô, quem puder se torna colaborador lá, dá essa força. Eu procuro recompensar da melhor maneira possível com o conteúdo aí, mas é importante para ajudar. Se inscreve, deixa seu like, se inscreve no canal do Rafa Cards e Bola, adquire lá os pacotinhos da Copa, lá, os cards, enfim, o Cards e Bola, o Surprise Cards está lá com fazendo seu trabalho também. Não vai embora sem deixar seu like. O Dalen Bentley, tight end de Utah, foi draftado pelo Broncos e agora vai vir o Mystery Relevant do Broncos de novo. O Broncos que draftou o Chad Kelly de Mystery Relevant uns tempos atrás aí, né? E daí novamente o Mystery Relevant aqui. Nota do draft dos Bills pro Diogão aqui. O Animes Openings deu um 8,5 e é por aí, 8,5, 8,5, Diogão. Eu consigo chegar num 8,5, 9, colocando o DJ Moore na conta. Né? Um B+. Eu colocando o DJ Moore na conta, eu fico com 8. 8 com o DJ Moore. É? Não, eu tô com 8. Porque os pontos altos foram no fim do draft, pô. Sim, então... isso tem que pesar, sem dúvida. A escolha do CB, a gente não engoliu aí, não engoliu, né? Mas não deu ainda para. A gente aceita, né? Mas é aquela coisa, aceita porque acertou muito hoje, senão não dava. Então um 8 tá bem justo ali, tá? Um 8 tá bem justo, um B, B+, estourando, ele tá justo, né? Porque o Diogão botou aqui, ó, tá ótimo, né? Afinal de contas, escolheu. E aquilo que eu falei, Diogão, o CB não foi muito. Odiei a escolha de um CB na segunda rodada, mas depois consertaram, draftando de uma maneira que dá para se dar o luxo de ter uma escolha ali, pelo que a gente espera desses outros jogadores draftados. Vamos ver se eles também conseguem chegar e conquistar esse espaço aí que a gente espera. O Gustavo agradecendo a cobertura. Imagina, Gustavo, tamo junto, obrigado aí por estar junto com a gente aqui, cara.
Muito obrigado mesmo. O Animes queria o Rodrigues no Bills, uma pena. Eu acho que foi ele também que falou que trocaria o Parker pelo Rodrigues e eu não trocaria. Gosto demais do Rodrigues. Mais um que foi pro Dolphins. Essa praga desse Eu não gostei, principalmente que ele foi pro Dolphins, mas assim, não, ele e o Bernard junto não dá. E aí a gente tá meio preso no Bernard ainda. Então, com o primeiro ano de contrato do Bernard aí, então acho que tá tranquilo sem ele. Eu acho que não que o War é melhor, não é, tá louco? Não é de jeito nenhum, mas o War é um linebacker mais físico, encaixa melhor ali com o que a gente precisa nesse momento. Amanhã ou depois, se o Bernard continuar se machucando e tal, pô, óbvio que seria ótimo ter o Rodrigues lá no meio. E o Parker é uma posição mais importante, mais cara, mais visada, né? Então, talento, um valor muito alto ali, então gostei. O Diogo achou que o DT veio tarde e não veio nose, tá, Diogão? Veio um DT do tamanho do Ed Oliver, assim, um DT de penetração, então de infiltração, perdão. Ih, saiu o Mr. Irrelevant. Tá anunciando aqui. E ele é um nome que a gente cogitou aqui. Olha aí, cara, Red Murdoch, linebacker de Buffalo, certamente os Broncos não querendo competir pela assinatura Certamente dele. O Brandon Beane devia estar tentando trazer ele como undrafted free agent. O Red Murdoch sai. Bela escolha do Broncos como Mr. Relevant. E que legal que o Murdoch vai poder ir lá passear e tal. Toda aquela tradição do Mr. Relevant. Ele que foi um linebacker muito produtivo lá em Buffalo, né? Foi 17 fumbles forçados. O cara tinha o dom de forçar fumble ali, tá? Quebrou o recorde do Khalil Mack, que também é de Buffalo. Olha lá. Meio Brandon Spikes da nova geração, né? Ele não é tão grande quanto o Brandon Spikes, até porque um cara do tamanho do Brandon Spikes hoje não joga mais de middle linebacker. Mas é o estilo total do Murdoch, né, cara? Eu gostaria demais dele em Buffalo. E eu gostaria dele em early downs jogando ao lado do Bernard, por exemplo. O Valdir colocou muito bem aqui. Engoliu, mas não digeriu, exatamente. Até tô digerindo e tal com o que foi feito. Mas não vai, a gente engole com dificuldade, digere com dificuldade, não vai depois olhar para trás e falar, nossa, como foi gostoso, como foi bom, né? Então é isso que vai acontecer. Por melhor que o prospecto possa ser, e parece ser um bom prospecto, a posição ali não era a hora. O Broncos pegou o linebacker de Buffalo, a gente mencionou aqui, o Daniel também, eu quero agradecer. O Valdir fez a sua hoje, Daniel, né? Você chegou um pouco depois, o Valdir hoje fez a produção, muito obrigado, Valdir. E o Daniel foi parceiro nosso aqui nos 2 primeiros dias, fazendo essa parte aqui do chat, trazendo as escolhas, enfim, trazendo bastante informação, colaborou também bastante para a live. Daniel, tamo junto. Poderia ter pego ele no lugar do Panther, eu também gostaria, também acho. Isso aqui no final não foi tão maravilhoso assim. O final a gente já tá meio fazendo uma vista grossa porque agradou muito o meio ali, o quarto e quinto. Soriano Pride também, né? Então, é isso aí. Sobrou jogador interessante como undrafted free agent, sem dúvida. A gente vai ficar de olho aí lá no grupo dos colaboradores. Vai estar sendo atualizado com isso aí. A gente vai estar falando sobre. Você que não é membro ainda, que se torna um membro aí, vai poder ter acesso o quanto antes lá. E para fechar, então, qual foi a pior e qual foi a melhor e a pior escolha? O Thiago Silva está perguntando, eu imagino que seja dos Bills e não do draft, né? O Thiago está perguntando aqui. Então vamos lá. Se não for, me corrige, tá, Thiago? Ó, o Lucas falando que trata pubalgia desde dezembro do ano passado e até hoje sofre com ela. Cara, pubalgia, eu tive muito amigo que lidou com isso aí no futebol e é terrível, cara. Cara que jogava bem aí, cobrador de bola parada, enfim, o cara sofre com isso aí, cara, atrapalha mesmo. Eu, graças a Deus, não tive que lidar e o Bass teve que operar, né, cara, por causa disso aí. Então, o que a gente vai ficar de olho agora no mercado de undrafted free agents. Isso, dos Bills mesmo. Então, vamos lá, Rafa, melhor e pior escolha do Bills nesse draft de 2026. Cara, melhor escolha, assim, em matéria de
talento, de potencial para virar uma estrela, virar uma âncora da defesa, é óbvio que é o TJ Parker. Mas em matéria de valor, sem dúvida, para mim, foi o Toriano Pride. Um cornerback que eu acho não o que melhor vai jogador, competir. né? Porque, pô, beleza, tu espera que o jogador da primeira rodada seja o teu melhor jogador. TJ Parker, tudo indica que é esse cara. O melhor custo-benefício, vamos dizer assim, Isso. foi disparado, Toriano Pride, na 7ª rodada, um cornerback que eu acho que vai disputar. Cara, tu vai ver, ele vai disputar para jogar, cara. Porque quando ele entrar em campo, a gente vai perceber que ele está em campo. Ele é enjoado. Eu boto muita fé nele. Foi a minha escolha predileta. A que eu menos gostei foi o Duran, defensive tackle, né, que eu não boto muita fé. Não é nem que ele não vale uma escolha de 5ª rodada. Eu acho até que na questão do valor está adequado. Eu só não vejo ele acrescentando muita coisa para o nosso elenco. Boa. Bom, aqui o Daniel deu as dele aqui, a pior foi o Panther, a melhor pelo valor e tudo mais foi o TJ Parker. Cara, eu gostei muito do Bell, gostei muito do Orr, né? O Pride gostei bastante também, Rafa. Mas eu ainda vou ficar com o Parker, cara. Eu acho que, por mais que não era meu cara, e tava ali o Cassius Howell, enfim, o valor, cara, é muito alto ali. É um cara que um draft antes ali podia estar no top 10. Um draft depois, se tivesse mais um ano no college, podia estar no top 10. Ah, podia, a gente nunca sabe. Cara, tem muito potencial, caiu bastante. A gente dá o trade down e fazer a escolha. Para mim, isso aí, de um cara que poderia estar na 26. A gente poderia estar falando hoje aqui, o TJ Parker escolhido na 26. E seria ok. Seria uma boa escolha, vamos dizer assim, pelo valor, né? Então, difícil não ser o trade down. A escolha do TJ Parker, para mim, é a melhor ali. Apesar de outras escolhas muito boas. A melhor, né? E a pior, eu tô entre as últimas duas, para ser bem honesto. Porque nada contra o guard ali, mas eu não acho necessário, vamos dizer assim. Ali pelo que a gente draftou o tackle que joga de guard mais cedo e tal. Então, cara, eu acho que lá no final eu preferia ir no Nussmeier, eu preferia ir no Caldwell, tá? O Burke que saiu, sei lá, eu acho, sabe, um valor maior, o Ed mesmo, né? Fizemos trade down, garantiu o Lewin ali, Rafa. O próprio Murdoch, tá? Então eu preferia ir numa outra posição, não no guard, e deixar esse guard para undrafted free agent. E o Panther é a mesma coisa. Eu acho que o Wisnowski, ele não fez nada demais. Cara, quando é um Panther, isso é bom, sabe? Então o Wisnowski, ele não tem aquela... Tá mudo, Rafa. É que nem juiz, né? Se ele não aparecer, é porque tá bom. Quem que é o Panther dos Bills? Quer dizer que ele não tá fazendo besteira. Os nossos Panthers antes dele, o Matt Heck lá vira e mexe e dava aquele chute de fundo pé, né? Que ia lá pra lateral ali, viajava 10 jardas, cara. Pô, isso em Buffalo é tosco, né? É complicado lidar com isso. Então o Wisnowski, um cara experiente, cara, não... Pô, espera um pouquinho mais, pega o Panther aí no mercado de undrafted free agent, enfim. O Léo tocou num ponto interessante. O pessoal corre de Buffalo, não quer ir para lá, né? Para ter que lidar com os elementos, enfim. Mas para mim é isso. Então eu vou concordar, eu vou junto com o Daniel aqui. Panther e o TJ Parker. Opção B, para não ficar igual o copiado do Daniel, seria o guard e o Bell. O valor no Bell ali, para mim, gostei bastante. Né, o wide receiver. Tá? Tem mais jogador que não foi draftado que os Bills podem escolher. Os Bills agora vão tentar contratar esses caras, tá, Renato? Agora Renato, só que agora não é o Bills que escolhe agora. Agora é o jogador que escolhe para onde ele vai. A partir desse momento, quem não foi draftado é free agent. Isso. Então o jogador escolhe para que time ele vai. O Bills não pode escolher nada. O Bills pode convidar
oferecer um contratinho. Até E melhor aí- que os outros, tem essa questão. Tem um limite ali, mas tu pode pagar mais, menos para esses caras. E agora Lembra do tá- Seals, wide receiver lá? Ele até tava jogando aí. David Seals. Depois ele foi pro New York Giants. Hoje eu já não sei mais onde ele tá. Ele tava jogando recentemente aí. No Giants? Não, Eu não. acho que ele foi pro Broncos. Não foi pro Broncos? Foi no Broncos que ele tava jogando? Eu sei que ele tava colaborando com o time de playoffs ali, enfim. E o Bills, na época, pagou mais que os outros pro Seals ir para Buffalo. E ele foi, né? Então, agora o Bills vai brigar com todo mundo aí para trazer os jogadores. E o Thiago tá perguntando dos draftados, quais vocês imaginam Tampa Bay. Tampa Bay. É. Garantidos no roster final. Garantido. Eu diria que tá até o... Cara, eu vou te falar, eu vou até o Duran. Até a última escolha de quinta rodada tá garantido. O Toriano Pride, para mim, ele tem muita chance de estar garantido também, mas ele é uma escolha de sétima. Então vamos ver o que eles vão fazer ainda, se vão trazer alguém na free agency ainda para competir ali no grupo. Não trouxer ninguém, dá para dizer que até que o Toriano também possa estar garantido, porque faz parte dessa reformulação da cara nova da sala de corners, com o pessoal rápido que corre. Toriano Pride foi um baita achado aqui na sétima. E aí o Tommy Dolman Jr. e o Armaj Reed Adams, o guard e o punter, esses vão ter que competir e conquistar o espaço. Os outros, para mim, aqui estão meio que garantidos, vão ter que ir muito mal, vão ter que deixar a filha do Josh Allen cair do colo quando for lá para Buffalo e tal, para ser dispensado. Eu tô mais nessa linha. O Léo, o Rafa, eu acho que já pensa um pouquinho diferente aí, vê risco pro Duran. Mais alguém aí, Rafa? O que tu muda nessa lista? Deixa eu jogar ela na tela. O Duran, vejo o risco pro Panther, vejo o risco pro Ahmad Reed Adams. Uhum. Eu acho que até o Kilgore, eu acho que está garantido. E aí a gente pula o Duran e bota o Pride nessa lista também. Uhum. Dali do Kilgore para cima, todo mundo vai estar no elenco. O que esse draft do Kilgore pode representar é um corte do Damar Hamlin. Damar Hamlin. Ou do Gino Smith, mas Exato, ou até do Gardner Johnson se ele pisar na bola, vamos dizer assim, extra-campo e tal. Um dos três vai rodar, né? Vai ser legal essa competição de safeties no training camp e na pré-temporada, né, Rafa? Vai ser uma pré-temporada legal de ver os safeties, ver essa briga aí, porque a gente fala no Gardner Johnson como safety titular e tal, é o que chega com mais pedigree que os outros, mas o Moore já foi titular no passado, pode surpreender, o Kilgore caiu aqui, pode surpreender, enfim. Vai ser legal de ver essa pré-temporada, essa classe aqui, uma classe bem interessante, hein? Bastante gente com qualidade. Vai ser legal ver essa nova sala de corners, né? E é isso, galera. Então, assim, o draft do Buffalo Bills fechando aqui com Parker na segunda rodada, primeira escolha do Bills. O Davison Igbinonson, o IGB, né? São as iniciais ali, como eles chamam ele lá em Buffalo, aí é a escolha também na segunda rodada, 62. O Judd Bowery, tackle / guard, muitos scouts veem ele como um guard na NFL. Tackle de Boston College na segunda escolha da quarta rodada. Skyler Bell, wide receiver de Connecticut, na quarta rodada, 125. Caleb Ellarms-Orr, linebacker de TCU, 126 na quarta rodada. Jalen Kilgore, safety de South Carolina, na 167. O Zen Duran, defensive tackle de Penn State. Não é um nose, gente. Não é um nose para brigar para ser titular ali, não. É um projeto de Ed Oliver aqui. Atlético pequeno. Na quinta, 181. Toriano Pride, cornerback. Um projeto de Chris Hairston aqui. Com a sétima, muito rápido. O Tommy Duman Jr., punter, competição para o Wisnowski, na sétima, 239. E fechando o Armaj Reed Adams, um guard, um projeto de Torrance, né, um bife aqui na sétima. É o draft do Buffalo Bills.
De maneira geral, Rafa, eu acho que o destaque dos drafts aí, Colts, Dolphins chamaram atenção. Para mim, o Kansas City Chiefs chamou atenção. Eu vou estudar com um pouquinho mais de calma para a próxima hora de NFL para analisar tudo isso. Mas mais alguém aí que de repente você queira mencionar nesse bolo aí desses que eu falei? Tá mudo, cara. Os que me vêm à cabeça, assim, imediatamente, é justamente Colts e Dolphins. A gente chegou a ver ali as escolhas dos Colts, uma por uma, mesmo sem eles terem escolha de primeira rodada, que nem a gente, muitos jogadores interessantes. E o Miami Dolphins eu não preciso nem ver, porque toda hora que eu falava o nome de um jogador que eu queria, o Miami Dolphins ia lá e pegava. Então, com certeza eu vou gostar do draft deles. Eu me lembro aqui, me veio agora aqui em mente, que o New Orleans Saints estava fazendo um draft bem interessante, draftando bastante wide receiver e tal. Eu tenho que ver ali o que eles fizeram com as outras escolhas e tal. Mas, assim, sem olhar todos, com certeza o do Colts e o dos Dolphins me chamaram a atenção. E a ferramenta que a gente estava concordando até bastante com ela ali, o Stick to the Model, avaliou o do Jaguars como um draft muito ruim, né? Eu não confesso que eu não eu quero jogar na tela, mas o meu mouse aqui acabou a bateria, eu tô trocando aqui, vou jogar na tela para a gente dar uma olhadinha nesse draft do Jaguars e ver se foi esse terror todo mesmo, Rafa. Deixa eu jogar aqui. Voltou. Eu não estou me lembrando assim de nenhum jogador do Jaguars. Não vamos ver aqui. Eu também eu só lembro a nota aqui que a gente viu. Então vamos dar uma observada aqui no cadê o capacete do Jaguars? Do lado do Chiefs. Entre Colts e aqui, pronto. Nate Borkircher na segunda rodada. Tight end. Albert Regis, defensive tackle na terceira. Emmanuel Pregnon, guard, bom guard aqui na terceira. Jalen Husky, safety. Wesley Williams, edge. Tanner Koziol, tight end. Josh Cameron, wide receiver. CJ Williams, wide receiver. Zach Durfee, edge. E Parker Hughes, linebacker. Rafa, honestamente, se o Brandon Beane faz esse draft aqui, cara... A gente já tá pedindo a cabeça dele. Não, a gente aqui ia estar... Eu não sei se essa live estaria ainda rolando e o grupo dos colaboradores eu sei que ia estar um tiro, porrada e bomba lá, velho. Que draftzinho é esse? Esse tal de Albert Regis que tá aí, eu acho que era prospecto para 6ª, 7ª rodada, cara. Os caras escolhendo na terceira. Cara, que coisa tosca esse draft aqui do... Pregnon foi uma boa escolha. Pregnon foi uma boa escolha. Pregnon foi a única escolha, assim... E é isso. Cara, que draft é esse, velho? Não, beleza. Pô, pode daqui a 2, 3 anos ser a melhor classe. Mas, pô, tudo que a gente estudou, procurou saber, informação e tal, né? Tá difícil esse draft aqui, né? Eu vou jogar, antes de fechar, o do Colts pra gente ver. Vamos ver o do Dolphins, né, Rafa? Vamos sofrer antes de a gente encerrar. Vamos ver o do Dolphins aqui, ó. Caden Proctor na 12. Vamos encerrar a live bem lá para cima. Olha só quanta gente boa vai pro jogo. Caden Proctor na 12. Um tackle para proteger o quarterback que eles não tinham. Aqui começou bem para nós, vamos dizer assim, porque a gente não queria que eles pegassem o Ruben Ben, que estava caindo. Mas ainda pegaram um bom tackle aqui. E é um tackle que, cara, você já viu a tape dele, Rafa? Tem ele correndo com a bola em Wildcat. Tem ele de fullback, liderando corrida. Tem ele recebendo screen pass, não ele no espaço bloqueando. Tem ele no espaço recebendo screen pass e correndo atrás dos bloqueadores. Cara, dá para fazer coisinha com o Caden Proctor, tá? Ele fazia coisinhas lá em Alabama, tá? Então bem divertido a tape do Proctor. Chris Johnson, CB de San Diego State. Bom CB, eu gosto do Chris Johnson. Jacob Rodrigues, de Texas Tech, monstro aqui, cara, baita linebacker. Caleb Douglas, wide receiver de Texas Tech. Caleb Douglas é um bom prospecto, o apelido dele na faculdade era
Ah, ele que é o novo Waffle House. 7-Eleven, mas é o novo apelido É, dele. Waffle House. Waffle Ah. House. Waffle House. Tá sempre aberto. Will Kamarack. Essa talvez tenha sido a pior escolha do draft do Miami Dolphins, esse tight end aí. O tight end de Ohio State. O Chris Bell, cara. Os caras draftaram um wide receiver e ainda conseguiram o Chris Bell. Chris Bell ser draftado depois do Caleb do Douglas já é um absurdo. Sim. Agora, o Miami conseguir ficar com os dois é mais absurdo ainda. Trey Moore, linebacker de Texas. Um edge. Kyle Lewis, linebacker de Pittsburgh. Um parceiro, um will linebacker para o Jacob Rodrigues. Michael Taaffe, o safety de Texas. Muito bom safety. Kevin Coleman, wide receiver de Missouri. Um cara... esse daí eu... O Kevin Coleman é um cara de mais assim de gadget, né? E de IAC, assim, né? Mas enfim, pô, eles não tinham mais alvos. A gente tava falando, pô, o Malik Willis vai lançar pra quem? Trouxeram um monte de recebedor aí, Tyrene e tudo mais. Ó, outro Tyrene, Seydou Traore de Mississippi State. Aparentemente, depois do TEF, eles se perderam um pouco aí no final. DJ Campbell de Texas é um guard muito bom nesse sentido, igual o nosso que a gente pegou da sétima ali, esses guard grandão ali de movedor de pessoas, people mover no run game, né? E o Lewin é uma baita escolha ali, que foi antes da nossa ali, um outro edge aí para chegar no quarterback. Eu não acho que se perdeu, acho que, beleza, tu não vai 100%, né? Se eu sou torcedor do Miami Dolphins, eu ia estar comemorando essa escolha do Lewin, que nem eu comemorei aqui a do Toriano Price. Muito perto da gente dessa possibilidade aqui, né? Para a 7ª rodada. Vamos ver o Kansas City Chiefs. Mason Delany na 6, Peter Woods na 29, Mason Thomas, cara, é muito talento aqui, ó. Kennedy na aqui é muito talento, esses três caras aqui, três caras que poderiam sair em primeira rodada aqui, saíram perto, né? Aí o Jadon Kennedy é um baita nickel corner. Pode ser titular já dia 1 de nickel. Emmett Johnson, running back, que vocês falaram, muito bom jogador. Muito bom. Para dar um respiro pro Walker. Cyrus Allen, cara, baita corredor de rota. Eu tinha esquecido que eles tinham draftado o Cyrus Allen, cara. Para que a gente tá relembrando isso? E o Garrett Nussmeier, um projeto ali de quarterback ali para backup do Mahomes, enfim. Baita draft também do Kansas City Chiefs. Gostei bastante. E vou pro Colts, para fechar com o Colts, que o Colts também estava bem legal. Vamos dar uma olhada aqui. Teve mais draft legal. Teve momentos que eu tava gostando bastante do Giants, não sei como terminou. O dos Steelers eu gostei. O dos Steelers teve algumas escolhas que eu gostei. Tá feio o negócio aqui. O dos Steelers, depois quando tu vê o dos Steelers, tu vai ver que tem algumas escolhas ali que não fazem muito sentido, não. Questionáveis. Eles acertaram algumas e erraram outras. CJ Allen, já na segunda, eles não tinham primeira. AJ Halsey na terceira. CJ Allen na segunda, valor de primeira. Valor de primeira, não, o jogador era grade de round 1, mas era um cara que estava cotado a sair depois da 20 ali e poderia ter saído. O Halsey saiu na terceira, mas era um jogador para sair na segunda. Safeties caíram nesse draft, a gente também se aproveitou disso com o Kilgore. Jalen Farmer, guard de Kentucky, muito forte, people mover. Na quarta rodada. O Bryce Botcher, um linebacker de Oregon extremamente experiente também aqui. Bom valor na quarta rodada. Bom valor. George Gambs, um cara que os Bills olharam de perto, extremamente atlético, um edge de Flórida. Camden Curry, o outro edge, melhor que o Gambs, não é tão atlético, não é? O teto do Gambs é maior, mas o Camden Curry deve ser o melhor jogador para esse primeiro ano. É um excelente valor na sexta rodada. Na sexta. Seth McGowan, running back de Kentucky, eu não tenho o que falar de running back, não observei de perto. Rafa, não conhece esse ou não estava no radar aí? Esse não, eu até vi, mas ele não me chamou muita atenção. Não, nada demais. Running back de 7ª rodada, nada demais. E o Dion Burks, wide receiver de Oklahoma, que eu outro bom comparei valor. ao T.Y. Hilton, obviamente um T.Y. Hilton da Shopee, por isso que está na 7ª rodada, mas tem velocidade, tem o seu valor aqui. Uma ótima escolha para a 7ª rodada. Belo draft do Colts. Steelers, você falou para eu colocar?
O Ian Ashore é um projeto, foi uma situação bem complicada lá com ligar para o Lemon, enfim, mas é um cara bem, um projeto interessante aqui. O Jeremy Bernard, baita valor aqui, ótimo wide receiver. O Drill Allard, ótimo valor na terceira também. Se der certo, vai ser o steal do draft, por causa da posição, vamos dizer assim. Não é fácil, tal, mas se der certo. Dalen Everett, cornerback de Georgia. O Jennings Dunker, guard de Iowa, né? Bruto. O Caden Wetchen, aqui o retornador, o wide receiver de Iowa também. O Riley Nowakowski de Indiana, eu não conheço ele, o tight end, Rafa. É um tight end fullback. Ah, tá. Ele que era o híbrido lá. Mas ele é muito bom recebendo passes. Ele abre para receber passes em Indiana. Ele era uma espécie de válvula de escape lá do Mendoza. O Gabe Rubio, que não tem nem college. O que é isso aqui? Nem conheço esse cara, não faço a menor ideia. Eu falei, Robert Spears tem algumas escolhas que não fazem. Por exemplo, aquele Caden Wetchen é um baita retornador, talvez o melhor retornador da turma, mas você não gasta uma escolha de quarta rodada num maluco que só retorna chute, gente. A não ser que o cara seja o novo Dante Hall. Mas tu vai garantir que ele vai ser? Não tem como, cara. É uma escolha muito alta para um retornador. É a mesma coisa que tu escolher um Panther ali na quarta rodada. Ali é o típico caso daquele... Exatamente, quando sai kicker mais cedo e tal. É o caso daquele que o cara foi, bateu na mesa lá, um scout, falou, não, pode trazer que é o novo Devin Hester aqui, sabe? O Robert Spears Jennings, bom safety aqui na sétima, ótimo valor aqui de Oklahoma. E o Eli Hinderreich, é o running back de Navy lá, que chegou na beca lá. Mas, tipo, só a roupa é bonita, mas ele não tem nada demais. Então é isso, galera. Eu acho que deu para dar uma geral. Quebramos um recorde de live, passamos aqui, vai chegar às 7h45. Eu quero agradecer toda a galera que participou com a gente no chat. Toda a galera que participou nos 3 dias, a galera que esteve com a gente, todos que se tornaram membros aqui do canal, que se inscreveram. Eu falo para você colaborar aí com uma cervejinha, um refri por mês para o Fernando Chimuri. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas quem puder se inscrever, se inscreve. Quem não se torna um membro, mas quem não puder se inscreve, deixa o like aí, já está ajudando, divulga, né, o conteúdo do canal aí para a gente ter mais inscritos. Agradecer ao Rafa e desejar todo o sucesso do mundo aí, Rafa, no canal, no Cards e Bola, também na loja ali com a Surprise Cards, né? Quem não adquiriu ainda, adquire, que é, de extrema qualidade. Os cards são bonitos demais. Não dá para ver. Dá para ver um quadradinho aqui, ó. Eu coloquei o card do Allen aqui no quadro aqui da camisa aqui. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. E tô com o card do Gold aqui em cima, aqui, né? Bruce Smith. E tem o Keon aqui. Eu ainda não desisti do Keon. Estou junto com o Brandon Beane e Joe Brady nessa campanha. Keon Coleman. Até que mês que o Keon sobrevive no cenário? Setembro, outubro, novembro. Ele tá bem na beiradinha. Ele tá bem na beiradinha aqui. Quando sair do elenco dos 53, o card some. Ele tá bem na beiradinha. Se balançar, cai ali, tá? Então, é isso, cara. Os Bills assinaram com o fullback de Wisconsin, o Gustavo já está informando aqui, assim, muito mais vocês vão ver lá no grupo dos colaboradores, já está rolando certamente aí as notícias, né? E a gente vai estar também se juntando a galera lá, tá? Então, é isso, fizemos 10 escolhas, podiam fazer um programa ordenando o draft desde 2017. Ordenando, você diz por ordem de preferência, Valdir? Dá pra gente dar uma analisada nos drafts, sim. Só que assim, cara, a gente gostou muito desse agora, mas vai ter que ver os caras em ação, né? O do ano passado a gente ainda não tá não temos o suficiente ainda para bater o martelo também com ninguém. O próprio Keon Coleman a gente ainda tá aí esperando, né? Agora é o ano, vai o racha para ele. Então, é isso. Mas vai ter o Leading the Charge agora, segunda-feira. Eu venho analisar cada escolha, trazer para vocês tudo sobre as escolhas aí. Então não percam o Leading the Charge de segunda-feira. E o Hora de NFL da próxima semana traz tudo sobre o draft. Então também vocês estão mais convidados aí para
para ficar por dentro dos drafts de maneira geral aí. Jackson Aker, running back de Wisconsin, assinou com os Bills. E é isso, agora começam os undrafted free agents. Valeu, Marcelo, pela informação. Obrigado, galera. Obrigado, Rafa. Tem alguma consideração final? Tamo Pessoal, junto, então. Se vocês ficam interessados em cards, surprisecards.com.br e conteúdo de NFL, NBA, Copa do Mundo e colecionismo, lá no canal Cards e Bola, no YouTube, aqui no YouTube mesmo. Sigam a gente lá, curtam nossos vídeos e se divirtam. Até a próxima aí, pessoal. Coisa linda, Rafa. Valeu, obrigado, cara. Obrigado, Bills Mafia. Tamo junto. Obrigado você, fã de NFL, que veio aqui, acompanhou o draft aqui com a gente. Desculpa até muito conteúdo de Bills, acaba sendo natural do canal, né? Mas também pudemos aí dar atenção. Acho que todo mundo que veio no chat fez sua pergunta sobre os seus times. A gente deu uma atenção especial ali para falar deles. Fica ligado que a Hora de NFL continua essa semana também. E é isso, galera. Valeu. Brigadão mesmo. Um abraço. Até a próxima. Go Bills! Go Bills!